Eu digo isso e eu penso isso todo dia. Eu digo, gente, eu tenho o poder de estar aqui tomando decisões que vão afetar a vida de cada uma das pessoas. Então eu acho que as pessoas hoje que estão no poder, elas têm que ser humanas, porque estar no poder afeta a vida das pessoas diretamente. Em cada decisão que eu tomo, eu penso primeiro na pessoa e no quanto que isso pode afetar a vida daquela pessoa, que eu acho super importante. O poder, ele tem que ser usado para o bem e não para o mal. Então é isso. O tempo, todos nós somos passageiros e a gente tem que aproveitar a nossa estadia aqui para deixar o melhor. Dentro do meu coração, eu tenho que fazer o que é melhor para as pessoas. Isso é você, na verdade, pensar no tempo. O quanto que nós somos frágeis. Vida é para ser vivida, é para ser feliz e é para a gente fazer tudo que a gente gosta. E deixar muitas pessoas que realmente, quando você for, sintam falta de você, mas que também tenham um sorriso e que digam, olha, ela fez diferença. A TV Senado exibe uma programação especial em homenagem ao cineasta Tony Venturi. Senadoc Especial, nesta sexta, a partir das 9h30 da noite. O Rio Grande do Sul vive o maior desastre climático de sua história. Para saber onde, como e o que doar para as famílias atingidas pelas chuvas, acesse sosenchentes.rs.gov.br. Você também pode contribuir via Pix pela chave CNPJ 92 958 800 1000 invertido 38. Ao realizar a operação, confirme que o nome da conta é SOS Rio Grande do Sul e que o banco é o Banrisul. O Rio Grande do Sul precisa de ti. Os espaços esportivos comunitários, nós temos hoje 240 propostas, habilitadas, selecionadas, cadastradas e aprovadas. Construção de áreas esportivas de 3 mil metros quadrados, totalizando 1,5 milhão de investimento em cada área. É formado por campo society, grama sintética, quadra esportiva, pista de caminhada e playground. Como ministro do Esporte, como o senhor está avaliando as denúncias de suspeitas gravíssimas de manipulação de jogos de futebol, o esporte mais importante do país ou do mundo? Nós teremos total ingerência no que diz respeito a qualquer tipo de conformidade ou qualquer tipo de anuência, qualquer tipo de prática deletiva. Nós não teremos qualquer tipo de aceitação. É por isso que a gente acredita que o melhor encaminhamento disso é termos um espaço totalmente técnico, um espaço totalmente vigilante e, acima de tudo, um espaço que haja transparência. Com a iminente realização dos Jogos de Paris, que estratégias o Ministério tem implementado para garantir que os atletas brasileiros sejam bem preparados e apoiados? Nós temos um aumento acentuado dos atletas individuais, das competições individuais, que tem atletas brasileiros que vêm se destacando em todo o mundo, inclusive ganhando seletivas, ganhando mundiais, em várias outras áreas, como a questão do judô, a questão da canoagem. Tem vários atletas nossos de foco individual, não foco coletivo, que vêm se destacando. Eu acho que o Brasil tem tudo para conseguir bater o recorde do Brasil de Tóquio. E vamos torcer para que isso aconteça. Nós temos hoje o maior programa de incentivo ao esporte do mundo. E a gente estendeu esse ano atletas gestantes, puérperas, surdos e guias de atletas paralímpicos. E agora, em 2024, a gente já bateu novamente o recorde, com mais de 9 mil atletas sendo beneficiados pelo Bolsa Atleta.
vivo aqui da Base Aérea de Brasília, onde nós vamos embarcar daqui a pouco, acompanhando os senadores da Comissão Temporária Externa do Rio Grande do Sul na primeira diligência ao Estado. Eu vou conversar com o senador Paulo Paim, que é presidente da comissão. Senador, muito bom dia. Qual o objetivo dessa diligência de hoje? Olha, a comissão foi criada pelo presidente Rodrigo Pacheco e uma das metas no dia de hoje é ir a Porto Alegre. Provavelmente vai ser na base aérea de Canoas, que abrange todo o Rio Grande do Estado, todo o Rio Grande, né? E depois vamos a São Leopoldo e vamos também visitar onde estão os desabrigados, abrigados no caso, em Canoas. Teremos um encontro com o governador e demais autoridades locais, prefeitos, os próprios ministros que estão no estado também provavelmente estarão lá, foram convidados. E o objetivo principal da nossa missão aqui do Senado é ouvir e que eles apresentem, coloquem, as próprias autoridades também do estado, né, as principais propostas que eles entendem que sejam fundamental, que esteja no alcance do Senado. Que cada um tem o seu dever, né? O Congresso é que vai fazer a legislação, o Executivo e o próprio Judiciário, cada um no seu espaço. Então, para nós é importante que se entenda que nós vamos lá para que eles apresentem as demandas para o Legislativo. A gente vem, reúne na terça-feira com o presidente Rodrigo Pacheco e o Colégio de Líderes, provavelmente, onde nós vamos apresentar o resultado dessa ida ao Rio Grande. Mas esse é um tema, pessoal, que infelizmente não vai terminar em um mês, ou um ano, ou 2 anos, vai longe. Vão ter que ser reconstruídas as cidades. Então essa missão que nós temos agora exercendo nessa comissão vai ter que ser quase que, eu diria, estar em plena vigência nos próximos 2 anos. Qual a sua expectativa, senador, dessa visita? A expectativa é que tanto o governador como as autoridades locais, os ministros que estão lá, nós vamos reunir também com empresários, vamos reunir com os prefeitos, que eles apresentem as principais propostas na visão deles que o Congresso pode ajudar. O que nós estamos lá não é para, em nenhum momento, dar a impressão que vamos fazer aquilo que não é de nossa competência. De nossa competência é trazer as propostas, apresentar para o Senado e, a partir dali, a gente então selecionar projetos, alguns já foram apresentados na nossa comissão, para que o plenário do Senado vote, então. Essa é a visão que eu tenho, que o Irineu, que é o vice, tem, e que o Mourão, que é o relator, também tem. Então, o senhor falou dos projetos, a comissão já recebeu vários projetos, inclusive seus. Qual vai ser o procedimento agora em relação a eles? Olha, esses projetos, na próxima semana, quando já estivermos de volta a Brasília, nós vamos reunir e vamos selecionar aqueles que, na nossa visão, e fruto também dessa visita, é a expectativa do povo do Rio Grande. As principais, as primeiras ainda nesse momento, estão doído para o povo gaúcho, né? Aí nós temos ali o auxílio de emergência, algo que está sendo... Tem meia dúzia de projetos lá, já encaminhados, estão na comissão que trata do auxílio de emergência. A questão da prevenção, eu vejo que é uma preocupação muito grande, inclusive de minha autoria e de outros senadores, política de prevenção às crises climáticas como essa. É inegável que o homem atacou o meio ambiente e o meio ambiente agora reagiu de forma contundente. Eu sempre falo daquele poema que diz que o rio diz: eu só queria passar, e vocês não permitiram. Então o momento é de muita reflexão. Eu chego a dizer que a questão do clima e as suas catástrofes como essa eram uma antes do que aconteceu no Rio Grande do Sul e terá que ser outra daqui para frente. Não só o Brasil, o mundo todo, porque outras crises semelhantes a essa estão acontecendo em outros países. E o estado do Rio Grande do Sul, nesse momento, está debaixo d'água, ainda são 163 mortos, ainda dezenas e dezenas de desaparecidos, atingiu em torno de 470 cidades do estado, nunca visto algo semelhante. Eu digo até a nível internacional pela abrangência da catástrofe. Então é fundamental que a gente reaja positivamente, preservando o meio ambiente, enfim, preservando a natureza.
Muito obrigada, senador. Bom trabalho para o senhor. Eu que agradeço. E nós voltamos em instante com outras informações sobre a visita da Comissão Temporária Externa ao Rio Grande do Sul. Até já. Olá, eu sou a Carla Benevides e está começando mais um programa Argumento. O Senado aprovou um projeto de lei que permite a criação do Cadastro Nacional de Pedófilos e Predadores Sexuais que foram condenados por estupro ou por pedofilia. Aqui conosco no estúdio está a senadora Margarete Busetti, do PSD de Mato Grosso, que foi a autora dessa proposta. Senadora, muito obrigada pela sua presença aqui no programa. Eu que agradeço. Vamos estar aqui falando um pouquinho mais sobre esse projeto que, para mim, é muito importante. Com certeza. Senadora, explica para a gente qual é o critério para formar esse cadastro. Quais são os dados que irão abastecer esse cadastro? A primeira mudança que a gente quis fazer é, condenado em primeira instância, ele vai ficar com o nome disponível nas consultas processuais. Hoje, se você for fazer uma consulta de qualquer processo por pedofilia ou por estupro, você não encontra nada, porque tudo corre em segredo de justiça. Então, esse projeto acaba com esse absurdo de proteger o nome de um estuprador ou de um pedófilo. E, senadora, essa permissão, essa publicidade, ela acontece só, então, no caso de condenados mesmo, quando já transitou em julgado? Não, em primeira instância ele já vai ficar com o nome disponível, nome e CPF disponível para consulta nos antecedentes criminais dele. Se você for fazer uma consulta, você vai achar, tá? Aí, para subir para um cadastro nacional, aí sim, transitado em julgado, ele vai para o Cadastro Nacional de Pedófilos e Predadores Sexuais. E o que abastece? É um outro cadastro que vai abastecer? É esse cadastro de primeira instância, porque daí, quando ele não tiver mais recursos, né? Porque ele tem o recurso, acho que do CNJ e acho que até STF. Entendi. Se ele recorrer a todos esses, todas essas instâncias, quando não tiver mais e ele foi condenado, ele vai para o Cadastro Nacional. Mas a partir da primeira condenação, em primeira instância, o nome dele, o CPF dele já fica disponível para consulta nos seus processos. Isso pode ser útil de que forma para a sociedade? Na contratação de profissionais? Conta para a gente, senadora. Veja bem, hoje um dado, uma menina é estuprada a cada 8 minutos. E aonde um pedófilo vai trabalhar? Você tem certeza que no colégio do seu filho não tem um pedófilo trabalhando? Na creche, no condomínio? A gente não sabe, porque você não tem como consultar. Eu ouvi até que, mas o nome dele tem que permanecer no cadastro só enquanto ele estiver preso, porque depois ele pode prejudicar a ressocialização dele. E a sociedade aqui fora? Como que fica? Até hoje, e aí fiquei pensando, sou uma novata na política, nós temos a maior bancada feminina, mas muitas são suplentes, como eu, somos 4, acho que suplentes. E é uma bancada extremamente masculina. Será por isso que nunca pensaram em fazer uma lei dessa? Onde fique disponível o nome de um pedófilo ou um estuprador? É o mínimo que a gente tem que fazer. Se eu quiser, com essa lei em vigor, se eu quisesse, esse projeto em vigor, consultar um nome, vou contratar um funcionário para minha casa, para uma empresa e tal, eu conseguiria, com essa lei aprovada, saber se ele tem algum histórico, então, em relação a esses 2 tipos de crime? Isso. Você procura no estado, né, que você está,
E você pode procurar em qualquer outro estado, jogar eventualmente num outro estado e ver se ele não está condenado num outro estado, entendeu? Porque no seu estado, sim, você pode colocar o nome, o CPF dele, vai aparecer os antecedentes criminais dele. Ah, então isso evita que, por exemplo, uma pessoa que cometeu um crime em outro estado mude cometeu um crime aqui no Distrito Federal. Aí ele muda para o Rio de Janeiro e aí, como lá não tem como fazer essa consulta, o Cadastro Nacional facilitaria. Facilitaria, porque daí... Eu volto ao vivo aqui da Base Aérea de Brasília, onde nós vamos embarcar daqui a pouco, acompanhando os senadores da Comissão Temporária Externa do Rio Grande do Sul, na primeira visita ao Estado. Eu vou conversar com o vice-presidente da comissão, senador Irineu Hort. Senador, muito bom dia. Qual a sua expectativa para essa visita de hoje? Bom dia. Na verdade, é uma visita que nós não gostaríamos de fazer. Nós gostaríamos que o Rio Grande estivesse em situação normal. Mas como tudo isso aconteceu e não é interferência do ser humano, a expectativa é de nós vermos o que aconteceu de fato em loco, agora que a maioria das águas já baixaram, e ver o que pode ser feito como prioridade, né? Nós vamos demorar muito para recuperar o Estado e vai ter que, como não dá para fazer tudo de uma vez só, nós vamos ter que ouvir as autoridades de lá, especialmente o governador e os prefeitos das cidades, para ver o que é prioridade 1, prioridade 2, o que se faz a curto prazo, a médio e a longo, né? E trabalhar junto ao governo federal para que os recursos possam ser alocados, autorizados ou financiamentos autorizados talvez com taxas de juros mais baixas para ser subsidiado, especialmente o setor de agricultura, o setor de comércio, que foi muito afetado em muitas cidades, e também indústrias. Então a gente vai com essa expectativa, né, e esperamos poder corresponder para que o Rio Grande, no menor espaço de tempo, possa ir recuperando as suas atividades. Na sua opinião, essa é uma das prioridades agora, retomar a economia e os empregos? Uma das primeiras coisas é preservar os empregos, né? Por isso que nós entramos com um assunto no Senado da República, justamente preservando, a lei do bem, preservando empregos para que o pessoal que perdeu o seu local de trabalho, a sua indústria, o seu comércio, possam ter uma maneira de recuperar, as próprias empresas terem condições de fazerem operações financeiras e continuar na atividade. Que a principal preocupação no primeiro momento é o ser humano, é a pessoa. E lógico, logo em seguida recuperar os bens, o patrimônio aos poucos, né? Tanto das pessoas particulares como dos entes públicos, né? A comissão já recebeu alguns projetos, a comissão temporária já recebeu alguns projetos. Esse foi o projeto que o senhor apresentou em relação aos empregos? Esse não é projeto, é uma medida, é uma normativa onde nós solicitamos que, assim como no tempo da Covid também houve a preservação de empregos, se faça algo parecido nesse sentido, e o governo parece que já está anunciando medidas nesta área, justamente por essa situação, defender a pessoa, que tem muita gente que perdeu casa, perdeu todos os móveis, não tem mais nada, e outros não têm local de trabalho. Então, primeiro é a pessoa, depois vem os bens materiais. Você pode tentar atrasar um pouco e tal, mas a sobrevivência do ser humano é a necessidade número 1. Senador, muito obrigada, bom trabalho para o senhor. Muito obrigado, um abraço a todos. E nós voltamos em instantes com outras informações sobre a primeira diligência da Comissão Temporária Externa ao Rio Grande do Sul. Até já. O programa Inclusão vai mostrar iniciativas de várias organizações que se sensibilizam com a dor da insegurança alimentar grave de crianças, jovens, adultos e idosos do país, estratégias de combate à fome no programa Inclusão. Inclusão, sábado, 8h da manhã, aqui na TV Senado.
A Ilha do Mel está na região de maior área contínua de Mata Atlântica no mundo. Segundo dados do Sistema de Alertas de Desmatamento, o Brasil abriga hoje apenas 24% de todo esse bioma que já existiu aqui, sendo somente 12,4% da cobertura original de florestas maduras e bem preservadas. A Mata Atlântica ela tem uma importância muito grande biologicamente. Muitas espécies de fauna, flora, muito diverso e muitas espécies ameaçadas. Então, aqui na Ilha do Mel nós encontramos papagaio da cara roxa, encontramos jacaré do papo amarelo, tem as tartarugas marinhas. E com o objetivo de preservar toda essa biodiversidade, foram criadas 2 unidades de conservação na ilha, a Estação Ecológica e o Parque Estadual, onde podemos ver floresta de planície, praias e áreas de restinga. Eu sei que é fácil falar que por ser compulsório é imposto, mas isso aqui não é imposto. Todo mundo que mora num prédio tem que pagar seu condomínio. Ou seja, é compulsório porque é uma obrigação, mas não é imposto. Assim como no caso do DPVAT, para mim é um seguro solidário. Entre 50 e 60 reais por ano, para que as pessoas que sejam atropeladas ou sofram um acidente por alguém que, por não ter poder aquisitivo mais alto, não faz um seguro próprio. Primeiro, o governo se utiliza de um projeto para ressuscitar um imposto famigerado, que é um imposto regressivo, um imposto ruim, o imposto que impacta principalmente a população mais pobre, e com o argumento de que vai utilizar boa parte do recurso para o SUS. Nós sabemos que não está faltando imposto nas costas dos brasileiros. Quase 35% do nosso produto interno bruto já é suportado pela população brasileira. Então é na hora da definição do orçamento se coloca mais recursos para a saúde e não inventando novos impostos para que sejam desvirtuados. O governo quer aumentar a arrecadação criando impostos, aumentando os que já existem, sem se preocupar com a capacidade do contribuinte poder arcar com mais esse ônus. Como médica do serviço de urgência por quase 30 anos, eu testemunhei de perto as duras consequências dos acidentes de trânsito nesse país. E na grande maioria das vezes, as famílias de baixa renda, o único consolo que ainda tinha, o único recurso que tinha é desse seguro de proteção à vítima, gente. Agora é lei. A fita com desenhos de girassóis passa a ser oficialmente o símbolo de identificação das pessoas com deficiências ocultas. As deficiências ocultas são aquelas que podem não ser percebidas de imediato, como a surdez, o autismo e as deficiências cognitivas, entre outras. O Senado votou, agora é lei. Minha mãe tem origem lá em Camusim, no litoral do Ceará. Conheceu meu pai no Charito, que é de onde meus avós paternos são, de Poeiras. Nasci lá em 74, eu sou a terceira de 5 filhos. Eu estudei sempre na escola pública, no fundamental, então fui estudar no Colégio Pio XII, onde fiz meu ensino médio, é uma escola particular, mas fui com bolsa. Fui para Fortaleza aos 19 anos, passei 1 ano e voltei para Crateús. Eu conheci meu esposo, que é engenheiro civil. Nos casamos, eu fui-me embora para Fortaleza com ele. Bom dia, bom dia. Sou formada em turismo na Unifor. Eu passei numa seleção do órgão do Estado para coordenar toda a política de 13 municípios. E aí eu fui para a minha primeira eleição. Eu fui eleita presidente da SOCIP. Saí de lá, fui para Fortaleza, para a Secretaria de Turismo do Estado do Ceará, quando o Cid Gomes assumiu o governo do Ceará. Então eu fui começar a trabalhar na Secretaria de Desenvolvimento Agrário. E lá, hoje, o ministro Camilo, que era secretário de Desenvolvimento Agrário, e ali começou a minha história. Cadê a nossa pasta? Camilo Santana seria o candidato a governador. Ele me liga, Janaína, eu vou ser candidato a governador, quero saber se você topa.
voltamos ao vivo aqui da Base Aérea de Brasília, onde em instante devemos embarcar para a primeira diligência externa da Comissão Temporária Externa do Rio Grande do Sul. Eu vou conversar aqui com o relator da comissão, senador Hamilton Mourão. Senador, muito bom dia. O senhor, como relator, já recebeu vários projetos na comissão, inclusive alguns deles são os seus. Quais são os prioritários? Olha, nós já apresentamos projeto relacionado à questão da segurança pública, né, endurecendo as penas para essas pessoas que estão realizando saques, roubos, furtos, né, se aproveitando dessa situação difícil que as pessoas estão passando. Também apresentamos projetos, né, relacionados à questão de impostos para as pequenas e microempresas que trabalham na área de internet e fornecem esse serviço de internet. Vamos apresentar projeto também no sentido de ressuscitar o Programa Especial de Acesso ao Crédito, que foi o Maquininha, que foi feito pelo nosso governo durante a pandemia e que dá um crédito aí à faixa de 50, 60 mil reais para as pessoas poderem reiniciar a sua vida. Além, obviamente, do auxílio emergencial. Esse é o mais importante, o mais prioritário é o auxílio emergencial? É óbvio, né? As pessoas perderam tudo, não é? Eu considero dois grupos distintos, um que perdeu efetivamente casa e tudo que tinha lá dentro, e outro que teve a casa inundada e perdeu todos os seus móveis. Então, são dois tratamentos distintos, mas todos precisam de recursos. O senhor já recebeu muitos projetos dos 8 senadores da comissão? Olha, todos nós temos projetos e a gente vem definindo prioridade. O nosso presidente, o senador Paulo Paim, colocou já que cada um colocasse um ponto de prioridade, porque quem tem muita prioridade não tem nenhuma, de modo que a gente consiga fazer avançar isso dentro do Congresso. Qual o encaminhamento agora, depois dessa diligência? Essa diligência ela vai abranger a área ali da Grande Porto Alegre, né? Nós não teremos oportunidade de ir nas regiões que também foram duramente atingidas, como o Vale do Taquari, do Caí, região do Rio das Antas. Então é uma primeira diligência para a gente, né, vamos dizer assim, juntar com o que nós vamos fazer segunda-feira no debate temático que vai haver no Congresso e com isso já alinhavarmos, né, aquilo que a gente considera importante como solução ou sugestão de solução para que isso não volte a acontecer. Qual a sua expectativa, senador, do que a gente vai encontrar lá? Olha, vamos encontrar tristeza, pessoas em situação de desamparo, depressão, e a gente tem que levar uma palavra de conforto, de fé e principalmente lembrar de que estamos todos juntos e vamos vencer isso. O Senado, como legislativo, pode ajudar essas pessoas, não? O Senado ele pode hoje especificamente trabalhar na legislação, que é uma tarefa nossa, e a outra é direcionarmos as emendas, né? Isso tem sido feito um apelo para que os companheiros de outros estados direcionem emendas para o Rio Grande do Sul, e já vi gente fazendo isso, né? Eu acho que essa é a nossa tarefa no momento. Certo. Muito obrigada, senador. Bom trabalho para o senhor. Nada, um bom dia a todos. E nós voltamos em instante com novas informações sobre essa primeira diligência da Comissão Temporária Externa do Rio Grande do Sul. Até já. O programa Inclusão vai mostrar iniciativas de várias organizações que se sensibilizam com a dor da insegurança alimentar grave de crianças, jovens, adultos e idosos do país, estratégias de combate à fome, no programa Inclusão. Inclusão, sábado, 8 horas da manhã, aqui na TV Senado. A Ilha do Mel está na região de maior área contínua de Mata Atlântica no mundo. Segundo dados do Sistema de Alertas de Desmatamento, o Brasil abriga hoje apenas 24% de todo esse bioma que já existiu aqui, sendo somente 12,4% da cobertura original de florestas maduras e bem preservadas. A Mata Atlântica ela tem uma importância muito grande biologicamente. Muitas espécies de fauna, flora, muito diverso e muitas espécies ameaçadas. Então, aqui na Ilha do Mel nós encontramos papagaio da cara roxa, encontramos jacaré do papo amarelo, tem as tartarugas marinhas
E com o objetivo de preservar toda essa biodiversidade, foram criadas 2 unidades de conservação na ilha, a Estação Ecológica e o Parque Estadual, onde podemos ver floresta de planície, praias e áreas de restinga. A TV Senado exibe uma programação especial em homenagem ao cineasta Tony Venturi. Senadoc Especial, nesta sexta, a partir das 9h30 da noite. Eu sei que é fácil falar que por ser compulsório é imposto, mas isso aqui não é imposto. Todo mundo que mora num prédio tem que pagar seu condomínio. Ou seja, é compulsório porque é uma obrigação, mas não é imposto. Assim como no caso do DPVAT, para mim é um seguro solidário, entre 50 e 60 reais por ano, para que as pessoas que sejam atropeladas ou sofram um acidente por alguém que, por não ter poder aquisitivo mais alto, não faz um seguro próprio. Primeiro, o governo se utiliza de um projeto para ressuscitar um imposto famigerado, que é um imposto regressivo, um imposto ruim, o imposto que impacta principalmente a população mais pobre e com o argumento de que vai utilizar boa parte do recurso para o SUS. Nós sabemos que não está faltando imposto nas costas dos brasileiros. Quase 35% do nosso produto interno bruto já é suportado pela população brasileira. Então é na hora da definição do orçamento se coloca mais recursos para a saúde e não inventando novos impostos para que sejam desvirtuados. O governo quer aumentar a arrecadação criando impostos, aumentando os que já existem, sem se preocupar com a capacidade do contribuinte de poder arcar com mais esse ônus. Como médica do serviço de urgência por quase 30 anos, eu testemunhei de perto as duras consequências dos acidentes de trânsito nesse país. E na grande maioria das vezes, as famílias de baixa renda, o único consolo que ainda tinha, o único recurso que tinha é desse seguro de proteção à vítima, gente. Agora é lei. A fita com desenhos de girassóis passa a ser oficialmente o símbolo de identificação das pessoas com deficiências ocultas. As deficiências ocultas são aquelas que podem não ser percebidas de imediato, como a surdez, o autismo e as deficiências cognitivas, entre outras. O Senado votou, agora é lei. O Senado brasileiro foi criado pela Constituição de 1824, mas havia um problema. Em que lugar os senadores iriam se reunir? Pensando nisso, Dom Pedro I decide comprar o Palácio Conde dos Arcos e reformá-lo para abrigar o poder legislativo. Só 2 anos depois, em 1826, aconteceria a primeira sessão oficial do Senado. Depois de quase 100 anos, os senadores ganhariam uma nova casa, o Palácio Monroe. Construído originalmente para a Exposição Universal de 1904 nos Estados Unidos, o prédio, todo feito em estrutura metálica desmontável, foi transferido... Volto ao vivo aqui da Base Aérea de Brasília, onde em instantes nós devemos embarcar com a Comissão Temporária Externa do Rio Grande do Sul na primeira diligência ao Estado. Eu vou conversar com o senador Esperidião Amin, que faz parte da comissão e é de Santa Catarina. Senador, bom dia. O senhor acabou de aprovar um projeto que pode ajudar na prevenção e no combate a eventos climáticos como esse. Nós estamos todos preocupados ainda com as atuais perturbações climáticas, né? Chuva, granizo, alcançando inclusive Santa Catarina, a chuva. Mas já aprovamos ontem
na Comissão de Justiça, em caráter terminativo, ou seja, já vai para a Câmara, um projeto de lei que tinha sido apresentado em junho do ano passado pela senadora Ivete da Silveira, e eu tive a honra de relatar, um relato feito também pelo senador Jorge Seife, ou seja, nós 3 senadores de Santa Catarina, que é muito importante e vai além da emergência. Ele preconiza que dentro do Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil esteja incluída a recomendação para formarmos agentes públicos e agentes privados preparados, qualificados para proteção e defesa civil. O que fazer numa emergência? Quais os procedimentos imediatamente a serem tomados? Por exemplo, no caso de inundação, de enxurrada ou de estiagem, seja qual for o problema climático que bata na porta da Defesa Civil, nós temos que ter agentes públicos, mesmo que não sejam servidores da Defesa Civil, e cidadãos. Que as escolas tenham, por exemplo, as escolas, as unidades de saúde, as empresas tenham também pessoas preparadas para agir quando ocorre a emergência. E acho que isso é muito importante para reduzir principalmente danos pessoais, ou seja, vidas, e também danos materiais. Uma hora dessa que a gente vê a importância da prevenção, né, senador? Sim, a prevenção começa pelas pessoas. Vai passar, esses projetos já estão sendo apresentados. Por exemplo, na reconstrução, não fazer igual ao que era, mas reconstruir observando os possíveis erros que aquela construção, que aquele uso do solo tinha antes do desastre. O desastre é doloroso, mas ensina. E ensina, inclusive, a não repetir erros. O seu estado, Santa Catarina, está sendo fundamental agora no socorro ao Rio Grande do Sul. Olha, nós somos sócios. Somos sócios no temor, somos sócios no prejuízo. Nosso estado tem uma história triste e heróica, triste e com aprendizado. E neste momento, junto com o sobressalto, também somos, acima de tudo, solidários. Eu participo desta comissão por um dever de cidadão brasileiro, de catarinense, ou seja, de irmão do Rio Grande do Sul. E torcemos muito para reduzir completamente os danos e para que a reconstrução seja um momento de civismo, de patriotismo consciente que o Rio Grande do Sul, com todos nós brasileiros e de Santa Catarina em especial, vamos viver. Senador, inclusive a malha aérea emergencial passa agora muito por Santa Catarina com o fechamento do Salgado Filho. Nós estamos aqui em Brasília sob sol, mas há risco de o nosso avião não conseguir descer em Canoas. Canoas que eu conheço porque eu fiz meu exame de saúde para brevet de planador em 1987 lá, no 5º Comar. Há risco de nós não termos condições meteorológicas para descer, para o avião descer em Canoas. Qual é a alternativa? Florianópolis, porque Santa Maria está sob forte chuva, Caxias, ou seja, a alternativa mais segura que nós temos nesta viagem é Florianópolis. Então, somos sócios, somos parceiros. E qual a sua expectativa dessa diligência de hoje? Olha, essa diligência, em primeiro lugar, é o cumprimento de uma obrigação. É uma explicitação a mais da nossa solidariedade. E acho que o dever da comissão é estar lá para ouvir novos clamores, novas conclusões, novas demandas. Nós não vamos fazer nada, mas vamos ajudar que o governo faça, que a sociedade faça. Governo, quando eu falo, é federal, estadual e municipal, com leis e recomendações federais, mas, acima de tudo, quem vai reconstruir o Rio Grande do Sul vai ser a energia do povo do Rio Grande do Sul, com a ajuda de todos nós brasileiros e até com torcida internacional. Internacional, no caso aí, não é futebol. Energia imensa, né, senador? Um bom dia e um bom trabalho para o senhor. Muito obrigada. Eu agradeço e tenho certeza que o Rio Grande do Sul vai dar mais uma demonstração de civismo, de patriotismo, vivendo esse momento
difícil e promovendo uma reconstrução exemplar. Muito obrigada. E nós voltamos a qualquer momento com outras informações sobre a primeira diligência da Comissão Temporária Externa do Rio Grande do Sul. Até já. O Outono de Carne Estranha, ele ganha o Prêmio Sesc de 23. Na verdade, esse livro é uma dívida também que eu estou pagando, sobretudo com a história desse país, que foi também uma história ligada ao garimpo e a história de silenciamento que tem em torno desse processo de garimpagem, né? Porque a região do sul e sudeste do Pará, a partir do garimpo de Serra Pelada, ela vai se fortalecer, pelo menos em questão de povoamento, vamos dizer assim. Leituras, neste sábado, 7 horas da noite, aqui na TV Senado. A Ilha do Mel está na região de maior área contínua de Mata Atlântica no mundo. Segundo dados do Sistema de Alertas de Desmatamento, o Brasil abriga hoje apenas 24% de todo esse bioma que já existiu aqui, sendo somente 12,4% da cobertura original de florestas maduras e bem preservadas. A Mata Atlântica ela tem uma importância muito grande biologicamente. Muitas espécies de fauna, flora, muito diverso e muitas espécies ameaçadas. Então, aqui na Ilha do Mel nós encontramos papagaio da cara roxa, encontramos jacaré do papo amarelo, tem as tartarugas marinhas. E com o objetivo de preservar toda essa biodiversidade, foram criadas 2 unidades de conservação na ilha, a Estação Ecológica e o Parque Estadual, onde podemos ver floresta de planície, praias e áreas de restinga. Os espaços esportivos comunitários, nós temos hoje 240 propostas habilitadas, selecionadas, cadastradas e aprovadas. Construção de áreas esportivas de 3 mil metros quadrados, totalizando 1,5 milhão de investimento em cada área. É formado por campo society, grama sintética, quadra esportiva, pista de caminhada e playground. Como ministro do Esporte, como o senhor está avaliando as denúncias de suspeitas gravíssimas de manipulação de jogos de futebol, o esporte mais importante do país ou do mundo? Nós teremos total ingerência no que diz respeito a qualquer tipo de conformidade ou qualquer tipo de anuência, qualquer tipo de prática deletiva. Nós não teremos qualquer tipo de aceitação. É por isso que a gente acredita que o melhor encaminhamento disso é termos um espaço totalmente técnico, um espaço totalmente vigilante e, acima de tudo, um espaço que haja transparência. Com a iminente realização dos Jogos de Paris, que estratégias o Ministério tem implementado para garantir que os atletas brasileiros sejam bem preparados e apoiados? Nós temos um aumento acentuado dos atletas individuais, das competições individuais, que tem atletas brasileiros que vêm se destacando em todo o mundo, inclusive ganhando seletivas, ganhando mundiais, em várias outras áreas, como a questão do judô, a questão da canoagem. Tem vários atletas nossos de foco individual, não foco coletivo, que vêm se destacando. Eu acho que o Brasil tem tudo para conseguir bater o recorde do Brasil de Tóquio, e vamos torcer para que isso aconteça. Nós temos hoje o maior programa de incentivo ao esporte do mundo, e a gente estendeu esse ano atletas gestantes, puérperas, surdos e guias de atletas paralímpicos. E agora, em 2024, a gente já bateu novamente o recorde, com mais de 9 mil atletas sendo beneficiados pelo Bolsa Atleta. Agora é lei. Os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias passam a ser considerados profissionais de saúde. Com a nova lei, os profissionais das 2 categorias poderão acumular cargos públicos, o que é permitido pela Constituição apenas aos profissionais de saúde e professores. O Senado votou, agora é lei. Que tudo isso foi ilusão, todo esse tempo eu perdi em vão. É difícil ter que aceitar. Escolher o repertório já foi muito desafiador, né? E sendo do último concerto mais desafiador ainda, né? Como que a gente vai encerrar, como é que a gente vai celebrar isso tudo? Então pensamos numa forma de passear pela música cultural brasileira. Mas a gente tentou assim trazer um pouco do samba, um pouco do pagode atual,
um pouco do forró, um pouco do carimbó, um pouco do sertanejo, buscando realmente essa homenagem a esse nosso grande continente que é o Brasil. Por isso uma força me leva a cantar, por isso essa força O Rio Grande do Sul vive o maior desastre climático de sua história. Para saber onde, como e o que doar para as famílias atingidas pelas chuvas, acesse sosenchentes.rs.gov.br. Você também pode contribuir via Pix pela chave CNPJ 92 958 800 1000 invertido 38. Ao realizar a operação, confirme que o nome da conta é SOS Rio Grande do Sul e que o banco é o Banrisul. O Rio Grande do Sul precisa de ti. A essência da democracia deve ser esta: solucionar disputas e fazer a divergência pacificamente. E que os três poderes, juntos, podem construir e devem construir o que é o pilar da democracia. Democracia é essa que exige convivência pacífica entre todos, mesmo com divergência de ideias. Entendemos que a democracia, mais do que um regime político, é um modo de vida. A democracia é o único regime que pode permitir o convívio das pessoas que discordam. E discordar é saudável. O conteúdo que nos ensina a Constituição é que a democracia deve ser defendida. A democracia é o melhor terreno para plantar e colher direitos. TV Senado. Democracia todo dia. Minha mãe tem origem lá em Camusim, no litoral do Ceará. Conheceu meu pai no Charito, que é de onde meus avós paternos são, de Poeiras. Nasci lá em 74, eu sou a terceira de 5 filhos. Eu estudei sempre na escola pública, no fundamental, então fui estudar no Colégio Pio XII, onde fiz meu ensino médio, é uma escola particular, mas fui com bolsa. Fui para Fortaleza aos 19 anos, passei 1 ano e voltei para Crateús. Eu conheci meu esposo, que é engenheiro civil. Nos casamos, eu fui-me embora para Fortaleza com ele. Bom dia, bom dia. Sou formada em turismo na Unifor. Eu passei numa seleção do órgão do Estado para coordenar toda a política de 13 municípios. E aí eu fui para a minha primeira eleição. Eu fui eleita presidente da SOCIP. Saí de lá, fui para Fortaleza, para a Secretaria de Turismo do Estado do Ceará, quando o Cid Gomes assumiu o governo do Ceará. Então eu fui começar a trabalhar na Secretaria de Desenvolvimento Agrário. E lá, hoje, o ministro Camilo, que era secretário de Desenvolvimento Agrário, e ali começou a minha história. Cadê a nossa pasta? Camilo Santana seria o candidato a governador. Ele me liga, Janaína, eu vou ser candidato a governador, quero saber se você topa mais esse desafio de fazer uma campanha para governador. Eu teimosa, como diz meu amigo Chagas Vieira, percorremos quase todo o Ceará e eu ao lado, na parte da coordenação da campanha dele de governador. E em 2015, eu assumo uma função de secretária de Estado. A suplência do nosso senador Camilo são formadas por 2 mulheres, A primeira suplente é a senadora Augusta, que está de licença para eu assumir. O presidente Rodrigo Pacheco, que conduziu a minha posse, foi muito receptiva à minha chegada. Aqui a senadora Augusta já fazia parte de algumas comissões e eu participo como titular da CCJ, da CDH, da CAI e da CE. Sugeri à Unesco participar da audiência pública. Nunca imaginei chegar senadora da República, E chego aqui no Senado muito bem recebida pelas bancadas femininas. Vamos fazer o bem para a população do Brasil. O que eu acredito é que o que foi feito por mim foi um gesto de reconhecimento do meu trabalho, da minha dedicação, que eu sempre tive pelo Ceará, que eu sempre tive para quem mais precisava no nosso estado. O direito ao trabalho, a consolidação das leis trabalhistas e a carteira de trabalho são conquistas importantes do nosso povo. Mas há 200 anos era tudo muito diferente.
o Brasil ainda não tinha leis que regulamentassem o trabalho. E a Constituinte de 1823 foi o primeiro momento em que esse tema foi debatido. Seu anteprojeto faz menção ao direito ao trabalho livre e remunerado, regulamenta profissões ligadas ao Estado e trata até dos direitos autorais de inventores e escritores. Comparado com o que temos hoje de direitos trabalhistas, o que foi discutido ainda era muito tímido, mas esse foi o primeiro passo na jornada que nos trouxe até aqui. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. Olá, eu sou a Carla Benevides e nesta edição do programa Argumento nós vamos falar sobre as cotas raciais no serviço público. A Comissão de Constituição e Justiça ela aprovou um projeto que prorroga por mais 10 anos e amplia de 20% para 30% a reserva de vagas no serviço público para pretos, pardos, indígenas e quilombolas. Essa medida vai ser reavaliada em 10 anos. Para conversar sobre esse assunto, está aqui conosco no estúdio o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, que foi o autor dessa proposta. Senador, obrigada pela sua presença aqui. E eu já queria começar perguntando para o senhor o seguinte, é uma prorrogação, ou seja, já existe uma lei, ela está para vencer e por isso se faz necessário aprovar uma nova lei. Por que é necessário, mais uma vez, prorrogar as cotas de negros no serviço público, senador? Carla, essa é uma caminhada que nós vamos fazendo desde a época do Abdias aqui no Congresso, né? O Abdias foi o primeiro proponente da política de cota. Mas é bom lembrar que o presidente Sarney também tinha um projeto. Tanto que nós começamos esse debate lá atrás, ele me lembrava, eu fui vice dele aqui na casa. Olha, qual é a intenção? De 10 em 10 anos, você avalia como é que está o quadro, se deu certo, se precisaríamos ampliar ou não, né? Por mais 10, mais 20, né? Há quem estava propondo 20, há outros que proporam 30. Eu, no meu projeto original, estava 10 também, né? E, no fim, depois de muita discussão e acordo, a própria oposição disse, não, ficamos então com o número que era do país no projeto original, que era 10 anos. Porque se 10 em 10 anos você avaliar se as cotas estão indo bem ou não, eu sou daqueles que sonha, já disse diversas vezes isso, que vai chegar um dia que a gente vai dizer que não precisa mais de cota no Brasil, nem na universidade e nem no serviço público. Mas isso é um sonho. Até que a gente chegue lá, nós vamos ter que trabalhar muito. Inclusive, nos Estados Unidos já terminaram com as cotas, mas eles ficaram 50 anos, né? Nós estamos trabalhando ainda de 10 em 10 anos. Esse é o objetivo. Daqui a 10 anos, se entendermos que já atingiu o objetivo, pronto, pode as cotas terminar. Então, é procedente, é importante que tenha, no mínimo, essa avaliação de 10 em 10 anos. Esse é o objetivo. Senador, como que é isso? A pessoa, então, o candidato, ele se autodeclara negro, pardo, enfim, né? A situação, se é quilombola, índio, indígena, e aí vai haver uma comissão que vai avaliar isso, né? Como é que vão ser esses critérios para que exista, assim, uma unidade nessa avaliação? Não, na verdade, acabou ficando, mediante um amplo acordo, com Humberto Costa, que é o relator desse projeto, o Contagato e o Flávio Arnes foram na Comissão de Direitos Humanos, agora é Humberto Costa. Na verdade, esta avaliação da comissão de avaliação é quando for necessário. Se o cidadão chegar lá, diz que é preto ou pardo, né? Ou indígena, né? Por exemplo, né? Ele diz que é indígena, pardo ou quilombola. Se houver alguma dúvida, ele é chamado a comprovar. Tem que ter uma comissão que vai avaliar. É só isso. E a comissão vai ver se está tudo certinho, toca. Se tiver problema, tiver falsificado alguma coisa, que ele faltou com a verdade no documento, ele vai ter que responder e não terá direito à política de cotas. É simples assim, não tem polêmica nessa questão. Eu entendo que, se me permitir, o que foi mais polêmico no debate
é que no projeto, na lei antiga, estava 20 anos. Estava 20 anos. Estava 20%. Estava 20%, né? Estava 10, foi mantido 10, estava 20% o número de negros e negras. Aí ali dentro estão incluídos já quilombolas e indígenas, né? Nesses 30%. Houve parte da oposição, mas é legítima a discordância, não estou aqui fazendo crítica. E o debate é livre e democrático nesse sentido. Eu vi no requerimento que o principal argumento que eles usaram no requerimento que eu tenho aqui é que mudou de 20% para 30%, né? Mas é mais do que justo, veja, se você tiver 30% para negros saiu, é preto, pardos, quilombolas e indígenas. Tu não mantém 70% para os que não são pretos e pardos, quilombolas e indígenas. Eu acho que é um meio de campo muito bem colocado. Fica 70% para os outros e 30% para nós outros, né? Pegando no campo dos pretos. Esse é o objetivo. E eu acho que vai vir para o plenário, esse debate vai acontecer, mas o Congresso, que nunca faltou, como não está faltando para o meu Rio Grande do Sul, só como exemplo, né? Nessa situação triste que passa o Rio Grande do Sul, com 151 mortos, né? E 105 ainda desaparecidos. E a crise continua lá. O Congresso tem se posicionado. Tudo aquilo que foi pedido pelo Executivo, nós votamos, tudo. E nesse caso também é uma proposta original lá atrás do Executivo, que eu depois a reapresentei, né? O Senado sempre respondeu. Respondeu com a política de cota na universidade, está respondendo nesse momento, já votou por 2 vezes na CCJ, votou 1 vez na Comissão de Direitos Humanos e foi por ampla maioria, eu diria, né? E agora foi feito o recurso por 16 senadores, né? E é legítimo. E vamos então apreciar no Senado, no plenário, creio eu que é a semana que vem. Por que a semana que vem? Acontece que o prazo vence. Esse é um detalhe, parece um detalhe, mas é muito mais que um detalhe, né? Estou me lembrando da ministra Zélia, que falava isso é um detalhe. Isso é muito mais que um detalhe. Se até o dia 9 de junho não for votado no Senado e na Câmara, nós ficamos sem a política de cotas no serviço público, que é uma conquista da sociedade. E atrapalha os certames que estão em andamento. Com certeza, atrapalha todo o processo em andamento e, consequentemente, nós vamos acabar com isso, trazendo um prejuízo enorme para aquilo que nós queremos, que é uma política reparatória, né? Que é política afirmativa, permitir que todos tenham espaços. Nós queremos é isso. Oxalá, repito, um dia não preciso mais, mas hoje não precisa. Estou a ver todos os dados aí no campo do social, a situação que se encontram os negros e pardos. Pois é, o senhor falou que a discussão foi polêmica, e aí eu quero lembrar 2 pontos que foram colocados nas audiências na CCJ. Um deles pelo senador Flávio Bolsonaro, que dizia que argumentou que a cota ideal é a cota social e não a cota racial. Eu queria que o senhor comentasse isso. Eu acompanhei, eu estava lá, foi um debate duro, mas respeitoso. Eu acho que quando o adversário levanta certos argumentos, é da índole de cada um, né? Eu procuro sempre nos meus argumentos não desrespeitar o adversário. Eu não digo que alguém me desrespeitou, não aconteceu isso, né? Acontece que nós entendemos que a cota é social também, é racial e social. Porque alguém já disse, é só pegar todos os índices, você vai ver que a ampla maioria dos pobres no Brasil são negros, ou melhor, já para ficar no corpo do projeto, né? São pretos e pardos. A ampla maioria. Eu diria que, se você fazer um estudo aprofundado, vai dar mais de 80% negros e pardos. Então, nós estamos apenas querendo que 30%, no caso desses, tenham direito a disputar por concurso, né, por teste, enfim, a possibilidade deles estarem também no serviço público. É porque é importante frisar isso, claro, não é uma vaga, né? Eles vão passar por uma prova. Vão passar por uma prova como todos os outros. Né? Agora, é por isso que há muitos que dizem que a cota ela deve ser racial e social. Mas primeiro social.
Tanto que tem parâmetros para a política de cota, você vê de onde o cidadão vem, qual é a origem, tal. Então, a cota, na verdade, tanto na universidade como no serviço público, ela tem o viés social, senão não precisava cota. Né? Ela é principalmente social, mas no caso do serviço público, eu entendo, social e racial. Como nas universidades também é social e racial. Não há discordância quanto a isso. Porque se você dissesse que era só social, tu ia para o critério renda, tu ia ver que ia dar muito mais do que 30% para negros e pardos. Uma outra questão que foi colocada foi pelo senador Everton, que nesses últimos 10 anos, né, de 2004 para cá, houve poucos concursos e que isso não conseguiu, que ainda não há esse reflexo da política de cotas no serviço público. O senador Alessandro Vieira relembra, inclusive, que a população brasileira é composta de 56%, 57% de negros. 56%. Isso não se traduz no serviço público. Eu queria que o senhor falasse sobre isso também. Não se traduz mesmo, como não traduzia nas universidades. Estou fazendo uma conexão que tem tudo a ver, a política de cotas, né? E na política de cota na universidade nós avançamos mais. Já temos nas universidades federais, nós já temos em torno de 52% já de negros e negras que chegaram lá. É sinal que está dando certo, né? No serviço público, nós estamos distante disso ainda. Devido a isso, é que nós entendemos que, nesse período, teríamos que manter a política de cota. Nós tínhamos até no projeto que veio da Comissão de Direitos Humanos, que eu presidi lá, e o relator foi o senador Flávio Arnes, projeto de minha autoria, mas eles foram relatores, né? Ali já tinha, inclusive, política de cota para as mulheres. Mas depois nós fomos fazer um estudo, nós acabamos verificando que as mulheres, e aqui vai um elogio às mulheres, as mulheres com estudo são mais persistentes, são mais corajosas, eu diria até, permita que eu diga, elas já ultrapassaram. Se ela botasse ali que metade das cotas seriam para homens e metade para mulher, quem ia perder eram as mulheres, porque elas já são mais que 15% no percentual daqueles que têm direito. Então, chegamos a um acordo, e foi acordo daí com todos, que poderíamos botar 30%, né, para pretos e pardos, ponto. Porque senão as mulheres seriam prejudicadas. Você tem mais mulheres no serviço público hoje, porque já pela política de cota, do que homens negros, no caso, e negras, né? Por isso que houve essa alteração, que não vi problema nenhum, e as mulheres entenderam o objetivo, que elas podem ser bem mais que 15%. Senador, o projeto então vai ser analisado no plenário para a gente finalizar aqui, que nosso tempo está acabando. O que o senhor pretende fazer em termos de negociação e de conversas para que essa proposta seja aprovada o quanto antes do dia 9 de junho, nas duas casas? E o senhor espera que nos plenários seja tão difícil, tão polêmico como foi na CCJ? A polêmica existe, né? Porque cada segmento, e é legítimo, quer marcar a sua posição e o entendimento que tem sobre o tema, né? Por isso que eu vou dialogar, claro, vou ajudar o relator. Eu sou autor do projeto, mas o relator é o Humberto Costa, que está fazendo um excelente trabalho, né? O Jacques Wagner tem nos ajudado muito, também é inúmero senador, não precisa citar só os do PT, né? Ou tem esse cuidado, se eu citar um, tem que citar todos, né? Nós vamos dialogar muito e o principal argumento para nós, nesse momento, e eu sei que o Senado não faltará à nação, porque eu sempre digo que uma política afirmativa é bom para todos, né? Nós temos cada vez mais caminhando junto, brancos, negros, pardos, indígenas, né? Todos tendo oportunidade. É a questão do prazo agora. Porque pode ver que mesmo eles, aqueles que pensam diferente, em tese, eles aceitam a política de cota nessa transição, né? Que de 10 em 10 anos seja avaliada. Até aí eles caminham junto com a gente. Mas o prazo é 9 de junho. Se nós não aprovarmos rapidamente, não tem como a Câmara fazer um debate também qualificado, de alto nível, que tem que ser assim o debate, sem muita correria, não será aprovado. E aí será, a política de cota seria como morrer na praia, né? O senhor vai conversar com o presidente do Senado para pautar? Não, o presidente do Senado, me permita que eu diga, ele tem muito carinho e responsabilidade social. É um humanista. Para mim, o presidente do Senado é humanista. Eu falo isso aqui tranquilamente. E o presidente Rodrigo Pacheco permita que eu... Não é do meu partido, viu? Permita que eu diga isso. Eu noto que ele trata com muito carinho as questões das políticas humanitárias,
quando se trata principalmente dos mais vulneráveis. Vou citar idoso, deficiente, criança, adolescente, a violência contra as mulheres, todo tipo de preconceito, e aí, claro, entram pretos e pardos, LGBTQI+, enfim, todos esses temas ele tem muita sensibilidade. Senador, quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui no programa e já convidá-lo em breve para a gente falar do Rio Grande do Sul. Voltarei. E eu agradeço também a você pela sua companhia. Se você quiser rever esse programa, é só entrar no nosso site senado.leg.br/TV ou acessar o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até o próximo argumento. A lei que prevê cotas para negros em concurso público deve ser renovada? O número de vagas deve ser ampliado? A secretária de Ações Afirmativas do Ministério da Igualdade Racial, Márcia Lima, e o presidente da Comissão de Concursos Públicos da OAB-DF, Max Kolbe, respondem a essas e outras perguntas ao vivo. TV Senado Live, nesta sexta, 9 horas da manhã. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Em pouco mais de 7 anos, a Instituição Fiscal Independente, iniciativa do Senado Federal, construiu uma reputação como fonte especializada de consulta. Sua missão? Dar clareza às contas públicas. Para conversar sobre esse e outros temas importantes da economia, Cidadania convidou Marcos Pestana, professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, ex-deputado federal e agora diretor executivo da IFE. Seja bem-vindo, muito obrigado pela sua presença aqui. Prazer enorme, Paulo, obrigado pelo convite. Por que é tão difícil explicar para a população a linguagem da economia? Que é exatamente essa tentativa que, bem sucedido no caso, que a IFE está tentando fazer. Olha, é muito importante discutir. E aqui o tema, o nome do seu programa é Cidadania, é muito importante discutir o papel da economia no dia a dia do cidadão. Todos nós somos impactados pelas decisões econômicas. A gente participa da economia como trabalhadores, como consumidores, faz parte do nosso cotidiano. E há uma barreira, o chamado economês, todas as categorias profissionais, engenheiros, médicos, advogados, têm um linguajar que às vezes afasta o não especialista, o senso comum, a população. E no caso da economia não é diferente, tanto que se apelidou essa linguagem de economês. Mas o raciocínio econômico não é tão complexo para o cidadão comum. Que ele lida no dia a dia, toda dona de casa, todo chefe de família, todo trabalhador, toda trabalhadora, lida com o orçamento familiar, que é muito semelhante às finanças públicas. A economia, a política econômica tem várias facetas. Tem a parte monetária, que cuida da moeda, tem a parte cambial, que cuida da relação da nossa moeda com o exterior, e tem a parte dos gastos e da arrecadação de impostos, gastos do governo. O orçamento público é muito similar ao orçamento familiar. O cidadão comum, a dona de casa, o chefe de família, a trabalhadora, o trabalhador, sabe o que é déficit, gastar o que é mais do que se tem, sabe o que é dívida, endividamento, sabe o que é juros, porque faz o carnê ou o empréstimo no banco. Então o cidadão tem sabe o que é receita, sabe o que é despesa. Então o nosso papel, porque isso é importante na vida democrática.
as decisões econômicas impactam na vida de todos e muitas vezes o cidadão que toma decisões a cada eleição não compreende o que está por trás da discussão econômica. Hoje, o calcanhar de Aquiles, nós estamos blindados razoavelmente na questão monetária, com a independência operacional do Banco Central e o sistema de metas de inflação. Estamos bem blindados na questão cambial, a situação é confortável, o Brasil tem reservas, produz um superávit comercial muito expressivo, que banca déficits em transações correntes, nas outras contas, que são seguros, transporte, viagens, despesas financeiras, e também temos um fluxo de capitais que entra, dólares que entram, que financiam. Então, na política cambial e na monetária, nós não temos desafio. O problema, o calcanhar de Aquiles, está nos gastos, no orçamento público, nos gastos do governo nos seus 3 níveis. Que é exatamente isso a que a instituição se propõe, a acender luzes sobre os rumos da economia. Mas quando você falou, hoje a gente tem um compromisso aqui de esclarecer para o público que essa entrevista está sendo feita no dia 7 de maio, em que, em meio àquela tragédia lá no Rio Grande do Sul, a tragédia climática, com Porto Alegre, várias cidades do Rio Grande do Sul inundadas, e que também às vésperas de uma nova decisão do Banco Central sobre a possível redução dos juros, né, da taxa Selic. O relatório de abril, vocês publicam todos os meses um relatório, a IFE, né, que é para acender luzes sobre o que está acontecendo na economia. O relatório de abril trazia alguns toques, assim, digamos, positivos, com relação à redução da inadimplência popular, ainda um pouco em consequência do programa, aquele programa do Desenrola, né, que completa em maio agora, vai completar 10 meses, a vigência vai até agora mês de maio, enfim, alguns sinais positivos. O que mudou? Vocês agora, nesse momento, devem estar elaborando o foco do relatório de maio. O que tem de diferente nisso aí? O novo relatório sairá na semana que vem, na próxima semana, e o ambiente... eu costumo dizer que o Brasil contemporâneo é um pouco um copo meio cheio, meio vazio. Há coisas extremamente positivas. O ano de 2023 teve indicadores surpreendentemente positivos, quer dizer, se esperava um crescimento muito abaixo, se projetava 0,9 de crescimento econômico, deu quase 3. Quase 3, e a IFE conseguiu antecipar isso antes dos outros. Mas todas as projeções erraram. A economia brasileira revelou um vigor muito grande. Lógico que houve muita injeção de recursos públicos através da política do salário mínimo, do Bolsa Família, da ampliação do crédito, e o mercado de trabalho está aquecido. Hoje o desemprego para o padrão brasileiro é baixo, ainda que esteja em 7%, mas mascara o subemprego. O pessoal que está aí sem cobertura previdenciária, o pessoal que está no Uber, no iFood, ou na economia informal, que não tem proteção social da Previdência, do Estado previdenciário. Então, o mercado de trabalho está aquecido, a inflação está numa trajetória de queda em direção à meta, que é o sistema de metas, o Banco Central, o Conselho Monetário Nacional fixou 3%, aí o Banco Central tem que perseguir isso. Devemos fechar esse ano com alguma coisa de 3,9%, 3,5%, então convergindo para a meta inflacionária, né? Então há um aspecto positivo. No entanto, no equilíbrio das contas públicas está o nosso calcanhar de Aquiles. Desde 2014, o Brasil produz déficits, ou seja, o governo gasta mais do que tem, mais que arrecada em impostos, em taxas, em contribuições. As receitas todas do governo não cobrem as despesas básicas.
E aí, para o público, o espectador que está nos ouvindo, que não é especialista, é muito parecido com a economia familiar. Qualquer trabalhadora que esteja nos ouvindo, qualquer pessoa não especialista em economia sabe que se a sua família gastar mais do que arrecada, que a soma dos salários ou das pensões, das aposentadorias, das receitas, se ela, mês após mês, gastar mais do que tem, ela vai se endividando. Aí o Congresso, em 2016, estabeleceu o teto de gastos, né? Um teto que, além do qual se não deveria gastar mais. Acontece que esse teto de gastos foi substituído no ano passado pelo arcabouço fiscal, que seria a nova garantia. Esse arcabouço fiscal, neste momento, ele ainda está valendo ou não está sob ameaça? O arcabouço equivale à combinação da Assembleia da Família. Se ela está gastando mais do que tem, aí dá um buraco. Ela vai pedir, aí você pede a um parente um empréstimo. Aí começa a se enrolar, não vai na festa da família, porque você está devendo, fica com vergonha. Aí pega um dinheiro com a agiota do bairro para pagar o seu familiar a juros maiores. Aí depois faz um empréstimo do banco para pagar o agiota. Vai se enrolando. E aí, quando você tem déficit, gastando mais do que tem, e tem uma dívida crescente, você só tem algumas saídas, basicamente 4 saídas. Primeiro, aumentar a receita. No caso do governo, são os impostos. O ministro Haddad mandou um pacote ano passado de aumento de impostos. No caso da família, seria alguém melhorar o salário, alguém fazer hora extra, um bico, ou alguém da família começar a trabalhar para aumentar a renda familiar. Então, você tem que aumentar a receita. Mas aí tem que cortar a despesa. Aí você corta o cinema, corta o restaurante, corta a gasolina, começa a andar de metrô, de ônibus e deixar o carro encostado, você corta a despesa. Além disso, você pode vender coisas para tapar o buraco da dívida. Você, no caso do governo, as privatizações estatais ou ativos, ações que você possa vender. No caso da família, você pode vender o carrinho, o fusquinha da família, a geladeira, mas é o que os economistas falam. Não vale a pena vender a geladeira para comprar comida, porque geladeira você só tem uma, comida é todo mês. Então, o governo também não é correto vender o patrimônio público para tapar o gasto corrente, o dia a dia. Mas não é isso que tem acontecido em certas privatizações, pelo menos? Não, você deve privatizar, até em nome das gerações futuras, você tem a obrigação de fazer um ajuste de longo prazo. Você ou mata a dívida, ou você gera soluções para a previdência a longo prazo. Agora, você capitaliza, por exemplo, você vendeu a Eletrobras. Esse dinheiro poderia ter ido para um fundo de capitalização e revertido a sua renda, sua rentabilidade, o seu rendimento para pagamento de aposentadorias e pensões. Então, você só tem essa possibilidade de aumentar a receita, cortar a despesa ou vender patrimônio para pagar o rombo. Ou então continuar se endividando. Mas só que aí, isso vale para o governo e vale para as famílias. O emprestador que financia o seu rombo, onde as despesas excedem o que você tem, quanto mais você aumentar a sua dívida, mais ele vai ficar desconfiado que você vai dar calote. E aí para te refinanciar, para fazer um novo empréstimo, ele cobra uma taxa de juros maior e prazos cada vez menores. Isso é que acontece com a economia brasileira e com economias emergentes que têm dívida alta. Quem empresta para o governo pede um prêmio cada vez maior para emprestar, porque o Brasil, além de tudo, historicamente, tem uma história de moratórias, de quebra de contratos, de quebra das regras do jogo. Então,
pessoal olha, fica observando. É muito importante para a economia brasileira gerar confiança, credibilidade e estabilidade da regra do jogo. Não é de hoje que os governos, um após o outro, se queixam de que não sobra nada para investimento. Não sobra muito pouco para obras, porque o orçamento, principalmente, está amarrado para cumprir as despesas da saúde, as despesas da educação. Lembro até que no governo do Fernando Henrique foi criada a desvinculação das receitas da União, inclusive para achar uma brecha nisso. Como é que nós estamos hoje? Nós continuamos com muito pouco dinheiro para investimento. Isso tem jeito? Olha, é um desafio enorme. O Brasil tem um dos orçamentos mais rígidos do mundo inteiro. O governo existe para fazer coisas que a gente isoladamente não conseguiria fazer. Estradas, hidrelétricas, educação pública, saúde pública, hospitais. Isso a gente não, individualmente, a gente não consegue, em geral, consegue resolver. Você tem soluções privadas, por exemplo, contratar um plano de saúde ou estudar na escola particular, mas isso não atinge a maioria do povo brasileiro. Então, você precisa de um governo que organize serviços públicos. Para manter os serviços públicos, tem que arrecadar. Só que o Brasil caminhou de um jeito que o orçamento hoje é predominantemente para despesas obrigatórias. Folha de salário dos servidores, previdência, juros e o custeio da máquina pública. Então, a IFE projeta a receita líquida, depois que tira as transferências para estados e municípios, dá mais ou menos 18% do PIB. O PIB, para quem não sabe, é o Produto Interno Bruto, que é a soma de todos os serviços e produtos que a sociedade produz num ano, que um país produz no ano. Então, 18% do PIB vai para o governo federal, depois das transferências constitucionais para estados e municípios. Desses 18%, apenas 1% são despesas discricionárias. Ou seja, que o governo pode investir em algum programa novo. Coisas que o presidente da República, os ministros, o Congresso, pode falar, faz isso, faz aquilo outro, não faz isso, desloca o dinheiro para cá. O resto todo são gastos obrigatórios. Mas mesmo nesse 1%, tem gastos que são chamados de discricionários, de voluntários, mas na verdade são obrigatórios. Você não vai deixar de comprar gasolina para as ambulâncias ou para a Polícia Rodoviária Federal e para a Polícia Federal. Você não vai deixar de comprar munição para as Forças Armadas. Você não vai deixar de pagar a luz e a água das universidades ou dos hospitais públicos ou das escolas públicas. Então, há despesas que são tidas, classificadas como não obrigatórias, discricionárias, mas que na verdade são obrigatórias. Então o espaço, esse é o drama brasileiro. Por isso a infraestrutura do país está sucateada. Porque não tem margem. O Brasil, a taxa de investimento do Brasil é uma das menores do mundo. Chegou ao piso, recentemente, 16,5%, considerando investimento privado e público, sendo que o público está caindo lá embaixo. 16,5% do PIB, comparado, por exemplo, com Coreia do Sul, Tailândia, Singapura, 30%, 25% do PIB. O Brasil já investiu no passado 25% do PIB. Mas agora investe 16%, que não dá nem para repor a infraestrutura, não dá nem para manter o que já tem. Então, assim, a China é uma loucura, investe 40% do seu PIB. Então, assim, nós precisamos ganhar um ajuste espaço. Fiscal efetivo, né? Mas aí que vem a dificuldade, porque a rigidez só tem jeito, não adianta ficar fazendo economia de palito. Tem que ter austeridade, tem que cuidar de cada detalhe, tem que dar exemplo, mas para lidar com a rigidez do orçamento, só com reformas
grandes reformas. Nós fizemos a reforma da Previdência, mas não fizemos a reforma administrativa. Bom, a reforma da Previdência foi, em grande parte, orientada aqui no Congresso, no Senado, na Câmara, pelos estudos da Instituição Fiscal Independente. Né? A IFE sempre teve um papel muito importante com seus estudos, com seus relatórios, de alimentar a discussão, de criar o ambiente para decisão. A IFE não opina. Que balanço a IFE faz, o senhor faz, você faz dessa reforma que nós fizemos pouco tempo atrás? Ela corre riscos? Olha, como eu disse, 2023 não foi de todo um mau ano. A economia cresceu, a inflação caiu, o arcabouço foi votado, que você perguntou, quer dizer, pelo menos tem uma regra do jogo, um balizamento, embora o governo tenha mudado as metas no primeiro ano de vigência do novo arcabouço fiscal. Ou seja, só teremos superávit em 27 e 28, né? Já no próximo e a IFE calcula que para estabilizar a relação dívida-PIB, ou seja, o que você tem acumulado, o estoque de dívida, com tudo que você produz num ano, para estabilizar, precisaria de uma poupança, um superávit de 1,5%, um superávit primário de 1,5%. 193 bilhões, não é isso? Em torno disso. Então, você só vai... Estava previsto 0 esse ano, 0,5% ano que vem, 1% até chegar no 1,5%. Mas o governo mudou essas metas. Mas, de todo... a inflação baixou, a economia cresceu e fizemos a reforma tributária tão sonhada que, embora... Que ainda está por ser completada. Eu até escrevi um estudo especial que foi publicado pela IFE. O fundamental foi resolvido, quer dizer, a cumulatividade, a existência de regras nacionais e não 27 legislações como do ICMS, que é um verdadeiro manicômio tributário. Então, você não vai ter imposto sobre imposto, não vai ter cumulatividade, você vai ter um sistema transparente, o consumidor vai saber em cada operação quanto está pagando de imposto, você vai ter regras nacionais únicas que vai diminuir o grau de judicialização, de contencioso fiscal no judiciário. O Brasil tem um dos maiores contenciosos do mundo inteiro, dada a complexidade da legislação. Então, foi um passo adiante, um avanço. É claro que da versão inicial da PEC 45, da proposta de emenda constitucional, até o texto que saiu, foram feitas muitas exceções. E os maiores estudiosos no Brasil e em todo o mundo diziam que o impacto seria muito maior e a alíquota de referência muito menor, quanto menos fossem as exceções. Mas é o jogo político, é o jogo legítimo da democracia, das pressões, dos interesses setoriais, e cabe ao Congresso, como fez, arbitrar esses conflitos de visão. Mas no frigir dos ovos saiu uma reforma tributária que, mesmo com tantas exceções, e agora chegou o projeto de lei complementar que vai regulamentar, e que não é simples, eu mesmo estou estudando, são 300 páginas. É uma briga pelas fatias do bolo, não? Mas, quer dizer, o balizamento já foi dado pela Constituição, pela emenda constitucional já votada. A lei complementar não pode inovar demais. Não, vai ter uma disputa, por exemplo, na cesta básica, o que entra, o que não entra. O governo mandou o projeto com uma lista. Quais os serviços profissionais de profissionais liberais entram ou não entram na alíquota favorecida, que é 30% menor que a alíquota de referência. Vai ter uma briga porque tem uma lista lá finita. Pode ser que alguma categoria pressione o Congresso para ser incluída. Mas fora isso, o perfil da reforma tributária, que foi, eu acho, há muita polêmica, há pessoas muito respeitadas, especialistas nessa área, que se colocaram num campo contrário
a essa reforma tal qual ela foi feita, proposta e feita. Mas eu, pessoalmente, acho que o efeito é positivo. Já há estudos, né, em relação ao aumento, um aumento da produtividade, da produção do emprego, ainda que diminuído pelo excesso de exceções, mas eu acho positivo no sentido, porque nós temos um dos piores sistemas tributários do mundo, e isso no ranking do Banco Mundial. Se é tão ruim, tinha que mudar. E mudou na direção, 170 países adotam o IVA, o Imposto de Valor Agregado. Então, assim, como resultado final, eu acho que foi positivo. Os efeitos ainda não é possível dimensionar o impacto. Há alguns estudos sobre... É possível que o PIB potencial cresça 0,2%. Então, de um PIB potencial de 2%, passa para 2,2%. Isso já é interessante. Poderia ser um impacto muito maior. A maior especialista que eu conheço, a professora portuguesa que dá aula no Reino Unido, em Leeds, a Rita de la Ferria, ela advoga que o melhor seria uma alíquota única. Fazer diferenciação de políticas sociais na despesa e não na receita. Ao invés, por exemplo, de ter impostos diferenciados para alimentos, cesta básica, fazer um programa específico focalizado nos mais pobres. Em vez de fazer diferenciação de impostos para medicamentos, ter um programa no SUS focado na maioria da população, fazer política social pela despesa e não pela receita. Mas, de qualquer maneira, a reforma está dada e eu acho que o efeito é positivo para a economia. Foi um grande avanço. Marcos Pestana, diretor da Instituição Fiscal Independente do Senado Federal. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. As portas aqui estão abertas para recebê-lo sempre. Eu que agradeço, e a IFE está lá também à disposição da TV Senado e do Cidadania para que a gente possa vir aqui esclarecer e discutir os temas que interessam não só aos especialistas, mas a cada cidadão, porque a vida deles, de cada um, está em jogo. Este programa e qualquer outro dos programas da TV Senado já pode ser acessado no site senado.leg.br/TV ou no nosso canal do YouTube. Até a próxima. Muito obrigado. A TV Senado exibe uma programação especial em homenagem ao cineasta Tony Venturi. Senadoc Especial, nesta sexta, a partir das 9h30 da noite. Bom dia, quinta-feira, 23 de maio. O Senado Notícias está no ar.
Senadores da Comissão Externa que acompanha a situação no Rio Grande do Sul visitam hoje algumas cidades atingidas pelas enchentes. O objetivo é ouvir autoridades e também pessoas atingidas pela tragédia. A comissão vai propor medidas legislativas para ajudar a recuperação do Estado. Os parlamentares embarcaram hoje pela manhã e a TV Senado está acompanhando a viagem para trazer todas as notícias para você. Vamos ver, estão sendo aí algumas imagens da comitiva antes do embarque, aqui na base aérea de Brasília, em direção à base aérea de Canoas. E durante todo o dia, nossa equipe vai trazer informações sobre o encontro de senadores com as autoridades do Estado. E ontem, a Comissão Temporária Externa do Rio Grande do Sul fez uma visita técnica para conhecer a operação que a Força Aérea Brasileira está fazendo no Estado. Além da entrega das doações e resgates, o Comando da Aeronáutica informou que uma malha aérea emergencial está em funcionamento. Os senadores da Comissão Temporária Externa do Rio Grande do Sul tiveram uma apresentação da campanha Todos Unidos pelo Sul, que a Força Aérea colocou em operação para socorrer o Estado. São muitas atividades numa só operação, que vai desde o controle do espaço aéreo até o resgate de famílias inteiras, além da criação de uma nova malha aérea emergencial para substituir o aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, fechado por tempo indeterminado. Serão 10 aeródromos e aeroportos em funcionamento no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, que chegarão a mais de 100 voos semanais. Já houve todo o preparativo, nós fizemos a sessão da área, né, com a parte de segurança daquela área. A empresa a concessionária fez toda a parte de infraestrutura, de área de check-in, de bagagens, levar o passageiro até a porta do avião, porque nós lá não temos ponte de embarque, não somos aeroporto, né? E a ANAC fez a parte de regulamentação e a liberação daquela área para operação, que se inicia com 5 voos diários, mas a Força Aérea, em coordenação com esses órgãos, tem capacidade de ampliar um pouco essa malha e aí, logicamente, eles oferecerem em função da demanda, que com certeza haverá de ocorrer quando as coisas forem se normalizando. Depois da apresentação, os senadores visitaram o hangar onde os donativos são cadastrados e separados, com a ajuda de voluntários e de soldados da Força Aérea Brasileira. Viram de perto o resultado da solidariedade de milhares de pessoas. A Força Aérea Brasileira tem hoje 8 hangares como esse aqui, lotados de donativos, nas bases aéreas do Rio, São Paulo e Brasília. São mais de 9 mil toneladas de roupas, alimentos, água, cobertores e ração que estão sendo enviados para a população do Rio Grande do Sul. Aqui nesse pavilhão que nós temos, são toneladas e toneladas. Aqui nesse pavilhão que nós temos, são toneladas e toneladas e toneladas de ajuda humanitária que eles estão transportando para o Rio Grande do Sul. Salvaram inúmeras vidas, tiveram na linha de frente mesmo, lá na ponta, dando apoio aos gaúchos e gaúchas. Senti na voz do comandante Damasceno a emoção de quem estava na linha de combate para salvar vidas. A forma como os helicópteros, os aviões estão levando, se deslocando, recolhendo tudo que é possível e o impossível até para salvar vidas. Então foi uma lição, digamos, de nacionalismo, de solidariedade ao povo gaúcho. E percebemos por tudo aquilo que tem aqui, que essa ajuda vem, como disse o comandante, de todos os estados. E daqui a Aeronáutica está levando para o Rio Grande do Sul. Nós tivemos durante vários dias aqui filas de carros de 3 quilômetros, né? E as pessoas não se incomodavam com isso. E uma senhora entregou uma cesta básica, uma sacola de papel. Eu achei interessante, esperou tanto tempo uma cesta básica, né? E do lado tinha um caminhão de um grande supermercado aqui de Brasília lotado de mantimentos. Eu perguntei para ela, a senhora sabe a sua diferença para esse caminhão? Ela falou, não. Eu falei, é o tamanho, né? Porque esse empresário, né, com grande coração, o que ele fez, a senhora está fazendo, é o que pode fazer. O Rio Grande do Sul registrou, nesta quarta-feira, a 2ª morte por leptospirose em decorrência das enchentes no estado. Vamos saber mais detalhes na reportagem de Carol Dallagnol, da TV Câmara Caxias do Sul.
A preocupação das autoridades agora são com as doenças que podem ser causadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Nesta quarta-feira, a segunda morte causada por leptospirose foi notificada. Já são 2 óbitos pela doença. Outros 23 seguem em investigação. A Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul monitora os casos. Nas últimas semanas, foram 304 casos suspeitos e 19 confirmados. As cheias dos rios aumentam ainda mais a preocupação com a disseminação da bactéria causadora da leptospirose, uma doença infecciosa que é transmitida a partir do contato direto ou indireto à urina de animais infectados. Outras doenças que também preocupam os governos são a hepatite A, tétano, doenças diarreicas agudas, respiratórias e a dengue. Na semana passada, em visita ao Estado, a ministra da Saúde, Nízia Trindade, anunciou o envio de 1.200.000 vacinas para o Rio Grande do Sul. Os imunizantes estão disponíveis nos 830 abrigos do Estado, além das unidades de saúde em funcionamento. Esta semana, municípios gaúchos começaram a receber também a nova vacina contra a Covid, produzida pelo Laboratório Moderna. O imunizante foi atualizado para garantir a proteção contra novas variantes da doença. 4 reuniões de comissões e sessão deliberativa no plenário. Confira a agenda de trabalho para esta quinta-feira. Daqui a pouco, às 9 horas, a Comissão de Infraestrutura tem audiência pública prevista para debater projeto que cria o Vale Pedágio Obrigatório sobre o transporte rodoviário de carga e disciplina a forma de pagamento. Também às 9 horas, a Comissão de Direitos Humanos tem reunião marcada. Será uma audiência pública para discutir ações e políticas públicas para as crianças e os adolescentes indígenas em razão da atual situação de vulnerabilidade. Às 10 horas está prevista uma audiência pública conjunta das Comissões de Defesa da Democracia e de Meio Ambiente. O tema é a Mata Atlântica, o meio ambiente e a cidadania. A reunião também pretende celebrar o Dia Nacional da Mata Atlântica. Às 11 horas, está marcada a sessão deliberativa no plenário do Senado. Na ordem do dia, o primeiro item é o projeto que institui o Dia Nacional do Hematologista e do Hemoterapeuta. Hematologista é o profissional que estuda e trata as doenças do sangue, medula óssea, baço e gânglios. Já o hemoterapeuta trabalha com a obtenção e uso do sangue como tratamento para várias condições de saúde. E como vimos há pouco, logo mais às 2 da tarde, a comissão temporária criada para acompanhar as atividades de enfrentamento da calamidade pública no Rio Grande do Sul faz diligência no estado. Haverá uma audiência com o governador Eduardo Leite. O plenário do Senado aprovou nesta quarta-feira a prorrogação da política de cotas para pessoas negras, indígenas e quilombolas em concursos públicos federais. Como o texto foi alterado pelos senadores, retorna para a análise da Câmara dos Deputados. O projeto de lei que amplia de 20% para 30% a reserva das vagas para negros, indígenas e quilombolas em concursos públicos federais foi aprovado no plenário em regime de urgência. O projeto foi aprovado de forma terminativa na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Mas por recurso apresentado pelo senador Flávio Bolsonaro, o texto seguiu para análise do plenário. O projeto também prorroga as cotas por mais 10 anos. A necessidade não só de nós darmos continuidade a essa política das cotas para os servidores públicos, como também, inclusive, de ampliá-la não só para incorporar outros setores, como setores dos quilombolas, dos indígenas, estabelecer uma distinção entre pobres e pretos que constavam no projeto, como negros de um modo geral, o que significa que nós vamos ampliar e democratizar a participação de outras etnias, outros segmentos nessa política de discriminação positiva. A partir desse critério, nós vamos, teoricamente, privilegiar negros mais bem aquinhoados e prejudicar brancos mais necessitados do ponto de vista social. Se nós, como Estado brasileiro, precisamos implementar uma política de reparação e de equiparação, o façamos pelo critério social. Os mais pobres e os mais fragilizados sejam ajudados pelo Estado. E não essa divisão que não é boa para o Brasil. A pobreza tem cor nesse país, é preta.
que a ampla maioria é preta. Bom, alguém disse, e eu repito também, porque acho até interessante, mas não tem branco pobre? Claro que tem. Mas aqui, nesse debate que nós estamos travando, 70% é para brancos. A maioria das pessoas mais pobres são negras e pardas. Ok. Mas, senhor presidente, não tem branco pobre, não? Será que nós não estamos fazendo uma política que contraria, inclusive, a Constituição Federal, onde diz que todos nós brasileiros somos iguais perante a lei, independente de raça, credo? Os senadores também aprovaram o projeto de lei que institui mecanismos de proteção à população LGBTQIA+ encarcerada. A exemplo da aplicação de recursos do Fundo Penitenciário Nacional para a construção de estabelecimentos prisionais específicos ou para a adaptação de celas, alas ou galerias separadas para essa comunidade. O texto também prevê a capacitação continuada de profissionais que trabalham nas unidades prisionais sobre direitos humanos e princípios de igualdade e não discriminação. É necessário que estabeleça critérios humanistas nas prisões para atendimento a uma população que já é muito discriminada. O projeto é meritório, entretanto, até vejo que existem algumas falhas, mas esses questionamentos não justificariam a rejeição desse projeto. Essa pauta é algo que a gente precisa, sim, se debruçar e avançar na legislação, tanto para a proteção de mulheres dentro dos presídios, evitar que algumas situações que chegam a ser bizarras aconteçam em pessoas que têm uma identidade diferente daquilo que o corpo dela fisicamente diz. De extrema importância essa votação hoje, nessa data, para que a gente possa, mais uma vez, cumprir uma determinação constitucional ali para essa população que sofre diuturnamente. Foi aprovada também a criação de 49 cargos efetivos para o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, que corresponde ao estado da Bahia. Agora vamos falar de futebol. O presidente do São Paulo negou que o time tenha vendido resultado no jogo contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro do ano passado. A afirmação foi feita nesta quarta-feira na CPI da manipulação de jogos e apostas esportivas. O presidente do São Paulo, Júlio César Casares, negou que o time tenha vendido o resultado quando perdeu de 5-0 para o Palmeiras, conforme denúncia do presidente da SAF do Botafogo, John Textor. Os lances da partida foram mostrados na CPI e Júlio Casares disse que o que aconteceu foi uma infelicidade. Campo sintético, que é uma desigualdade. O futebol brasileiro tem que ter padrão de gramado. Futebol brasileiro vai ter grama sintética também? Tá, então todos vão ser iguais. Essa bola corre mais, a bola passou longe do goleiro, essa que foi cruzada, né? As outras não tinha a menor chance dele pegar. Então, eu vejo com total normalidade. O que foi anormal é perder de 5, que nos deixou nervoso. Você chega no vestiário, né? Então é melhor falar, vamos falar amanhã, porque hoje não deu certo. Tive muitos anos de experiência dentro de campo. Eu posso afirmar para vocês que eu não identifiquei nada de estranho, nada diferente nesses 5 gols aí do Palmeiras contra o São Paulo. Júlio Casares disse ainda que não admite que digam que os jogadores fizeram corpo mole. Me desculpe, John Textor, que você pode fazer isso com os seus funcionários. Com os jogadores do São Paulo, eu não admito. O Rafael é um goleiro de seleção brasileira, a bola passou longe dele. Afirmar tal coisa, um profissional como ele, que é da seleção brasileira, hoje vai viajar, é no mínimo irresponsável. O presidente do São Paulo disse que cobrou provas de John Textor e que é a favor de todas as investigações e que se houver algum funcionário dele envolvido em manipulação de resultados, será punido. Ele tem o ônus da prova, mas também nós temos que abrir espaço para que isso aconteça. Agora, do outro lado, se não vier nenhuma prova cabal, ele passa a ter um grande problema, que isso não tenha dúvida. Por isso que nós indagamos e interpelamos na justiça para que ele prove. Eu estou esperando uma prova também. O dirigente disse também
também que espera que a CPI possa regular esse tema e sugeriu uma agência reguladora para o futebol. Eu acho que nós deveríamos ter um órgão competente de fiscalização do produto futebol dentro de uma linha harmônica entre os órgãos. Hoje nós temos a ANAC, agências, por que não no futebol, no produto futebol? O relatório final dessa comissão pode ser um grande instrumento de início de um trabalho para que a gente se una. Essa é uma cruzada para o futebol brasileiro e o São Paulo está aqui como um agente que vai estar à disposição no que for possível. Na mesma reunião, os senadores da CPI da manipulação de jogos e apostas esportivas ouviram integrantes do Superior Tribunal de Justiça Desportiva. O presidente da Corte, José Perdiz de Jesus, disse que atualmente há um processo em curso no tribunal e que a gravação entregue à CPI, onde um árbitro estaria cobrando o pagamento de uma propina, também já está em poder do tribunal. Existe hoje em curso, de igual forma a CPI, um inquérito em que estão sendo ouvidos. Serão ouvidos jogadores, serão ouvidos árbitros, estão sendo ouvidos todos aqueles que estão relatados ali. Agora, essa questão da gravação, ele apresentou tem uma semana, um link, mas esse link ainda não foi autorizado, porque ele quer que o tribunal diga como será o sigilo desse link. O procurador do STJD, Ronaldo Botelho Piacente, avaliou que os relatórios recebidos pelo tribunal só permitem uma análise subjetiva. Então vamos lá, então eu estou entendendo aqui que o atleta tal, ele foi de corpo mole e deixou passar lá o gol. E com base nisso eu vou denunciar? Não fiz isso, porque acho que é uma responsabilidade, porque você vai colocar o nome desse atleta, você vai colocar o nome dessa pessoa e ele denunciar daquela coisa. Depois que saiu, depois que está lá denunciado, mesmo que absolvido, fica aquela pulga atrás da orelha e profissionalmente isso para outros clubes que poderiam querer contratar esses atletas, obviamente haveria uma grande preocupação. Chegamos a ouvir assim, do atleta chegar de divisões menores e falar, olha, doutor, naquele dia eu comi um prato de macarrão. Eu comi um prato de macarrão e fui jogar. O outro falou, eu fui jogar com febre. Não tinha atleta para eu jogava com febre. Então, a gente ouvia várias coisas nesse sentido. Eu joguei lesionado. Eu não tinha condição. Eu tinha muita dor e joguei com dor. Então, nós ficávamos limitados naquilo. Ele rebateu um dos principais argumentos das denúncias de John Testor, que foi o relatório realizado pela empresa Good Games. Me parece que a Good Game é um relatório que por si só, ele não faz prova nenhuma de manipulação de resultado. O procurador reforçou a necessidade de o Brasil aderir à Convenção de Maculan, que trata do combate à manipulação de resultados esportivos, e defendeu ainda a realização de convênios com ministérios públicos estaduais, assim como foi feito no caso do Ministério Público de Goiás na Operação Penalidade Máxima. É uma convenção que fala sobre questões mundiais de manipulação de resultado. Hoje acho que essa convenção ela é muito importante, que ela pode trazer muita ajuda a nós, mas a gente depende do governo. Então eu vou deixar com Vossa Excelência, já existe um pedido da CBF aqui na casa para isso, então eu acho que pode nos ajudar muito. A CPI da manipulação de jogos e apostas esportivas aprovou a convocação de 4 apostadores denunciados pela Operação Penalidade Máxima do Ministério Público de Goiás. Entre os convites aprovados estão os de árbitros de VAR que atuaram na partida entre Botafogo e Palmeiras em 1º de novembro de 2023. Foi aprovado ainda um pedido de informações a 2 dirigentes da CBF, Júlio Avelar, diretor de competições, e Eduardo Gussen, oficial de integridade. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou nesta quarta-feira projeto que prevê a castração química voluntária de condenados por crimes sexuais. O projeto poderá seguir para a Câmara dos Deputados se não houver recurso para votação no plenário do Senado. O texto apresentado pelo senador Stevenson Valentim prevê que o tratamento hormonal é voluntário e, se for aceito pelo condenado, será concedida a ele liberdade condicional, que não poderá ser inferior ao prazo indicado para o tratamento. O relator, senador Ângelo Coronel, apresentou uma emenda para garantir a privacidade do condenado que decidir pela castração química. Uma pessoa dessa já tem problemas de cabeça, um estuprador. Meu medo,
Qual vai ser a... Vamos supor que ele aceite fazer, por conta disso reduz a pena e seja liberado. Ele que não terá mais a possibilidade de fazer o que fazia, se tiver optado, ele vai fazer o quê? Vai bater, vai matar, vai cortar um seio da mulher? Pelo menos 10 estados nos Estados Unidos possuem essa modalidade de castração química para estupradores. E lá não há nenhuma consequência drástica. O cara, por ele ter feito esse tratamento químico, que é um tratamento hormonal, na verdade, ele vai extravasar esse distúrbio mental dele de alguma outra forma. Não. É por causa da libido sexual que ele pratica isso. E eu não sei qual a explicação científica, física, assim, sobre isso, mas é um fato que... Após, inclusive acontece, tem na Alemanha, tem na Itália, tem na França, tem em vários países do mundo. Trazer para a população, senador Amin, uma tranquilidade para as mulheres, principalmente para aquele importunador dentro dos ônibus, dentro do trem, aquelas pessoas que ficam ali fazendo aqueles atos libidinosos. Se é doença ou não, senador Jacques Wagner, é uma opção que a gente está entregando para a sociedade para reduzir esse número altíssimo de agressão sexual nesse país. O projeto foi aprovado por 17 votos a 3 e será encaminhado à Câmara, caso não tenha recurso para análise em plenário. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou também o projeto que prevê a capacitação de agentes públicos e privados em defesa civil. Como foi aprovado na forma de um substitutivo, a proposta será votada em turno suplementar pelos senadores na próxima reunião. O texto apresentado pela senadora Ivete da Silveira inclui na Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, aprovada em 2012, a capacitação de agentes públicos e privados que trabalhem na área. Também inclui como competência da União a padronização das regras de defesa civil em âmbito nacional e o currículo mínimo para a capacitação dos agentes públicos em defesa civil. Os órgãos que compõem o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil deverão adotar medidas de profissionalização e capacitação de caráter permanente e periódico, conforme o caso, no âmbito de suas competências. Ressalto, ele vem ao encontro de uma demanda absolutamente prioritária no Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, que é a capacitação de agentes públicos e privados. E eu diria mais, ele é o embrião da cartilha que nós devemos fazer em cada município, em cada região, porque os desastres climáticos são e serão cada vez mais frequentes e mais severos. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou ainda um projeto que autoriza a União a criar o Cadastro Nacional de Animais Domésticos. Esse cadastro vai ser feito pelos municípios e pelo Distrito Federal com dados do proprietário, endereço e informações do animal, como espécie, raça e idade. O objetivo é facilitar a localização de donos de animais abandonados e controlar zoonoses. O texto vai ser analisado pela Comissão de Meio Ambiente. A Comissão de Direitos Humanos aprovou, nesta quarta-feira, um projeto que exclui o benefício de prestação continuada do cálculo de renda para recebimento do Bolsa Família. A comissão também ampliou o prazo de licença maternidade para mães de recém-nascidos com deficiência. O benefício de prestação continuada, renda paga pelo governo a idosos e pessoas com deficiência, é um alívio para quem não tem meios de se sustentar, mas pode ser um problema na hora da inscrição no programa Bolsa Família. O senador Flávio Arnes explica por que apresentou a proposta, que agora vai ser debatida na Comissão de Assuntos Sociais. Então pode vir a acontecer, inclusive se você considerar como renda, de uma família ser penalizada por ter o filho com deficiência e não ter acesso ao Bolsa Família, porque passa a ser considerado renda. Não é renda, é um benefício. A família tem um filho com deficiência, então é um benefício da prestação continuada, 1/4 do salário mínimo. A comissão também aprovou o projeto que aumenta o período de licença maternidade de 120 para 180 dias, caso o recém-nascido seja diagnosticado com algum tipo de deficiência.
O texto também estabelece que o diagnóstico da deficiência poderá ser solicitado nos primeiros 109 dias da licença e que terá o prazo máximo de 10 dias para ser analisado. O projeto segue agora para a Comissão de Assuntos Econômicos. Conscientizar e mobilizar a população. Proteger e garantir os direitos sociais das mulheres vítimas de violência doméstica. Assuntos debatidos ontem na Comissão de Assuntos Sociais. Os senadores aprovaram alteração na lei de criação do programa Bolsa Família para dar prioridade na inscrição às mulheres em situação de violência doméstica e familiar. E caso tenha havido desligamento do programa, o reingresso também deve ganhar caráter emergencial. O texto tem que ser analisado pela Câmara dos Deputados. Sem dúvida, a inclusão emergencial entre os beneficiários do programa Bolsa Família não apenas contribui para a redução da pobreza e da desigualdade, mas também estimula a denúncia por parte de vítimas econômicamente vulneráveis e, por conseguinte, constitui uma redução da violência contra a mulher. Os senadores também aprovaram a semana de mobilização para a doação de córneas, que poderá acontecer anualmente de 15 a 22 de outubro. A ideia é conscientizar a população. Atualmente, a fila para transplante de córneas no país é de quase 20 mil pacientes. A matéria segue agora para a Comissão de Educação. O Mato Grosso do Sul consegue arrecadar órgãos, captar esses órgãos, mas não consegue fazer os transplantes. Então, quando um sul-mato-grossense precisa do órgão, nós não temos. Ele tem que viajar para conseguir fazer um transplante. Hoje nós temos mais de 380 pessoas na fila para córneas e chegamos a um momento atrás que não tínhamos ninguém na fila. O transplante de córnea é uma das cirurgias, é um dos transplantes, uma das técnicas cirúrgicas mais simples em termos de transplantes que você pode fazer. É uma técnica rápida, uma técnica segura. O paciente faz o transplante com anestesia local e a recuperação normalmente é bastante rápida. E o que nós precisamos mesmo é conscientizar, como disse aqui a senadora Soraya, os gestores públicos para estimularmos não só a formação de centros de captação, mas também unidades de transplante descentralizadas nesse país, dando acesso a tantas pessoas que precisam desse procedimento relativamente simples, presidente. A Comissão de Assuntos Sociais aprovou também um projeto que cria uma campanha nacional para que a população conheça as manobras possíveis para a desobstrução das vias respiratórias. O texto, batizado de Recrutando Anjos, já tinha sido aprovado no Senado. O mesmo texto foi aprovado na Câmara dos Deputados. Com as mudanças na Comissão de Assuntos Sociais, a matéria volta para novo exame dos deputados. A audiência pública nesta quarta-feira na Comissão de Meio Ambiente discutiu o projeto que torna obrigatório o cumprimento dos parâmetros ambientais do Brasil pelos países que vendam produtos no mercado brasileiro. Debatedores defenderam cautela e diálogo para levantar restrições que outros países imponham a nossos produtos. Como o Brasil deve responder a países que, por alegações de que não cumprimos exigências ambientais, impõem restrições a nossos produtos? Até que ponto vale a pena retaliar? A ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina, expôs a polêmica mais recente. A União Europeia pretende, a partir de 2025, impor restrições a produtos específicos: soja, carne bovina, madeira, cacau, café, borracha e óleo de palma. Com exceção do óleo de palma, o Brasil é grande exportador de todas essas cadeias. O problema é que para a União Europeia não importa se a supressão vegetal é legal, feita com autorização ambiental ou ilegal. Eles ignoram ou desconhecem completamente o exigente Código Florestal Brasileiro, que determina a preservação de 20% a 80% da vegetação nativa numa propriedade rural, a depender do bioma, além de vários outros cuidados, como proteção de nascentes,
rios e encostas. Estamos preocupados com o protecionismo verde, com a possibilidade de os países utilizarem um argumento que é legítimo como uma desculpa para restringir o mercado ou para conceder subsídios que distorcem o mercado internacional. Exige-se do produtor brasileiro no exterior padrões elevados que muitas vezes não são cumpridos nem mesmo pelos produtores dos países onde se fazem essas exigências. O desafio é como lidar com o problema, né? Os participantes da audiência defenderam cautela e intervenção calculada, pensando no todo do comércio internacional, tanto exportações quanto importações. A gente precisa avaliar se é saudável para a nossa própria relação de comércio, nesses setores que somos fortes, impor restrições. Eu sou mais pelo diálogo e pelo enfrentamento derrubando o que está errado. Mas quando não temos o ideal, precisamos sim analisar outras formas de afrontar o que está nos prejudicando. Porque se um se vinga, o outro se vinga de volta, o outro se vinga de volta, aonde vamos? Então, é por isso que a busca do diálogo, a busca do consenso, né, e parar essas guerras, inclusive as guerras comerciais, antes que elas cheguem a esses pontos destrutivos, é fundamental. Uma resposta normativa, legislativa, que seja capaz também de municiar, digamos assim, as nossas políticas para a gente estar preparado para enfrentar essa lei, o CBAM e as demais que virão, porque é isso, a gente está numa nova fase do comércio internacional, novas leis virão e a gente tem que estar preparado. Como este debatedor bem lembrou, países que se apresentam muito preocupados com as mudanças climáticas precisam lembrar que há outras âncoras previstas no próprio Acordo de Paris, que devem ser levadas em conta antes de punir parceiros comerciais. O objetivo do Acordo de Paris é contexto de desenvolvimento sustentável e erradicação da pobreza. Às vezes a gente esquece de todo esse contexto e concentra nossa discussão em emissões de gás de efeito estufa. O próprio Acordo de Paris traz várias menções a salvaguardar também a segurança alimentar, erradicar fome, cuidar da vulnerabilidade dos sistemas de produção de alimentos. A proteção regulatória do dossiê de testes para produtos farmacêuticos destinados ao uso humano foi tema de debate em audiência pública na Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Informática. Essa proteção é uma demanda das empresas farmacêuticas internacionais que pode atrasar o desenvolvimento de genéricos. Para que um medicamento possa ser utilizado no Brasil, ele precisa do registro sanitário da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Antes mesmo da solicitação do registro, o produto precisa ser submetido a estudos pré-clínicos em animais e depois estudos clínicos com seres humanos, para determinar a segurança, estabelecer a eficácia e avaliar a qualidade dos produtos. Nós estamos falando de um processo que, para se chegar, de fato, a uma molécula ativa, presidente, nós levamos 12 anos. No caso de registro de um medicamento genérico, só precisam ser feitos testes de equivalência com o produto de referência. Mas as empresas farmacêuticas têm demandado um direito de propriedade intelectual para proteger os dados de testes apresentados a agências reguladoras. É a proteção regulatória do dossiê de testes, ou PRDT. O PRDT é uma demanda de países desenvolvidos quando se engajam em negociações comerciais com o Brasil. Foi uma demanda da União Europeia, do EFTA e tende a ser de outros países, principalmente os países de renda média alta. Originalmente, isso surgiu nos Estados Unidos com a lei Hatch-Waxman, em 1984, que é uma legislação que prevê os testes de bioequivalência para registro de medicamentos genéricos e, em contrapartida, criou esse mecanismo de PRDT nos Estados Unidos. A partir disso, isso se expandiu para outros países do mundo, principalmente países com renda maior do que o Brasil. O Brasil, hoje, não tem PRDT. A gente não confere um período de exclusividade de dados, nem de mercado para ensaios clínicos apresentados à Anvisa para fins de registro de medicamentos. O PRDT impediria o acesso aos dossiês apresentados à Anvisa por empresas concorrentes que estudam o desenvolvimento de medicamentos genéricos ou similares.
Esse estudo que ele faz, que é muito mais simples, a Anvisa, no caso do medicamento, ele compara os resultados e diz, o resultado que um medicamento cópia tem é o mesmo resultado para o ser humano que o medicamento de inovação teve. Essa comparação é que não poderia ser feita nos primeiros 5 anos pela defesa que nós fazemos. Então a Anvisa diria... Mas hoje é feito, hoje tem. Hoje pode ser feito a qualquer momento, porque não existe PRDT no Brasil. O senador Dr. Irã, que é médico, teme que se for feita uma lei para restringir o acesso aos dados de testes farmacêuticos, o resultado pode ser prejudicial para o país. Eu acho que a gente vai ter um atraso e isso pode gerar desequilíbrio de preço, pode gerar um atraso no lançamento de genéricos no Brasil. Foram aprovados nesta quarta-feira, na Comissão de Defesa da Democracia, 2 requerimentos da presidente do colegiado, a senadora Elisiane Gama. Um para a realização de audiência pública hoje sobre defesa da Mata Atlântica, do meio ambiente e da cidadania, celebrando o Dia Nacional da Mata Atlântica. O outro requerimento aprovado é de audiência pública de homenagem aos 15 anos do Instituto Vladimir Herzog. A data dessa audiência ainda não foi definida. Nós ficamos por aqui porque está começando, nesse momento, a audiência pública na Comissão de Infraestrutura, prevista para debater projeto que cria o Vale Pedágio Obrigatório sobre o transporte rodoviário de carga e disciplina a forma de pagamento. Acompanhe. Da CNT, Confederação Nacional do Transporte. Carley Fernandes Welter, presidente da ANATEC, Associação Nacional de Empresas de Transporte de Cargas. Paulo Afonso Lustosa, vice-presidente regional da NTC e Logística da Associação Nacional de Transporte de Cargas e Logística. Alziro da Mota, assessor jurídico da CNTA. Carlos Andrei da Silva Gonçalves, diretor da Associação Brasileira de Empresas de Pagamento Automático de Mobilidade, para Mobilidade. Selma Humberto Pereira, presidente da Associação AMPEF, administradora de meios de pagamento eletrônico de fretes. Anderson Belas, coordenador-geral de outorgas rodoviárias da Secretaria Nacional de Transporte Rodoviário do Ministério dos Transportes. Antes de passar a palavra aos nossos convidados, eu comunico que essa reunião será interativa, transmitida ao vivo e aberta à participação dos interessados, por meio do portal E-Cidadania, na internet, no endereço senado.leg.br/E-Cidadania e pelo telefone 0800 061 2211. O relatório completo de todas as manifestações estará disponível no portal, assim como as apresentações que foram utilizadas pelos expositores. Como tem muitos convidados, são 2, 4, 6, em torno de 7, 8. Então, não dá para ter um tempo muito longo, para não atrasar muito a nossa audiência. Vamos dar um tempo de 10 minutos, uma prorrogação tolerável. Ao fim das exposições, a palavra será concedida aos parlamentares inscritos para fazer as suas perguntas e comentários. Perfeito. Então, eu convido agora os convidados presentes para tomarem assento aqui à mesa. Ali está o doutor Alziro da Mota, Paulo Afonso Lustosa. Pode ficar bem à vontade. Bem-vindo, doutor. Muito obrigado pela presença. Paulo Afonso, Alziro, já falei. Andréa Cavalcante. Os que estão presentes, né? Tem mais algum? Tudo bem, doutor? Fique bem à vontade, doutor. Hein? Eu vou chamar aqui Carlos Andrei da Silva Gonçalves. Pode sentar aqui adiante, doutor. Pode sentar aqui. Aqui ao lado, aqui tem a vaguinha do senhor. E Selma Humberto. Por favor, doutor Selma, por gentileza. Se não tiver, você pode sentar ali. Fica aí, doutor. Bem-vindo, viu? Tudo bem, doutor. O senhor pode sentar, só trocar ali e ficará um de fora. Aí pode sentar aqui na frente, né? Selma, Anderson Belas, pode ficar sentadinho aqui adiante. Daqui a pouco a gente faz um revezamento. Vamos começar. Olha bem,
os requerimentos foram feitos, normalmente quem requer essa audiência pública deve estar presente. Mas como nenhum dos 4 requerentes estão presentes, né, que é o senador Laércio, o senador Eto Fagundes, o senador Irajá, o senador Carlos Portinho. Logicamente, eles teriam muitas perguntas para fazer, mas até agora eles não estão presentes e vamos aguardar durante o transcorrer da audiência que eles possam chegar para poder fazer as indagações pertinentes às suas dúvidas e aos seus requerimentos. Então vamos começar, 10 minutos para cada um, uma prorrogação pequena. Vamos na ordem aqui da nossa lista. Primeiro, a doutora Andréa Cavalcante. A senhora, né? A senhora fique bem à vontade, com 10 minutos. Fique à vontade. Pode ligar isso. Senador Confúcio, muito obrigada. Em nome da CNT, do presidente Vander Costa, a gente agradece o chamado da CNT para discutir um assunto que é de interesse do setor, tanto da nossa base das transportadoras, né, rodoviárias de carga, quanto das concessionárias de veículos, concessionárias rodoviárias que também estão na base da CNT. Acho que todos conhecem a CNT. Hoje a gente representa aí 165 mil empresas do transporte que vão do setor rodoviário ao setor aéreo, passando pelo hidroviário, ferroviário e toda a infraestrutura portuária também de aeroportos que estão dentro da nossa base. Então, é a multimodalidade, de fato, representada pela Confederação. Então, hoje a Confederação gera mais ou menos 2,6 milhões de empregos e hoje a gente entende que o transporte rodoviário ainda é o mais pujante do Brasil, né? A gente tem um país que ele é rodoviário e a lei do Vale Pedágio é uma lei muito importante. Ela está aí há 20 anos, auxiliando o setor transportador, levando uma garantia que o pedágio será pago, independente, né, se aquele transportador ou não ele tem aquele recurso naquele momento. Então, a CNT ela defende muito o Vale Pedágio. Eu acho que foi uma evolução no setor. Contudo, a gente tem uma visão de necessidade de modernização das formas de pagamento. Então, o Brasil, o mundo evoluiu muito com isso. Então, a gente tem outras modalidades hoje, como o Pix, e acho que isso pode se abranger também para o Vale Pedágio. O fato de a gente ter lá as fornecedoras do Vale Pedágio, isso representa um custo, sim, para as empresas. Como os senhores sabem, as transportadoras também são embarcadores quando elas fazem a subcontratação. Então, quando eu tenho um agregado na minha frota, a responsabilidade pelo pagamento daquele Vale Pedágio é do transportador. Então, a ideia é que você mantenha o espírito do Vale Pedágio, mas que você possa abrir essa forma de pagamento para outros meios eletrônicos. E essa é a parte mais importante. A gente não defende o pagamento do Vale Pedágio em dinheiro, por exemplo. A ideia é que você tenha a manutenção do sistema inteligente que a gente tem hoje, mas que você possa abranger essa forma e talvez o Pix hoje seja a modalidade de pagamento mais conhecida. Então, acho que o senador Laércio teve um cuidado muito rigoroso a dizer: não basta apenas você pagar, você tem que comprovar e destacar esse pagamento na nota para que a gente tenha certeza que aquele transportador está sendo pago para aquilo, que ele não está sendo lesado. Por quê? Muitas vezes, talvez a maior preocupação, principalmente do pessoal do transporte autônomo, é que isso seja embutido no valor do frete. E aí isso não pode realmente acontecer. Uma coisa é o Vale Pedágio, outra é o valor do frete. Isso tem que estar muito separado e tem que dar o direito do transportador receber, de fato, o valor total do seu frete, independente do Vale Pedágio. Então, a posição da CNT é favorável ao projeto, especialmente ao parecer apresentado pelo senador Laércio, que traz esse cuidado de abrir o mercado para novas possibilidades de tecnologia, mas mesmo assim preservando o modelo do Vale Pedágio e garantindo que aquilo vai ser destacado e não será misturado o valor do frete com o valor do Vale Pedágio. A princípio é isso, senador. Doutora Andréa Cavalcante, pela sua apresentação, representando aqui a Confederação Nacional do Transporte. Eu passo a palavra a seguir ao Dr. Carley Fernando Welter, presidente da ANACTC, Associação Nacional de Empresas de Transporte de Cargas. Para cá? Bom, eu gostaria de agradecer aí, senador presidente da CNI, pela possibilidade, agradecer aos pares aí.
A ANATC é uma associação nacional que representa empresas de transporte rodoviário de carga, né? A gente está em 22 estados. Hoje a associação tem 33 empresas, aí a gente tem mais de 30 bi de faturamento anual, 1.200 escritórios. No Brasil, em 22 estados, a gente tem, na nossa base de dados, mais de 2 milhões de caminhoneiros cadastrados. A gente faz mais ou menos 25 mil cargas dia. Bom, o VPO ele foi criado para nos proteger como transportadores rodoviários, não só os autônomos, as empresas, né, de custos adicionais que surgiam no decorrer da malha viária sendo pedagiada, e esses custos são adicionais. Então, a gente acredita muito que é um efeito benéfico, né? E as formas que foram criadas lá atrás, a gente tinha um vale pedágio de papel, um cartão moedeiro, offline, e as tags, que vieram depois. Mas a gente fez uma pesquisa, não é uma pesquisa científica, mas a gente tem 1.200 escritórios, então a gente pergunta para o caminhoneiro, seja autônomo ou seletista. Ele não quer receber o pedágio separado do frete, a gente não entende muito por quê. Na verdade, eles nos dão algumas justificativas, os autônomos justificam diferente dos seletistas. Mas eles não têm essa visão da proteção. Nós, empresas, a gente tem. Nós somos totalmente favoráveis ao vale pedágio obrigatório, mas também a sua modernização, né, na forma de pagamento. Uma das formas que a gente imagina que seja é a adoção do PIX, né, as transferências, que o caminhoneiro possa usar os seus cartões, seja ele de crédito ou de débito, né? A gente precisa preparar também essa legislação para a entrada do Free Flow. A Free Flow ele não vai ter cabines, onde a gente vai ser possível usar cartões. Então, a gente precisa modernizar também o pagamento através de tags, né? E fornecer uma maior liberdade até para o caminhoneiro. Em termos de rota, quando a gente paga um pedágio no cartão, a rota fica muito fixa, né? Então, quando o caminhoneiro quer fazer um desvio de rota por conta de passar na casa da mãe, né, de passar numa oficina de confiança, ele tem muita dificuldade de fazer isso aí por conta da roteirização do pedágio. Então, a gente imagina que esse pagamento feito diretamente ao caminhoneiro, né, a gente consiga dar uma maior liberdade para ele, né? Eu gostaria só de contar, senador Confúcio, uma implicação prática da falta de atualização nas formas de pagamento. Essa unidade é a Feira Ferroviária de Rondonópolis. Quando um caminhão descarrega lá na Pera, ela fica a 20 quilômetros da cidade de Rondonópolis. O caminhão descarrega grão e o caminhoneiro, ele olha lá no aplicativo, nos aplicativos, nos grupos de WhatsApp, ele identifica uma carga de adubo lá, que ele pode carregar lá na Pera. Ele liga para a empresa, eu consigo mandar a ordem de carregamento para ele, eu consigo mandar todos os documentos, CTE, MDFE, para ele lá na Pera, sem ele sair de lá. Eu consigo mandar o adiantamento de frete para ele, consigo pagar o frete para ele, e eu não consigo pagar o pedágio para ele. Eu não consigo pagar esse pedágio. O que ele precisa fazer? Ele precisa sair de lá, rodar 20 quilômetros, ir num posto lá no Aldo, ou lá no Trevão, onde é que estão as transportadoras, né? E ele vai lá somente para colocar aquele cartão naquele equipamento lá, que a gente chama leitor de cartão. Então, ele só faz esse movimento, só isso. Só que o estacionamento num posto desse chega a custar R$60. Ele precisa parar lá somente para fazer essa operação, onde ele vai carregar o cartão moedeiro. Fala assim, tem a vantagem, tem a possibilidade do tag. Tem, é verdade. Só que se o caminhoneiro tem um tag de uma empresa e eu não tenho contrato com aquela empresa, tipo, o cara tem do Sem Parar, eu tenho do Veloy, eu não consigo mandar no Sem Parar dele para acreditar o tag. Por isso que a gente quer a modernização, para que isso seja possível. Não é só para mandar na conta do caminhoneiro, e sim para facilitar a vida dele. Mas a gente tem uma situação pior. Esse caminhoneiro seguiu viagem, senador. Ele foi para uma cidade que chama Nova Ubiratã, descarregou na fazenda lá, Nova Ubiratã. Mesmo processo. Ele entrou no WhatsApp dele, conseguiu um frete lá de Nova Ubiratã para Rondonópolis. Então ele vai lá na fazenda, eu consigo mandar
carregamento, consigo mandar a ordem de carregamento, os documentos, consigo pagar o frete. Só que lá no Novo Biratã não tem transportadoras lá, escritórios de transportador. A gente está a 89 quilômetros, Sorriso. Então ele tem que sair dali e ir em Sorriso para carregar, fazer aquele procedimento. Só que a gente tem, lá no posto Redentor, fazer o procedimento. Só que a gente tem um pedágio no meio do caminho. Como é que ele paga o pedágio? Eu não consigo mandar o dinheiro para ele lá em Novo Biratã para ele pagar esse pedágio aqui. Porque eu preciso de uma maneira offline de pagamento. Então ele precisa pagar esse pedágio com o dinheiro dele. Se eu carregar, a gente carrega esse pedágio junto, né, na conta dele. Ele perde esse valor, porque é referente a esse pedágio aqui. Então, essas questões só que a gente está buscando um entendimento, senador. A gente não quer, de forma nenhuma, que não se tenha vale-pedágio obrigatório. A gente é muito a favor do vale-pedágio. Pedágio é uma coisa, frete é outro. A gente precisa, às vezes, achar uma maneira, né, onde algumas preocupações de alguns segmentos sejam minimizadas, tipo, como a gente vai comprovar isso? A gente precisa achar uma maneira, né? E a gente está aqui para discutir, para conversar, porque essa é a casa do... A gente precisa achar essa maneira, mas que não impeça a evolução das formas de pagamento de pedágio. Só para finalizar, senador, a gente fez algumas ações de mobilização de carga para o Rio Grande do Sul. Muitas empresas fizeram, muitas entidades fizeram, né? Eu tinha dificuldade, como a gente é muito acostumado a mandar frete e mandar pedágio, então o caminhão carregava lá em Sorocaba, por exemplo, carregava feno pré-secado lá para o Rio Grande do Sul, porque os animais lá. Eu conseguia mandar pelos nossos sistemas o dinheiro do frete e eu tinha dificuldade de mandar o pedágio, porque o pedágio foi liberado somente para escoltado por veículos oficiais. No Rio Grande do Sul, as cancelas foram abertas, mas nos outros estados, não. Então, quando tinha um caminhão só, ele não ia ficar esperando formar um comboio, né? Ele precisava se deslocar rápido, porque as pessoas tinham pressa, os animais tinham pressa. Então, a gente tinha dificuldade de mandar o pedágio para ajudar aquele caminhoneiro. Porque a gente carregou muita frota, mais de 200 caminhões de frota, mas mais de 500 caminhões a gente ajudou, de alguma forma, né? Muitos autônomos... E, às vezes, ele não tinha todo o dinheiro para bancar o custo, então a gente ajudava também. Muitas empresas ajudaram, muitas pessoas físicas ajudaram, e a gente tinha dificuldade de mandar no cartão dele para ele pagar o pedágio, né? Então, a forma que está posta hoje, ela dificulta até ações humanitárias, né? Então, a gente precisa achar uma maneira de que haja modernização, né? E também a gente acredita também que precisa ser separado, e isso precisa ser comprovado o pagamento, né? Porque a gente tem frota também, a gente precisa, acredita que o vale-pedágio ele é diferente do frete, não pode ser a mesma coisa, né? Mas a gente gostaria muito que essa casa achasse esse entendimento entre todos os entes e a gente consiga essa modernização. Então, obrigado pelo espaço. Importante a sua apresentação. Inclusive, se o senhor tiver lá com os debates, sugestões, a gente repassa para todos os autores do requerimento, estão interessados, né? Para não deixar nada na lei de fora. Né? Se o senhor passa as sugestões, é muito importante, eu transmito para todos os autores e as pessoas os senadores que estão interessados em aperfeiçoamento da lei. Esse é o motivo dessa audiência pública, né? Dando continuidade, eu passo a palavra para o Dr. Paulo Afonso Lustosa, que é vice-presidente regional da NTC e Logística, da Associação Nacional de Transporte de Cargas e Logística. O senhor está com a palavra, doutor. Bom dia, senador. Bom dia, Andréia, Carlos, Carley, Alziro, meu companheiro aqui. Senador, é o seguinte, nós não somos contra vale obrigatório, vale pedágio obrigatório, nem cartão de pagamento eletrônico, de maneira alguma. Mas não há de se proibir ou limitar as formas de pagamento. A gente sabe que internet no Brasil não é uma realidade confirmada. Basta dizer que a 1.500 metros daqui nós não temos internet no prédio da CNT. É necessário uma antena dedicada porque nós não temos cabo óptico disponível.
E o Brasil não se limita a Brasília, Belo Horizonte, São Paulo. Nós temos interior do Mato Grosso, que foi relatado aqui pelo Carley, interior do Piauí e do Maranhão. Senador, é impressionante. Eu acho que até defender o legítimo direito das companhias de pagamento eletrônico, é claro, é um negócio. Se eu lhe devo R$100, o mais certo é que eu tire uma cédula aqui e passe para o senhor. Mas eu sou impedido de fazer esse pagamento? Não, eu tenho que fazer o depósito na conta, transferir para uma empresa de pagamento eletrônico para que o senhor possa fazer uso desse dinheiro. Não é lógico, e nós trabalhamos no sentido inverso. Se nós temos aumento de roubo nas estradas, mas isso aqui, o motorista vai ter o dinheiro, vai ser um risco. Nós trabalhamos o contrário, o caminhão está lá com a carga perigosa, então nós temos que fazer rastreamento, às vezes escolta. Se o caminhão carrega, ele não pode parar no raio de 200 km de São Paulo, 100 km de São Paulo. Por quê? Por risco de roubo. O natural seria que o governo desse segurança para esse carreteiro para que pudesse fazer a parada onde se sentisse necessidade. Então, se eu saio daqui, sou assaltado com celular aqui na rua, qual que é o sentido natural? Que aumenta a segurança e pega esses bandidos e faça a prisão, para que se dê exemplo. Não, a orientação é que você não saia com o seu celular na rua. Então, nós estamos na contramão. A evolução do pedágio, a gente sabe que é o free flow. Eu estava falando, acho que agora com o Selma, o seguinte, a inadimplência do free flow chega a 12%, inviabiliza essa evolução. Por conta do quê? Por causa da cultura do brasileiro. Então ele vai para o IPVA, não paga, vai para o IPVA, ele não paga o IPVA, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, quando é pego numa blitz, bom, agora você vai pagar tudo. Às vezes ele vai e não paga, deixa o carro lá, o carro já é velho, não vale o valor da multa. E aí a questão da inadimplência inviabiliza o progresso do free flow no Brasil. A gente pode conviver com um negócio desse? A gente não pode conviver com isso. Discutir a base dessa cultura é uma discussão para muito tempo, que é educação. Algumas dezenas de anos atrás, nós perdemos esse elo de educacional no Brasil, que o Brasil não avança. Então, nós precisamos ter essa liberdade, a evolução é necessária, nada contra os cartões de pagamento de frete, mas nós temos que ter liberdade de pagar com Pix ou até mesmo pagar com dinheiro. Porque se eu estou no interior do Piauí, Bom Jesus, em cima da serra não tem internet, se a fazenda tem um problema, não tem internet, não tem como eu fazer Pix. Mas eu tenho dinheiro, não posso pagar. Às vezes eu tenho internet, posso pagar com Pix? Não posso pagar. Acontece o que ele relatou aqui. O caminhão tem que ir para Bom Jesus, a 40, 50, 60 quilômetros de chão, para fazer o carregamento do cartão, viu, Alziro? Essa é a realidade do Brasil no interior. Então, não há de ser contra a esse projeto, dando liberdade e essa evolução natural. Nós precisamos fazer com que o Brasil supere essa questão, dando segurança ao carreteiro, que não tem, segurança ao empresário, que não tem, ter segurança jurídica, que não temos, estabilidade econômica, que também não temos. Então, a base do nosso desenvolvimento o pilar é estabilidade econômica, segurança jurídica. Nós precisamos ter segurança jurídica. Não é possível nós sobrevivermos a uma situação onde o judiciário interfere, inclusive nessa casa. Essa é a nossa posição, de maneira que seja aprovado esse projeto. A questão de evolução e discussão para que isso seja aprimorado é necessária, mas que a gente tenha liberdade e faça uso também dessa questão de evolução de pagamento através de Pix. Obrigado, senador. O projeto, como está, não atende plenamente. Atende? Atende. Então... Mas é contrário ao interesse, por exemplo, da ANPEF. Então, nós temos que encontrar um meio. Uma solução. Mas a gente sabe por que é. Mas claro, ele está defendendo o negócio dele. Se eu tivesse uma companhia onde é obrigado passar por mim para que eu faça o pagamento do senhor, do exemplo que eu disse, que eu não posso lhe pagar dinheiro, mas eu tenho que usar, é natural que ele defenda o interesse dele. Mas nós temos que o quê? Buscar uma maneira que nós tenhamos liberdade de exercer a nossa atividade e fazer o pagamento da maneira que a gente achar necessário. Perfeito. Muito obrigado, doutor Paulo Afonso. E vamos passar a palavra ao doutor Alziro Mota. Com a palavra, doutor Alziro. Por gentileza. Melhor você ficar aqui.
Bom dia a todos, obrigado, senador, pela palavra. Estou aqui representando a CNTA, o presidente Dilmar Bueno. Nós somos uma confederação exclusivamente de caminhoneiros autônomos, então eu gostaria de reservar o direito à CNTA nessa mesa falar sobre autônomos e cada uma das outras entidades que estão aqui presentes, muito respeitosamente, que tratem da defesa dos seus representados. Então, autônomos, nessa mesa, falamos nós. Nós somos constituídos por 9 federações, algo em torno de 150 sindicatos, exclusivamente de caminhoneiros autônomos. Esperar o senador sentar ali para a gente continuar. Bom dia. Vamos lá. Eu só rememorando aqui, estou representando a CNTA e gostaria de dizer inicialmente, de modo bem claro, que a CNTA não é contrária à modernização dos institutos do transporte. Isso é uma pauta nossa, que a gente não pode ser contra a modernização se a gente quiser que o Brasil avance. Acontece que a gente não pode soltar amarras importantes nessa modernização. E aqui eu vejo que todos falaram que são favoráveis ao Vale Pedágio Obrigatório, ao VPO, mas também são favoráveis ao projeto de lei como está. Veja, o projeto de lei como está deixa o Vale Pedágio, na prática, facultativo. Não tem como se sustentar uma obrigatoriedade no texto como está. E me permitam ler aqui. O valor do Vale Pedágio obrigatório e os dados necessários à comprovação de sua antecipação, que poderá ser em modelo próprio. E aqui está o grande problema. Poderá ser em modelo próprio significa que poderá ou não ser em modelo próprio. Esclarecendo que o que é o modelo próprio? O modelo próprio é quando uma empresa que vende vale pedágio estabelece um projeto de modelo próprio e apresenta para a NTT e homologa esse modelo na NTT, porque a NTT diz, neste modelo próprio, neste projeto, que ela consegue fiscalizar. Aqui, quando se diz que poderá ou não ser modelo próprio, significa que o modelo apresentado não precisa se submeter à NTT. Ou seja, a NTT não tem como fiscalizar esse novo sistema de pagamento. Isso não sou eu que digo. Isso a NTT diz claramente em documento que deve ter sido encaminhado aqui a essa comissão. E diz que nos moldes como está, o vale pedágio obrigatório ao transportador que realiza a viagem constitui tão somente uma formalidade que não poderia ser confirmada ou validada pela agência. Seguindo aqui na leitura do projeto, artigo 3º. O embarcador antecipará o vale pedágio obrigatório ao transportador, em modelo próprio, destacado no documento de contratação, ou nas formas eletrônicas de pagamento disponíveis no mercado. Claro que aqui nós estamos falando de PIX. E aqui não se está falando que esse PIX haverá controle. Não se está falando que esse PIX será submetido às regras da NTT. Porque no parágrafo único do artigo 2º diz que poderá ser em modelo próprio ou não. Então vamos lá. Ou a gente defende um vale pedágio obrigatório e vamos discutir um texto que permita a modernidade, ou então vamos tornar o vale pedágio facultativo. Porque as duas coisas não dá para... Nós não encontramos as duas coisas aqui nesse projeto de lei como está. Essa é uma posição que não é só minha, é uma posição dita verbalmente pelo Ministério dos Transportes. E aqui, rememorando um pouco, o vale pedágio surgiu
oriundo de uma grande greve dos caminhoneiros em 2001. Teve um grande movimento em 98, parecido com o de 2018, e outro em 2001, e foi promulgado uma promulgação de lei decorrente de uma medida provisória ainda do governo Fernando Henrique. E lá se estabeleceu muito arduamente a impossibilidade de se pagar o vale pedágio em dinheiro pela simplesmente falência do meio de fiscalização. Isso é uma premissa fundamental do vale pedágio obrigatório. E eu cito aqui vários exemplos. O frete hoje não se pode pagar em dinheiro ou não se pode pagar em dinheiro senão por meio eletrônico vinculado hoje a um DTE, antes era um CIOT. Exatamente para possibilitar à agência de transporte a fiscalização daquele valor. Nós temos outros exemplos que tratam da regulação de benefícios aos trabalhadores pela sua vulnerabilidade na relação, que é o caso aqui, como eu tratando de caminhoneiros autônomos. Por que o vale de transporte não se paga em dinheiro? Por que o vale alimentação não se paga em dinheiro? Porque se quer fiscalizar, porque se quer dar àquele recurso uma destinação específica, que seja o transporte seguro do transportador, do trabalhador, no caso do vale transporte, a alimentação segura, a alimentação saudável do trabalhador, no caso do vale alimentação, e assim como se quer que aquele recurso destinado ao pedágio seja gasto no pedágio. Porque hoje, se não se passa pelo pedágio, se o caminhoneiro vai visitar a mãe dele, se vai na oficina do amigo dele e não passa pela praça de pedágio em que está contida no seu trecho, esse dinheiro não vai para o bolso do caminhoneiro. Esse dinheiro retorna para a empresa. Porque ele deveria ter usado o pedágio naquela condição e naquele trajeto. Nós temos situações, exceções, onde não se pode pagar o vale pedágio por um problema de internet. Temos, mas isso não é a regra. Nós não podemos estabelecer como regra a ajuda humanitária ao Rio Grande do Sul, o embarque rural. Isso são exceções ao transporte. E o caminhoneiro não reclama disso. O caminhoneiro quer o seu vale pedágio na forma que a lei determina. Então, se buscamos evoluir, se temos que evoluir, vamos evoluir. A CNTA está disposta a essa evolução. O que nós não aceitamos é uma evolução que distorce o direito do caminhoneiro. Porque isso aqui fulmina o caminhoneiro. O vale pedágio pago em PIX hoje, sem ser homologado pela NTT, sem nenhum processo que submeta ao órgão de fiscalização a chancela de dizer este procedimento eu posso chancelar e aqui tira a NTT da jogada. Sem isso, a CNTA é frontalmente contra a esse projeto, mas estamos aqui na mesa, queremos discutir, queremos ajudar na modernidade e estamos à disposição. Mas da maneira como está, a gente não pode aceitar. Muito obrigado, senhor. Agradeço a participação de Alzírio Mota, que aqui é o assessor jurídico representando a Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos. Registrar aqui, cumprimentar e agradecer também a gentileza do presidente da Comissão de Infraestrutura, senador Confúcio, que me permite presidir essa audiência pública hoje. Sempre muito atencioso, sempre muito dedicado a essas causas que envolvem a infraestrutura. Quero também aproveitar o momento e cumprimentar a todos que estão participando conosco dessa audiência e também acompanhando a gente pela TV Senado. Queria passar a palavra para Carlo Andrei da Silva Gonçalves, que é diretor da ABEPAM, que é a Associação Brasileira das Empresas de Pagamento Automático para Mobilidade. Carlo Andrei, por favor. Bom dia a todos. Queria cumprimentar o senhor presidente, senador Laércio Oliveira, demais membros da mesa, nosso presidente da associação, que está aqui hoje, André Turqueto, também à disposição.
A ABPAM hoje ela reúne as empresas de pagamento automático do Brasil, 100% de representatividade. Nós estamos falando aí de 12 milhões de usuários, mais ou menos 1 bilhão de transações de pedágio por ano. Representa hoje 60% de todas as transações de pedágio realizadas no país, certo? Temos aqui empresas como Sem Parar, Conectcar, Veloy, Move Mais e Green Pass. Bom, nós fomos a fundo no objetivo principal da Lei 10.209, que esse projeto de lei visa alterar, né? Eu acho que uma coisa todos nós concordamos aqui, o objetivo da lei é a desoneração do transportador no que diz respeito ao pagamento de frete. Esse é o objetivo da lei, certo? Qualquer coisa que nós fizermos que não assegure esse objetivo da lei é prejudicial ao projeto e é, por consequência, prejudicial ao transportador de carga. É isso que nós precisamos assegurar, né? Podemos falar de modernização, claro, mas nós precisamos assegurar o objetivo da lei, certo? Quando a gente vai olhar a lei, né, 10.209, que nós nos debruçamos em todos os nossos comitês internos, a lei tem algumas características e algumas definições que foram depois fortalecidas pelas resoluções da NTT de 2008 e a mais recente agora, de 2023, que visam essa garantia, certo? Primeiro, o Vale Pedágio, ele não é receita operacional, ele não é rendimento tributável, ele não tem imposto, certo? Ele não pode ser utilizado para qualquer outra finalidade, porque ele tem destinação específica. E essa destinação específica é importante para o cumprimento da operação de transporte, certo? O embarcador que detém a carga, ele pode estabelecer, sim, uma rota pré-definida. E essa rota não pode ser alterada, porque existem ali questões de segurança viária, questões de risco de roubo e assim por diante, né? Existe essa questão, certo? A destinação específica, ela não pode ser, o caminhoneiro não pode ter esse valor depositado numa conta e fazer uso para outro fim. O exemplo que foi dado aqui do Vale Transporte, do Vale Alimentação, o Vale Pedágio é importante para que se cumpra a obrigação da operação de transporte. Se esse valor tiver a possibilidade de ser utilizado para outro fim, fere, então, né, a própria contratação do serviço, certo? Bom, a questão do trecho roteirizado, que foi comentado aqui, ele não tem só o objetivo de obrigar o caminhoneiro a seguir uma rota de quem está contratando a operação de transporte. Ele tem como objetivo assegurar que o cálculo do valor do pedágio foi feito de forma correta, certo? Então, hoje a NTT exige que as fornecedoras de vale pedágio obrigatório informem a rota roteirizada, origem, destino, cada praça de pedágio no caminho daquela rota, o valor pago, o modelo operacional utilizado, fiscalizável e assim por diante. Por isso que é roteirizado, certo? Se não for roteirizado, como assegurar que o valor correto foi calculado? Esse é um ponto extremamente importante, tá? Essa emissão do Vale Pedágio, ela é feita através de integrações sistêmicas com a NTT que asseguram essa fiscalização. Não há de se esperar que todas as transportadoras, todos os embarcadores assumam os custos relacionados a desenvolver todas essas integrações com os seus sistemas de gestão, com os seus sistemas TMS de Transportation Management Systems, né? E toda a garantia que é necessária, porque são operações de missão crítica, elas não podem parar, o que hoje as fornecedoras de vale pedágio se obrigam a fazer, certo? Hoje as fornecedoras de vale pedágio são reguladas pelo Banco Central, boa parte delas, são reguladas pela NTT e têm outras obrigações diversas, como prestar o atendimento para o caminhoneiro durante toda a utilização do vale pedágio. Isso também não é feito pelas transportadoras. Você retirar o vale pedágio das fornecedoras, você leva obrigações para as transportadoras, embarcadores ou equiparados, que hoje ela não tem, e custos adicionais também importantes para a sua operação. Isso é importante que fique claro, tá? Por fim, os modelos operacionais que foram citados aqui pelo colega da mesa, né? Ele precisa ser aceito em todas as praças de pedágio. Não há como nós imaginarmos meios de pagamento que simplesmente não são aceitos nas praças de pedágio por motivos diversos. Muito se fala do Pix, né? O Pix hoje parece possível colocar um QR Code numa cabine e se esquece que no Brasil o valor da tarifa depende do número de eixos do veículo, ele é calculado
na hora que se passa pela praça de pedágio, nas pistas manuais, certo? Seriam dezenas de QR Codes, né? E claro que isso não seria feito, então a gente parte para a geração de QR Code dinâmico, um conceito definido pelo Banco Central que exige equipamentos instalados nas pistas, né? Que seriam acionados, gerariam esse QR Code, exige conectividade, certo? Que vai contra o conceito de pista totalmente autônoma que existe hoje nas praças de pedágio. A pista precisa funcionar sem energia, sem conectividade. Não dá para parar uma pista no dia 31 de janeiro porque faltou luz ou não tinha sinal, certo? Isso é simplesmente impossível hoje. Vale a pena informar também que a evolução do Pix ela é inegável, uma grande modernização do sistema de pagamentos brasileiro, mas a inovação no pedágio é o Free Flow, não é o Pix. Certo? Os sistemas de pagamento manuais que a gente discutiu aqui não se aplicam ao Free Flow. A Lei Federal 14157, que é a lei do Free Flow, a resolução 984 do Senatran, que define o Free Flow, é baseada em identificação automática, pagamento automático, fluxo livre. Hoje nós temos a Rio Santos, nós temos a Caminhos da Serra Gaúcha, nós temos a IPR Sul de Minas, nós temos a Tamoios agora para entrar, nós temos a Eco Noroeste, Litoral Paulista, Rodoanel Norte, Rodoanel BH, todos projetos Free Flow. Não se admite um pagamento em Pix, certo? Ah, mas pode ser feito um Pix e pagar com cartão de débito. Não são aceitos em todas as praças de pedágio do Brasil. Hoje, 30% das praças de pedágio do Brasil não aceitam cartões de débito. Por quê? Porque tem custos adicionais, tem MDR de cartão, tem necessidade de conectividade, certo? E assim por diante. Então, existem uma série de impedimentos técnicos. Foram citados aqui alguns, mas vale lembrar que hoje são mais de 30 modelos operacionais aprovados pela NTT e vários resolvem casos que foram aqui citados, como a necessidade de um dispositivo para inserir um cartão, né? Que já é um modelo bastante... já existem modelos alternativos bem mais eficientes do que esse, né? A questão da possibilidade de alterar o trajeto, né? Imaginem se eu antecipar o valor, como seria possível, por exemplo, antecipar um vale alimentação e fazer o funcionário buscar refeições mais baratas, né? Ou eu antecipar um vale pedágio e fazer o caminhoneiro buscar rotas alternativas que não passem por pedágio, não necessariamente seguras, e assim por diante, o que é um grande risco. Vale também lembrar que a Política Nacional de Concessões, né, como eu citei aqui, já define como obrigatória a implantação do Free Flow até o 5º ano de concessão. A gente está migrando para isso que já existe no mundo há mais de 20 anos, certo? Então, modernização sim, mas modernização no pedágio não é pagamento manual, certo? Provavelmente alguns colegas vão comentar aqui dos riscos de inadimplência que os pagamentos manuais levam para as concessões rodoviárias, e a gente pegar o setor que representa a maior parte da arrecadação do país e levar ele para pagamentos manuais é um retrocesso, não é uma modernização, é um grande retrocesso, certo? Existem questões operacionais que não foram citadas aqui, né, mas que já são exigidas pelas resoluções mais recentes da NTT, de devolução do valor pago com vale pedágio se ele não foi utilizado. Existem casos onde o transportador é impedido de realizar a viagem por quebra do veículo, é necessário transferir esse vale pedágio para outro transportador, cancelar aquele trecho. Nada disso seria possível se fosse pago o caminhoneiro via Pix. Como esperar que o caminhoneiro devolva o dinheiro pago, né, ou assegurar que isso vai acontecer? Bom, agradeço, senhor presidente Laércio, pelo convite. Estamos à disposição aqui para a discussão. Obrigado, mas se você quiser concluir seu raciocínio, pode concluir. Que esse alarme ele não tem muita educação, não, sabe? Então, muito obrigado. Fica à vontade. Estou acostumado nas nossas participações aqui, agradeço aí a informação, tá? Só concluindo, então, nós não podemos deixar de proteger o objetivo principal da lei, concordo totalmente com o colega, né? Essa lei, ela não favorece o caminhoneiro, ela prejudica o caminhoneiro, ela é um retrocesso a antes de 2001, certo? Todo esse arcabouço foi criado para assegurar a proteção do caminhoneiro. Não está aqui se discutindo pagamento de PIX ou não, ou modernização de meios de pagamento. Está se discutindo uma alteração de uma lei que protege o caminhoneiro. Não dá para imaginar algo que faça com que isso não seja auditável, fiscalizável e assim por diante. Essa é a nossa posição contrária ao projeto de lei da ABEPAM.
Ok, agradeço ao Carlos Andrei a sua participação e eu queria passar a palavra de imediato para Selmo Humberto Pereira, que é o presidente executivo da ANPEF, administradora de meios de pagamento eletrônico de fretes. Selmo, por gentileza, fique à vontade. Bom dia, senador, bom dia a todos. Satisfação estar presente aqui nessa audiência pública, representando a ANPEF. A ANPEF é uma associação que reúne as instituições de pagamento eletrônico de frete e fornecedoras de vale-pedágio. Atualmente, nós estamos com 5 associados, que isso representa um volume de vale-pedágio em torno de 70% a 80% em todo o mercado. Então, são empresas que estão acostumadas a trabalhar com isso, são importantes para o mercado e trabalham dessa forma, como já falou aqui o companheiro lá da CNTA, no intuito de proteger o hipossuficiente. Nós somos contrários ao PL e, para isso, eu vou voltar um pouquinho na história, como também fez o Alziro, qual foi o motivo, qual foi a finalidade da criação dessa lei. Essa lei ela foi criada por causa de uma greve que ocorreu lá no final da década de 90, início do ano 2000, e em que os caminhoneiros começaram a pagar muito pedágio. Houve um acréscimo de pedágio no Brasil, e esse pedágio ele foi ficando para que o caminhoneiro, o transportador, pagasse. Havia uma transferência desse valor das empresas que realmente se preocupavam em pagar realmente aquele valor do pedágio, mas muitas empresas não faziam isso. Colocavam esse valor do pedágio dentro do frete, do pagando frete, e esse valor ficava diluído e, às vezes, era até um valor inferior. E essa greve foi porque esse valor era bastante inferior e não dava a dignidade para o caminhoneiro pagar seus custos, fazer a manutenção do seu veículo e também ter a manutenção de sua família. E isso culminou em 2001 com a Lei 10.209, que instituiu o vale-pedágio obrigatório, determinando que o próprio embarcador, o dono da carga, ou o transportador, quando tem o agregado, seja o responsável por passar esse recurso e pagar totalmente esse valor. Então, essa lei ela veio como uma proteção ao caminhoneiro autônomo. Mas como é que ela veio? Ela veio separando tanto o vale-pedágio quanto o frete. Não é mais possível pagar da mesma forma. E antigamente era pago em recurso, em dinheiro, em que o caminhoneiro ele poderia utilizar ou não para pagar o vale-pedágio. Hoje, o vale-pedágio ele é pago principalmente e exclusivamente nas praças de pedágio. Então, o caminhoneiro, quando ele não utiliza, como falou o Carlos Andrei, ele tem que devolver, inclusive faz parte da nova resolução da NTT, de devolver esse recurso, quando ele não utiliza. Então, esse projeto de lei diz que tem que incluir outros tipos de pagamento que nós sabemos que é o PIX. Nós também sabemos que tem que modernizar a estrutura toda. Porém, esse pagamento diretamente ao TAC, nós acreditamos que vai ser um retrocesso lá para os anos 90, como era feito antigamente. Vai ser pago para ele diretamente e ele poderá utilizar, além do pagamento do vale-pedágio, ele poderá utilizar em outros pagamentos. E isso vai desvirtuar o pagamento do vale-pedágio. Mas considerando que ele receba por PIX e vá fazer esse pagamento do vale-pedágio, digamos que ele tem que sacar esse recurso. Ele vai ter que também se deslocar, sair do seu itinerário, retirar o dinheiro e pagar se a praça de pedágio aceitar em dinheiro. E se ele tiver que pagar por PIX na hora da praça de pedágio e não tiver internet, a BCR, as concessionárias vão disponibilizar para que ele tenha internet e pague esse PIX presencialmente. Caso positivo, não haverá um acúmulo de caminhões também, isso
a gente ficou pensando nisso, em todas essas atividades. Acho que o Carley não, foi o Paulo Lustosa que falou em termos de operações das empresas, das IPF, das fornecedoras de vale pedágio, e que vai ter uma redução de custos. Eu acredito que não vai ter redução de custos, porque todas as empresas que vão repassar o valor do vale pedágio, elas vão ter que cumprir todas as obrigações da NTT. São obrigações acessórias que tem que ter um controle, tem que estar integrado com o sistema da NTT. Para isso, necessita de recursos, necessita de tecnologia, né? Tem que ter uma roteirização, ou seja, há uma obrigatoriedade de ter o início e fim e passagem por todas as partes de pedágio, inclusive com os valores corretos, para que seja passado o valor correto ao caminhoneiro. Uma integração fiscal, uma manutenção de apoio ao transportador das 24 horas em que ele estiver na rua. Informação fiscal, manutenção do relatório de pagamento. Então, tudo isso as empresas vão ter que ter. Então, esse custo, nós acreditamos que não vai diminuir. Vai ter que cumprir todas essas obrigatoriedades previstas na NTT. Com relação a carregar o cartão, acho que o Carley falou que tem que se deslocar 40 quilômetros aí. Na nova resolução da NTT, a 6024, estabelece que agora vai ter que ser totalmente automatizado. Então, esse processo, que encerra-se até o final do ano, até dezembro, todas as empresas vão ter que carregar online. Então, não vai necessitar mais de deslocar para poder carregar esses valores. Então, isso não vai acontecer mais. Tá? Então, o caminhoneiro ele vai carregar online o seu recurso dentro do cartão ou dentro do tag, né? Então, finalizando aqui as minhas palavras em relação à ANPEF, a estrutura de uma FVPO, né, ela faz o pagamento por TAC ou por tag. Ela tem uma tecnologia de integração simples via a API, né, faz uma interface do programa de aplicação juntamente com o embarcador e a NTT, além do caminhoneiro, né? Faz uma integração com os roteirizadores, né? Faz a simulação de viagem com auditagem do valor total do pedágio. Então, isso tem custo para que as FVPO ela cumpra o que prevê a NTT, e também uma integração com o TMS de empresas e o ERP das empresas. Então, há uma integração total. Essas empresas têm tecnologia e isso vai ter que ser repassado para os embarcadores se forem pagar diretamente com PIX em dinheiro ao caminhoneiro. Além de o caminhoneiro poder não receber o valor total, não são todas as empresas que agem de acordo com a lei, pode entregar o valor do vale pedágio diretamente no frete, e esse valor, ao tempo, ele ficar diluído e não ser pago totalmente ao caminhoneiro, e o caminhoneiro vai ter que arcar com esse valor do pagamento do frete. Pode resultar nisso, né? Então, veio com uma justiça, né? Segurança jurídica para o pagamento, e se nós voltarmos a pagamento em dinheiro via PIX, a gente acredita que vai ser um retrocesso lá aos anos 90, né? Onde não tinha os mesmos resultados, uns resultados fracos, né? Para a sociedade e para os caminhoneiros. Então, nós somos contrários por isso. Obrigado, Selmo, por sua participação, e eu quero convidar para usar a palavra Anderson Velas, coordenador-geral de outorgas rodoviárias da Secretaria Nacional de Transporte Rodoviário do Ministério do Transporte. Ele acabou de chegar, queria que ele ocupasse aqui à frente e queria passar a palavra. Aliás, eu vou deixar você respirar um pouquinho, eu vou ouvir primeiro o Cláudio Ribeiro, gerente de regulação da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT. Por favor, Cláudio. Depois eu volto para você, Anderson. Fica à vontade. Bom dia, bom dia. Está funcionando? Bom dia a todos e a todas. Bom dia, Vossa Excelência, senador Laércio Oliveira, em nome de quem eu cumprimento as demais autoridades presentes.
Primeiramente, queria agradecer a oportunidade da NTT, o convite, para falar um pouquinho sobre esse projeto sobre o qual a NTT vem se debruçado diuturnamente nos últimos anos e que entende de demasiada importância para o setor. Primeiro, eu queria trazer alguns números para a gente ter uma ideia do cenário hoje do Vale Pedágio Obrigatório. Em 2023, foram emitidos mais de 20 milhões de Vale Pedágio. Esse número é o que consta do nosso sistema, mas a gente sabe que também esse sistema ainda não está perfeito, então esse número é muito maior. E se você for falar em reais, né, a movimentação é muito maior do que isso, que evidencia a necessidade da gente estar atento a trazer segurança para essas transações financeiras. Atualmente, são 15 fornecedoras de Vale Pedágio obrigatório cadastradas na NTT. E no nosso sistema constam 399 praças de pedágio entre federais, estaduais e municipais. Então, é um número bem grande, também lembrando aqui que não são somente os pedágios federais que a gente precisa monitorar com o Vale Pedágio obrigatório. A obrigação da NTT é monitorar todo o sistema de pagamento de Vale Pedágio no país. Eu acho que o papel da NTT aqui é mais do que se posicionar contrário ou a favor do projeto de lei. Eu acho que, formalmente, nós já colocamos 2 notas técnicas fundamentando e tentando contribuir com esse debate, mas, principalmente, como fiscalizadora e com a obrigação de regulamentar essa lei, trazer os riscos que a gente enxerga com essas alterações propostas no PL em questão, né? A maioria desses riscos já foram citados aqui, então eu vou fazer o papel de repassar um pouco cada um deles e resumir, trazer um pouco, adicionar isso à nossa preocupação como agência também. A primeira é a questão de garantir um direito, né? Foi um direito conquistado, já foi citado aqui o histórico disso. E aí a NTT tem esse papel de garantir esse direito aos transportadores, que é o elo mais fraco dessa cadeia, né? Então, a gente tem essa função. E a gente vê uma fragilidade na proposta e a gente vislumbra uma dificuldade de cumprir o nosso papel de garantir esse direito com o projeto de lei da forma que foi proposto, mesmo na forma de informar, né, somente informar esse pagamento via DTE ou MDFE ou qualquer outro meio, a informação não quer dizer em si uma efetiva transferência de recursos, né? Só informar, teria que ter outros meios para verificar esse pagamento. E aí, sem uma fornecedora ou sem algum outro mecanismo desenvolvido pelo Banco Central, a gente se depara com outras dificuldades, como, por exemplo, o sigilo bancário dos próprios transportadores. Enfim, passa a ser uma pessoa física, né? E a gente tem uma dificuldade como agência de checar e verificar essas informações, visto que a gente não tem ingerência direta sobre esse transportador. Dificuldade de rastreio e vinculação de pagamento, né? Já citei. A dificuldade de adequação ao free flow, então é um esforço que a agência tem feito em todas as suas normas para adequação a esse novo mecanismo de pagamento, que a gente entende que seja que traga mais justiça tarifária e é uma evolução de prestação de serviço público, né? Das nossas rodovias concedidas. Então, a gente também, dados os motivos já expostos aqui, principalmente pelo Carlos, uma dificuldade de operacionalizar o free flow com esse pagamento direto, o Vale Pedágio obrigatório com esse pagamento direto do PIX e em dinheiro. O próprio aumento da evasão, que também já foi citado aqui, né? Então, tanto pela questão de garantia da roteirização, de segurança da carga,
quanto pela questão de justiça tarifária mesmo. O pagamento direto em PIX ou em dinheiro possibilita uma maior evasão de pedágios e isso provavelmente traria impactos para as nossas tarifas, sendo que os outros usuários acabam pagando por essa evasão. A pressão sobre o TAC, né? Hoje a gente já vê uma dificuldade de fiscalizar, posto que o TAC também tem dificuldade de denunciar irregularidades. Ele, se ele denuncia um contratante, provavelmente ele não vai ser mais contratado por esse contratante. A gente sabe que tem pressão do piso mínimo de frete, a gente tem pressão sobre o frete, vai cair em cima do transportador, principalmente o transportador autônomo, e com esse pagamento direto é evidente que essa pressão vai aumentar. Lembrando que a gente tem uma realidade, né, um país onde a gente ainda se depara nas nossas estradas com placas de aqui aceita-se carta frete, né, um instituto que a gente sabe que prejudica muito o TAC, e nessa realidade a gente trazer essa insegurança para o transportador, eu acho que é um risco muito grande. A dificuldade de restituir o embarcador, então, assim, tem os dois lados da moeda e a agência tem esse papel de equilibrar a sociedade, Estado e todas as partes do setor regulado. Então, esse dinheiro, de forma que ele não compõe o frete, ele é um direito do transportador, mas ele também é um recurso do embarcador. Então, de forma que esse recurso não utilizado, seja por alguma mudança de rota, mesmo por vontade própria ou por alguma necessidade, né, algum desvio necessário, enfim, ou até mesmo a gente tem agora mecanismos como na CCR Rio SP, em que o pedágio ele pode ter uma variação de valor para a própria gestão de tráfego entre a via expressa e a via marginal, então a tarifa pode variar dentro de alguma margem ali. As concessionárias também têm a liberdade de dar desconto, então também esse pode ser um mecanismo que enseje alguma devolução de valor para o embarcador. E aí, com esse pagamento direto, a agência também vai ter muita dificuldade em garantir esse direito do embarcador de reembolso desses valores não utilizados. A gente já trouxe essa novidade na resolução, já em função de reclamações que a gente recebeu de casos concretos. Então, esse é um outro ponto que a gente gostaria de lembrar. E aí, eu acho que cabe também meu papel trazer aqui as inovações que a gente colocou na resolução que foi publicada o ano passado, a resolução 6024, que eu acho que endereça várias das preocupações dos senhores. Ela foi amplamente discutida com a sociedade, foi feita reunião participativa, tomada de subsídio, audiência pública, análise de impacto regulatório, está publicada no nosso site. Então, foi um estudo bastante amplo que nós fizemos para propor essa resolução, visto que a resolução anterior já era muito antiga, e a gente já via dentro da agência a necessidade dessa modernização e melhoria desse instituto, e trouxe nessa resolução várias oportunidades aqui. A primeira, que eu acho que é importante citar, desculpa, eu vou passar rapidamente, é a flexibilização da antecipação, onde é possível antecipar, o conceito de antecipação é flexibilizado. A dispensa do modelo próprio, então, é possível hoje realizar parcerias, o que a gente entende que vai ter mais concorrência no mercado, e isso deve reduzir os preços também e as ofertas desse serviço no mercado. A gente já observa uma menor concentração no mercado ao longo desses anos, e a gente acha que com essa dispensa isso vai ser mais viável ainda. As regras de devolução de valores, como eu já citei, traz a garantia de execução pelas fornecedoras, a necessidade de automatização do pagamento. Então, a boa notícia é que o cartão moedeiro
vai ser extinto, isso já está definido, né? E a gente já está discutindo com as fornecedoras, a BCR, Visa, enfim, as empresas, novos modelos, via OCR, via outros mecanismos, que vai possibilitar resolver vários dos problemas citados aqui. Proíbe a restrição de crédito ao transportador, uma vez que a obrigação do pagamento é do embarcador, então o transportador não pode negar para ele o acesso ao tag ou a qualquer mecanismo por restrição de crédito dele próprio, é uma coisa que acontecia também. A obrigação da concessionária de dar uma resposta em 30 minutos das informações, então essa agilidade de resposta, então essa questão de internet, de mecanismo, de comunicação, a concessionária também tem, todas as concessionárias têm um prazo para solucionar esse problema, deve ser endereçado. Nossos contratos já têm programas de incentivo ao uso do tag, né, o desconto de usuário frequente e desconto de usuário de tag, que também são mecanismos de incentivo para a migração e reduz esse custo do próprio mecanismo de pagamento. E a gente está discutindo agora com todo o setor, usuários, fornecedoras, concessionárias, um plano de monitoramento da transição dessa resolução. As fornecedoras têm agora até o final de junho para se adequar e a gente está discutindo isso com eles. Então, muito amplo e a gente se coloca à disposição aqui para trazer isso com mais detalhes, se for necessário. E reforçar aqui que é possível modernizar e reduzir custos sem fragilizar e sem tirar a garantia dos direitos. E a NTT está atenta, está aqui para ouvir e colaborar para garantir um transporte de qualidade, mais seguro, geração de emprego e impulsionar o crescimento econômico. A gente continua à disposição dos senhores para eventuais questionamentos. Obrigado, Cláudio Ribeiro. Representando aqui a Agência Nacional de Transporte Terrestre, ela que é gerente de regulação. E eu quero finalmente passar a palavra para o Anderson, já foi citado aqui, para suas considerações. Fique à vontade, Anderson. Bom dia a todos. Quero cumprimentar o senador Laércio Oliveira em nome de todos aqui. Anderson Santos Belos, eu estou como coordenador geral de concessões de rodovias e serviços de transportes na Secretaria Nacional de Transportes Rodoviários e gostaria de trazer a posição do Ministério sobre o tema em questão. A princípio, deixo claro que a posição do Ministério é contrária ao projeto de lei. Tá? Quer dizer ao senhor Carley e senhor Paulo, a gente entende o objetivo de modernização da norma, principalmente pensando na questão de ampliação dos meios de pagamentos. O próprio Ministério, recentemente, a gente soltou uma portaria orientando a Agência Nacional de Transporte Terrestre que iniciasse, junto às concessionárias, um processo para permitir que todas as praças de pedágio, né, disponibilizasse o pagamento de outro meio de pagamento aos usuários, que a gente tem situação de muitas praças de pedágio que aceita apenas dinheiro. E não sei vocês, mas eu pessoalmente, eu praticamente não passo mais também no caixa eletrônico hoje, né? Quase tudo que eu pago é com o Pix, ou que seja o cartão de débito ou crédito, e essa é uma realidade que tem se imposto cada vez mais ao brasileiro. Então, tem aumentado cada vez mais a quantidade de PLs aqui do Senado e da Câmara, né? Com esse intuito, né, de aumentar os meios de pagamento, né, nas praças de pedágio. E também reclamações dos usuários para a gente. Isso tem sido aumentado nos últimos anos. Então, por isso que essa portaria veio a calhar. Mas a gente conversou muito com a BCR, né, discutindo essa portaria. A gente entende que existe uma curva de absorção dessa tecnologia, principalmente devido à realidade imposta de conectividade que a gente tem nas praças de pedágio no país. A maioria delas que a gente tem no Brasil está em zonas rurais, está entre cidades, e a maioria delas tem zonas extremamente rurais mesmo. Por mais que a concessionária tenha ali a ligação na praça de pedágio por meio de fibra ótica, para alguns desses meios funcionar, precisa que o usuário tenha a conectividade no dispositivo que ele está usando. E, infelizmente, isso não é a realidade que a gente tem hoje em dia. A gente não tem uma estatística de quantas praças de pedágio no país não tem acesso
a determinado tipo de operadora de celular, mas provavelmente deve ser um número bem relevante. Aqui mesmo, Goiânia e Brasília, direto quando eu estou indo para Goiânia aqui, essas praças de pedágio, tanto de Anápolis quanto de Alexandria aqui, eu direto no celular some. Normalmente eu vou ouvindo rádio, né? Ouvindo rádio, o celular de Goiânia e some o sinal quando eu chego perto da praça de pedágio. Isso é muito comum acontecer em vários locais no país. Então, existe uma curva de aprendizado quanto a isso. Com relação, voltando ao PL especificamente, a gente entende o objetivo dele com relação a essa questão da ampliação dos meios de pagamentos, mas as externalidades negativas que ele vai trazer para o setor de transportadores, em especial os transportadores médios, os autônomos, pequenos, tende a ser extremamente deletérios. E eu acho que já foi bastante esclarecido de vários pontos diferentes aqui já. Hoje, esses efeitos, a gente entende no Ministério que ele tende a ter um potencial enorme de retroagir essa relação da relação do embarcador, né, com os pequenos transportadores, de forma que daqui a pouco a gente pode, aprovando essa lei como ela está, e o senhor Alziro deixou muito claro essa questão de como ela está escrita, ela tende a trazer um retrocesso para o setor, e daqui a pouco, talvez daqui a 2, 3 anos, a gente está discutindo temas que já foram vencidos lá no começo do século, e o Ministério entende que, nesse momento, não é o que o governo quer, não é que a gente entende que seja produtivo. Certo? Acho que essa é a posição do Ministério, e obrigado. Obrigado, Anderson, por sua contribuição, e finalmente passar a palavra para Marco Aurélio para as suas considerações também sobre o tema. Fica à vontade, Marco. Bom, muito bom dia a todos. Cumprimentar o senador Laércio por essa iniciativa, né, de promover essa audiência em que a gente pode capturar aqui as múltiplas visões em relação ao tema que está sendo debatido. Isso faz parte do processo democrático e, sobretudo, permite que nós consigamos ter uma visão holística a respeito da temática, a respeito, sobretudo, dos efeitos que a iniciativa legislativa aqui pode acarretar. A BCR é a Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias, da qual eu sou presidente. Nós somos hoje 52 concessionárias, temos 28 anos e congregamos dentro de si os principais corredores logísticos do Brasil, hoje sujeitos à concessão. Inegável, né, que o modelo das concessões no Brasil traz importantes vantagens, e não por outra razão. A pesquisa anual da CNT, muito bem representada aqui pela doutora Andréa, ranqueia as concessionárias de rodovias entre as melhores rodovias do Brasil. A essa altura, sendo o último a falar, nós já temos condições de capturar os principais argumentos, e foi dito aqui em alguma passagem que os grupos envolvidos, as entidades envolvidas, têm lá o seu natural incentivo de querer proteger a sua respectiva indústria, o seu respectivo interesse. Que não deixa de ser verdade, mas é importante chamar a atenção para 2 pronunciamentos. O primeiro deles, para o pronunciamento da Agência Nacional de Transportes Terrestres, que não defende nenhuma indústria. Pelo contrário, se há um interesse defendido pela NTT, é o da lógica, é o da racionalidade. E o mesmo vale para o âmbito do Ministério dos Transportes. Eu queria aderir a essa perspectiva de promover aqui uma reflexão ou uma defesa da lógica que permeia as discussões sobre o vale pedágio obrigatório e de como essa lógica pode ser desvirtuada com efeitos deletérios. Em última instância, nesse somatório de quem perde e quem ganha com a modificação legislativa, senador Laércio, posso dizer que perderemos todos. E por quê? Primeiro, importante entender, como já foi destacado aqui diversas vezes, que o vale pedágio obrigatório trouxe um importante efeito prático de segregar contábil e fisicamente os recursos destinados ao pagamento do pedágio vis-à-vis os recursos destinados à remuneração do transportador. Qual é o consectário? Qual é, sob o ponto de vista prático, os desdobramentos que a gente tem dessa segregação? Primeiro, também já foi dito aqui a saciedade, a proteção do transportador.
As discussões de pedágio não entram na negociação de frete, não entram na negociação de remuneração. E de outro lado, nós temos a garantia do pagamento do pedágio, sem contar que o Vale Pedágio Obrigatório é um marcador e ele sustenta a operação do transporte, que é uma dinâmica sistêmica. Esse é o primeiro ponto que merece a nossa reflexão. A operação do transporte é sistêmica e o Vale Pedágio Obrigatório é um elo que sustenta, que mantém essa operação. O argumento em pró do projeto de lei é, de um lado, a modernização, a evolução tecnológica ou a ampliação dos meios de pagamento. O Pix, por se tratar de um meio de pagamento digital, é reconhecido como uma suposta evolução tecnológica que, por isso mesmo, mereceria ser abraçada. Pois bem, o Pix, sob o contexto das transformações estruturantes, tecnológicas, que nós estamos em vias de viver nas concessões de rodovias no Brasil, é um retrocesso. Pode parecer um contrassenso, mas é um retrocesso. E por quê? Já foi muito bem apontado pela própria NTT. O Pix não adere à lógica do Free Flow. O Free Flow foi uma conquista desta casa. O Free Flow tem os seus autores muito bem identificados. E por todos, não posso deixar de enaltecer o papel e o trabalho do senador Esperidião Amin. Entre outros senadores, entre outros parlamentares, que têm uma atenção especial em relação à implementação do Free Flow. E o que Free Flow significa? Significa a possibilidade de nós reduzirmos de maneira racional a tarifa. Por quê? Repetindo aqui argumentos tantas vezes ventilados aqui e em outros fóruns, o Free Flow permite que mais pessoas paguem menos. O Free Flow permite uma fragmentação dos pontos de cobrança, levando ao que se entende por equidade tarifária, para uma justiça, uma proporcionalidade tarifária. E o que é que tem a ver o Free Flow com Vale Pedágio Obrigatório? O Free Flow, mundo afora, ele tem como pressuposição uma mecânica que é a mecânica do pagamento automático. Passou, pagou. Um dos graves problemas que até hoje enfrentamos para a implementação do Free Flow no Brasil, e o noticiário tem dado conta disso, é a evasão. O noticiário tem mencionado as multas que afloraram da operação do primeiro trecho de Free Flow no Brasil. Um trecho pequeno. Imagina o que significa a pulverização do Free Flow, que faz parte da política pública do Ministério dos Transportes. Como ficaremos com a questão da evasão? E aquilo que era para ser a grande modernização estruturante, tecnológica, do setor de transportes rodoviário brasileiro, vai ser colocado em xeque. Vai ser colocado em xeque sob a crença de que o Pix, ele sim, é a grande ferramenta revolucionária. Se nós retirarmos o Vale Pedágio e o sistema automático que ele hoje permeia, o que ele hoje permite ser concretizado, se nós tirarmos o Vale Pedágio Obrigatório dentro da sistemática que hoje vige, nós colocaremos em xeque o Free Flow. Então nós seremos retrógrados em face do baluarte daquilo que hoje significa a grande modernização tecnológica setorial, com os benefícios dele esperados. E aí, observe, o segundo argumento em prol do PL seria a inovação, seria a redução de custos. O embarcador está se livrando dos atravessadores. Ele faz o Pix direto para o transportador, se é que isso vai acontecer, e o transportador é que se vire, ele que faça o seu pagamento. Eu vou reduzir, por conta disso, os valores do transporte, custo logístico brasileiro. Não é verdade. Se for verdade que o Pix eleve o risco de evasão, especialmente no contexto do Free Flow, em que eu não tenho mais praças físicas, se é verdade que o Pix eleva o risco de evasão, pagaremos todos. Por quê? Porque a evasão vai se convolar, ela vai se transformar em reequilíbrio econômico-financeiro. E aquele transportador que, por diversas razões, não viabilize o pagamento posteriormente,
pela internet, pelos recursos que ele tem em conta, ele vai sobrecarregar o transportador honesto. É isso, Andréia, que nós queremos? O aumento tarifário, o tarifaço, a oneração da agência reguladora para o tratamento dos pleitos de reequilíbrio econômico-financeiro? Eu demonstro com isso que na soma de quem ganha, quem perde, na verdade, perderemos todos. E para finalizar, queria chamar a atenção para os avanços regulatórios, ou regulamentares, ou normativos, que a NTT implementou por meio da Resolução 6.024. Nós já temos hoje o atendimento de vários anseios da parte dos embarcadores. E muitos dos aspectos da resolução, talvez, senador Laércio, pudessem estar aproveitados no âmbito da legislação, até para conferir a estabilidade da racionalidade do exercício intelectivo que a Agência de Transportes Nacional promoveu. Por conta disso, a ABCR, Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias, manifesta a sua contrariedade ao projeto de lei. O que eu mais agradeço, Marcos, sua participação, como agradeço a participação dos demais, aqueles que eu não tive a satisfação de ouvi-lo em função de uma outra agenda lá no Colégio de Líderes, mas certamente trouxeram contribuições importantes. O que eu mais gosto nas audiências públicas é que as posições divergentes, ao final, convergem para um resultado melhor. Como legisladores, certamente vocês entendem isso, é um turbilhão de temas. Daqui a pouco eu preciso me envolver com microempreendedor individual, microempresa, pequena empresa. Ontem já tive que me envolver com gás, aí biometano, aí energia nuclear. Então, assim, o turbilhão de temas que fazem parte da dinâmica de um parlamento em qualquer lugar do mundo. E a gente não tem a sabedoria plena de todas as coisas. Isso é uma construção conjunta que a gente precisa entender e fazer com os especialistas. Esse projeto é um projeto que nasce de uma disposição de um dos senadores aqui, mas que, quando a gente vai formular o relatório, por mais que a gente busque conteúdos, a essência e a riqueza de um projeto é que, ao final dele, ao se transformar em lei, se for o caso, esse projeto traga uma contribuição melhor para um status implantado em função da sociedade brasileira como um todo. Mas, muitas vezes, a frieza da letra não traduz essa realidade lá na ponta. Na minha vida legislativa, eu tenho procurado buscar entender como é a realidade de fato. Longe de conceitos, longe de teses, a realidade da ponta, aquilo que o cidadão sofre no seu cotidiano para fazer valer a sua profissão, fazer valer o seu trabalho. Então, muitas vezes a gente produz um texto como um relatório encaminhando aquela iniciativa pela aprovação ou pela rejeição. Mas melhor do que essa frieza da lei é você conversar com as pessoas que estão vivendo a realidade daquele assunto. Eu falei aqui rapidamente de 4 temas, e eu não tenho domínio de nenhum dos 4 temas. Eu fui o relator da Lei do Gás, que promoveu uma transformação gigantesca no país. Mas eu quase nada entendia de gás. Então, foram os subsídios, foram as conversas, as audiências públicas que me ajudaram a construir um texto que foi tão bem aceito pelos operadores do tema e que tanto resultado positivo tem trazido. Mas existe muita coisa para ser feita ainda. Mas os avanços são significativos. Esse é um assunto que mexe diretamente com a sociedade como um todo. E, ouvindo os senhores, aqueles que eu consegui ouvir,
Esse contraditório a favor ou contra é que vai produzir o tempero ideal para aquilo que a gente deseja apresentar no texto. Então, quero que vocês saibam que a presença de vocês aqui é muito importante para trazer essa contribuição. O parlamentar, ele se sente muito feliz quando ele tem o compromisso de produzir um texto que vai realmente em sintonia com aquilo que a sociedade deseja. Todas as posições aqui, todas as falas estão arquivadas aqui, fazem parte da estrutura dessa comissão e certamente tem um pouquinho de cada um dos senhores que traz uma complementariedade muito positiva para o assunto. Esse projeto é um projeto que ele foi apresentado aqui na comissão. Eu quero me comprometer aqui que eu vou pedir ao presidente que devolva esse projeto lá para o gabinete. Vou tentar entender a fala de cada um de vocês para fortalecer ainda mais o texto que está lá posto no relatório que apresentei. Mas eu confesso que eu saio daqui entendendo melhor o assunto. Poucos dos senhores que trabalham esse setor procuraram conversar ou comigo ou com minha assessoria. Então, você tem, voltando, fazendo uma síntese, você tem a posição, você tem o pensamento do autor do projeto e, em cima daquele assunto, você produz um texto. A busca por trazer informações ou esclarecimentos àquele projeto que está posto é muito bem-vinda em qualquer momento. Em qualquer momento não, né? Até o momento que você entrega o relatório. Do momento que eu fui designado relator e até a apresentação do relatório, poucos me procuraram. Talvez dois. E só aqui a gente tem quase 10. Então, veja quantas contribuições novas foram trazidas. Não vai ser intempestiva, porque eu vou recolher o projeto para estudar melhor ele com a minha assessoria, pegando a contribuição de cada um dos senhores. Eu estou fazendo essa fala porque eu quero exaltar a figura da audiência pública e dos senhores que aqui trouxeram as suas contribuições. Mas queria também trazer uma sugestão para deixar com cada um de vocês aqui. Qualquer projeto que tramitar aqui, que for referente à sua área de atuação, isso serve para todas as áreas, é legítimo das representações buscarem nas assessorias ou nos deputados ou nos senadores, como é o caso aqui, trazer informações. Porque a informação, no fundo, não é uma intromissão naquele tema, não. Não, é uma contribuição. Porque o resultado daquilo que for aprovado reflete na sociedade. E a sociedade, nós somos responsáveis por ela todos. Mais ainda, aqueles que entendem do assunto. Então, eu quero agradecer muito a presença de cada um de vocês. Quero declarar encerrada essa audiência pública. E quero dizer que eu estou à disposição para receber outras informações dos senhores, caso entendam necessário. Tudo bem? Obrigado a todos, aqueles que nos acompanham, aqueles que também nos assistem pela TV Senado. Está encerrada a nossa audiência pública. Cadastro Nacional do Pedófilo. Cadastro Nacional do Estuprador. Como é que a gente vai aplicar isso em áreas indígenas? Nós temos um congresso para fazer leis só para uma comunidade, para outra não? Será que a gente está pensando na sensibilidade de que nós somos uma nação plural? Todas as leis que essa casa estava produzindo, elas, de fato, terão também aplicabilidade nas comunidades de povos tradicionais, beneficiarão as comunidades e povos tradicionais. Eu acho que hoje nós estamos sendo sacudidos aqui. Nós estamos com recorte criança. Tá? E, inclusive, essa audiência está acontecendo nesse mês, senadora, porque a LDO vai chegar.
depois lei orçamentária. Será que não está na hora da gente fazer, Ivanilda, recortes no orçamento da União para criança indígena? A gente está falando muito do coletivo. Será que não está na hora da gente ter recortes para criança indígena? E aí, Paulo e os demais que já falaram, eu me preocupo muito porque entra governo, sai governo e os programas governamentais mudam. Será que não está na hora da gente ter uma lei instituído por lei? A gente instituir por lei um programa nacional de proteção da criança indígena, porque entra governo, sai governo, a lei está lá, tem que ser obrigada a executar. Então, esse aqui é um debate muito pensando daqui para frente. O que fazer? Nós estamos ouvindo aqui relatos extremamente chocantes, inclusive, dados chocantes que já foram trazidos para a audiência, mas é daqui para frente. Senadora, a senhora sabe que o parlamentar, quando entra numa audiência pública, ele imediatamente tem direito à palavra e a gente gostaria de franquear a palavra, se a senhora tiver interesse em falar. Sei que a sua agenda está uma loucura e obrigada por ter vindo, por estar conosco nessa audiência pública. Obrigada, presidente Damares. Eu, quando vi o tema, né, da audiência pública, me chamou a atenção, porque realmente as leis que nós aprovamos, elas têm que ser para todos, mas não são para todos. Esse é o nosso grande problema. E, visitando uma comunidade indígena no Mato Grosso, eu ouvi de uma indígena que a Lei Maria da Penha não chega lá. E tinha uma indígena de 14 anos, mais ou menos, com um filho no colo, pequenininho, e o outro já grande. Quer dizer, os abusos das crianças acontecem dentro das aldeias. Nós estamos no mês da pedofilia, então, ok, não vamos falar das mulheres, vamos falar das crianças, que é uma preocupação muito grande. E tanto minha quanto sua, a gente se preocupa com isso. Por isso o Cadastro Nacional de Pedófilos e Predadores Sexuais. Mas como vamos fazer chegar isso na comunidade indígena, que é outra cultura, né? Mas como eu vi, eu acho que é o Paulo, não é o Paulo falando, isso não é cultura, né? Isso não pode ser uma cultura. Um abuso não pode ser uma cultura. Abuso é abuso em qualquer situação, em qualquer lugar. Então, conte comigo para ajudar no que for preciso, no que nós pudermos fazer, porque como legisladores, essa é a nossa responsabilidade. Muito obrigada, presidente. Obrigada, senadora. E eu quero destacar que a minha senadora está de laranja no Maio Laranja. As senadoras esse mês, de um jeito ou de outro, todas acabaram vestindo laranja. Obrigada, senadora. E eu sei da preocupação com as crianças indígenas do seu estado. A senhora está sempre conversando comigo sobre as crianças indígenas do seu estado e de todo o país. Obrigada pela participação. E a gente sabe que a sua agenda está corrida. A senhora está liberada para sair a hora que precisar. Na sequência, nós vamos ouvir o Renato Sanumá. Ele é indígena Yanomami, representante da Associação Sanumá. Seja bem-vindo, Renato, e que vai ser traduzida, a fala dele vai ser traduzida pelo nosso querida Mimica. Bom dia a todos, muito obrigado aí pela fala de cada um de vocês, muito importante. O Renato está distante de mim, ele está na aldeia nesse momento, eu estou aqui na cidade. Fiquei meio triste porque eu queria estar perto dele para passar todas as falas, para que ele pudesse ter entendimento de tudo que está acontecendo. Renato, Sarumacaio, Arrabalo Biegler, para o não a Hindi, Jogable Curende, não ao Exuíde, não é parar. Awai, tu bagulho sole, sa Arrabalo Biegler, Airaque, sabe muito Arrabalo, inchima, sabe onde você não mo, de para rebolore, samar mago, samar was de chinmo, inchim samar pi basalo, e para rebolole, peb sabe muito Arrabalo. Eu estou muito grato a cada um de vocês. Estou muito feliz em poder falar com cada uma dessas as autoridades que se encontram presentes. Esse, para mim, era um sonho de poder sentar com vocês e falar as verdades que eu preciso falar sobre a nossa realidade. Ai,
Parabe, Maga Habalori Bole, Mara Mago Gama Bole, Mara Hini Bitobawi, Yinde, Kamagna sa Wuzuglehi Baulina, Bauli Shiaguma, Uli Peuna, Ishumani Quegle, I Uludube, Sebawi, I Uludube na, I Parabu Magi, Dube, Mama Bitobawi, Ishupebi Hibu Quasalo, e Kamagna sa Wuzinayagle. Então, eu gostaria de falar para vocês sobre as situações que acontecem, não somente aqui, mas também em todas as outras regiões também. O problema que vive as nossas crianças hoje, crianças que são abandonadas, crianças que são rejeitadas, pessoas adultas que têm um desejo muito forte em ter relações com crianças. Então, isso que vocês estão falando aqui, que vocês estão jogando às claras, eu quero trazer também para vocês a nossa realidade. Ai, ingene parabe. Inshin hiubu kwasalo samag pajlu bitu basalo kamagna sahabalukle. Samag hiubre ishwani pebi kwasal. Ibauludubu ai du no maso indube ai urubas no indube inere kwa wajade ai dubune ai urub ose wa bitobashinumu inere kwa inde ishwani kwasalo para mag habal bole ai deke in para magna sama mago habalone sama paz du bitobasal kamagna sahabal. Eu quero agradecer a todos os senhores por estar trazendo esse tema aqui à luz. É algo muito difícil para a gente ter que cuidar de crianças que têm problemas neurológicos que a gente não consegue resolver. É muito difícil nós tratarmos aqui diante daquelas pessoas que querem mesmo estuprar as crianças pequenas. Então, vocês estão trazendo isso a clara, o que a gente pode fazer. Isso eu quero saber o que é que a gente pode fazer nesse momento. Sabe honi bogle kamjana uludubu peawi sarebu nuamai hi ulina ulipeuna sarebu nuamari gule sarebu toria bala gule magi muina sakuane sarebu pajli bobe ini gurane kamja poke sarebu pajli bobe kuami magi kamjan sarebu humumbo peagule toria bala peagule ini gurane iba para magne sama pajli bobe. É bem interessante do que eu vivo nesse tempo. Eu não tenho como ajudar as crianças que estão vulneráveis. Eu simplesmente abraço elas sem poder protegê-las diretamente. Eu gostaria que tudo isso aqui não ficasse somente nas palavras. A gente precisa, de fato, de uma coisa séria que possa resolver a situação das crianças. Nós precisamos de ajuda e nós queremos saber como nós podemos ser ajudados. Ulu sarab toria balabe hijme ai sarab kai hui sallela balui hi ulina kwami uliham hi di komam sakwegle uliham iba estrada piljo hui carro hui ai amros hui kuami magi ulu pea sarab toria bala pegle ikamag ulina kuina carro hu amros hu waya nide kuaba kuina hulina kuami magi iba ulu pea salo para maghabal bole sama sa pajlibo ina kamagna sakule. Eu quero que vocês entendam que nós moramos debaixo das árvores, no meio da selva. Nós não temos como proteger crianças desde quando a gente não tem apoio. Observe a vida de vocês. Vocês têm carro, vocês têm estrada para ir e voltar, aviões, vocês têm facilidade de pegar comida, comprar e sustentar os vossos filhos. Mas a gente aqui, nós não temos essa oportunidade que vocês têm.
precisam lembrar que nós estamos debaixo da selva, no meio de um lugar totalmente isolado e precisamos da ajuda de vocês para que nós possamos cuidar das nossas crianças. E caminhamos aqui e cultura, cui aí para magi aí o oswawi caminhamos cultura magi e hinjowi e cultura wan shalabe hiobere osnam wawi e hiobere sebawi inde caminhamos cultura miguren inugurene samag hinjo bihonibo inessa coagule hija camje. Então, eu quero dizer para vocês que a nossa cultura não protege o estuprador, o violentador de crianças, aqueles que querem abusar das crianças. Isso não é nossa cultura. Nós não aceitamos isso. O lado da nossa cultura é pegar aquele que pratica tal ato e corrigi-lo violentamente. Isso é nossa cultura, a proteção. Nós gostaríamos de matar, na verdade, aquele que faz algo como isso. Inugurene kamana sa kugle. Sama pea salo sa pasli boide. E kami sama sanma sama magi sama ulbu mamushim sanma sama kurine sanma kurine kilimi. Nak uldo osna de mamushim uli pewam hijim kurma uli pewam nyano mami pew uliam pew peagule kurine paramak habalo bole serenami mage kuina ina samage kubito manaya gule serenami mage kuawina samage pea salo sura samage pea noi hugi samage pea soagule inu gulene hugi serenami mag hijma polisa kwa ai uliam polisa kwa amiliso hu ina re kwazalo samage peawi ina samage pajilibowi ima nakamagna sakugule. Eu quero deixar bem claro para todos vocês aqui que existe um grande número de crianças sendo estuprada, violentada em toda a região Yanomami, não é só aqui. E vocês estão falando sobre lei de proteção. Como nós podemos nos encaixar dentro desta lei? Como nós podemos fazer parte disso e diminuir esse ciclo de violência? Eu peço a vocês que vocês entendam que aquilo que vocês têm, nós aqui não temos. E nós precisamos da ajuda de vocês para que a gente possa proteger as nossas crianças diretamente. Ele repete mais uma vez, vocês têm condições, têm carro, têm isso, têm aquilo, mas a gente não tem. Precisamos da ajuda de vocês para mudar esse quadro entre o povo Yanomami e o povo Sanomami. Kamaga kultura sanma koine ina bekua basho ina mage kusuade samage pe todi beza kamagna serena bikuina samage kuana wai balone ni samara oi kama serena mag ni bo oi e kamage kere de lejire samag murai de kamage kuina ina samage kuana ya wai bazuma kuana waj balone samar wana wajio unigurene uludu kamagai nide magpashli bu magire pe abashu bu ina mage kude pe bi samag hiu tole kupash biazal. Então, vocês nos cutucaram. Está cutucando a gente, então a gente tem que falar a verdade aqui. Nós somos seres humanos. Pessoas que pensam como vocês pensam. Nós comemos, bebemos, tomamos leite, comemos tudo que vocês comem. Nós temos também a nossa cultura, mas somos seres humanos. Se vocês disserem que da nossa cultura é normal estuprar as crianças, fazer várias coisas erradas, não, isso é a cultura deles, que continue desse jeito.
Se vocês pensarem assim, eu quero dizer para vocês que nós estamos perdidos, porque a situação não vai melhorar, vai só piorar de agora em diante. Nos cutucaram, então nos escute e faça alguma coisa para nos ajudar. E Suzuki, e Márcia, Indebuna, Urubu, Peare, Toria Balana, Urubu Mumai, Inde Quina, Hikamjo William, Tekuanayuma, Kunayuma, Inde, Kamjana, Saratana Inanuma, Inde Kamjana, Urubu Toria Bala de Kubazuma, Ai, Kama Pubna Nomasore, Kama Puane, a Ositelene, a Osidi, Unga Halu Dide, Pubna Noma Uquade, Kama Pubna Kama Nomauna, Ulaos Hingagene, Buane, Ulaos Sebalma. Ina de Kuaya, Inishim Mabazube, Sabi Kuzalo, Serenabi Quina, Kubazube, Sabi Kune, Inde, Ulsaruptoria Palakugma. Iniguran Pahim Senama Paramahavalbule. Imagna Sapajlibunayo, Ina Kamagna Sakuple. Assim como eu acabei de ver a Márcia Suzuki mostrar a imagem das crianças que foram resgatadas, abandonadas, eu também tenho esse mesmo propósito, Márcia, de ver isso e ver a criança crescer e ser educada e se tornar alguém lá na frente. Mas a gente não tem essas mesmas condições de fazer isso. Eu lembro de um pai que... 15 segundos. Dentro, no seu joelho, torceu o pescoço dessa criança, matou a criança. E eu fiquei tão triste com isso, que eu pensei, eu preciso fazer alguma coisa para mudar esse quadro. Eu tentei, salvei crianças, fiz várias coisas, mas eu não tenho mais como prosseguir, porque eu não sou ajudado em cima disso. Parabéns, Ugrane, Samage, Pajli Botoriu, Sanama Samag Pajli Botoriu, Insere Pigule, Parama Saihabal Ugrane, Parama Saina Sakugule. Hijma, Kamjamag, Ulurubu, Aulumowi, Saliawi, Hijma Surba, Karimperu, Inde Buhuma, Inde Pebe Uxil Parasma, Malária, aí Wazwazde, Inde Samag Nomabo, aí Ulurubu, Rosawi, PA. 15 segundos. E remédio Hilawi, Amiros Humagre, Inere Kuzalo, Samag Pebezal. Inugrana Amiros remédio Hilawi, Inde Toba Shija, Sanmasman Pajlibo, Ina Paramagna Sakule. Então, quero aproveitar aqui também para falar para vocês que, com a chegada, a invasão, os invasores, garimpeiros chegam e aí entra na nossa terra, destrói a terra, acontece muita malária, muita doença, muitas crianças morrendo, desnutrição, todas essas coisas aconteceram. E a gente está vivendo um momento muito sério que a gente precisa do apoio da saúde. E vocês também aí podem nos ajudar. Então, é isso que eu estou transmitindo para vocês. Há uma necessidade geral para as nossas vidas aqui na aldeia. Renato, Mário, não, eu estou falando para ele aqui também que o Mário, ele é o primo do Renato, que são líderes da aldeia. Ele estava querendo falar uma coisa, está faltando 5 minutinhos, só para poder ele falar alguma coisa também. Vou perguntar se o Renato concluiu. O Arrabalo Marazugue, Renato? Olha, ainda para uma sacugue, o Lulubu. Sama Pajli Vitória, ainda, Sare Pigle, para uma sacugue. Então, é isso que eu gostaria de falar com todos vocês. Eu quero, a minha atenção total é sobre os vulneráveis, sobre as crianças vulneráveis que existem aqui. E se vocês ouvirem todas as minhas palavras, ficarei satisfeito. Feito. Mário Rabal Maigreano. Olha, Begle. O mimi que toba camisa mais tu. O toba mimi que canas que Begle o Hijma e Renato camisa pola camisa magna untubu hiubi samar todi boi e camisa magishim camisa magulina ulidulina samar todi boi inde nagmagi ul samar todi boi magi o senai magino samak paj de migrina ulu para haro magre ina samag bikugule na
Eu estou achando, eu sou o Mairo, também sou líder aqui na comunidade juntamente com o Renato. Nós observamos bem as crianças. Eu estou pensando aqui, tem crianças que têm problemas muito sérios. Se vocês nos ajudarem, essas crianças não se tornarão adultas, morrerão do jeito que estão. Aire mesmo que ainda camagre sama paz libera undo paralone tipo tolerame tipo caixa balsha bezal na tipo caixa balsha na aire que ainda sama kubia grine paralame na sacugle na. As crianças que nós ajudamos hoje, elas tornam-se os adultos de amanhã. Então, por isso, nós temos que ter um olhar para as crianças hoje. Então, pedimos que vocês possam pensar. Eles darão continuidade. Então, ajude as crianças hoje para que elas sejam adultos no futuro e resolver as situações que são mais difíceis para eles também. Projeto, lole de bazoi, samar pijegle, né? O paralone projeto lole de bazoi. Ijan pijalo para rebnasa kugle mimika kawana verwestoliagle para rebnasa kugle. Então, estou pedindo para você, Mimica, falar as palavras que eu estou falando aqui, que eles possam ouvir isso que eu estou dizendo. Gostaríamos de fortalecer o nosso projeto para que a gente pudesse ajudar mais crianças, tocar para frente, o nosso projeto crescer, porque nós estamos parados. Olha. Olha, aí Mimica, aí ele quer falar mais um pouquinho. Surba e mama sangue e associação e cule e os cuina wag sebuai cuina ine cui surba pema e Basaliana. Aí Basali. Tá, então ele está falando que muito tempo atrás, no início, havia um grande líder deles, e esse líder, ele foi uma criança que estava desnutrida e enterrada, que foi salva, e ele se tornou um grande líder, e hoje a gente tem a pedra que ele deixou no caminho com a escrita lá. Ele foi uma criança abandonada que foi resgatada. Olha. O tobagle inde e ulo ose cuina pedima, né? Kubazali. Os kubazma pedima magi inde ai sude trabalma. Inde su trabalma com a solma. Ine kuama. E então a história dele, né, que ele era essa criança e depois ele cresceu e depois ele partiu, ele foi-se embora. Tá bom, então eu estou falando essas palavras para você, Mimica, para que você possa traduzir, para que as pessoas possam entender o que eu estou falando. Muito obrigado, são essas minhas palavras. Muito obrigado. Mimica, quero agradecer ao Mário e ao Renato pela participação, mas eu gostaria, Mimica, que você explicasse, se está online ainda? Estou. Porque a gente viu o Mário e o Mimica, eles estão na aldeia. Em que lugar exatamente eles estão, Mimica? Eles estão na comunidade... bom dia, doutora. Eles estão na comunidade Olomai, diretamente da aldeia, falando com a gente aqui. Mimica, nessa aldeia, o sinal de internet pega tão bem assim? Tem uma Starlink lá que está funcionando bem. Que coisa. Não tinha não, mas agora tem. Ô, Mimica, explica para as pessoas que estão nos acompanhando, porque nós temos Yanomami aqui no plenário. Chegou aqui uma líderes Yanomami, sejam bem-vindos a essa audiência pública. Explica para nós, Mimica, em rápidas palavras, Sunumá também é Yanomami? Explica quem são Mário e quem são Mário e Renato. A associação deles trabalha com crianças com deficiência lá na aldeia. Quantas crianças com deficiência eles têm hoje? Então, bom dia para os Yanomamis que chegaram aí, todos que estão presentes, mais uma vez. O povo Yanomami é um grupo muito grande, eles têm entre 8 a 9 dialetos diferentes espalhados pela terra Yanomami. E um dos grupos Yanomamis é o grupo Sanumá, como tem o Xiriana, Xirixana, o Yanomami, Dialeto Central. Então tem um grupo que é os Sanumás. Os Sanumás, eles são da associação, nós temos a associação Ipassali Sanumá, e o Renato tem um projeto chamado Projeto Ulo,
mas o projeto está estacionado, porque eles não conseguiram tocar o projeto para frente. E eu não sei quantas crianças o Renato tem anotado, mas ele deve ter na cabeça dele ali quantas crianças ele tem visto que têm necessidades de ser protegida. Renato, Renato, 75. Uau. 75 crianças que estão em estado de vulnerabilidade. Obrigada. Renato, Mário, nós estamos aqui à disposição de vocês. Nós vamos continuar conversando com vocês. Continue o trabalho de vocês aí. Nós admiramos tudo que vocês estão fazendo. A primeira vez que eu vi um vídeo do Renato, deve ter em torno de 15 anos, quando o Renato encontrou na floresta uma criança que ele colocou o nome de Fiquitu, e eu lembro bem da história, porque Fiquitu, ele estava envolto em sangue, tinha acabado de nascer, estava jogado na floresta, e o Renato salvou o Fiquitu. Eu vi esse vídeo e, desde então, eu acompanho o trabalho do Renato. Parabéns, Renato, parabéns, Mário. Nós vamos continuar conversando com vocês. E, Mimica, muito obrigado por ter ajudado aí, traduzindo. Muito obrigado por ter feito esse papel aí com tanto carinho. E eu sei que a gente vai ter que continuar essa conversa. Nenhuma criança pode ficar para trás no Brasil. Muito obrigada, Renato, muito obrigada. Na sequência, nós temos mais 3 expositores. Um deles é o Bruno Canella, que representa o Ministério dos Povos Indígenas. Como o Bruno, ele conectou faz pouco tempo, o Bruno vai ser o último a falar, porque tudo que está sendo debatido aqui vai acabar sendo lá no Ministério dos Povos Indígenas. Vai ser lá que a gente vai executar toda a política de proteção da criança. Bruno, nós estamos muito felizes que você está conosco. Daqui a pouco a gente já vai te ouvir, mas antes nós vamos ouvir Maria Aurini Gonzaga da Silva. Ela é índia Funiô e ela é servidora aqui do Senado e por mais de 15 anos trabalhou na FUNAI. Foi, inclusive, coordenadora nacional de políticas para crianças na FUNAI. Nós gostaríamos muito de te ouvir, mas eu registro também a presença de Lili Terena. Nós também temos uma indígena terena aqui conosco. Mas, Aurini, 10 minutos e 5 minutos, se precisar continuar. Então, eu saúdo a todos, né, aos parentes presentes. Sejam bem-vindos. A Lili. Nós somos a voz da invisibilidade, eu costumo dizer isso em toda palestra que eu dou. Porque eu não falo das vulnerabilidades que eu assisto, eu falo das que eu vivi como indígena, nordestina, né, e mulher. São 3 vulnerabilidades. Filha de alcoólatras, cresci com meus pais vendendo artesanato em praias e em ruas, então tudo isso que se falou, eu vivi. A questão dos abusos, a questão do alcoolismo, a questão do abandono. Então, senadora, quero agradecer mais uma vez a oportunidade de dar voz, porque é a voz da mulher indígena, né, que está na aldeia, que a gente conhece bem a situação. Então, eu venho falar de uma coisa que vai tocar muita gente, né? E peço desculpas, mas quando a gente tem que falar a verdade. É para isso que a gente é a voz das mulheres que estão lá. Muito pequena, eu comecei a ver a vulnerabilidade muito mais para o lado das mulheres, das meninas, entendeu? Porque eu percebia que a gente era mais deixada de lado em todas as situações, até mesmo nas situações domésticas. Porque a violência, senadora, ela começa dentro de casa. Ela não vem de fora para dentro. Antes do garimpeiro chegar, antes do externo chegar, ela já começou. Quando você não prioriza a sua filha, a sua menina. Como eu estudei, né, hoje eu sou pedagoga e sou servidora pública e estou já nesse caminho do não indígena há um tempo, fui uma das fundadoras do Conselho Nacional de Mulheres Indígenas, que foi quando a gente começou a pensar o papel da mulher indígena, a importância do papel da mulher indígena. Eu descobri que nós somos o alicerce da comunidade, que é a nossa saia que o filho puxa quando está com fome, que é a nossa saia que a filha puxa quando sofre as violências caladas, as violências invisíveis, que muitas vezes a gente vê e finge que não vê. A gente, quando eu digo isso, é a gente, nós, nosso povo.
Muitas vezes acontecem as violências na comunidade, dentro da nossa própria casa, e a gente passa à vista, como se não tivesse acontecido. Mulheres como eu e outras que levantam a voz na defesa dessas meninas, nós somos, por muitas vezes, discriminadas. Houve aqui uma questão que a parlamentar disse sobre a Maria da Penha. Quantas vezes eu tentei discutir a Maria da Penha dentro das comunidades indígenas e muitas pessoas não aceitavam. Algumas pessoas até que deveriam promover essa discussão, né? Que não, isso não tem que ser discutido aqui, é questão cultural. Eu vim aqui dizer que a violência não é cultural. Ela se torna cultural a partir do momento que a gente aceita, senadora. Aí ela se torna cultural. Isso nós temos feito, né? Eu digo enquanto mulher indígena, eu digo enquanto povo indígena, nós temos aceitado muitas vezes. Então, eu venho aqui dizer que a segurança alimentar é o primeiro ponto de violência contra nós, contra o nosso povo. Qual a política de segurança alimentar que nós temos, nacional? Nós temos uma FUNAI, eu digo porque eu fui FUNAI 20 anos, posso dizer. A FUNAI não tem sequer condições orçamentárias para promover a segurança alimentar do povo indígena. Se eu estiver mentindo, alguém levante a orelha, você está mentindo. Porque não chega recurso suficiente para promover a segurança alimentar nas comunidades indígenas. Os indígenas, às vezes, tentam fazer roça com enxadas enferrujadas, sementes que chegam depois pela ineficiência. Então, a gente tem que pensar isso, né? E a segurança alimentar é a primeira, porque muitas vezes você não tem comida para botar na mesa para o seu filho. E quando você tem, as meninas são as últimas a comer. Se eu estiver mentindo também, alguém pode levantar e dizer, Aurenice, você está mentindo. Porque eu participei dessa realidade. Nós, meninas, somos as últimas a comer. Porque a comida é pouca, né? E há uma prioridade dentro da comunidade indígena. Então, eu venho aqui levantar a voz pelas meninas, que muitas vezes eu socorri dentro de comunidade, como o parente falou, dando um abraço, senadora, porque eu não tinha o que fazer. Eu peguei uma menina de 14 anos, quando eu era da FUNAI, que pariu um neném morto pela violência do companheiro dela, que tinha dado chute na barriga. E eu abracei e chorei essa menina. Eu tenho até vídeo gravado que uma amiga da FUNAI estava junto. O que eu podia fazer? Não existe uma política de proteção nacional. Eu clamo aqui que haja uma política de proteção nacional voltada às meninas e mulheres indígenas, que há a grande vulnerabilidade dentro das comunidades. Temos que ter uma política de proteção nacional que não envolva só a FUNAI e o MPI, não, que envolva outros órgãos que também têm trabalho com as comunidades indígenas, como o Ministério da Saúde. Eu vi mulheres indígenas operadas de cesariana sem necessidade, deitada no chão da Casai com operação, a ponto de pegar uma infecção, e eu vi isso na comunidade Chavante, que é uma comunidade que não tem muita inserção na comunidade não indígena. Imagina nos Yanomamis, que estão lá no meio do mato onde ninguém vê. O que não acontece lá que nós não sabemos aqui no parlamento? Então, eu apelo aqui que haja uma política de prioridade, né, de proteção nacional, que os órgãos se reúnam para poder falar sobre essa política, mas é de verdade. Essa violência não pode continuar invisível. As mulheres e as meninas não podem continuar sofrendo invisíveis. A cada minuto está acontecendo, nós não estamos sabendo. Quantas crianças, quantas meninas estão sendo agora violentadas? Por pessoas de dentro da comunidade ou por pessoas de fora? Porque ninguém sabe. Senadora, eu, quando era da FUNAI, participava das reuniões, eu pedi uma notificação, parente, que está aqui comigo, que é da CESAI. Uma notificação. Nós não temos notificação de violência. Se eu estiver errada, que as mulheres indígenas me digam aqui, que são lá da comunidade, que vivem lá. As nossas crianças sofrem violência, as pessoas não fazem notificação quando elas entram no hospital, porque tem medo. Deixa isso é cultura, deixa a Índia ser violentada. São crianças de 12, de 10, de 11 anos. Não é uma Aureni que sabe se defender, não. É uma criança que olha para você e apela, me salve, me socorra, eu estou sendo violentada. Isso realmente é normal? Porque as pessoas dizem que é normal. Quando a mulher indígena sofre violência, nós não temos uma casa-abrigo para nos abrigar. Nós temos que ficar dentro da comunidade caladinha, porque às vezes as pessoas ficam contra a gente.
se a gente falar. Eu sou uma das vozes da mulher que está na aldeia. Eu não tenho medo, eu falo a verdade. Eu tenho que falar a verdade. É para isso que Deus me colocou aqui. Então, essa questão da violência tem que ter também uma fala nacional, uma promoção de direitos das mulheres e crianças indígenas a nível nacional, com seriedade, que ainda não há. As ações são pulverizadas, elas têm que se unificar, tem que haver uma política de segurança nacional à mulher indígena e à criança indígena. A criança indígena, quando sofre violência, ela não é ouvida por um psicólogo, por um psiquiatra. Ela não vai para o SOS Criança. Ela volta para a comunidade, às vezes ela é medicada. Senadora, eu já peguei criança de 3 anos, sendo abusada pelo pai, pelos tios, porque a mãe tinha morrido, lá em Cauani, lá onde Judas perdeu as botas. Eu mandei um chefe de posto ir lá recolher a menina e entregar para o pai, que estava em outra comunidade. Eu trabalhava casos, porque não existe uma política nacional de proteção à mulher e à criança indígena, adolescente. Nós precisamos pensar nessa política, é para isso que Deus colocou a gente aqui, que deu voz para a gente aqui, não é à toa, não, é para que a gente veja o sofrimento das pessoas que estão lá. Então, eu clamo ao Brasil, a todos os ministérios que trabalham com a questão indígena, ao Senado, que haja mais debate, porque, através do debate, a gente consegue derrubar a violência. Com mulher indígena, que eu era coordenadora da questão da mulher na FUNAI, o que eu mais investi era no debate da mulher indígena, era dar visibilidade, era dar voz para ela falar. Muitas vezes, parente, dentro da comunidade. Dentro da comunidade, eu ia, alguns homens falavam, Aureni, você veio aqui falar da Maria da Penha? Não, eu vim aqui falar de direito. Você veio aqui para mandar prender a gente? Não. Eu vim aqui dizer para vocês não fazerem, porque se fizer vai ser preso, porque a lei não sou eu que edito, não, ela existe. E hoje ela é para todo mundo. Então, eu falava isso para os parentes, eles entendiam. Então, o debate com as mulheres, com os parentes na comunidade, senadora, é necessário. Há que se promover, a gente tem que falar sobre isso. A partir de que você fala, as soluções elas começam a vir dentro da própria comunidade, porque a nossa violência ela começa dentro da comunidade. Eu fui abusada aos 6 anos. Isso se repercutiu até 12 anos. Quando eu saí da guarda dos meus pais, que eram alcoólatras, e passei para a guarda de uma família não indígena. Aí eu comecei a entender qual que era o meu papel, que meu corpo não podia... Não era assim, não. Meu corpo era meu e eu tinha que ter autoridade sobre o meu corpo e respeito com o meu corpo. Infelizmente, parentes, eu aprendi isso fora. E hoje eu posso falar sobre isso para as mulheres e para as meninas. Então, eu sou uma voz defensora das meninas e das mulheres, principalmente das que sofrem violência. Sempre fui. Então, eu clamo aqui por uma política nacional, uma política de debate. Vamos debater. Outra coisa, parentes, Conselho Tutelar, senadora, quando é questão indígena, não vamos falar sobre isso, porque é cultura deles. Então, eu quero conselheiro tutelar indígena. Onde há povo indígena, eu quero conselheiro tutelar indígena, porque eu quero que ele fale no idioma. Se isso é cultura, se violência é cultura, não é, não. Ela tem se tornado cultura, porque a gente se cala diante dela. Então, peço ao CONANDA, pedi várias vezes, eu pedi de novo. Onde há indígena, tem que ter conselheiro indígena, de preferência que fale o idioma, que vá na comunidade. Nós estamos abandonados pelos poderes. As políticas existem e nós não estamos incluídos nessa política. Só nos incluam, por favor, na política existente, não precisa nem fazer política específica. Nos inclua nas casas-abrigos, nos inclua no SOS Criança. Cesai, mande os psicólogos conversar na comunidade, porque vocês têm psicólogo. Eu já ouvi psicólogo dizer que tem medo de falar da violência, porque tem medo do cacique. Não tem que ter medo, não. Você é pago para isso, você é um profissional. Então, Cesai, promova debate sobre violência com psicólogos. Vocês pagam psicólogos para isso. Hoje nós temos indígenas, psicólogos na Cesai. Eu estou falando isso, parentes, porque eu fazia as reuniões das mulheres e eu ouvia isso. As mulheres me chamavam, Aureni, minha filha está sendo abusada pelo filho da autoridade máxima da aldeia, que é estudante fora e voltou e abusou. Aí lá ia a Aureni, pegar a menina, pegar o rapaz. O que eu fazia? Aconselhava e falava, olha, se você continuar violentando essa menina,
vai entrar aqui dentro o delegado para poder te prender. Porque a lei, amigo, tem que ser para todos. A gente não pode defender coisa errada dentro da nossa casa, não. Eu penso assim, eu sei que muita gente vai me criticar, mas a lei, ela é para todos. Nós somos cidadãos. Nós somos cidadãos desse país. Nós votamos, nós elegemos, nós pagamos impostos. Nós temos que botar isso na cabeça. Eu sou cidadão. Todos os poderes têm que me respeitar. Prefeito, governador, todo mundo tem que ter política para mim, porque eu voto. Não é porque eu estou lá no mato que não tem que existir política de garantia de direito para mim, não. Então, eu venho trazer esse recado para vocês, tá? E agradecer a presença de todo mundo. E estamos aí na luta. Vamos continuar. Gente, essa é a Aurini. Deixa eu contar um segredo. A Aurini é servidora lá no meu gabinete. Eu trouxe a Aurini para me ajudar a pensar política para mulheres indígenas, crianças indígenas, mas ela já está sendo roubada de mim. O governo local está querendo levar a Aurini para o governo, porque nós temos muitos indígenas em Brasília, muitos. Segundo a última pesquisa, já passava de 10 mil indígenas que moram aqui. E aí, Ivanilda, muitas jovens indígenas vêm estudar em Brasília. E como que essas meninas estão? Às vezes vêm até pela cota, Ivanilda. Estão ali na universidade, mas mora lá longe. E às vezes vai embora de ônibus e tem que caminhar muito do ponto de ônibus até a casa onde ela está morando. E a gente já tem história de violência contra essa menina no percurso. Então, o governo local vai querer dar uma atenção especial às meninas estudantes indígenas aqui. Lili tem um instituto para cuidar de jovens indígenas aqui no DF. E estão querendo me roubar a Aurini do Senado, mas a gente vai conversar muito ainda sobre isso. Está com a gente também Marisa Romão, que está ali. Marisa Romão tem um histórico de trabalho com o povo Caiapó. Também outros povos do Pará. Tem um monte de Marisa nas aldeias que nasceram por causa de Marisa. Obrigada por estar aqui. E agora a gente vai ouvir a Ivanilda. Ivanilda, olha a sua responsabilidade. O CIMI. CIMI vai falar e, por último, vai falar o Ministério dos Povos Indígenas. Gente, olha, mas a participação via online está muito grande. As perguntas estão chegando. Eu acho que eu não vou nem conseguir fazer as perguntas aos expositores por causa do horário, mas eu vou enviar aos expositores as perguntas via e-mail. Só a Vanessa, que estava desde o início, já vai responder as duas dela, mas a gente tem pergunta de Paulo, de Rondônia, Gabriela, do Mato Grosso, Miguel, de Minas Gerais, Sinira, de São Paulo, Lux, do Distrito Federal, Juliana, do Rio de Janeiro, Davi, do Amapá, Cássia, do Piauí, Ana, do Rio de Janeiro, Patrício, de Santa Catarina, Fernanda, do Rio, Luísa, do Espírito Santo, Luciana, do Distrito Federal. Vocês observam que o Brasil inteiro está acompanhando essa audiência pública. E a gente está vendo aqui muito interesse no tema proteção da criança indígena. Para quem está ligando a televisão agora, essa audiência é para discutir proteção de crianças indígenas. Como estão as crianças indígenas em situação de vulnerabilidade? E todos os relatos dos indígenas que passaram aqui, ficou muito claro que os nossos povos indígenas amam desesperadamente suas crianças. A mãe indígena ama sua criança. A mãe indígena luta por sua criança. E todos eles disseram aqui que violência contra a criança indígena não é cultura. Existe a violência, mas eles repudiam a violência contra a criança indígena. Estão pedindo socorro. Assim como na nossa sociedade tem pessoas que machucam criança e a gente está enfrentando isso na nossa sociedade. Lideranças indígenas estão aqui pedindo socorro para enfrentar a violência que também acontece na comunidade delas. E muitas audiências que foram ditas, muitas violências que foram ditas aqui são perpetuadas por não indígenas contra crianças indígenas. E a gente vai ter que falar sério sobre isso, mas muito sério. Ivanilda é do CIMI, e o CIMI tem uma contribuição muito grande para o Brasil, que é fazer os relatórios, que é fazer mapeamento de violência. Nós usamos muitos dados que o CIMI produz com relação à violência. E nós estamos muito felizes, Ivanilda, que o CIMI esteja presente nessa reunião, que você esteja aqui, 10 minutos, se precisar mais 5. Eu sei que o seu desafio vai ser muito grande, ter ficado assim já para o final, mas muito obrigada por estar aqui, Ivanilda. Eu que agradeço, senadora Damares, como também ao senador Paim, pelo convite, né, de a gente estar aqui. Então, como a senadora falou, né, o CIMI anualmente faz um relatório de violência, né, onde tenta ao máximo, né, colocar
todas as situações de violência, né, perpetrada pelo Brasil afora, né? E claro, esse relatório, né, ele é feito não só pelo agentes do CIMI, missionários do CIMI, mas também a gente conta com dados, né, do próprio governo, seja de CESAI, seja de FUNAI, a própria Secretaria de Educação. E como a senadora Damares falou, a questão dos estudantes, né, universitários. Então, também agora a gente está levantando, né, com o apoio de várias universidades, a violência que se ocorre nesses espaços também contra os povos indígenas. Também saúdo os indígenas aqui presentes, né, Yanomami, Terena, Funiô e a todos os mais. Eu gostaria de trazer presente mais a questão estrutural, né, em que leva as crianças, como também jovens indígenas, né, a um estado de vulnerabilidade. O censo de 2022, ele revela que a população indígena chega a quase 1.700.000 pessoas, né? E dentro deste 1.700.000 pessoas, 26,5% são crianças, né? Aliás, 29,95% são crianças, né, adolescentes na faixa entre 0 a 14 anos. Então, uma população bastante considerável. E a juventude, né, 26,15% nessa faixa entre 15 e 30 anos, 29 anos de idade. Eu gostaria de trazer presente, né, a situação hoje vivida pelos povos do Rio Grande do Sul através dessa tragédia, né, que são 1.300 famílias, né, afetadas por essa tragédia. E, claro, famílias indígenas sempre têm crianças, né? Então, imagine o número de crianças e jovens, né, que estão passando por esse momento difícil de vulnerabilidade. Naquele estado foi-se criado um coletivo, né, de ajuda humanitária a toda essa situação voltada para os povos dali, né? E esse coletivo tem tanto as organizações indígenas quanto organizações indigenistas, como também pessoas, né, ou secretarias, né, do Estado. Esse momento mais crítico, né, houve muita assistência, graças, né, à solidariedade do Brasil todo, né, para com toda essa situação que vive hoje, né, o Estado do Rio Grande do Sul. Mas esse coletivo também está muito preocupado com o pós, né, as águas baixarem, porque muitos dessas famílias indígenas, elas tiveram que ser retiradas, né, do local onde habitam, para poder ser salvas, né, e agora vai ser preciso, né, reconstruir toda a comunidade, né? Isso desde a estrutura de moradias, estrutura de escola, estrutura de posto de saúde, né? Para todo o atendimento. Então, a gente pede essa comissão, né, que o Estado, né, através do governo, tem recebido, né, muitos recursos para essa reconstrução do Estado. Então, o que a gente solicita, né, é que essa comissão esteja acompanhando, né, o desenvolvimento dessas ações, né, voltadas para as comunidades indígenas. Ainda trazendo sobre a questão da vulnerabilidade, eu queria trazer um recorte especial com o povo Maderraculina, que é um povo que está no estado do Acre e do Amazonas, ali na divisa desses dois estados, né? Seus territórios, né, estão entre os rios Purus, o rio Envira e o rio Juruá. Esse povo, né, já há mais de 10 anos tem vivido um estado de vulnerabilidade muito grande, é um povo considerado de recente contato. Então, o contato com a nossa sociedade trouxe impactos imensuráveis a essa população desse povo. E hoje, né, a situação da educação escolar, né, em seus territórios,
O ensino escolar é insuficiente ou muitas das vezes inexistentes, né? Quando existe, né, a maioria só chega a estudar até o 5º ano, né? Com isso também o Estado deixou, né, de fazer a formação do professor indígena Maderá, né? E assim o ensino médio é inexistente. Então são números e números, né, de jovens que não podem dar continuidade ao seu estudo porque não existe, né, o ensino médio em seus territórios. Outra situação muito forte vivenciada por esse povo é a questão do acesso, né, à política, né, da assistência social, aos benefícios, né, da política de assistência social. Devido a toda uma burocracia, né, que se faz necessário para se acessar a isso, então, cada vez mais, né, as famílias têm que vir ao município, seja para tirar documento, e o povo ainda existe muitas pessoas que não têm, né, o documento. Só que eles chegam às cidades, então, tanto nas cidades do Acre, Sena Madureira, Manoel Urbano, Feijó, à beira dos rios, isso de mês a mês, né, dezenas e dezenas de famílias que ali ficam acampadas na beira do rio. E eles vêm não porque acham bom vir para a cidade, né? Vêm porque eles querem acessar os benefícios. Para acessar os benefícios existe a burocracia de tirar documento. Para tirar uma identidade, né, a Secretaria de Segurança Pública dá 3 meses para que se receba a identidade. Então, para isso, né, eles não querem voltar ao território, que fica 1 semana, né, de viagem de barco, até retornar ao território, então prefere ficar ali na cidade. Na cidade sofrem, né, toda sorte de discriminação e violência também. E nisso, né, as crianças, as meninas, são as mais vulneráveis. Porque muitas das vezes, né, elas são obrigadas, né, a oferecer seus corpos para se ter um prato de comida. É comum a gente ver nesses municípios, né, crianças, mulheres, catando lixo para comer, né? E o que é mais assim terrível ainda, né, que quando acessam, né, a esses benefícios, como também aposentadorias, existe uma cultura criminosa, né, naquela região, de que os comerciantes, como pessoas de má fé, eles retêm o cartão, né, de benefício dessas famílias, né, dessas pessoas. Quando eles vêm retirar, né, o seu benefício, aquele comerciante passa, né, o produto 3 vezes maior o valor. E aí, então, às vezes eles chegam dizendo que não tem recurso, porque no outro mês eles já tinham gastado tudo, e com isso eles têm que ficar na cidade para esperar o outro mês para poder ir. Então, é uma questão criminosa, muitas das vezes já denunciadas, né? A Polícia Federal já fez várias investidas nesses municípios, recolhendo, né, cartões, já tem pessoas presas, mas a prática ainda é muito forte, né? Outra questão, na região não existe coordenador técnico local da FUNAI nos municípios. Então, muitas das vezes, as famílias têm que se retirar do seu território e ir para outro município que não é aquele município, para ver se consegue acessar a FUNAI, para se retirar, né, uma declaração quando a mulher tem a criança, para receber, né, o benefício do auxílio familiar, né, da maternidade, auxílio maternidade. Esta semana mesmo, no município de Sena Madureira, na segunda-feira agora passada, né, tem uma família lá, e são várias famílias que vieram em busca, né, do CTL para ter essa declaração.
Então, eles já estão lá há mais de mês, no município de Sena Madureira. E agora, na segunda-feira, uma criança, né, o filho de 2 anos, veio a óbito por desnutrição. Né? Então, eles ficam na cidade muito vulneráveis, e essa é uma questão estrutural. Uma das coisas que a gente recomenda... A número regimental, declaro aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. As senadoras e os senadores poderão se inscrever para o uso da palavra por meio do aplicativo Senado Digital, por lista de inscrição que se encontra sobre a mesa ou por intermédio dos totens disponibilizados na casa. A presente sessão deliberativa extraordinária é destinada à apreciação das seguintes matérias já disponibilizadas em avulsos eletrônicos e na ordem do dia eletrônica de hoje. Projeto de Lei número 3.466 de 2023, do deputado Celso Russomano. Projeto de Decreto Legislativo número 215 de 2022, da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados. Passamos aos oradores inscritos, que terão prazo de 10 minutos para o uso da palavra. Senador Eduardo Girão. Muitíssimo obrigado, senhor presidente, Rodrigo Pacheco, senhoras senadoras, senhores senadores, funcionários dessa casa, assessores, brasileiras, brasileiros que estão nos acompanhando pelo trabalho, do exímio trabalho que é feito pela equipe da TV Senado, Rádio Senado, Agência Senado. Senhor presidente, a resolução de número 34 do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, vinculada ao Ministério da Justiça, causou uma forte e justa reação entre muitos missionários religiosos de todo o Brasil. O documento foi publicado no dia 24 de abril e recomenda, olha só, presidente, ele recomenda a proibição do proselitismo religioso nos presídios do Brasil. Já ingressei com um projeto de decreto legislativo para sustar os efeitos dessa resolução. E eu vou dizer aqui, para todos vocês, o impacto que isso pode gerar no resgate humanitário. Para quem acompanha o dia a dia nos presídios, sabe do trabalho fantástico da pastoral carcerária, de evangélicos, de espíritas. Então, é uma questão de humanidade, essas visitas, né? Já aconteceram muitos milagres, vamos dizer assim, através dessas visitas, né? Uma conversão, uma reflexão profunda, depois buscar o perdão, né, da família, infelizmente, de alguma tragédia que aconteceu. A gente já viu várias matérias, inclusive, em veículos de comunicação, também já mostraram isso. Vários parlamentares acusaram o governo de perseguição religiosa e de afrontar a liberdade das igrejas. A resolução veda outras práticas, como a participação de servidor público como voluntário religioso. Olha só, nesses espaços, nos presídios. E o pagamento do dízimo à igreja por parte dos presos. No texto da resolução, diz que, abro aspas, será assegurada a atuação de diferentes grupos religiosos em igualdade de condições, majoritárias ou minoritárias, vedado o proselitismo religioso e qualquer forma de discriminação, de estigmatização e de racismo religioso. Uma justificativa da resolução é a de garantir a livre escolha de cada preso, mas, na prática, a resolução cria um cerceamento de uma atividade importante de ressocialização do preso e redescoberta do sentido da vida, bem como uma conversão pessoal e adesão a princípios e valores éticos e morais que, muitas vezes, transformam suas vidas. Os parlamentares da bancada evangélica entendem que a resolução criará dificuldades no serviço de evangelização e que a intenção subjacente a esta,
não só criar barreiras ao trabalho evangelizador, mas desmotivar as atividades religiosas nos presídios. É uma espécie de perseguição, entre aspas, aos cristãos por parte do governo federal. Com isso, querem impedir que a mensagem de arrependimento e perdão seja espalhada para os que precisam. O Ministério da Justiça emitiu uma nota dizendo que a resolução não proíbe a evangelização e visa garantir a laicidade do Estado e proteger os direitos dos presos, evitando abusos e manipulações. Mas líderes religiosos, tanto católicos, evangélicos e espíritas, dizem que o trabalho de ressocialização e recuperação dos detentos por meio da fé deveria ser facilitado e jamais dificultado, como pretende a portaria do governo Lula. A Secretaria de Comunicação Social do governo federal, em nota à imprensa, intitulada, abro aspas, grupos distorcem resolução do Conselho de Política Penitenciária para acusar o governo de perseguição religiosa, fecho aspas, né? Diz que a resolução em questão não proíbe e nem permite nada, pois não tem poder de lei. Trata-se de uma recomendação aprovada pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Mas em artigo publicado no jornal tradicional Gazeta do Povo, o teólogo e cientista da religião Guilherme de Carvalho explica que, abro aspas, o documento começa com os considerandos, como é de praxe, mencionando 13 fundamentos do Sistema Internacional de Direitos Humanos e de legislação brasileira, para em seguida usar os 13 itens de um modo que contradiz o próprio espírito das liberdades fundamentais. Pois no capítulo 1, e logo no seu início, o texto diz em seu inciso 2, será assegurada a atuação de diferentes grupos religiosos em igualdade de condições, majoritárias ou minoritárias, vedado o proselitismo religioso e qualquer forma de discriminação, de estigmatização e de racismo religioso. Mas com isso, simplesmente o que está acontecendo é a proibição, a evangelização de pessoas privadas de liberdade. Na capa, trata-se de proteção dos direitos fundamentais, da liberdade de consciência, crença e de expressão. Mas, na prática, é uma negação frontal e hipócrita dessas liberdades. O proselitismo religioso é parte intrínseca da liberdade religiosa. E ressalta que o direito ao proselitismo religioso resulta das liberdades fundamentais de expressão e de religião ou crença. Consideremos os artigos 12 e 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos, do qual o Brasil é signatário. O proselitismo nada mais é do que uma das funções da liberdade de expressão, de religião e de crença. É o esforço de persuasão que procura exortar cidadãos a mudarem para melhor seus caminhos, adquirindo uma nova visão de mundo e da vida fundamentada no Evangelho. São conhecidos muitos relatos de presidiários que tiveram a verdadeira oportunidade de transformação pessoal em contato com aqueles que lhe levaram a palavra de Deus, enquanto estavam presos. Como o próprio Jesus disse ser este um dos atos de caridade de grande valor. Estive preso e foste me visitar. Uma passagem bíblica. Muitos ex-presidiários foram verdadeiramente salvos. Presidente Rodrigo Pacheco, o senhor sabe que lá no seu estado é referência, né, com o estilo de presídios onde os próprios presos ficam, depende do tipo de preso, com a chave, né, que a gente já teve audiência pública aqui, e a gente percebe... São as APACs. As APACs. Associações de Proteção e Assistência aos Condenados. Um dos que defendia isso muito aqui é o nosso colega, né, nosso amigo,
o nosso senador Anastasia, né? E o Minas Gerais é referência, lá no Ceará tem também, mas começou tudo em Minas, nas APACs, e a gente sabe que é possível o resgate dessas pessoas, que muitas vezes eles estão tocadas no coração em algum momento de arrependimento, e essas visitas são fundamentais dos religiosos. E eu faço um pedido ao senhor, o ministro Lewandowski parece que está balançado, sensibilizado, e eu acho que o senhor, fazendo esse contato com ele, eu acredito que vai resolver essa questão, porque isso aqui é uma questão de humanidade, não é de partido, de direita, de esquerda, se é contra governo, se é a favor de governo. Então, para encerrar, senhor presidente, eu repito aqui, muitos ex-presidiários foram verdadeiramente salvos de uma vida desequilibrada e delinquente ao serem despertados para o sentido espiritual de suas existências na Terra. Mudaram sua visão de mundo e readquiriram a esperança um dia perdida. Ao saírem da prisão, conseguiram se manter firmes na sociedade, como pais de família e trabalhadores dignos, passando a ter a oração como um efetivo instrumento de fortalecimento moral e espiritual no enfrentamento às dificuldades e desafios da vida material. Senhor presidente, conversando com o senador Petecão um dia desse, hoje pastor, mas um ex-presidiário lá do Acre, que acompanha nossos trabalhos aqui, eu tive a oportunidade de falar com ele, mostra a superação, mostra o resgate humanitário. Hoje ele é pastor. E ele, assim como milhões de brasileiros, tiveram essa oportunidade, né, de uma conversão também num presídio, né? Então a gente não pode negar isso. Então eu faço um apelo às autoridades do país, ao ministro Lewandowski, ao nosso presidente, que eu já acabei de fazer aqui, aos colegas senadores. Eu acho que isso, a gente não pode criar nenhum tipo de dificuldade, muito pelo contrário. Devemos cada vez mais abrir as portas para que as pessoas possam refletir, se converter, se for o caso, mas pelo menos ter uma atitude reta diante do que fizeram em algum momento da sua vida. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senador Eduardo Girão. Próximo orador inscrito, senador Isalci Lucas, senador Chico Rodrigues, senador Zequinha Marinho estão inscritos. A presidência informa às senadoras e aos senadores que está convocada a sessão não deliberativa para amanhã, sexta-feira, às 10 horas. Cumprida a finalidade desta sessão, a presidência declara o seu encerramento. Muito obrigado. E que o Ministério tem se movido, né? Mais uma vez, voltando a essa questão das crianças migrantes e refugiadas, a gente tem aqui, nesse fluxo de indígenas venezuelanos em mais de 200 cidades, mais de 1.000 crianças nascidas no Brasil e que, portanto, são uarau brasileiras, né? E aí o Ministério também já tem tido iniciativas, inclusive no acesso à documentação civil dessas crianças, porque a gente sabe que a documentação civil também é um meio com o qual você reconhece essas pessoas como sujeitas de direito e que têm o seu registro civil garantido e que não passam por vulnerabilidades por causa da documentação civil. Não se deve permitir que vulnerabilidades não sejam observadas porque, eventualmente, essas famílias estejam com a documentação irregular. E em todas essas iniciativas do Ministério, também foi falado aqui na audiência a situação
Yanomami, né? Então, em parceria com a nossa fundação, com o Ministério 15 segundos. dos Direitos Humanos, com o Ministério das Mulheres e o DICEI, a gente tem criado redes interinstitucionais de enfrentamento à violência contra mulheres e crianças Yanomamis, né? Eu sei que a comissão irá enviar para o Ministério todas essas questões e a gente, de pronto, irá respondê-las. A gente tem participado também do Pacto pela Escuta Protegida, que vocês devem conhecer, que é um pacto ali no âmbito do Ministério da Justiça. Então, como que essas crianças vítimas de violência quais são os protocolos, né, usados para essas crianças vítimas de violência. Então, a gente tem procurado participar e envolver também na discussão as demais comunidades. Os desafios são enormes, né? Todo mundo aqui tem consciência desse desafio, das violações de direitos que muitas vezes acontecem, mas o Ministério dos Povos Indígenas se coloca à disposição das instituições, desta comissão, para que a gente possa enfrentá-los em conjunto, cada vez mais com a participação efetiva de todos os responsáveis que têm o dever de cuidar dessas políticas, e a gente tem feito a nossa parte, enquanto Ministério dos Povos Indígenas, com todos os desafios, quando provocados também, né? E muitas ações a gente tem suscitado também para que elas aconteçam e sejam cada vez mais apoiadas, né? Eu finalizo a minha fala aqui e, mais uma vez, agradeço a oportunidade de estar aqui nessa comissão. Obrigado. Bruno, obrigada pela sua participação. Bruno, você tem o sobrenome Canela. Você é indígena? Você pode dizer de que povo e aonde fica o seu povo? Isso, senadora. O povo Canela, ele originalmente no Maranhão, né? Mas o povo Canela também passou por esses processos de dizimação. E aí o povo Canela, do qual eu faço parte, é da região do Araguaia, né? E então a gente está ali na região do Araguaia e estou aqui hoje em Brasília, aí na missão junto da ministra Sônia Guajajara. Ô Bruno, eu fiz questão de chamar a atenção sobre você ser Canela, porque a gente viu hoje passar aqui nessa audiência indígenas ocupando espaço de poder e de decisão no Brasil. A representatividade ainda é pequena, Vanessa, mas eles estão fazendo um trabalho incrível e nós estamos com 3 deputadas com mandato, 3 indígenas, nenhuma senadora. Está na hora da gente eleger um senador indígena, né? Nenhuma senadora, mas a gente tem 3 deputadas federais, nós temos deputados estaduais no Brasil. Nessa eleição de 2024 tem muitos indígenas pré-candidatos e eu fico muito feliz, mas às vezes lamentando, o Bruno, e aqui eu quero até resgatar, tem tudo a ver com a nossa audiência, o senador Aloysio Mercadante, quando ele estava aqui no Senado, ele apresentou um projeto de lei sobre a adoção de crianças indígenas, Bruno. O projeto foi para o arquivo, porque ele deixou de ser senador, mas a gente pode recuperar. Mas o que eu lamento? Que muitas crianças indígenas estão tendo acesso depois de terem sido adotadas por comunidades não indígenas. E eu vou falar o meu exemplo, Vanessa. Eu tenho uma filha indígena. Ela está bem, e eu não vivo sem ela. Mas a minha filha deveria ter tido todas as oportunidades que ela tem comigo lá na comunidade. Ela ama o povo dela, ama muito, está se preparando para voltar, para ajudar o povo. Mas a Aureni também é mãe adotiva. A Aureni Funiô e é mãe adotiva de uma chavante, que é autista, que tem autismo. E essa menina deveria ter tido todas as oportunidades que a Aureni dá lá na comunidade. Márcia Suzuki, que apareceu aqui, mãe de uma criança indígena, Suruahá,
que está super bem formada nos Estados Unidos, mas tinha que ter tido essa oportunidade lá, Ivanilda. Então, esse projeto, eu quero que todas as crianças, não só as adotadas, que estão... Silvia Wayampi teve as oportunidades fora, por que não na comunidade? Por que não ser doutoras na comunidade? Por que não estarem lá se formando com o seu povo? Eles são felizes lá na comunidade, têm as necessidades, mas eles amam, eles têm uma identidade. E a gente vai ter que falar sobre isso. Mas te ver, Bruno, num cargo de direção, num ministério tão importante, nos dá muito orgulho, nos dá muita alegria, e que mais crianças cheguem aonde vocês chegaram. Vocês estão inspirando, a Aureni, a Vanessa, o Bruno, vocês estão inspirando milhares, por que não falar, daqui a pouco milhões de crianças indígenas no Brasil. Parabéns, Bruno. E nós estamos chegando ao final da nossa audiência. Nós temos aqui uma liderança indígena Yanomami, e a gente está achando assim, bem bacana os Yanomamis estarem aqui, porque são os povos Yanomamis que ficaram recentemente no foco. Recentemente se falou muito de Yanomami, e a gente está vendo que são várias lideranças, não existe um único líder Yanomami, são várias lideranças Yanomami. Já passaram 2 por aqui hoje, e nós temos aqui algumas lideranças Yanomamis, e eu queria muito ouvir, por 5 minutos, porque não estava previsto, nós temos que terminar a audiência pública, por 5 minutos queremos ouvir muito, com muita expectativa, o pajé Geraldo Yanomami. E eu sei que a gente não fala pajé em Yanomami. Como é que a gente fala em Yanomami? Tuxaua. Isso, nós estamos aprendendo. Tuxá. Seja bem-vindo. Nós gostaríamos de te ouvir, especialmente sobre criança, proteção de crianças Yanomamis. Boa tarde, já de tarde, né? Já está quase finalizando a audiência pública, né? Então, vou falar diretamente das nossas crianças nos territoriais dos povos indígenas, né? Que eu represento os povos indígenas Yanomami, que eu sou presidente da associação que eu trabalho com o meu povo, né? Do Amazonas. Então, sobre as crianças, como a gente fala vulnerabilidade, então, nossas crianças que ficam mais isoladas, nossos povos indígenas no território, né? E que a gente as nossas crianças ficam deficientes também, que nasce também uma prematura, né? Que eu vou falar diretamente. E a gente pode não dizer que a assistência de específico, né? E a gente não tem, porque a nossos territoriais é difícil para a gente cuidar as nossas crianças que não têm nutrição, né? Porque todas as aldeias, todas são isoladas. Eu posso dizer que a mãe que cuida das crianças, o pai que cuida dessas crianças, é pouca assistência para a gente não ficar a criança desnutrição. Porque a gente não tem a alimentação que é específico, né? Não tem uma pessoa que cuide, que não tem nutricionista, que não insiste dentro do nosso território. E nós mesmos, nosso próprio, não se cuida das nossas crianças. E a gente não segura as crianças não ter nutrições. Porque cada vez se vai pegando a diarreia, e cada vez se vai pegando as gripe, cada vez vai pegando, adoecendo, afeta as mosquitos que chama malária, né? Aí a criança fica nesse vulnerabilidade, tem nutrições. Aí vê-se a mãe não tem quase o leite do peito. E as crianças pegam nessa situação. A criança nasce deficiente. A primeira vez
tinha aquelas crianças que perderam a vida por causa de deficiente. Muito tempo tinha. E hoje não tem. Então, e hoje, quem vai em responsabilidade para cuidar das crianças que nascem deficiente é a mãe e o pai. E sem uma pessoa que é específico, que chama, que é um nutricionista, e não tem como participante. É difícil que a gente que cuida a criança ter nutrições. Mas cada vez a gente pede, nossa criança também nessa ter nutrições. A ter nutrição fica grave, pega uma anemia, porque a pai e a mãe só cuidam das crianças. E não tem a participação que cuide as crianças no específico. Né? Porque para gente andar, as nossas crianças, criar e fortalecimento melhor, tem que ter uma pessoa que estudada, que conhece, que sabe cuidar as crianças, as ter nutrição. E hoje a gente não tem. Tem equipe de saúde lá dentro do nosso territorial. Só tem enfermeira, técnico de enfermagem e a guarda de vigilância. E não tem como essa equipe que está lá, não é curso de cuide que tem nutrição, não é que é nutricionista. Então, nesse caso, a gente muito fica preocupada. Não tem escola, não tem assistência de saúde melhor para a vida das crianças. E não tem. É difícil para a gente fazer que cuide das nossas crianças, aonde que fica mais satisfeito também as crianças, para não perder a peso das crianças. A escola tem o merenda lá dentro. E não tem. Não tem escola específica para ficar as crianças. Não tem assistência, como eu falei. Né? Então, essa é a nossa preocupante, nós somos liderança. Então, finalizando minha fala, porque eu participo nesse evento todos, porque eu sou Yanomami, eu fico na aldeia. Eu sou liderança da aldeia, que representa o povo Yanomami. Obrigado por todos. Líder, como é bom te ouvir, como é bom te ouvir. Nós estamos discutindo aqui direitos e ele traz o básico do básico. Foi o que a Aureni falou também. Comida, nutrição. Se eu tiver as crianças nutridas, alimentadas, eu posso falar em outros direitos. Mas se elas não estiverem alimentadas, e como o senhor disse, às vezes eles ficam lá sem um nutricionista orientando o que comer, porque às vezes só tem aquilo. Mas a gente podia ter mais programas voltados para orientação nutricional de verdade. E a gente sabe que é o desafio da CESAI. Mas a gente sabe como é difícil, especialmente com os povos Yanomamis. Eu estava conversando com a Vanessa, quanto se gasta de voo. Às vezes é um avião para ir lá pegar uma criança e trazer. É tudo muito caro. Muito caro. A gente precisa entender tudo que envolve, especialmente as comunidades Yanomamis. Mas, olha, tem muita preocupação com vocês nessa casa, especialmente nessa comissão. Nós temos um presidente, que inclusive não está aqui hoje, que ele está no Rio Grande do Sul, né? É o nosso presidente que está passando um momento difícil, o senador Paim, trabalhando muito, ficou aqui esses dias trabalhando muito e muito preocupado com os indígenas lá do Rio Grande do Sul. Mas, assim, acredite, tem muita gente aqui no Senado Federal com um olhar especial para os Yanomamis. Acredite,
diante de todas as dificuldades que vocês estão passando ainda hoje, e o Beto, já estive em algumas audiências com o Beto está sempre falando, é um problema que vem de anos, mas a gente vai ter que resolver. Não vamos ter mais que ficar no discurso. Faz tempo que isso está acontecendo lá. Nós vamos ter que encontrar uma solução. E sei que CESAI está empenhado, sei que a ministra Sônia está empenhada, o Congresso também está empenhado. E aí a gente está indo para o final de nossa audiência pública. Eu fiquei muito feliz com a participação de todos. Nós ouvimos algumas propostas, mas nós ouvimos o Renato falar. E aí, Bruno, quero que você preste atenção nisso aqui. Renato falou que ele está numa associação com 75 crianças em situação de vulnerabilidade. São crianças com deficiência. E o nosso líder aqui falou como cuidar de uma criança Yanomami com deficiência no meio do mato. Como cuidar de uma criança com autismo lá no meio da floresta. Como cuidar de uma criança com síndrome de Down lá na floresta. E aí a gente sabe que os povos, às vezes, não conseguem cuidar delas. Mas deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Uma criança não indígena, aqui na nossa sociedade, em situação de vulnerabilidade, ela recebe um BPC de um salário mínimo. Ô, Bruno, escuta isso. Se o Renato está com 75 crianças indígenas com deficiência, Sanumá, ele não teria direito, essas crianças, cada uma, a receber um salário mínimo de BPC? Quanto já iria sobre essas crianças lá? Aí tem muita gente que fala assim, mas o que o indígena vai fazer com dinheiro no meio do mato? Eu já ouvi muito isso. Mas será que não está na hora da gente pensar num BPC verde? Nesse benefício ir para essa criança de uma outra forma, mas a criança com deficiência indígena ter garantias que as crianças com deficiências não indígenas têm em nossa sociedade? Será que nós não deveríamos estar pensando nisso? Não é fácil para Renato cuidar sozinho de 75 crianças com deficiência. Não chega lá, o recurso não chega. Mas se essas 75 crianças estivessem aqui na cidade, as famílias teriam direito a um salário mínimo. Vamos falar sobre isso? É isso que a gente quer, né, a partir dessa audiência, Bruno. Qual é a política pública que nós temos para a criança indígena e para a criança não indígena? Nós somos uma única nação. Todas as políticas públicas têm que chegar a todos. A legislação que nós construímos aqui tem que ser para todos. Nenhuma criança pode ficar para trás no Brasil. Então, essa audiência veio muito para a gente fazer essa discussão e nos colocar, Bruno, e a CESAI, a FUNAI, à disposição, essa comissão fazer essa discussão. A proteção, de fato, da criança indígena, do adolescente indígena lá na área. Nós vamos encerrar, mas sem antes a Vanessa responder as duas perguntas iniciais. As demais a gente vai enviar por e-mail, a Vanessa responde. Sim. E aí a gente já vai encerrar a nossa audiência pública. Faço uma fala que vai contemplar o Paulo de Rondônia, a Gabriela do Mato Grosso e Lux do Distrito Federal. Então, para quem chegou agora, eu me chamo Vanessa, sou indígena Curuaia e estou hoje lá na CESAI, no Departamento de Atenção à Saúde Primária dos Povos Indígenas. Nós temos uma organização dentro da Secretaria em departamentos. E um destaque, nós fazemos a atenção primária dentro dos territórios indígenas. E, para isso, a atenção primária ela tem que proteger, prevenir doenças e promover saúde dentro desse cenário primário. A pergunta foi como é que nós, enquanto instituição, estamos fazendo essa força-tarefa de manter essa infraestrutura melhorada dentro dos territórios indígenas. Apesar dos recursos financeiros ainda não serem suficientes, existe um departamento de saneamento ambiental que faz esses levantamentos de necessidades dentro dos territórios. Não conseguimos contemplar 100%, mas é feito esses levantamentos para a infraestrutura de unidades básicas de saúde indígena. Só que este departamento, além de buscar a solução de levar essa unidade básica, ela também trata da questão do saneamento local, de se criar sistemas de que possa fornecer água,
Nós sabemos que água é saúde. A partir do momento que o nosso território se tem água limpa e potável para poder manusear alimentos, fazer o alimento das crianças e de toda uma família, nós diminuímos gradativamente a questão das doenças que vêm desse movimento hídrico. Então, é ainda um trabalho que está sendo feito com algumas melhorias que precisam serem realizadas, mas o departamento ele vem fazendo isso. Foi feito algumas falas aqui com relação à própria senadora, né? Foi feita uma fala, né, da questão das pistas, né, das pistas para a aeronave, que nós precisamos bastante, que é para as remoções ditas dentro do território, as contrarreferências. Nós temos esse acesso ainda muito difícil, porque muitos povos indígenas são eles mesmos que fazem a manutenção dessas pistas, são eles mesmos que fazem a manutenção de estradas para que seu filho, a sua esposa, a sua família possa ser feito aquela remoção. Nós não temos ainda esse apoio de outras instituições que pudessem nos ajudar nessa condição de acesso, ou seja, terrestre, ou seja, aéreo. Com relação à questão da redução da mortalidade infantil, a senadora destacou muito bem que os povos indígenas, nós, povos indígenas, precisamos ter esse acesso dentro dos territórios. É na área da educação, é na área social, é na área da saúde. Não se tem essa política de que vamos fazer com que se tenha fora. Não, é para se ter dentro. E para se ter dentro é fortalecer o que se já tem de saberes originários, saberes ancestrais. Se cuidar da mulher é se cuidar do corpo, é se cuidar do território. Nosso corpo é o território. E para o nosso corpo estar bem, nosso território tem que estar bem, seguro, de proteção mesmo de todos os órgãos que possam nos dar esse apoio. O bem viver, que muito trabalhamos, ele depende da nossa terra, para que nós possamos plantar, para que nós possamos colher, para que os especialistas indígenas, pajés, os raizeiros, os tuxaua, parteiras, possam fazer as suas práticas protetivas e de cura dentro do seu território. Para que aquele povo, no momento que se faz um parto dentro da aldeia, possa ter a terra para se guardar a placenta, porque tem toda uma história, uma simbologia de se guardar aquela placenta dentro daquele território, dentro da casa, embaixo da rede. Isso depende de etnia para etnia. E não, nós, enquanto CESAI, a nossa política hoje é fortalecer esses cuidados protetivos, fortalecer esses cuidados originários para se cuidar da mulher, da criança, do velho, de todo o povo. Estamos fazendo qualificação com componente intercultural dentro de alguns territórios nesse primeiro semestre, que é para estar trazendo um espaço de diálogo entre os profissionais de saúde e os especialistas indígenas, e o controle social e toda a comunidade indígena. Porque eu sou parteira, eu sou enfermeira, eu não fiz obstetrícia, eu aprendi a partejar dentro dos povos indígenas Açurinim. Eu aprendi a assistir um parto, a cuidar no momento de um parto. E para nós, esse cuidado da parteira e dos demais especialistas indígenas é que fortalece o pré-natal, é que fortalece o cuidado com a criança. Se uma mulher gestante, ela passa a ter o cuidado de uma parteira indígena, ela passa a ter mais saúde. Porque desde a alimentação, aquela prática de atividade do dia a dia, que ela deixa de fazer por ser uma regra do seu povo, ela vai estar protegendo o seu corpo, o seu bebê, todo o seu território. Então, para nós,
essa integração de saberes originários, de cuidados protetivos, de práticas de cuidados ancestrais, é o que nós estamos fazendo dentro dos territórios. Ainda não estamos contemplando a todos, mas até, né, ao alcance do que foi planejado, nós precisamos estar dentro dos territórios fazendo com que isso seja possível. Triagem neonatal dentro dos territórios indígenas, coleta do teste do pezinho, é algo que já é realidade dentro dos povos indígenas. Lá no Alto Rio Negro, nós temos equipes entrando em território, levando 7 dias dentro de um barco para se coletar o teste do pezinho, se levando saúde até essas populações. Alguns dos objetivos é que não seja só o teste do pezinho. Vanessa, está contemplando todos os territórios? Não, gente, não está contemplando. Mas são passos que estão sendo iniciados para que nós possamos identificar algumas crianças que possam já estar sinalizando algumas, né, algumas deficiências que podem ser tratadas naquele tempo curto de vida. E sabendo, a gente leva assistência. Eu tenho também algo para falar com vocês com relação aos jovens indígenas, que infelizmente está sendo evidenciado. Nós falamos muito sobre o suicídio dentro de algumas comunidades. Foi dito aqui, quais são as causas? Quais são as causas dessas violências cometidas ao seu próprio corpo? É só discriminação? É só a questão do álcool, da droga? É só alguns fatores pontuais? Talvez não. Talvez seja algo que nós possamos sentar e pensar mais. Nossos jovens indígenas já deixaram de fazer práticas protetivas, de participar de rituais, de passagem daquela fase de criança para um grande guerreiro. Nossos jovens já não têm mais os fazeres do artesanato, da caça, da pesca. Precisa-se de projetos, de intervenções que se fortaleça a originariedade desse povo. E eu acredito muito nessa política de nós estarmos dentro. Não queremos crianças dentro da CASAI. Não queremos crianças dentro da média e alta complexidade das capitais, das cidades. Não queremos isso. Nós queremos que elas estejam dentro do território, que não sejam precisas ser retiradas, mas que, se é necessário, que se tenha retaguarda de todos, desde a área social, desde a área de média e alta complexidade das instituições que possam nos dar esse apoio. Então, nós estamos aqui também nos colocando disponível enquanto instituição para que tenhamos espaços. Só vamos conseguir mudar muito o cenário com isso aqui, dialogando, escutando vocês, escutando o que vocês querem dentro dos territórios e o que nós podemos, enquanto instituição, estar trabalhando para melhorar. Existe um investimento da atenção especializada para os povos indígenas, que é o IAEPI, mas nem todos os municípios, os estados, eles aderem. Eles não aderem. É uma das perguntas aqui. Como é que está sendo? E se a gente garantir, Vanessa, vagas dentro dos hospitais? E se a gente garantir vaga diferenciada? Não é só garantir, precisa-se também adequar. O indígena, ele vai para dentro de uma área hospitalar, não é confortável deitar em cima de um leito. Não é confortável para mulher indígena nenhuma parir em cima de uma maca, em cima de uma cama. Não é. Então, o que se precisa não é só disponibilizar leito para crianças e adolescentes, mas é atender às especificidades étnicas. Nós somos 305 povos
e ainda mais ainda não registrados. Então, é se pensar em todas essas especificidades para que se tenha esse resultado mais positivo. Muito obrigada. Obrigada, Vanessa. Você deu uma aula para todos nós agora, muito obrigada. E a gente está encerrando. Olha, o Mimica Yanomami está atento, ele pediu para mim corrigir. Nem todas as 75 crianças que estão lá têm deficiência. Ele tem crianças com deficiências, mas nem todas. Mas mesmo estando em situação de vulnerável, tem o direito ao Bolsa Família, se estão estudando. Concorda? E aqui a gente encerra fazendo um pedido. A Ivanilda trouxe algo muito grave. Sim. Pode falar. Só contribuir, porque a grande questão das crianças deficientes não estar recebendo o benefício é a dificuldade do laudo também. A gente não consegue dar o laudo e o documento. Aí precisa-se ter uma política de que o acesso ao laudo das crianças, elas ficam lá sem nenhum diagnóstico. Sim. Aí não tem como você acessar o benefício. Isso tem acontecido nas comunidades. Muito bem colocado, Aureni. A dona Ivanilda trouxe uma denúncia e aqui eu quero fazer um alerta a todo o Brasil. Se você sabe que tem alguém pegando o cartão do benefício do Bolsa Família, BPC, de um indígena e retendo em algum comércio, denuncie. Você pode ligar no Disque 100, a denúncia é anônima, você não vai aparecer, mas a gente não vai tolerar esse tipo de prática. Denuncie. Muitas mães indígenas, de forma inocente, às vezes, entregam o cartão para alguém sacar para ela. E aí saca o valor e dá ali alguns centavos, ela acha que é só aquilo. Denuncie. Nós temos o Ministério de Direitos Humanos para isso. E denuncie também todo tipo de violência contra crianças, adolescentes indígenas. Se você souber que uma criança indígena está passando por alguma situação de violência, denuncie. Sua denúncia pode ser anônima, você não aparece, você é protegido ao fazer a denúncia. Mas se souber, seja qual for o tipo de violência contra a criança indígena, ligue, Disque 100 imediatamente. E, por último, eu não sei se é porque viram o nome CIMI aqui e sabe que a senadora é evangélica, fizeram a seguinte pergunta e a gente encerra aqui. Quais os mecanismos do Estado para garantir a proteção das crianças e adolescentes indígenas em relação ao aliciamento religioso? Te dizer uma coisa, nem todas as instituições religiosas que estão em área indígena, como o CIMI, estão lá evangelizando. Elas estão lá cuidando da saúde, da educação, prestando assistência social. E que isso fique muito claro. Mas eu preciso falar sobre o direito à religião. Eu quero todos os direitos que eu tenho para o indígena. Eu tenho o direito de conhecer todas as religiões. É um direito humano. O indígena também tem o direito de conhecer. E ele pode escolher a religião que ele quiser. É direito dele. Então, assim, se eu começar a cortar direito do indígena, hoje eu corto esse, amanhã eu corto aquele. Cada dia eu fico cortando um direito, daqui a pouco a gente corta tudo. A gente quer muito que os indígenas mantenham suas práticas culturais, os seus rituais, são muito bonitos, tudo, mas dizer que uma pessoa não pode entrar numa comunidade indígena porque ela é religiosa. Nós temos instituições como Asas de Socorro, que disponibiliza 12 aeronaves para cuidar das áreas indígenas e ribeirinhas. Só porque são religiosos não pode ir? Então, vamos ter muito cuidado com preconceito com as instituições católicas, as instituições evangélicas, as instituições espíritas, que muitas vezes estão ali para ajudar o poder público a cuidar dos nossos povos. Muito obrigado a todos vocês que vieram a essa audiência. Nós vamos ter as notas taquigráficas. Registro aqui agradecimento à minha assessoria. A doutora Ezequiel morou 19 anos em comunidade indígena, comunidade inclusive isolada. Está ali o doutor Tocolini, que foi
foi, ó, Vanessa, secretário nacional de saúde indígena no governo Temer. Está ali sentado, acompanhando. Todos vocês que participaram dessa audiência, a secretaria da Comissão de Direitos Humanos, que faz um trabalho incrível. Eu falo que são os nossos heróis anônimos, que ficam ali de forma anônima. A todos os membros da comissão que aprovaram esse requerimento, ao nosso presidente, senador Paulo Paim, que está vivendo um momento muito difícil, ser um senador mais antigo do Estado. Imagine as demandas que ele está recebendo do Rio Grande do Sul. Que Deus abençoe o Estado do Rio Grande do Sul, que Deus abençoe o Brasil. Muito obrigado, Vanilda. Agradeço ao CIMI, todos que participaram de forma online ou presencial. Nós agora damos por cumprido o objetivo dessa audiência pública, dessa sessão, e nós encerramos. Muito obrigada. Gente, ó, a gente gostaria de chamar os indígenas para fazer uma foto bonita aqui com a gente. Quem quiser vir também, é uma foto que a gente deixa no arquivo da comissão. Venham aqui com a gente. Notícias falsas, fake news, direita, esquerda, tecnologia, democracia. Ninguém traz de volta o racismo se essa visão racista não estiver embutida nas pessoas. Temos lá a publicação e como que se tira essa publicação de lá. Se elas não moderarem, aquilo lá é tomado de spam, pornografia e propaganda. É inviável. Em discussão. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Estamos aqui para dizer para o Estado brasileiro que raça não é recorte, raça é fundamento. Foi a diferenciação entre pessoas pretas e não pretas que fundou esse território chamado Brasil. E enquanto nós, pretas e pretos, não estivermos nos espaços de sociabilidade saudável, não haverá de ter paz para ninguém. Nós que somos maioria, nós temos que estar em maioria em absolutamente todos os lugares, seja nos cargos de executivo, seja no legislativo, seja nas grandes empresas, seja nas universidades ou em qualquer lugar. Enquanto essa conta não for acertada, esse Estado é racista, e quem não fizer nada sobre isso também é. Olá, eu sou a Carla Benevides e está começando mais um programa Argumento. Vai à sanção o projeto que criou o Programa Nacional de Vacinação em Escolas Públicas. Para explicar melhor essa proposta, está aqui conosco o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, que foi o relator da proposta na Comissão de Assuntos Sociais. Né, senador? A proposta que foi aprovada em plenário foi exatamente a proposta da CAIS, né? Obrigada pela sua presença. Sim, é muito importante que esse projeto tenha sido aprovado, porque eu acho que ele será muito eficaz em ajudar o nosso país a retomar a cobertura vacinal que teve em anos anteriores. O nosso Programa Nacional de Vacinação sempre foi considerado um dos melhores do mundo, se não o melhor do mundo. Seja porque oferece todas as vacinas, seja porque tem um calendário que procura cobrir uma parcela muito significativa da população. E ao longo dos últimos anos, com o descaso que o programa teve em governos anteriores ao nosso, seja também por esses movimentos danosos de combate às vacinas, nós tivemos uma cobertura significativa em termos de redução do que tínhamos anteriormente. E agora estamos num esforço muito grande para recuperar essa cobertura, até porque existem muitas doenças que já estão controladas no Brasil e por conta dessa falha na vacinação, elas podem retornar. É o caso da meningite, é o caso do próprio sarampo, é o caso da poliomielite, que é uma doença gravíssima, não é? E também o surgimento de casos da Covid-19. Então, com esse plano de vacinação nas escolas, nós faremos uma busca ativa por aquelas crianças e adolescentes que não se vacinaram
especialmente aí no caso dos adolescentes, entra a vacina contra o HPV, que é muito importante para a prevenção do câncer de colo de útero. E, portanto, eu creio que estamos criando um mecanismo a mais para, além das campanhas de conscientização, para além do funcionamento das unidades de saúde que fazem vacinação, para que nós possamos ter um processo de aceleração da ampliação da cobertura vacinal, do número de pessoas vacinadas no Brasil. Senador, como é que vai funcionar exatamente? Porque abrange aí educação infantil e ensino fundamental, né? E como é que isso vai funcionar dentro das escolas? Bom, isso haverá um planejamento junto à rede escolar para termos épocas, períodos, dias em que o pessoal que trabalha na unidade de saúde mais próxima ou até com o deslocamento de outros profissionais para que naqueles dias ofereçam às crianças e aos adolescentes a aplicação das vacinas. Isso tem um componente, inclusive, interessante, porque às vezes o receio que as crianças têm por conta da dor de se vacinar, quando é na escola e ela vê todos os coleguinhas se vacinando e criando aquele estímulo, há uma tendência maior de que elas se vacinem também. Dali nós vamos emitir os cartões de vacinação, isso servirá como um acompanhamento para a unidade de saúde mais próxima, inclusive para nós analisarmos, né, aquelas crianças que não se vacinaram e, com isso, tentar uma abordagem junto aos pais para conscientizá-los da importância dessa vacinação. Isso porque, com a grande difusão de notícias falsas, essa ação perversa dos movimentos anti-vacina, é natural que muitos pais tenham dúvidas, tenham receios de que a vacina possa causar algum dano, de que elas possam ser ineficazes, inseguras. Então, isso vai permitir que se faça um trabalho de esclarecimento mais próximo, mostrando qual a importância que a vacinação tem. Então, acho que é um projeto muito importante. Mas ela não essa vacinação não é obrigatória, né? A família que não quiser pode... Sim, pode não querer. Agora, obviamente que todos aqueles, digamos, condicionantes para acesso aos programas sociais, como Bolsa Família e outros mais, a exigência da vacinação, ela será cumprida, tá certo? Isso é uma política de Estado. Lógico que nós queremos convencer as pessoas a vacinarem seus filhos, mas nós temos que ter mecanismos de indução familiar para que isso aconteça. E a continuidade da cobrança desses condicionantes é algo muito importante para garantir a vacinação. Ampliar a cobertura vacinal é uma questão de saúde pública, senador? Sim, e uma condição muito séria. Não é? O Brasil é um modelo porque conseguiu, num espaço de tempo curto, mudar o seu quadro epidemiológico. Alguns anos atrás, essas doenças infecciosas eram as principais responsáveis por mortalidade e mortandade no Brasil. E foi a administração de vacinas que fez com que muitas delas deixassem de existir, além de medidas preventivas, além de medidas sanitárias, mas dificilmente no Brasil nós teríamos conseguido controlar a paralisia infantil, que trouxe tantos problemas graves para o nosso país, ou controlar o sarampo, que é uma doença grave, ou controlar a parotidite, que é a papeira, ou controlar a cachumba, não é? Ou controlar outras doenças muito graves e que correm o risco de voltar agora, pelo fato de que, com a diminuição da vacinação, o vírus passa a circular mais livremente e a encontrar pessoas que estão indefesas e nessas pessoas promover e desenvolver a doença. Então, é fundamental que essa campanha dê certo. Eu tenho certeza que ela vai dar e nós vamos ter uma melhoria significativa na cobertura vacinal. O senhor falou do HPV, mas todas as vacinas estão incluídas, né? Todas as que estão no calendário de vacinação? Sim, tudo que for vacina para criança e adolescente serão aplicadas
nesses jovens, né? Haverá o devido esclarecimento sobre o uso, especialmente de algumas vacinas que têm sido quase que demonizadas, né? Por exemplo, o HPV, a quantidade de mentiras que circulam por aí, que a vacina para o HPV cria na menina um desejo sexual e ela vai se envolver sexualmente com quem quer que seja. Quer dizer, tudo falsidade. Na verdade, o que é que acontece? A vacina do HPV, não só ela vai permitir uma cobertura maior para aquelas jovens que forem desenvolver a sua vida sexual mais para frente, mesmo para quem não tem atividade sexual, como para quem tem. E nós temos que prevenir também para essas pessoas que têm. Se a família não consegue, digamos, garantir que a sua filha ou seu filho já tenham uma atividade precoce, uma atividade sexual precoce, não é? Menos ainda o Estado. Então, o Estado oferecendo essa vacina, ele vai estar protegendo quem tem atividade sexual e quem não tem. E prevenindo contra uma doença gravíssima, que é o câncer de mama, o câncer de colo de útero, que são causados pelo HPV. Senador, aqui em plenário houve um acordo para uma das emendas, um destaque ser rejeitado, para a matéria não ter que voltar à Câmara. Eu queria que o senhor explicasse o que foi que vai sair do texto. Na verdade, havia uma exigência no projeto original de que houvesse uma comunicação imediata e uma busca ativa por parte do sistema de saúde àqueles pais e mães que não tivessem autorizado a vacinação. Então, o objetivo era o agente comunitário ir lá explicar que é importante, que eles poderiam deixar vacinar. E aí um grupo aqui no Senado considera que isso é uma interferência na educação familiar. E como isso também não tem tanta relevância, nós retiramos nas comissões essa emenda. Ela foi recolocada no plenário para que o presidente da República possa vetá-la. E, com isso, não precisaremos passar por outra etapa na Câmara dos Deputados. E como é que estão aí as negociações para a sanção? Vai ter algum outro veto? Deve ser o mais rapidamente possível. Eu acredito que nos próximos dias o presidente deverá sancioná-la para nós começarmos rapidamente com esse programa. Começaria ainda esse ano, a partir do ano que vem? Acredito que nesse ano é possível fazer. É só uma questão de estruturação do Sistema Único de Saúde. Tá certo, senador. Obrigada pelos seus esclarecimentos. Eu que agradeço. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever esse programa, é só entrar no nosso site, senado.leg.br/TV, ou acessar o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua audiência e até o próximo argumento. A lei que prevê cotas para negros em concurso público deve ser renovada? O número de vagas deve ser ampliado? A secretária de Ações Afirmativas do Ministério da Igualdade Racial, Márcia Lima, e o presidente da Comissão de Concursos Públicos da OAB-DF, Max Kolbe, respondem a essas e outras perguntas ao vivo. TV Senado Live, nesta sexta, 9 horas da manhã. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Em julho de 2023, o Senado aprovou a Lei 14.624, que fez do Brasil o primeiro país a instituir por lei
o cordão ou a fita de girassóis como um símbolo para a identificação das pessoas com deficiências ocultas. A lei do cordão de girassóis alterou a lei brasileira de inclusão da pessoa com deficiência e lançou luz sobre esse símbolo que torna visíveis deficiências invisíveis. E para falar sobre os efeitos da lei e as dúvidas sobre o cordão de girassóis, eu converso agora com Flávia Calafange, que é a diretora para a América Latina do HD Sunflower, e Anete Kmela, diretora global do HD Sunflower. Anete e Flávia, muito obrigado pela presença de vocês. Sejam bem-vindas ao programa Cidadania. Obrigada a você. Muito obrigada novamente. Então, vamos começar, Flávia. É sempre bom a gente esclarecer as pessoas sobre isso, né? A lei, ela traz uma luz sobre o uso do cordão de girassóis, sobre tudo que envolve, né, esse símbolo de empatia. Mas é sempre bom a gente explicar para as pessoas do que a gente está falando, né? Então, eu gostaria que você explicasse o que são essas deficiências ocultas. Bom, eu gosto de chamar de condições ocultas, eu acho melhor. Porque a tradução de disabilities para deficiência, eu acho que ela faz a gente pensar numa lista muito reduzida de condições, de deficiências. Então, eu chamaria de condições ocultas qualquer situação, qualquer patologia, qualquer problema que a pessoa possa ter de saúde que impacte na rotina e na vida dela cotidiana. Então, é importante ver se são crianças, como é a escolaridade dessa criança. Se é um adulto, ele está inserido no mercado de trabalho, ele depende de terceiros para sobreviver, então são pessoas que têm algum tipo de, pode ser doença crônica, pode ser doença rara, pode ser deficiência tal qual, e até, assim, pessoas que não têm diagnóstico. Você então, teria alguns exemplos, assim, que você possa dar para as pessoas? Porque a gente, às vezes, fala sobre esse tema e é mais fácil para algumas pessoas entenderem quando a gente traz alguns exemplos, né? Então, eu conversava com uma produtora nossa que perguntou sobre o tema da entrevista e ela queria entender também o que são essas deficiências ocultas, né? Eu trouxe para ela um exemplo, vocês estiveram aqui no Senado, numa audiência, né, numa comemorativa sobre pelo Dia da Síndrome de Down, e é um bom exemplo, né, porque uma pessoa que tem a síndrome de Down, ela já tem um fenótipo que evidencia, né? Mas uma pessoa que tem autismo, por exemplo, ela não traz esse fenótipo e isso pode trazer algumas dificuldades, às vezes, no entendimento das pessoas quanto a isso. Eu queria que você falasse um pouco sobre esses exemplos. A gente sabe que quando a gente vai trazer alguns exemplos aqui, são poucos, porque são muitos os casos, são muitas as condições. Mas só para a gente esclarecer bem para as pessoas esse ponto. Eu achei excelente você perguntar sobre a síndrome de Down, foi muito emocionante. Eu participei ontem na sessão, no plenário, e assim, as pessoas tinham dúvidas e muitas vezes eu recebia mensagens de pessoas em cadeira de rodas e até também com síndrome de Down que tinham sido, de alguma forma, criticadas por estarem usando o cordão. Na realidade, a pessoa pode ter uma coisa evidente, mas ela pode ter outra que não seja evidente. Então, se ela tem uma comorbidade, como epilepsia, às vezes o próprio autismo, então assim... Surdez. A pessoa pode estar numa cadeira de rodas também e está com cordão de girassol e no verso está escrito que ela pode precisar, num momento de emergencial, de ajuda, então pode estar escrito, tenho pressão alta, tenho epilepsia, coisas que à primeira vista você não tem como identificar, né? Anete, conta pra gente um pouco sobre a história do cordão de girassóis, da fita de girassóis, onde começou, como esse movimento, que hoje é um movimento global, teve início. The Sunflower started at Gatwick in Gatwick Airport in 2016. So Gatwick Airport is just outside London, and their accessibility team there recognised that they were already supporting people with visible disabilities, and they recognised that there was a large number of people coming through the airport that had non-visible disabilities and conditions. So we worked with them, as well as local and national charities, to develop a way for the people to feel empowered to
signify that they had something that wasn't visible and that they needed some support or patience or understanding as they traveled through the airport. And so we developed the sunflower symbol. And the reason we chose the sunflower was it was positive, it was strong, it was instantly recognizable once you'd seen it the first time, and it was discreet. It was discreet in the sense that someone could use it to say, you know, I have a condition that, or a disability that is not visible, but that it wasn't letting everybody know about that. And we tested it with a small group of people in the airport. It was really successful. And from there, it went to Heathrow Airport. And then we did trials with supermarkets across the UK. And then pretty much in every sector. And now it's a global symbol. So from Australia, New Zealand, through Asia to Europe, the UK, obviously, Ireland, the Nordics, so Denmark and the Nordics, North America, and Latin America and Brazil. É uma história muito bonita, né? Como às vezes uma atitude simples, né? Justamente uma atitude de empatia, uma preocupação de um grupo de pessoas, de técnicos no aeroporto, que deram início a um movimento. Talvez naquele momento eles não esperassem que o cordão de girassol fosse ganhar a dimensão, né? E essa expansão mundial que ganhou. Flávia, a gente conversou aqui no Cidadania no ano passado, dias antes da lei já aprovada no Senado, a Lei 14.624, quando ainda era um projeto de lei já aprovado. A gente gravou a entrevista dias antes da sanção presidencial da lei começar a valer. Como é que você avalia? A gente está aí caminhando para um ano de vigência da lei. Como você avalia os efeitos da aprovação dessa lei na sociedade? Olha, eu recebo muitas mensagens diariamente de pessoas que tiveram a vida delas modificada. Pessoas que não saíam de casa por alguma razão, principalmente por medo de passar mal na rua e não obter o socorro adequado. Eu tenho alguns exemplos que são marcantes. Uma funcionária do aeroporto de Viracopos, que é nosso parceiro, ela queria visitar a família e ela não se atrevia. A família morava em outro estado e ela queria visitar e ela não se atrevia. Já estava há muito tempo sem visitar a família. Eu acho que até era o neto, que ia nascer alguém. E ela me mandou uma foto dela dentro do avião, com cordão, dizendo, olha, eu tive coragem, porque estamos fazendo parte do projeto, e agora eu tive coragem de sair de casa para visitar minha família. Então, um rapaz que tinha muitas feridas pelo corpo também, ele não tem um diagnóstico e ele tinha vergonha de sair de casa. E agora ele falou, agora eu ponho o cordão e eu existo. Então, assim, é tão forte, né, essa mensagem, a gente imaginar que ele realmente está modificando a vida, a rotina das pessoas, todo mundo se sentir mais capaz de serem eles próprios, né? Pessoa capaz de existir mesmo, porque estavam escondidos. Né? Eu falo que o nosso lema é fazer o invisível visível, mas na realidade tem muita gente que tem alguma coisa que sofre, se esconde, não consegue sair de casa porque tem uma condição por medo. E a partir do momento que a gente diz, olha, me ofereça ajuda, seja empático, seja respeituoso, seja paciente, a pessoa diz, então... vou encarar. Então, as pessoas que não usam, né, as pessoas que não têm o porquê usar, também estão entendendo com essa lei que o símbolo representa, né, um pedido de empatia, que, enfim, a conscientização também está surgindo como um efeito dessa lei? Olha, é muito difícil, um país, né, com as dimensões do Brasil, é muito difícil esse trabalho de educação e conscientização. Nós estamos fazendo um trabalho de formiguinha, indo nas empresas, apresentando o projeto global, explicando o que é uma condição oculta, e aí tirando muitas dúvidas, porque a pessoa fala assim, tá, então eu vou chegar com o meu cordão no meu ambiente de trabalho, eu posso chegar atrasado? Posso faltar agora que eu tenho cordão? Quer dizer, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O cordão em si é só um pedido de respeito, empatia, que a pessoa queira voluntariamente dizer que ela quer ser reconhecida como alguém que
tem alguma coisa que você não sabe o que é. Então, eu acho assim, a gente tem feito um trabalho de tentar falar com diferentes órgãos do governo. Ontem eu tive no plenário, dei a minha mensagem. A gente quer que esse trabalho de educação, de treinamento, de preparo dos ambientes seja feito previamente, porque o que acontece? Se a instituição ou a empresa começa a distribuir o cordão e os demais, quem está no ambiente não sabe do que se trata, é difícil, né? Então, assim, a gente está ainda nesse processo e aí é ótimo dar visibilidade. Muito obrigada pelo convite hoje, porque a gente está buscando alianças e parceiros em todos os segmentos da iniciativa privada e pública para poder fazer esse trabalho de educação e conscientização. E é papel da imprensa também participar desse projeto, né? Participar dessas iniciativas que fazem a nossa sociedade melhor, né, para todos. Agora, Anete, o Brasil, eu coloquei isso aqui no começo da entrevista, eu mencionei, o Brasil foi o primeiro país, né, a instituir por lei o uso do cordão de girassol como um símbolo para a identificação das pessoas com deficiências ocultas ou com condições ocultas, como disse a Flávia. Para a gente é muito gratificante saber disso, né? Nós que trabalhamos aqui na comunicação do Senado Federal, enquanto jornalistas também, a gente está trazendo aqui uma notícia, né, que talvez poucos brasileiros saibam. Eu queria saber do seu ponto de vista, né, de como você vê essa situação. E há uma questão que eu acho sempre interessante, a gente conversa muito aqui com os parlamentares também. Qual o poder, né, no seu entendimento, que a lei tem de mudar a cultura das pessoas? Porque, no final das contas, o que a gente espera com uma aprovação de uma lei como essa, o que o Congresso Nacional espera quando aprova, por lei, o símbolo, o cordão de girassóis como um símbolo para identificar pessoas com deficiências ocultas, é que a gente chegue a essas situações em que a Flávia está trazendo para a gente, situações como no aeroporto de Gatwick, em que as pessoas que têm essas dificuldades, que têm, né, algumas limitações, tenham mais direito à cidadania mesmo, né? Como você vê esse pioneirismo brasileiro em ser o primeiro país a instituir o cordão de girassóis por lei como um símbolo nacional? It's simply incredible, really. It really is. And we were absolutely delighted when Brazil passed the law for several reasons. It creates a platform within a country to talk about citizenship in the fullest sense of citizenship. So that's belonging, and it helps people with non-visible disabilities and conditions who don't feel a part of the society because they don't necessarily want to share their condition. Because it's non-visible, there's no visual cue, so they have to share it over and over and over again. And that's incredibly tiring and can disassociate them from participating in society. So that Brazil has passed a law to make a symbol for these people to be able to use it to say, I've got something that you can't see, I need your support, I need your understanding, and sometimes I need your help and assistance. So please ask me how you can help. And to have that platform across the country is a goal that we want to create worldwide. So we work with organizations and businesses to do that on a scale within their ecosystems. So they join the official Sunflower network. We help to train their employees to understand what a non-visible disability is, to recognize the sunflower, and also how to approach someone wearing it with respect. And then, you know, we're guided by those people. So what Brazil has done is done it across the entire country and really set a platform that we can build on through education and through participation from organizations and businesses and the government. Flávia, a gente
falava também antes de começar a entrevista sobre dúvidas que as pessoas têm sobre o uso do cordão de girassóis. Quem pode usar, quem não pode. Se o cordão de girassóis ele substitui o documento comprobatório de que a pessoa tenha determinado tipo de deficiência ou condição. Quais são as dúvidas que você entende que hoje são as mais comuns em relação ao uso do cordão de girassóis e que você gostaria de trazer aqui para as pessoas terem como esclarecimento? Bom, as mais comuns, eu acho que existe ainda uma ansiedade por parte das pessoas que souberam da lei, vontade de saber se elas, por não terem ainda um diagnóstico ou terem uma carteira de PCD, se elas podem usar o cordão. Essa é a principal dúvida. Eu tenho TDAH, que ainda não é considerado PCD, né? Tenho TDAH, eu posso usar o cordão? Eu acho que eu tenho assim, milhares de perguntas sobre TDAH. E a minha pergunta, assim, quando você pensar se você pode ou não usar o cordão, a minha pergunta de volta é a seguinte: para que você quer o cordão? Então essa deve ser a pergunta que as pessoas devem se fazer. Devem se fazer, exatamente. Ótimo. Para que você quer o cordão? Você quer o cordão para furar fila? Então, provavelmente, se você não tiver uma condição que amerite você ter prioridade na fila, você não vai poder usar o cordão. Assim, não vai poder usar o cordão como instrumento para furar fila, porque ele por si só não dá direito à prioridade. Então, eu falo assim, as pessoas podem ter TDAH e terem comorbidades. Transtorno de ansiedade é muito comum, dislexia. Então, eu fiz outro dia uma live com uma pessoa que tem dislexia e ela falou, eu me perco muito na rua, porque eu fico nervosa, eu tenho transtorno de ansiedade, eu tenho dislexia, eu não consigo ler os avisos. Então, assim, preciso usar o cordão. E aí é uma coisa bastante óbvia. Então, assim, usar o bom senso para saber. Eu tenho, outro dia também foi uma pessoa que me escreveu que tem psoríase nos órgãos. Eu não sei se eu comentei isso aqui. Mas assim, psoríase você pode ter e pode usar um medicamento tópico, colocar uma pomada, pele, né? É uma doença de pele. Mas ele falou, eu tenho psoríase nos órgãos. Então ele já tem toda a deglutição, ele tem a digestão prejudicada por essa condição. Então, eu acho que a resposta, para ser mais clara e mais eficiente, a resposta é essa. Para que você quer o cordão? Você está correndo risco ao sair de casa? Você pode cair, você pode precisar de ajuda, você pode ficar em alguma situação onde você vá precisar de respeito, de empatia. Pensar sempre nisso, né? A pessoa que conheceu a lei, pensar para que ela vai querer o cordão. Senhora Nete, como a senhora tem essa experiência e conhecimento do início desse movimento, eu vou chamar de movimento do cordão de girassol, queria que a senhora falasse um pouco sobre como nós devemos nos portar diante de pessoas que usam o cordão de girassol, né? Em que momento a gente deve pensar ou agir de uma forma diferente? Que tipo de comportamento é esperado das pessoas que sabem que o cordão de girassol simboliza, né, todas essas questões que a gente está trazendo aqui, em situações corriqueiras do dia a dia, um atendimento no aeroporto, um atendimento no serviço público, uma reunião social, uma pessoa que às vezes está no restaurante, vê ali que tem uma criança que está usando. Como é que a gente deve lidar com essas pessoas? O que é esperado, né, da sociedade ao reconhecer o cordão de girassol como um símbolo? It's really about having an understanding that that person has chosen to wear the sunflower lanyard because they have a non-visible disability, but because they may need some more time, they may need some understanding, or they need some help. So when you see someone who's wearing a sunflower, understand that they've chosen to wear it voluntarily and that they want to be seen. So it essentially helps them making the invisible visible. And that person requires something from you. And really the first question you want to ask is, how can I help you?
is you're looking for guidance from the person that's wearing the sunflower. Every condition and disability is different for everyone. It doesn't present in the same way. So you don't want to assume that you know something about the condition because you've heard it from someone else. The help and the support really has to come from that. The guidance around it has to come from that person. It could be something as simple as clear language. It could be access to the toilet. It could be that they can't stand for a long time and you need to respond to that. Bom, a gente falando aqui sobre a questão do cordão de girassóis no programa Cidadania, a gente sempre traz a ideia de cidadania, que inclusive ela faz parte da lei de inclusão da pessoa com deficiência. Um dos objetivos da lei é justamente garantir essa igualdade de direitos, garantir o acesso a todas as pessoas em igualdade de condições, garantir a cidadania. Daí eu queria perguntar para vocês, nas palavras de vocês, dentro desse nosso contexto, o que para vocês representa, significa a cidadania. Aí a pergunta para as duas, a Flávia pode começar? Olha, para mim, cidadania é você pensar e agir pensando no bem comum e tentar sempre promovê-lo, né? Então, essa para mim é... Se todos agissem e pensassem sempre no bem comum e tentássemos promovê-lo, o mundo seria muito melhor, né? Anete. For me, citizenship is belonging. So everyone should have a sense of belonging within society. And if you're talking about disability, disability is the largest minority group in the world, and it's one that every single person can join at any point in their life. So if you have citizenship and you have belonging, and you're someone with a disability, then you can take part in society. It's making sure that everyone has opportunities to take part and feel that they belong to society. Certo, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. Eu vou deixar uma palavrinha final para a nossa representante global do movimento do Cordão de Girassol, o HD Sunflower. Eu queria que a senhora passasse um rápido recado para a população brasileira. I'm incredibly honoured that I've come to this country. I've come because there's the law about the sunflower, and for me, it's something that you can build on and that everybody in the country can take part on and ensure that that you're building on citizenship and on belonging through the use of the sunflower. Bom, eu agradeço mais uma vez a presença de vocês duas no nosso programa. Obrigado, Flávia. Obrigado, senhora Anete. Obrigada, Marcelo. Obrigada. E eu agradeço também a você que acompanha a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia é todo dia. Notícias falsas, fake news, direita, esquerda, tecnologia, democracia. Ninguém traz de volta o racismo se essa visão racista não estiver embutida nas pessoas. Temos lá a publicação e como que se tira essa publicação de lá. Se elas não moderarem, aquilo lá é tomado de spam, pornografia e propaganda. É inviável. Em discussão. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Agora é lei. A injúria racial passa a ser tipificada como crime de racismo. Com a nova lei, a pena para o crime de injúria racial, que antes era de 1 a 3 anos, aumenta para 2 a 5 anos de reclusão.
O Senado votou, agora é lei. A TV Senado exibe uma programação especial em homenagem ao cineasta Tony Venturi. Senadoc Especial, nesta sexta, a partir das 9h30 da noite. Que tudo isso foi ilusão, todo esse tempo eu perdi em vão. É difícil ter que aceitar. Escolher o repertório já foi muito desafiador, né? E sendo do último concerto mais desafiador ainda, né? Como que a gente vai encerrar, como é que a gente vai celebrar isso tudo? Então pensamos numa forma de passear pela música cultural brasileira. Mas a gente tentou assim trazer um pouco do samba, um pouco do pagode atual, um pouco do forró, um pouco do carimbó, um pouco do sertanejo, buscando realmente essa homenagem a esse nosso grande continente que é o Brasil. Por isso uma força me leva a cantar, por isso essa O programa a seguir é livre para todos os públicos. Veja por que as lavouras de alimentos orgânicos do Paraná estão sendo contaminadas com agrotóxicos. Saiba as dificuldades das crianças com altas habilidades e o debate no Espírito Santo sobre políticas públicas para elas. Quando a gente fala para as pessoas, parece que você ganhou na loteria, né? Nossa, seu filho é superdotado. E até agora eu não vi a loteria. Eu só vi muita tristeza, muito desafio. O motorista de aplicativo é realmente autônomo? Como fica a aposentadoria deles? A Câmara dos Deputados analisa a proposta do governo para regulamentar esse tipo de trabalho. A saúde mental das mulheres que atuam na segurança pública é tema de encontro na Bahia. O objetivo é falar sobre assédio moral, assédio sexual, empoderamento feminino, porque precisamos cuidar de quem cuida da gente. Oi, pessoal! É em parlamentos como este que são tomadas as decisões que afetam a sua vida. Eu sou Andréa Alves e este é o Parlamento Brasil, um programa que desde 2006 é feito em parceria com as TVs legislativas de todo o país. A gente traz para você as iniciativas parlamentares que acontecem não só em Brasília e que impactam a vida do brasileiro país afora. Vamos lá? Você sabe o que é deriva de agrotóxicos? Que está matando abelhas, bichos da seda e também contaminando lavouras de produtos orgânicos no Paraná? Eu vou te explicar. A deriva acontece quando, após a aplicação do agrotóxico, partículas do veneno são levadas pelo vento para lugares muitas vezes distantes do local de aplicação. O assunto preocupa agricultores e também parlamentares e foi debatido numa audiência pública na Assembleia Legislativa do Estado, onde já tramitam vários projetos de lei para regulamentar o uso dos pesticidas
e promover a agroecologia. Luiz cultiva diversos produtos orgânicos, segue uma série de determinações para que a produção seja certificada, mas fica vulnerável por conta dos agrotóxicos usados em outras propriedades. Nós temos a certificação, no nosso caso, a certificação participativa, e ela depende diretamente de a gente estar protegido dos venenos, né, que vêm de fora. E a gente que está fazendo a produção sem o veneno, nós é que temos que fazer a barreira, nós perdemos uma parte da nossa área para fazer a barreira de proteção vegetal, para impedir que os venenos da lavoura que está sendo usada com produção química atinjam a nossa produção. Mas hoje tem alguns produtos que são moléculas muito leves da nanotecnologia e que viajam no vento por muito longe. Então tem algumas situações que nem as barreiras não estão sendo mais suficientes, sabe? Além da gente brigar aqui, quem está usando veneno faça barreira, a gente também luta para que esses venenos não sejam aplicados, sejam proibidos. Essa problemática se soma à de outros agricultores que sofrem com a deriva de agrotóxicos, tema discutido nesta audiência pública no plenarinho da Assembleia Legislativa do Paraná, proposta por vários deputados. Os produtores de uva estão perdendo muito, com prejuízo muito grande, mas também os produtores de seda, porque mata o bicho da seda, o agrotóxico que atinge a amora, por exemplo. Mas os produtores de orgânicos, de um modo geral, são prejudicados porque contamina suas lavouras. E aí não pode ser vendido como orgânico. Mas também as abelhas estão sendo exterminadas. E isso precisa de ser regulado. A Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, responsável pela fiscalização do uso de agrotóxicos, tem mudado estratégias diante do aumento de consequências nocivas da deriva e capacitado profissionais para atuar na prevenção. A gente percebeu que o principal fator que causa a deriva de agrotóxico é a falta de tecnologia de aplicação no produto. Tá? E na questão da tecnologia de aplicação, a qualidade do equipamento de pulverização é o primeiro ponto que tem que ser observado. Tá? Então a gente hoje treinou os fiscais para fazer uma inspeção. Praticamente é o único órgão do Brasil de defesa agropecuária que faz esse trabalho preventivo de inspecionar equipamentos de pulverização de maneira preventiva, identificar problemas nesses equipamentos, e a nossa diferença é que a gente notifica o produtor para fazer a adequação. Não é simplesmente uma recomendação. A gente identifica o problema e notifica o produtor para que ele faça uma correção. Os impactos dos agrotóxicos para a saúde humana também foram debatidos. A ciência tem nos dado inúmeras demonstrações de que, com o aumento do número do consumo de agrotóxicos, aumentam algumas doenças. Existem tendências que apontam isso. Uma delas já foi citada aqui na mesa, inclusive, que é a incidência de câncer e o uso de agrotóxicos. Então, isso preocupa sobremaneira as ações do SUS. A busca é pela aprovação de projetos de lei que já tramitam na Assembleia e aguardam a votação em plenário. São iniciativas que regulamentam a deriva de agrotóxicos, proíbem a utilização de algumas substâncias e incentivam a produção de orgânicos. Nós queremos que esses projetos sejam colocados na ordem do dia, sejam aprovados e a gente possa ter, então, segurança para os nossos agricultores que estão sendo afetados diretamente por esses produtos que chegam às suas lavouras e acabam danificando essas lavouras. A Assembleia do Espírito Santo debate políticas públicas para crianças com altas habilidades. Presta atenção que essa é uma questão bem delicada, viu? E parlamentares do Amazonas cobram do governo medidas preventivas para o estado enfrentar mais uma forte estiagem. A previsão é que este ano seja ainda pior do que o ano passado. Veja o que foi notícia nas casas legislativas do país.
2023 foi marcado pela pior seca da história da Amazônia. A forte estiagem dos rios da região transformou a paisagem no interior. A várzea se transformou em terra árida. Quem precisa dos rios para se locomover ficou isolado. Na Assembleia Legislativa, os parlamentares se movimentaram para cobrar políticas que possam reduzir o sofrimento da população do interior com a seca dos rios. A previsão é de que seja uma estiagem até muito pior do que a estiagem que nós tivemos no ano de 2023, que já foi considerada a maior estiagem da história do Amazonas. E foi criado um comitê de combate, a essas questões, aos infortúnios causados pela estiagem. Então é importante que o governo do estado haja preventivamente para que, de alguma forma, a gente consiga evitar o sofrimento dessas pessoas lá na frente, quando efetivamente ou não, se essa estiagem vir a acontecer e ser severa tanto quanto foi a estiagem do ano passado. A resposta veio com o anúncio do governo do estado de medidas para reduzir os efeitos da seca. O planejamento inclui o início da dragagem dos rios e a instalação de pier provisório. Além disso, o monitoramento das águas já está sendo feito. Segundo o executivo, o nível da enseada do Rio Madeira está 2 metros a menos do que o mesmo período do ano passado. Os parlamentares estaduais irão acompanhar o desenvolvimento das medidas. O estudante Igor Pinheiro, que está no 9º ano do ensino fundamental em uma escola particular de Vitória, possui altas habilidades. Ele participou de um quadro num programa de televisão de alcance nacional que dá destaque para crianças e adolescentes superdotados. Igor conta que hoje se sente mais acolhido e compreendido no ambiente escolar, mas nem sempre foi assim. Antigamente, pelo menos, na escola que eu estudava, eu tinha um apoio também, eu tinha uma sala só para pessoas de altas habilidades, que eu ia toda quinta, e acabava que os professores me ajudavam sempre, a gente fazia pesquisas e tal. Só que os professores regulares, das matérias normais, alguns deles não entendiam e ficavam, falando que eu queria me aparecer, falando que aquilo não estava certo, que eu não precisava falar daquelas coisas, e eu tive que fazer atividades muito... banais, assim, pro tipo de conhecimento que eu estava naquela época. Para a mãe do Igor, Verusca Pinheiro, a compreensão sobre o tema realmente tem aumentado, mas a sociedade ainda precisa avançar. Nem sempre o acolhimento das altas habilidades consegue penetrar na sala de aula no dia a dia. Às vezes fica restrito àquele espaço de altas habilidades. Então, o que eu acho que é mais urgente é se fazer a capacitação não só da educação, mas também da saúde, da área da saúde, para que a gente consiga identificar essas pessoas. O primeiro ponto é diagnóstico. E diagnóstico envolve também laudo. E o laudo, ele é pago. Quem é que pode pagar por esse laudo? Então a gente precisa dar acesso para essas pessoas. Igor e Verusca, além de outras famílias e especialistas em educação e saúde, participaram na Assembleia Legislativa do debate sobre a instituição de uma política estadual voltada para o desenvolvimento de pessoas com altas habilidades. Ao longo do encontro, outros pais manifestaram mais dificuldades. Daniela Almeida é mãe de um menino superdotado e fez um depoimento emocionado sobre os obstáculos enfrentados pelo filho. Quando a gente fala para as pessoas, parece que você ganhou na loteria, né? Nossa, seu filho é superdotado. E até agora eu não vi a loteria. Eu só vi muita tristeza, muito desafio. Meu filho esteve na educação infantil do CEMEI Zenaide e ele foi simplesmente ignorado lá. Eu levei o laudo dele e ele simplesmente não teve nenhum apoio. Já o menino Miguel, de 11 anos, que além de superdotado está no espectro autista, falou sobre as situações que já passou na escola. Ano passado eu sofri muito bullying, levei tapas nas costas, relojadas no braço, xingamentos. Esse ano já me mandaram calar a boca muitas vezes, só porque eu sou curioso, não porque eu sou estranho, mas porque eu quero prestar atenção na aula, eu tenho conhecimento sobre a matéria, então eu tenho vontade de falar. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Então parece que todo ano eu morro para tentar ano passado não morrer de novo.
Hoje, com tantas evidências científicas, gente, afirmando, comprovando que a superdotação é uma condição genética e que ela traz impactos de modificação da fisiologia cerebral, e esses impactos, eles exercem uma diferenciação, reações na saúde física e mental, coisas além do risco. A depressão existencial, que é uma depressão diferenciada, né? Não é a depressão clássica, é um estado depressivo que leva superdotados a se perguntarem diariamente quem eu sou. A convidada também destacou a dificuldade de diagnóstico. Principalmente TEA, autismo, TDAH, TOD e transtornos específicos de aprendizagem. Essa sobreposição entre características de funcionamento e sintomas de transtorno tem confundido especialistas, tem confundido demais avaliadores, tem confundido os professores para identificar na escola quem é o superdotado, quem é o aluno que de fato está apresentando comportamento de transtorno. A sessão especial foi promovida pelo deputado Thiago Hoffmann. Ele é autor de um projeto de lei que cria política de incentivo ao desenvolvimento de pessoas com altas habilidades ou superdotação no Espírito Santo. As contribuições dos participantes devem ser acrescentadas à iniciativa que tramita na casa. Esse projeto, nós vamos enriquecer muito ele a partir dessa sessão especial e tenho certeza que o Espírito Santo vai avançar muito nessa questão na educação estadual. Um dos assuntos mais importantes para o Brasil, que vem sendo debatido há anos e que precisa ser resolvido aqui no Congresso Nacional, é a reforma tributária. Finalmente aprovada em 2023, ela agora tem que ser regulamentada. Entenda o que diz o projeto apresentado pelo governo. O governo entregou ao Congresso a primeira minuta de projeto sobre a regulamentação da reforma tributária. A proposta de emenda à Constituição foi aprovada ano passado e agora depende da definição de normas específicas. Confira alguns dos pontos mais importantes da reforma. Simplificação de impostos. 5 tributos, ICMS, ISS, IPI, PIS e COFINS, serão condensados em 2. Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, e Contribuição Social sobre Bens e Serviços, CBS. As duas alíquotas somadas devem ficar em 26,5%, segundo estimativas do Ministério da Fazenda. União, estados e municípios terão autonomia na fixação da alíquota padrão. Cesta básica. Os itens que hoje estão na cesta básica serão isentos de imposto. Prioridade para os alimentos consumidos pelos mais pobres, como arroz, feijão, farinha e macarrão. Os não enquadrados na Cesta Básica Nacional de Alimentos, como carnes, terão alíquota reduzida em 60%. Cashback. Famílias com renda mensal até meio salário mínimo por pessoa terão devolução de parte do imposto. 100% da CBS para botijão de gás, 50% da CBS para contas de luz, água e esgoto e gás encanado, 20% da CBS e do IBS sobre os demais produtos. O benefício deve ser integrado ao CAD único. Imposto seletivo. Devem ter tributação elevada para desestimular o consumo, bebidas alcoólicas e açucaradas como refrigerantes, além de cigarros. Também devem pagar mais imposto veículos poluentes e bens minerais extraídos, como minério de ferro, petróleo e gás natural. Saúde. Terão imposto zerado 383 medicamentos e vacinas, 17 dispositivos médicos como ressonância magnética, ultrassom e respiradores. O texto também reduz em 60% a alíquota para 850 tipos de medicamentos como prednisona, omeprazol e losartana, 27 serviços de saúde como cirurgias, 92 tipos de dispositivos médicos como marca-passos e 6 tipos de produtos de higiene pessoal e limpeza. Educação terá alíquota reduzida em 60%. Mesmo sendo um ano eleitoral, nós teremos todo o compromisso para ainda esse ano, assim como fizemos com a emenda constitucional no ano passado, entregarmos para a sociedade brasileira
essa lei aprovada para poder termos, enfim, uma reforma tributária no nosso país com um sistema de arrecadação mais justo, mais igual, menos burocratizado, mais simplificado, com imposto único. O motorista de aplicativo é realmente autônomo? As plataformas deveriam ser responsáveis por eles? E como é que fica a aposentadoria desse pessoal? A Câmara dos Deputados está analisando o projeto de lei apresentado pelo governo que cria regras para o trabalho de motorista de aplicativo. A proposta é polêmica. A situação dos motoristas de aplicativo foi discutida na Comissão de Viação e Transportes. Os deputados avaliaram o projeto de lei do governo que cria regras para esse trabalho. O vereador de São Paulo, Marlon Luz, que trabalhou como motorista de aplicativo, criticou alguns pontos da proposta, como o valor mínimo a ser pago por hora de trabalho. Ele também teme que a contribuição previdenciária a ser cobrada das empresas reduza os ganhos dos motoristas. Hoje o motorista de aplicativo já ganha um valor que já é defasado. E quando coloca no projeto um valor de R$ 32,10, que já é o piso do piso da pior cidade do Brasil que paga esse valor, em nada ele está melhorando a remuneração do motorista de aplicativo. E aí, é nessa ânsia que o motorista de aplicativo considera uma melhor remuneração, a remuneração via quilômetro por quilômetro rodado em corrida. Isso porque o carro se mede por quilômetro rodado, o óleo por quilômetro rodado, o pneu é por quilômetro rodado. O secretário executivo do Ministério do Trabalho, Francisco Macena, defendeu os avanços da proposta, como o direito à aposentadoria. O representante do governo também ressaltou que a autonomia dos motoristas ficará preservada. Eles vão escolher a empresa que vão trabalhar, a hora que vai trabalhar, para quem vai trabalhar, quando trabalhar, ele vai organizar seu horário. No entanto, ele vai ter alguns direitos. Quais direitos? Ele vai ter direito à transparência, então ele vai receber um relatório sabendo exatamente quanto ficou com a empresa, quanto foi pago a ele, quanto cobrou do passageiro. Ele vai ter uma série de direitos previdenciários, né? A trabalhadora vai ter direito à licença maternidade, vai ter direito previdenciário, né? Então a gente incluiu o conceito da autonomia, mas um conceito que leve um mínimo de proteção. O deputado Maurício Marcon, do Podemos do Rio Grande do Sul, que propôs o debate, também criticou o projeto de lei do governo. A gente precisa evoluir na relação de trabalho. O governo traz uma relação do século XX, final do século XIX, onde o Estado era o protetor, o Estado precisava estar nas relações de trabalho. Eu sou contra isso, eu acho que o Estado tem que decidir até o ponto que a pessoa quer que ele decida. Se é uma relação, eu tenho o meu carro, a pessoa quer contratar a viagem, tem uma empresa que faz a intermediação e eu quero manter isso, bom, por que o Estado tem que se meter? Eu não vejo por quê. E é por isso a reação dos motoristas. O representante das empresas de aplicativo disse que é a favor da criação de regras para o trabalho dos motoristas. Segundo André Porto, a proposta pode ser melhorada, mas tem avanços importantes. É fato que, a partir de uma regulamentação e a partir do modelo que está proposto, há um aumento de custos. Como que as empresas individualmente vão lidar com esses custos é uma decisão individual de cada empresa, é uma decisão empresarial. Se há espaço para absorver esse custo dentro da estrutura que já existe, ou se esse valor ele vai ser repassado na corrida, isso é uma decisão individual de cada empresa. O projeto de lei que cria regras para os motoristas de aplicativo deve ser analisado pela Comissão de Indústria, Comércio e Serviços antes da análise pela Comissão de Viação e Transportes. Ainda não há previsão para votar a proposta e o assunto é polêmico. O procurador do Ministério Público do Trabalho, Renan Calil, disse que as plataformas devem ser consideradas como responsáveis pelos trabalhadores. Para ele, não existe autonomia de fato na relação das empresas com os motoristas de aplicativo. Para que fosse possível a gente identificar um exercício de trabalho autônomo, que a gente pudesse chamar dessa forma, os motoristas deveriam ter a possibilidade de definir o preço da corrida, deles não serem punidos em caso de rejeição de oferta de viagem, deles não serem excluídos da plataforma porque eles recebem avaliações abaixo das que são colocadas de uma forma unilateral pelas empresas, os motoristas não terem a oferta de trabalho e de rendimento vinculadas às notas dadas pelos clientes, porém não existe nada no projeto de lei que trata desses aspectos. A saúde mental das mulheres que trabalham na segurança pública da Bahia
foi tema do encontro Empodere-se. Veja na reportagem da TV Alba. Para cuidar da segurança e proteger as mulheres nas ruas, as policiais militares estão expostas a situações de violência, estresse e perigo. Por isto, elas também precisam de atenção e cuidado com a saúde física, mental e emocional. A falta de saúde física e mental, ela vai afetar a vida do servidor como um todo, né? A sua vida profissional, a vida familiar, vai afetar outros servidores que estão ali convivendo com aquela pessoa. Então é importante que principalmente quem esteja à frente de uma tropa, à frente de uma seção, né, cuidando de outras pessoas, mostre para elas o caminho que ela deve tomar para se proteger, principalmente na segurança pública, onde a gente trabalha muito com as mazelas. Então é importante que nós estejamos fortalecidos, tanto mentalmente como fisicamente, para servir bem as pessoas. Promovido pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia, o encontro tem como objetivo cuidar da saúde mental, de aspectos jurídicos da prevenção e do enfrentamento ao assédio moral e sexual, envolvendo policiais femininas. A autora do programa Empodere-se, professora Sargento Nelma Barreto, destacou a importância de cuidar de quem cuida. O objetivo desse evento é reunir todas as forças dentro da segurança pública, as polícia militar, polícia civil, bombeiro, DPT e polícia penal. Essa é a primeira vez que nós estamos debatendo temáticas dessa natureza e com toda essa força unida aqui. Então, o objetivo é falar sobre assédio moral, assédio sexual, empoderamento feminino, porque precisamos cuidar de quem cuida da gente. Não podemos agir lá fora com excelência se nós não somos tratados com excelência e não exigimos esse trato. Então, é sobre isso. Muito importante esse tema, hein? É fundamental cuidar da saúde mental de quem cuida da segurança da sociedade, não é mesmo? E olha, agora é a hora mais divertida desse programa, que é falar com os visitantes do Congresso Nacional. Você sabia que são mais de 3.000 por semana? E a visita é bem bacana, viu? E você sabe que se quiser rever este ou qualquer outro programa da TV Senado, tem tudo na internet. Pelo site da TV ou pelo YouTube. Até semana que vem. Tchau! Oh, the Congress, of course, it's like this kind of the center of everything that happens in Brazil, and I want to learn how it's different from the United States. Similar, I think because they want to create equal opportunity for people to voice their opinion. Different? I'm not sure yet. I haven't visited enough to know, so I'm curious. Democracy is good, yeah. So we can all have an opinion about things and how we can change to make the world better. É muito histórico, né? A gente vê várias artes históricas, a estrutura, tipo como foi pensado, história dos candangos, porque pelo menos eu vim do Pará, moro em Belo Horizonte, eu nunca na verdade tinha escutado a história dos candangos, é muito interessante, né? O povo de toda a região do Brasil vindo para construir Brasília. Então, tipo assim, é uma viagem no tempo mesmo. O que me marcou mais? Essa entrada, né? Muito, assim, interessante. E o corredor onde tem a história do Brasil, né? Começando desde, né, colônia até o fim, contou a história da ditadura até os dias de hoje. E aquele quadro, 8 de janeiro também, fiquei muito impressionada, né? Muito interessante como foi feito. Como eu estudo direito e a capital do Brasil, a gente sempre tem vontade de conhecer, porque na verdade a gente estudou tudo um pouquinho. Agora vendo é totalmente diferente, né? Assim, eu fiquei até um pouco emocionada por estar aqui em Brasília. E aí ele falando coisas que eu já estudei, algumas coisas eu já conhecia. Muito, muito interessante. Achei bem interessante. Eu acho que é uma visita que todo brasileiro devia fazer pelo menos uma vez, porque aqui é a alma, é onde acontecem as leis, é onde se cria tudo, onde as leis são aprovadas. Tudo bem, depois vai para o palácio, pode ser vetado ou não, mas a origem está aqui. E a gente, como cidadão, como eleitor, como contribuinte, a gente tem que saber como isso é feito, da onde vêm as coisas, por que nossa sociedade é assim. E boa parte nasce aqui na casa.
também tenho uma curiosidade pela questão arquitetônica, histórica e de patrimônio, né? Mas eu acredito que, como nós somos eleitores e participantes da democracia, e essa instituição tem a nossa representação, então é válido a gente fazer a nossa parte, o nosso papel, e estar próximo dos nossos políticos. O Outono de Carne Estranha, ele ganha o Prêmio Sesc 23. Na verdade, esse livro é uma dívida também que eu estou pagando, sobretudo com a história desse país, que foi também uma história ligada ao garimpo e a história de silenciamento que tem em torno desse processo de garimpagem, né? Porque a região do sul e sudeste do Pará, a partir do garimpo de Serra Pelada, ela vai se fortalecer, pelo menos em questão de povoamento, vamos dizer assim. Leituras, neste sábado, 7h, aqui na TV Senado. A Ilha do Mel está na região de maior área contínua de Mata Atlântica no mundo. Segundo dados do Sistema de Alertas de Desmatamento, o Brasil abriga hoje apenas 24% de todo esse bioma que já existiu aqui, sendo somente 12,4% da cobertura original de florestas maduras e bem preservadas. A Mata Atlântica ela tem uma importância muito grande biologicamente. Muitas espécies de fauna, flora, muito diverso e muitas espécies ameaçadas. Então, aqui na Ilha do Mel nós encontramos papagaio da cara roxa, encontramos jacaré do papo amarelo, tem as tartarugas marinhas. E com o objetivo de preservar toda essa biodiversidade, foram criadas 2 unidades de conservação na ilha, a Estação Ecológica e o Parque Estadual, onde podemos ver floresta de planície, praias e áreas de restinga. A TV Senado exibe uma programação especial em homenagem ao cineasta Tony Venturi. Senadoc Especial, nesta sexta, a partir das 9h30. Olá, o Senado Notícias está no ar. E nós começamos o jornal direto do Rio Grande do Sul. A TV Senado está acompanhando a ida dos senadores à base aérea de Canoas para conversar com as autoridades locais. Ao longo do nosso jornal, você pode saber mais sobre a visita dos senadores. E agora nós vamos para Caxias do Sul para conversar com o repórter da TV Câmara de Caxias, Marcelo de Gregório. Como está o tempo por aí, Marcelo? Voltou a chover, né? Boa tarde. Boa tarde, Isadora. É isso mesmo. Como vocês podem ver, voltou a chover e faz frio aqui na Serra Gaúcha e a chuva voltou em todo o Rio Grande do Sul. A Defesa Civil do Estado emitiu um alerta ainda no dia de ontem, informando da possibilidade da precipitação de até 150 milímetros de chuva em algumas partes do estado. Também o Instituto Nacional de Meteorologia informou da possibilidade de ventos fortes de até 100 km por hora. Em relação ao clima, a cidade de Pelotas, no sul do estado, registrou ontem uma forte chuva de granizo, como vocês podem acompanhar nas imagens. A instabilidade também pode influenciar no nível da Lagoa dos Patos. Os municípios que devem ser afetados estão nas áreas sudoeste, centro, sudeste, metropolitana de Porto Alegre e noroeste do estado. A prefeita de Pelotas também conversou conosco, Paula Mascarenhas, a respeito da situação no município, que teve a situação amenizada por conta dos diques que protegem a cidade. Vamos ouvir.
O dique foi muito importante, porque nós tivemos alguns picos de aumento do nível do canal São Gonçalo, históricos. O canal chegou a 3,2 metros, que é o maior nível da história, e mesmo assim essas águas foram contidas, não alagaram zonas da cidade que chegariam a atingir 100 mil pessoas. No entanto, tivemos, como eu disse, alguns bairros alagados, aqueles que não têm proteção porque estão à beira da lagoa. Nós temos, então, em torno de 700 pessoas em abrigos públicos, que estão sendo atendidos pelos nossos servidores públicos e por voluntários. Em relação aos voluntários, vale reforçar que a demanda ainda é grande por esse trabalho, onde a água já baixou nos centros de triagem e também nos abrigos. As informações podem ser acessadas diretamente com as autoridades locais. E uma última informação, Isadora, a Defesa Civil atualizou os dados dessa tragédia. Já são 163 óbitos confirmados e 72 pessoas ainda seguem desaparecidas. Eu fico por aqui agradecendo a parceria da TV Câmara Caxias com a TV Senado ao longo da cobertura dessa que é a maior tragédia climática que atinge o país. Volto contigo, Isadora. Toda ajuda é necessária, né? Toda ajuda mesmo. Muito obrigada, Marcelo. A queda no desmatamento da Mata Atlântica é uma boa notícia, mas ainda é necessário reflorestar o bioma para reduzir efeitos das mudanças climáticas. Foi o que disseram ambientalistas na audiência pública conjunta da Comissão de Meio Ambiente e da Comissão de Defesa da Democracia. O Dia Nacional da Mata Atlântica é comemorado oficialmente no dia 27 de maio. A segunda maior floresta tropical do Brasil é também uma das mais ricas em diversidade de vida no planeta. Ela abrange cerca de 15% do território nacional, está presente em 17 estados e mais de 3.400 municípios. Mas esse bioma, onde vivem mais de 70% da população brasileira, é também o mais devastado. Hoje, restam apenas 24% da floresta original. Em 2023, houve uma redução de 27% no desmatamento da Mata Atlântica. Mas é preciso muito mais do que isso. Nós conseguimos reduzir em 27% o desmatamento na Mata Atlântica. Isso é muito importante. Mas é muito importante também que se compreenda que isso é absolutamente insuficiente diante do que nós temos que, de fato, atingir. E os compromissos deste governo, os compromissos do presidente Lula, são com o desmatamento zero. E o desmatamento zero, então, é o que nós temos que almejar, é o que nós temos que buscar. O desmatamento zero é fundamental, para isso é que a gente precisa, na Mata Atlântica, é a aplicação rigorosa da lei. Só na Mata Atlântica a gente tem que restaurar por volta de 3 milhões de hectares de APP, de mata ciliar. Que se a gente estivesse lá no lugar onde deveria estar, a tragédia de Rio Grande do Sul teria sido menor. E o que vem contribuindo mais para a devastação da Mata Atlântica? A principal pressão é a expansão da agropecuária. A gente está derrubando Mata Atlântica para plantar pasto, milho, soja, culturas agrícolas. De novo, desrespeitando a lei da Mata Atlântica, porque isso não é uma situação de interesse social nem utilidade pública. Declarada Patrimônio Nacional pela Constituição de 88, a Mata Atlântica é também o único bioma brasileiro que conta com uma legislação própria, aprovada em 2006, que regula o seu uso sustentável. A lei da Mata Atlântica é um instrumento fundamental da governança ambiental desse bioma importante e que tem gerado um efeito muito positivo, que é a redução do desmatamento, ainda que hoje o tipo de desmatamento que nós temos no bioma da Mata Atlântica é muito diferente do desmatamento que nós temos no Cerrado, mesmo na Amazônia e até na Caatinga. Quer dizer, que é um desmatamento formiga que nem sempre é fácil de identificar e de combater. Nós já vimos aqui uma verdadeira ação conjunta, orquestrada, na tentativa de desconstruir, de matar essa lei, que foi muito importante. O Fábio Felsman tem um papel fundamental nessa conquista histórica brasileira. Nós, através de uma verdadeira força-tarefa, conseguimos brecar alguns desses atrasos ou dessas tentativas, de fato, de
de destruir essa lei, que é a lei número 11.428 de 2026, de 2006, ou melhor dizendo, que dispõe sobre a utilização, a proteção e a vegetação nativa do bioma Mata Atlântica, e não há dúvida nenhuma que é uma conquista histórica dos movimentos ambientalistas, mas sobretudo da sociedade brasileira. Especialistas alertam que a restauração da Mata Atlântica e de outros biomas é fundamental para reduzir os impactos das mudanças climáticas e evitar tragédias como a do Rio Grande do Sul. Evidentemente, a Mata Atlântica e a restauração da Mata Atlântica nessa década da restauração dos ecossistemas é fundamental para minimizar e mitigar os impactos do clima. A natureza está nos dando o recado e nós deveríamos ser bons alunos, prestar atenção na aula que nós estamos recebendo, né? Então, assim, é que onde a gente indevidamente retirou essa proteção, essa cobertura e esses biomas, nós precisamos nos preocupar para devolvê-los para lugares de onde eles nunca deveriam ter saído. Um projeto em exame no Senado busca atualizar a forma de pagamento do Vale Pedágio no transporte rodoviário de carga. O assunto foi discutido hoje em audiência pública na Comissão de Infraestrutura. Os caminhões de carga que saem dos centros de distribuição e vão a todos os recantos do país também pagam pedágio. Esse custo recai sobre as empresas de transporte. O Vale Pedágio garante que o caminhoneiro, mesmo autônomo, fique livre desse encargo. O projeto em exame no Senado quer modernizar a forma de pagamento, garantindo que o Pix seja usado nessas operações. Há quem veja liberdade maior para o caminhoneiro. A CNT ela defende muito o Vale Pedágio, eu acho que foi uma evolução no setor. Contudo, a gente tem uma visão de necessidade de modernização das formas de pagamento. Uma das formas que a gente imagina que seja é a adoção do Pix, né, as transferências, que o caminhoneiro possa usar os seus cartões, seja ele de crédito ou de débito. Outros debatedores pontuaram: existe um sistema em que observância de rotas é necessário por questões de controle e da própria segurança do caminhoneiro, do veículo e da carga. Todo esse arcabouço foi criado para assegurar a proteção do caminhoneiro. Não está aqui se discutindo pagamento de PIX ou não, ou modernização de meios de pagamento. Está se discutindo uma alteração de uma lei que protege o caminhoneiro. Não dá para imaginar algo que faça com que isso não seja auditável, fiscalizável e assim por diante. No parágrafo único do artigo 2º diz que poderá ser em modelo próprio ou não. Então vamos lá. Ou a gente defende um vale pedágio obrigatório e vamos discutir um texto que permita a modernidade, ou então vamos tornar o vale pedágio facultativo. Na audiência, apontou-se para a necessidade de implementar o Free Flow, um sistema que, pela leitura da placa, identifica veículo e operação, viabilizando o pagamento do vale pedágio. Alguns argumentam: a sistemática do Free Flow avança mais do que simplesmente permitir o Pix como forma de pagamento do Vale Pedágio. O Free Flow permite que mais pessoas paguem menos. O Free Flow permite uma fragmentação dos pontos de cobrança, levando ao que se entende por equidade tarifária, para uma justiça, uma proporcionalidade tarifária. E o que é que tem a ver o Free Flow com o Vale Pedágio obrigatório? O Free Flow, mundo afora, ele tem como pressuposição uma mecânica que é a mecânica do pagamento automático. Passou, pagou. Um dos graves problemas que até hoje enfrentamos para a implementação do Free Flow no Brasil, e o noticiário tem dado conta disso, é a evasão. Se nós tirarmos o vale pedágio obrigatório dentro da sistemática que hoje vige, nós colocaremos em xeque o Free Flow. Tende a trazer um retrocesso para o setor e daqui a pouco, talvez daqui a 2, 3 anos, a gente está discutindo temas que já foram vencidos lá no começo do século e o Ministério entende que, nesse momento, não é o que o governo quer, não é o que a gente entende que seja produtivo. É possível modernizar e reduzir custos sem fragilizar e sem tirar a garantia dos direitos, e a NTT está atenta, está aqui para ouvir e colaborar
para garantir um transporte de qualidade, mais seguro, geração de emprego e impulsionar o crescimento econômico. Como nós falamos no início do jornal, a TV Senado está acompanhando a ida dos senadores à base aérea de Canoas para conversar com as autoridades locais. A repórter Isabela Dutra tem mais informações. Boa tarde, Isabela. Como é que estão as coisas por aí? Oi, Isa. Boa tarde. Tudo bom? Nós chegamos aqui por volta de 10h30 da manhã. Chove muito aqui em Canoas. Do avião já dava para ver que grande parte da região ainda está muito alagada. As ruas com muito trânsito, muitos caminhões, muitas ruas alagadas também. A primeira visita que a comissão fez foi a um hospital de campanha aqui na UPA de São Leopoldo, e agora nós acabamos de sair do Sindicato dos Metalúrgicos, que está abrigando pessoas, animais e também recebendo donativos. Aqui atrás de mim na van está o senador astronauta Marcos Pontes, que vai conversar com a gente. Senador, como foi a visita até agora? Olha, é muito importante essa visita dos senadores aqui para conhecer de perto a dificuldade e como que as coisas estão sendo feitas aqui no Estado. É muito importante o auxílio de todos nós. Nós vemos as dificuldades que as pessoas estão passando nos abrigos. Os prefeitos, os representantes dos prefeitos também falaram conosco sobre a necessidade de infraestrutura para a reconstrução, que vai ser enorme, né, nessas cidades, em todas as cidades atingidas. Então, essa participação do Legislativo é extremamente importante para poder dar respaldo e poder trazer aí para eles, né, mais infraestrutura, mais capacidade de infraestrutura para enfrentar a situação agora e no futuro. Obrigada, senador. E aqui do meu lado está a diretora-geral do Senado, Ilana Tronca. E, Ilana, a gente acabou de receber o caminhão da Liga do Bem com muitos donativos, chegou aqui agora, os senadores fizeram até uma fila para descarregar. Exatamente, foram os donativos da Liga do Bem, 75 toneladas, parte sendo entregue em Canoas e partes indo para Porto Alegre. Nesse abrigo, né, Isabela, muitas crianças fizeram uma grande festa ao receber os brinquedos, lembrando que elas estão nesse abrigo desde o dia 3 de maio, saíram só com a roupa do corpo e precisam ter atividades no decorrer do dia. Sem dúvida, uma situação bastante difícil e a forma que a gente tiver de ajudar é muito importante que façamos. E agora o caminhão vai para Porto Alegre? Agora ele segue para Porto Alegre. Segunda-feira teremos mais 2 carretas. Uma para São Leopoldo, primeiro lugar que visitamos, como você disse, e outra para Canoas, que é o município que nós estamos agora. E o que é importante as pessoas doarem agora, Ilana? Nesse momento, doação de alimentos, doação de gêneros de limpeza para limpar as casas onde a água já baixou. Não é exatamente o caso de toda Canoas, mas uma parte da cidade já baixou. Fraldas geriátricas e fraldas infantis. Você, como gaúcha, se emocionou com a chegada do caminhão aqui? Foi. Assim, foi muito difícil ver essas famílias já há 3 semanas no abrigo e ainda sem oportunidade de voltar para casa. Como o prefeito nos explicou, Canoas precisa de bombas para que a água possa escoar e as famílias possam voltar e aí ver qual a situação das suas residências. Certo, obrigada. Isa, a gente está, então, na van, voltando para a base aérea de Canoas, onde a gente vai encontrar o governador Eduardo Leite, ele vai conversar com os senadores, vai fazer uma reunião, uma audiência pública, a gente deve transmitir pela TV, e assim que a gente tiver mais informações, a gente volta a qualquer instante, Isa. Tá bom, Bela, muito obrigada, boa sorte aí para vocês. A gente viu que está confusa a situação ali, né? Eles entraram de dentro da van, né? Muita chuva, muita confusão. Mas a ajuda é urgente, né? Então a gente tem que passar informações para vocês e eles também estão na correria lá. Quem também está acompanhando a comitiva de senadores em Canoas é o repórter Tiago Tiburcio. Boa tarde, Tiago. Boa tarde, Isadora. Realmente são 13 horas e 46 minutos aqui na cidade de Canoas. Nós estamos falando ao vivo da van, uma das vans que levam aí assessores e senadores até esse compromissos de hoje da Comissão Temporária Externa. O que mais impressionou até agora nessas visitas foi lá no abrigo as pessoas reclamando realmente assim de que já estão há 20 dias nessa condição e sem uma perspectiva ainda de melhoria. Apesar de muitas medidas estarem sendo desenhadas, algumas já estão em prática e outras ainda precisam da aprovação de várias instituições, entre elas o Congresso Nacional
e é isso que está sendo preparado por essa comissão temporária. Há, por exemplo, um projeto aí do auxílio emergencial para as vítimas dessa tragédia, o projeto do senador Hamilton Mourão, que deve ser uma das proposições do relatório final dessa comissão, que inclusive não tem tempo para acabar os seus trabalhos. Hoje, durante essa diligência, o senador Hamilton Mourão tomou várias notas, né, em prol aí de tentar agilizar um pouco esse socorro às pessoas. Nós estamos exatamente agora aqui na base, entrando aqui na base, e a motorista dessa van que está aqui ao meu lado, é a Sinara, ela vai contar para a gente rapidamente o que aconteceu na família dela. Ela acolheu familiares porque muitos perderam tudo. Foi isso, Sinara? Sim, a minha irmã, com toda a família, 2 filhos, uma casa linda, perdeu tudo. Veio para minha casa chorando, sem nada. Um cachorrinho, com os filhos. Depois a minha prima também, que mora em Porto Alegre, na Zona Norte, também perdeu tudo. Chegou lá em casa com a família. E todas as pessoas a gente acolheu com todo amor. Porque nesse momento é a única coisa que a gente pode fazer por eles. Tá certo, senhora. Então, esses exemplos de solidariedade, eles se espalham realmente aí por toda a cidade de Canoas, também no São Leopoldo. E essas doações que chegam, seja através da Liga do Bem ou através do Brasil, são muito necessárias. Nós conversamos com uma senhora que está lá no abrigo, aqui de Canoas, no Sindicato dos Metalúrgicos. Ela falou um pouquinho sobre a situação dela. Vamos conferir. Sou mãe de um monte de filhos. Sandra Maria Teixeira, 69 anos, moradora aqui de Canoas. Agora eu moro ali na rua Maria Isabel, que a gente foi muito atingida. A gente mora de aluguel, eu e uma neta minha. Perdemos quase todos, tudo dentro de casa. Começando lá naquela ponta, ainda pertinho, quase toda é a minha família. A gente está precisando, principalmente eu, estou precisando de material para construir minha vida de novo, porque eu moro de aluguel. Um pouco da minha família está aqui, outro pouco está, só Deus sabe onde estão. E estou precisando de mais, eu e a minha família. A gente tem neném pequeno, eu tenho 70 e poucos netos, 26 filhos. A gente está precisando muito da ajuda. Toda ajuda que vier, vem bem-vindo para nós. Que a gente foi muito atingida mesmo. Eu e a Pâmela moramos de aluguel, a gente ficou sem nada. Quando saímos com a água aqui. Mas graças a Deus que a gente está vivo. Vocês têm assim pressa, né? Porque não ficar morando aqui. Sim, porque a gente mora de aluguel, né? A gente não está conseguindo nem ir em casa. Que a dona mesmo da casa disse que a água está subindo mais. Só sabe que não existe mais a casa, né? Mas a gente tem alguma coisa para resolver, né? Queremos que alguma coisa seja resolvida. E a gente conta com as pessoas que quiserem me ajudar. A senhora já é aposentada? Eu recebo loas, mas como eu perdi meu irmão, eu fiz um empréstimo e aí eu estou recebendo 350 por causa do juro. É o que eu pago meu aluguel, não quero mais com coleta seletiva para pagar o meu aluguel. Tanto eu como a metade da minha família. Com certeza essa onda não vai passar. Deus abençoe. Ok, bom, então agora nós vamos desembarcar aqui na base aérea, onde o governador do Rio Grande do Sul vai realmente se encontrar com essa comitiva de senadores da Comissão Temporária Externa. A previsão também é que participem algumas autoridades, entre elas o ministro, né, que foi designado, Paulo Pimenta, aqui para cuidar de toda essa situação caótica, situação de calamidade pública aqui no Rio Grande do Sul. Assim que nós tivermos mais informações, a gente volta ao longo da nossa programação da TV Senado e também nas redes sociais da TV Senado. Volto com você pelo momento, Isadora. Obrigada, Thiago. Situação muito difícil, é difícil a gente não se emocionar, né? Pela manhã, os senadores visitaram um hospital de campanha e um alojamento. Para a tarde, está prevista uma audiência com o governador Eduardo Leite. O pouso na base aérea de Canoas foi debaixo de muita chuva. Do avião dava para ver a maioria da região ainda alagada.
A primeira parada da diligência foi no hospital de campanha montado dentro da UPA de São Leopoldo. O hospital está recebendo cerca de 50 pessoas por dia, a maioria com leptospirose, dengue e desinteria. Segundo o representante do prefeito, Nelson Spolaor, 35 mil famílias ficaram desabrigadas. Ao todo, 180 mil pessoas. 15 mil estão em abrigos e outras em casas de parentes e amigos. Das 54 escolas da cidade, 18 ficaram debaixo d'água e 12 estão funcionando como alojamentos. A nossa população tem voltado para casa, na medida do possível, dos alojamentos. Mas os senhores e as senhoras possam imaginar. Ontem a gente foi ali na Vila Brás, por exemplo, uma senhora com 70 anos, do lado são 3 famílias, ela, um filho e uma filha. Ela chegou dentro de casa, a água chegou em cima da janela, não sobrou absolutamente nada. Nós estamos com 150 caminhões, retroescavadeira, com 10 frentes de trabalho em toda a cidade, só juntando colchão, juntando cama, juntando pia, juntando fogão, juntando aquilo que as pessoas construíram durante a sua vida. Então, a presença dos senhores aqui é um alento para nós, nos ajudem, que a gente está precisando justamente dessas frentes. A segunda parte da diligência foi no Sindicato dos Metalúrgicos de Canoas, que está recebendo donativos e abrigando famílias e animais. Nós viemos aqui para dar, primeiro, total solidariedade do Senado da República e por extensão do próprio Congresso, do momento difícil que nós estamos passando. Graças a Deus, nós tivemos a ação dos voluntários, mais de 10 mil voluntários trabalharam aqui. Salvaram vidas, acolheram as pessoas, salvaram animais. Hoje nós temos 9 mil animais que estão sob a nossa tutela, né, aqui. Tem mais em torno de 20 animais que estão com os familiares. Nós temos hoje 12 mil pessoas. Nesse momento chegamos a ter 25 mil pessoas abrigadas. Nesse momento estamos com 12 mil abrigados. Nesse momento, veja, foi dia 4, nós estamos falando, né? Quantos dias passaram? O Código Eleitoral será votado no próximo dia 4 na Comissão de Constituição e Justiça. Essa foi uma das decisões da reunião de líderes realizadas na manhã de hoje. Na semana que vem, reduzida pelo feriado de Corpus Christi, haverá sessões deliberativas no Senado e no Congresso Nacional. Na terça-feira, a sessão do Congresso será destinada à votação dos vetos presidenciais apresentados na Lei Orçamentária Anual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Na quarta-feira, uma sessão semipresencial no Senado vota o projeto de lei que trata da remuneração de várias carreiras, entre elas a da Polícia Federal e a da Polícia Rodoviária Federal. E também se cogitou a possibilidade de um PL que trata do marco legal do fomento à cultura. O projeto que trata da desoneração da previdência de grandes setores produtivos e dos municípios também foi debatido na reunião de líderes. A desoneração das empresas já está acertada, mas falta definir as alíquotas municipais. Quanto ao texto dos setores produtivos, é exatamente aquilo que foi protocolado no nosso PL. Quanto ao acordo dos municípios, o que há de acordado é iniciar 2024 com a lei valendo, ou seja, a lei da desoneração a 8%. E as alíquotas futuras ainda a serem definidas. Ficou acertada ainda a votação do Código Eleitoral na Comissão de Constituição e Justiça do Senado no dia 4 de junho. 2 dias depois, será realizada uma sessão de debates no plenário do Senado sobre a reeleição para os cargos do Poder Executivo, presidente, governadores e prefeitos. A duração dos mandatos e a coincidência das eleições também vão estar na pauta. Iremos convidar as maiores autoridades do país no assunto para fazer um amplo debate, chamar a sociedade para a gente debater esse tema que julgamos muito importante para a administração pública no Brasil e depois dessa sessão de debate a gente encaminhar um cronograma para ver como nós vamos coordenar isso daí, se vai haver uma hierarquia, o que é mais importante fazer, a coincidência ou não das eleições, o fim da reeleição, mandato de 4 anos ou 5 anos, mandato de senadores de 5 ou de 10 anos, quer dizer, tudo isso será feito um debate amplo, com toda a sociedade participando, para a gente tomar a decisão que julgar mais adequada para o nosso arcabouço jurídico eleitoral.
E o plenário do Senado aprovou nesta quarta-feira a prorrogação da política de cotas para as pessoas negras, indígenas e quilombolas em concursos públicos federais. Como o texto foi alterado pelos senadores, vai voltar para análise da Câmara dos Deputados. O projeto de lei que amplia de 20% para 30% a reserva das vagas para negros, indígenas e quilombolas em concursos públicos federais foi aprovado no plenário em regime de urgência. O projeto foi aprovado de forma terminativa na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Mas por recurso apresentado pelo senador Flávio Bolsonaro, o texto seguiu para análise do plenário. O projeto também prorroga as cotas por mais 10 anos. A necessidade não só de nós darmos continuidade a essa política das cotas para os servidores públicos, como também, inclusive, de ampliá-la não só para incorporar outros setores, como setores dos quilombolas, dos indígenas, estabelecer uma distinção entre pobres e pretos que constavam no projeto, como negros de um modo geral, o que significa que nós vamos ampliar e democratizar a participação de outras etnias, outros segmentos nessa política de discriminação positiva. A partir desse critério, nós vamos, teoricamente, privilegiar negros mais bem aquinhoados e prejudicar brancos mais necessitados do ponto de vista social. Se nós, como Estado brasileiro, precisamos implementar uma política de reparação e de equiparação, o façamos pelo critério social. Os mais pobres e os mais fragilizados sejam ajudados pelo Estado. E não essa divisão que não é boa para o Brasil. A pobreza tem cor nesse país, é preta. Que a ampla maioria é preta. Bom, alguém disse, e eu repito também, porque acho até interessante, mas não tem branco pobre? Claro que tem. Mas aqui, nesse debate que nós estamos travando, 70% é para brancos. A maioria das pessoas mais pobres são negras e pardas. Ok. Mas, senhor presidente, não tem branco pobre, não? Será que nós não estamos fazendo uma política que contraria, inclusive, a Constituição Federal, onde diz que todos nós brasileiros somos iguais perante a lei, independente de raça, credo? Os senadores também aprovaram o projeto de lei que institui mecanismos de proteção à população LGBTQIA+, encarcerada. A exemplo da aplicação de recursos do Fundo Penitenciário Nacional para a construção de estabelecimentos prisionais específicos ou para a adaptação de celas, alas ou galerias separadas para essa comunidade. O texto também prevê a capacitação continuada de profissionais que trabalham nas unidades prisionais sobre direitos humanos e princípios de igualdade e não discriminação. É necessário que estabeleça critérios humanistas nas prisões para atendimento a uma população que já é muito discriminada. O projeto é meritório, entretanto, até vejo que existem algumas falhas, mas esses questionamentos não justificariam a rejeição desse projeto. Essa pauta é algo que a gente precisa, sim, se debruçar e avançar na legislação, tanto para a proteção de mulheres dentro dos presídios, evitar que algumas situações que chegam a ser bizarras aconteçam em pessoas que têm uma identidade diferente daquilo que o corpo dela fisicamente diz. É de extrema importância essa votação hoje, nessa data, para que a gente possa, mais uma vez, cumprir uma determinação constitucional ali para essa população que sofre diuturnamente. Foi aprovada também a criação de 49 cargos efetivos para o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, que corresponde ao estado da Bahia. Uma declaração conjunta de parlamentares do Brasil e dos Estados Unidos sobre ameaças à democracia no mundo foi entregue ontem ao presidente da Câmara, Arthur Lira, e vai ser apresentada também ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. A declaração conjunta é resultado de reuniões que os parlamentares brasileiros tiveram no Congresso dos Estados Unidos entre o fim de abril e o início de maio.
dos Estados Unidos entre o fim de abril e o início de maio. Os resultados que nós obtivemos foram reuniões voltadas para a defesa do processo democrático, solicitação, inclusive, de audiência pública num espaço maior da OEA, e esta reunião deverá ser apresentado o seu deferimento até o mês de agosto, que é o prazo estabelecido pela OEA, quando nós vamos debater o processo democrático brasileiro e, sobretudo, as ações que as instituições brasileiras têm feito para o fortalecimento da democracia. Junto à Comissão de Segurança Pública, nós apresentamos um pleito, que é a criação de um mandato próprio para combate a crimes contra a democracia, que entendemos que é uma tipificação nova nesse debate internacional e necessário, considerando o avanço da extrema-direita no mundo afora, sobretudo nos países democráticos. Este documento, que passa a ser de conhecimento de todos vocês, é assinado por 7 deputados americanos e também por 10 parlamentares brasileiros, onde o foco principal é a defesa do processo democrático. Foram aprovados nesta quarta-feira, na Comissão de Defesa da Democracia, 2 requerimentos da presidente do colegiado, a senadora Elisiane Gama. Um para a realização de audiência pública, que vai acontecer hoje, sobre defesa da Mata Atlântica, do meio ambiente e da cidadania, celebrando o Dia Nacional da Mata Atlântica. O outro requerimento aprovado é de audiência pública de homenagem aos 15 anos do Instituto Vladimir Herzog. A data dessa audiência ainda não foi definida. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. O Outono de Carne Estranha, ele ganha o Prêmio Sesc de 23. Na verdade, esse livro é uma dívida também que eu estou pagando, sobretudo com a história desse país, que foi também uma história ligada ao garimpo e a história de silenciamento que tem em torno desse processo de garimpagem, né? Porque a região do sul e sudeste do Pará, a partir do garimpo de Serra Pelada, ela vai se fortalecer, pelo menos em questão de povoamento, vamos dizer assim. Leituras, neste sábado, 7 horas da noite, aqui na TV Senado. A essência da democracia deve ser esta: solucionar disputas e fazer a divergência pacificamente. E que os 3 poderes, juntos, podem construir e devem construir o que é o pilar da democracia. Democracia é essa que exige convivência pacífica entre todos, mesmo com divergência de ideias. Entendemos que a democracia, mais do que um regime político, é um modo de vida. A democracia é o único regime que pode permitir o convívio das pessoas que discordam. E discordar é saudável. O conteúdo que nos ensina a Constituição é que a democracia deve ser defendida. A democracia é o melhor terreno para plantar e colher direitos. TV Senado. Democracia todo dia. Nos espaços esportivos comunitários, nós temos hoje 240 propostas habilitadas, selecionadas, cadastradas e aprovadas. Construção de áreas esportivas de 3 mil metros quadrados, totalizando 1,5 milhão de investimento em cada área. É formada por campo society, grama sintética, quadra esportiva, pista de caminhada e playground. Como ministro do Esporte, como o senhor está avaliando as denúncias de suspeitas gravíssimas de manipulação de jogos de futebol, o esporte mais importante do país ou do mundo? Nós teremos total ingerência no que diz respeito a qualquer tipo de conformidade, ou qualquer tipo de anuência, qualquer tipo de prática deletiva. Nós não teremos qualquer tipo de aceitação. É por isso que a gente acredita que o melhor encaminhamento disso é termos um espaço totalmente técnico, um espaço totalmente vigilante e, acima de tudo, um espaço que haja transparência. Com a iminente realização dos Jogos de Paris,
Que estratégias o Ministério tem implementado para garantir que os atletas brasileiros estejam bem preparados e apoiados? Nós temos um aumento acentuado dos atletas individuais, das competições individuais, que tem atletas brasileiros que vêm se destacando em todo o mundo, inclusive ganhando seletivas, ganhando mundiais, em várias outras áreas, como a questão do judô, a questão da canoagem. Tem vários atletas nossos de foco individual, não foco coletivo, que vêm se destacando. Eu acho que o Brasil tem tudo para conseguir bater o recorde do Brasil de Tóquio, e vamos torcer para que isso aconteça. Nós temos hoje o maior programa de incentivo ao esporte do mundo, e a gente estendeu esse ano atletas gestantes, puérperas, surdos e guias de atletas paralímpicos. E agora, em 2024, a gente já bateu novamente o recorde, com mais de 9 mil atletas sendo beneficiados pelo Bolsa Atleta. A TV Senado exibe uma programação especial em homenagem ao cineasta Tony Venturi. Senadoc Especial, nesta sexta, a partir das 9h30 da noite. A Lei Áurea acabou com a escravidão no Brasil? Legalmente, sim, mas na prática, a história é outra. O tráfico negreiro inicia-se em pleno período colonial, quando os portugueses precisam de mão de obra para a produção de açúcar e só é proibido mais de 300 anos depois, em 1850. Durante todo este tempo, cerca de 5 milhões de negros são trazidos da África para o Brasil em condições desumanas e vendidos como mercadoria. Em 1888, o Brasil é o único país das Américas no qual existem escravos e passa a sofrer uma intensa cobrança de outros países. A Lei Áurea, portanto, é, na verdade, uma resposta a pressões internacionais e de lideranças negras expressivas, como André Rebouças, José do Patrocínio e Luiz Gama. O fim da escravidão é bastante comemorado em todo o Brasil, menos pela aristocracia rural, que não fica nada satisfeita com a perda de sua mão de obra gratuita e exige indenizações. O clima de festa, no entanto, só duraria até o momento em que os 700 mil escravos, agora livres, descobrissem uma triste realidade. Não havia nenhum projeto de inclusão econômica e social para eles, que agora estavam sem moradia e com pouquíssimas oportunidades de emprego. A lei que prevê cotas para negros em concurso público deve ser renovada? O número de vagas deve ser ampliado? A secretária de Ações Afirmativas do Ministério da Igualdade Racial, Márcia Lima, e o presidente da Comissão de Concursos Públicos da OAB-DF, Max Kolbe, respondem a essas e outras perguntas ao vivo. TV Senado Live, nesta sexta, 9 horas da manhã. Agora é lei. A injúria racial passa a ser tipificada como crime de racismo. Com a nova lei, a pena para o crime de injúria racial, que antes era de 1 a 3 anos, aumenta para 2 a 5 anos de reclusão. O Senado votou, agora é lei. O último episódio da série Protetoras do Meio Ambiente traz a trajetória da cientista Thelma Krug. Uma reportagem sobre a Ilha do Mel, no Paraná. E a análise de uma especialista da ONG WWF Brasil sobre o cenário ambiental no Rio Grande do Sul. Ecosenado, neste sábado, 9 horas da manhã, aqui na TV Senado.
O trabalhador brasileiro possui hoje o seu Código de Direitos, a sua Carta de Emancipação Econômica. Os direitos trabalhistas serão, a partir de agora, de todos. É o enterro de mais um preconceito, de mais uma intolerável discriminação. Foram necessários muitos anos para que o direito à previdência, o direito básico ao descanso na velhice, após uma vida inteira de trabalho, se estabelecesse de forma ampla no nosso país. Colegas profissionais da enfermagem, esse é o tempo de vocês. Esse é o tempo da valorização da enfermagem do Brasil. Prevalece a sensação de que ainda nos resta muito chão a marchar em nome dos trabalhadores brasileiros. TV Senado. Democracia todo dia. Olá, eu sou a Carla Benevides e está começando mais um programa Argumento. O Senado aprovou um projeto de lei que permite a criação do Cadastro Nacional de Pedófilos e Predadores Sexuais que foram condenados por estupro ou por pedofilia. Aqui conosco no estúdio está a senadora Margarete Busetti, do PSD de Mato Grosso, que foi a autora dessa proposta. Senadora, muito obrigada pela sua presença aqui no programa. Eu que agradeço. Vamos estar aqui falando um pouquinho mais sobre esse projeto que, para mim, é muito importante. Com certeza. Senadora, explica para a gente qual é o critério para formar esse cadastro. Quais são os dados que irão abastecer esse cadastro? A primeira mudança que a gente quis fazer é, condenado em primeira instância, ele vai ficar com o nome disponível nas consultas processuais. Hoje, se você for fazer uma consulta de qualquer processo por pedofilia ou por estupro, você não encontra nada, porque tudo corre em segredo de justiça. Então, esse projeto acaba com esse absurdo de proteger o nome de um estuprador ou de um pedófilo. E, senadora, essa permissão, essa publicidade, ela acontece só, então, no caso de condenados mesmo, quando já transitou em julgado? Não, em primeira instância ele já vai ficar com o nome disponível, nome e CPF disponível para consulta nos antecedentes criminais dele. Se você for fazer uma consulta, você vai achar, tá? Aí, para subir para um cadastro nacional, aí sim, transitado em julgado, ele vai para o Cadastro Nacional de Pedófilos e Predadores Sexuais. E o que abastece? É um outro cadastro que vai abastecer? É esse cadastro de primeira instância, porque daí, quando ele não tiver mais recursos, né? Porque ele tem o recurso, acho que do CNJ e acho que até STF. Entendi. Se ele recorrer a todos esses, todas essas instâncias, quando não tiver mais e ele foi condenado, ele vai para o Cadastro Nacional. Mas a partir da primeira condenação, em primeira instância, o nome dele, o CPF dele já fica disponível para consulta nos seus processos. Isso pode ser útil de que forma para a sociedade? Na contratação de profissionais? Conta para a gente, senadora. Veja bem, hoje um dado, uma menina é estuprada a cada 8 minutos. E aonde um pedófilo vai trabalhar? Você tem certeza que no colégio do seu filho não tem um pedófilo trabalhando? Na creche, no condomínio? A gente não sabe, porque você não tem como consultar. Eu ouvi até que, mas o nome dele tem que permanecer no cadastro só enquanto ele estiver preso, porque depois ele pode prejudicar a ressocialização dele. E a sociedade aqui fora? Como que fica? Até hoje, e aí fiquei pensando, sou uma novata na política, nós temos a maior bancada feminina, mas muitas são suplentes, como eu, somos 4, acho que suplentes. E é uma bancada extremamente masculina. Será por isso que nunca pensaram em fazer uma lei dessa? Onde fique disponível o nome de um pedófilo ou um estuprador?
É o mínimo que a gente tem que fazer. Se eu quiser, com essa lei em vigor, se eu quisesse, esse projeto em vigor, consultar um nome, vou contratar um funcionário para minha casa, ou para minha empresa e tal, eu conseguiria, com essa lei aprovada, saber se ele tem algum histórico, então, em relação a esses dois tipos de crime? Isso. Você procura no estado, né, que você está, e você pode procurar em qualquer outro estado, jogar eventualmente num outro estado e ver se ele não está condenado num outro estado, entendeu? Porque no seu estado, sim, você pode colocar o nome e o CPF dele e vai aparecer os antecedentes criminais dele. Ah, então isso evita que, por exemplo, uma pessoa que cometeu um crime em outro estado mude cometeu um crime aqui no Distrito Federal. Aí ele muda para o Rio de Janeiro e aí, como lá não tem como fazer essa consulta, o Cadastro Nacional facilitaria. Facilitaria, porque daí você vai fazer uma consulta só. Agora, o que você faz? Você pede de onde que ele vem e você vai tirar os antecedentes criminais dele, onde ele mora e de onde ele veio, para você ter um pouquinho de segurança. Porque, para mim, um pedófilo, um estuprador não tem conserto. Senadora, o STF já validou a criação desses cadastros em nível estadual, inclusive lá no seu estado, não foi isso? Isso, é uma lei estadual que o governador até entrou porque não sabia se era possível, porque não existia uma lei federal, e o STF validou. Porém, não valida deixando disponível o nome. Entendeu? É só transitar de julgado. E o nosso não. Em primeira instância, ele já vai aparecer. Há aqueles argumentos de que, mesmo em primeira instância, ele não está condenado no trânsito em julgado, aquela coisa. Há quem reclame ou tenha questionado o fato dele ainda ter a possibilidade dele ser considerado inocente, o nome dele já constar lá nesse cadastro? Nós temos vários casos que é flagrante. Uhum. Como que você vai duvidar de um flagrante? Uhum. Olha o caso de Sorriso. O cara entrou, degolou 4 mulheres, estuprou as 4, então 3 delas. E o que vai impedir ele dele aparecer na primeira instância? Uhum. A maioria dos casos de estupro, eles são em flagrante, são pegos em flagrante. A não ser aqueles casos que é em casa, que muitas vezes é o pai, é o tio, aí a criança começa a se mutilar na escola, aí o professor vê, denuncia, chama conselho tutelar. Esses casos não é flagrante. Senadora, quando houver essa consulta, o nome da vítima vai ser visto? Não, preservado. O nome da vítima sempre preservado. Apesar de que quando acontece um caso de estupro, que a mídia fica sabendo, o nome da vítima fica lá estampado, né? Todo mundo sabe quem é a vítima. E o nome do predador, não, do estuprador, corre em segredo de justiça. É uma injustiça isso com a gente, com as mulheres. Senadora, a gente está no mês de maio, né? Tem o Maio Laranja, que é o mês de conscientização para o abuso e para a exploração sexual de crianças e adolescentes. Essa proposta vem, então, num mês que é importante a gente lembrar dessa situação que é muito comum, né? Infelizmente. Infelizmente, dia 18 de maio é o dia que se comemora, se lembra, né? Se lembra, porque comemorar não dá, né? Se lembra essa questão da pedofilia. Eu espero e gostaria muito que a Câmara aprovasse esse projeto em maio, para que fosse sancionado e isso entrasse em vigor. Porque nós já passamos da hora, Carla, de ter alguma coisa para ter uma proteção melhor das nossas crianças e das mulheres. As adultas, vamos lá, nós mulheres ainda temos como nos defender, certo? Mas criança é complicado. Mas criança não tem como se defender.
Então, é uma coisa que... Só que os feminicídios também cada vez aumentam mais, é uma coisa absurda. Então... Essa pode ser uma ferramenta importante de proteção, então, né? Eu acredito que sim. Existe alguma conversa com os deputados ou com o presidente Arthur Lira para a gente se tentar aprovar essa proposta exatamente nesse mês para fazer essa conscientização, de certa forma celebrar essa conscientização? Eu não consegui falar com ele ainda, porque foi agora pouco recentemente para a Câmara. E eu tenho o projeto do antifeminicídio que está lá, com 3 requerimentos de urgência para ser aprovado também. E agora esse. Então é mais um, né? Mas eu vou tentar mostrar para ele que seria muito importante a gente aprovar nesse mês, que é um mês simbólico, que fala da pedofilia, de combate e proteção, né? Talvez uma conversa via presidentes, né, das duas casas? Das duas casas, exatamente. Conversar com o presidente Rodrigo Pacheco para ver se ele consegue conversar com o Arthur Lira. 8 minutos a senhora falou, 8 minutos acontece um Uma estupro. menina estuprada, eu até trouxe o dado aqui, uma menina estuprada a cada 8 minutos. E no primeiro semestre de 2023 foram 34 mil estupro e pedofilia. É um dado que precisa ser mudado, né, senadora? Assim, quando você olha o primeiro semestre, 34 mil, quer dizer, se continuar da mesma forma, nós vamos para 68 mil no ano. É muita coisa. É uma coisa, assim, absurda. Eu fico pensando, né, por que não fizeram uma lei antes? Né? Vamos proteger nossas crianças, e são crianças, mulheres e idosos que hoje estão sofrendo, assim, coisas absurdas. Tá certo, senadora. Obrigada pela sua presença, pelos seus esclarecimentos, e vamos torcer aí para essa matéria ser aprovada ainda esse mês. Se Deus quiser. Vamos lá, vamos conversar com os presidentes para ver se a gente consegue aprovar. Tá certo, senadora. Obrigada. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever esse programa, é só acessar o nosso site, senado.leg.br/TV, ou acessar o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até o próximo argumento. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. O último episódio da série Protetoras do Meio Ambiente traz a trajetória da cientista Thelma Krug. Uma reportagem sobre a Ilha do Mel, no Paraná. E a análise de uma especialista da ONG WWF Brasil sobre o cenário ambiental no Rio Grande do Sul. Ecosenado. Neste sábado, 9 horas da manhã, aqui na TV Senado. O Senado brasileiro foi criado pela Constituição de 1824, mas havia um problema. Em que lugar os senadores iriam se reunir? Pensando nisso, Dom Pedro I decide comprar o Palácio Conde dos Arcos e reformá-lo para abrigar o poder legislativo. Só 2 anos depois, em 1826, aconteceria a primeira sessão oficial do Senado. Depois de quase 100 anos, os senadores ganhariam uma nova casa, o Palácio Monroe. Construído originalmente para a Exposição Universal de 1904 nos Estados Unidos, o prédio, todo feito em estrutura metálica desmontável, foi transferido num navio para o Rio de Janeiro e remontado no local mais nobre da cidade. O Monroe acabou se tornando um cartão postal do Rio,
e uma referência histórica de um período político bastante conturbado. Em 1960, com a inauguração de Brasília, o Senado passou a ter um novo endereço. A cúpula côncava de Oscar Niemeyer trouxe ousadia e modernidade à tradição democrática, sugerindo ponderação e equilíbrio em suas formas. Mas nem tudo são flores. Se o Palácio Conde dos Arcos hoje é a Faculdade Nacional de Direito, o Palácio Monroe foi quase apagado da nossa memória quando o ex-presidente Ernesto Geisel mandou demolir o prédio para construir um chafariz e um estacionamento subterrâneo. Objetos históricos foram perdidos ou vendidos pela empresa demolidora, mas a memória ainda permanece nos resquícios preservados pelo Senado. A lei que prevê... Olá, boa tarde. Nós vamos agora direto para o Rio Grande do Sul acompanhar a audiência da comitiva de senadores com o governador do estado. Acompanhe. E de apresentar, claro, a partir também desta nossa audiência pública, medidas legislativas para auxiliar na superação da situação. A presente reunião destina-se a ouvir o governador do estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, na forma do requerimento número 2024, e todos os nossos convidados que já estão na mesa. Já estão na mesa e farão uso da palavra, e como também os senhores senadores e senadoras, o governador Eduardo Leite, o vice-prefeito de Porto Alegre, Ricardo Gomes, comandante do 5º Comando Aéreo Regional, Major Brigadeiro do Ar, Vicente Dang, que é um dos que nos ajudaram muito nesse momento, secretários presentes, Carlos Gomes, secretário de Habitação e Regulação Fundiária, Daniela Calazan, secretária de Planejamento, Governança e Gestão, o coronel Luciano Boeira, secretário-chefe da Casa Militar, o coronel Euclides Neto, chefe de gabinete do governador, e Pedro Capelupi, secretário de Reconstrução Gaúcha. Senadores presentes: senador Irineu Horti, senador Hamilton Mourão, senador Espiridião Amin, senador astronauta Marcos Pontes, senadora Leila Barros, senador Jorge Cajuru, senador Luiz Carlos Rause. Prefeitos presentes: Jairo Jorge, prefeito de Canoas. Me permita, de imediato, Jairo Jorge, agradecer muito a você, porque você garantiu toda a estrutura para a gente aqui em Canoas, nossa cidade, minha cidade, nossa cidade, de todos nós. Ele garantiu a estrutura e o deslocamento aqui até São Leopoldo e de volta de toda a comitiva. E cumprimento também as demais autoridades que estão presentes. Pode, que eu complemento. O Volmir, prefeito de Sapucaí do Sul, se tem algum nome que eu não citei, nós estamos chegando aqui debaixo d'água, como vocês estão aqui já, né? Então, entendam. Eu queria, rapidamente, como introdução, dizer que essa comissão externa, feita no Senado da República, foi uma iniciativa do presidente Rodrigo Pacheco, que mandou um abraço muito forte para você, governador, e todas as autoridades presentes. Os senadores que fazem parte dessa comissão, já citei aqui o nome de todos, e dizer que a nossa intenção, governador, ao chegar aqui no nosso querido Rio Grande do Sul, o nosso querido Rio Grande do Sul, né, é empenhar toda a solidariedade do Senado da República. Percebo ali o deputado Adãozinho também presente aqui no plenário.
É isso, nós viemos para ouvir o senhor e as autoridades presentes, todos que estão aqui na mesa e, naturalmente, os senadores do plenário também usarão a palavra. Nós sabemos muito bem os nossos limites. Executivo é executivo, Congresso é legislativo e temos o Judiciário, que naturalmente julga as questões. Por isso, nós queremos, governador, ouvir aqui os prefeitos e Vossa Excelência, como governador do Estado, para ver o que nós podemos ajudar. É só isso. O que nós podemos ajudar? Levaremos para o Congresso na próxima semana, conversaremos com o presidente Rodrigo Pacheco e conversaremos com, naturalmente, o Colégio de Líderes, né, que é fundamental. Já tem uma série de projetos lá, que não vou listar aqui agora, né, iniciativa de inúmeros senadores, que nós vamos apresentar semana que vem para o presidente Rodrigo Pacheco. Nós decidimos, por unanimidade, que não faríamos essa apresentação sem primeiro vir ao Estado e ouvir o governador, enfim, as autoridades aqui presentes, o querido Jairo Jorge, que... o Jairo Jorge... Posso contar um segundo essa? Por favor. Eu era sindicalista e tinha algumas greves em Canoas. E o Jairo Jorge era um jovem que estava estudando jornalismo. Quando vinha a repressão, ele pegava o caderninho dele e a máquina dele dizia, estou filmando tudo, estou fotografando tudo. E isso evitava confronto e ajudava. Ajudava tanto a Polícia Militar como nós também, né? Que evitava muitas vezes de greve. Então, essa lembrança eu faço rápida, com todo carinho. Me deu aqui uma série de iniciativas, mas isso aqui eu vou encaminhar depois lá no Congresso. Então, de imediato, com enorme satisfação, nós passamos a palavra para o governador do Estado do Rio Grande do Sul, o governador Eduardo Leite. Muito obrigado, senador Paim. Me permitam cumprimentar aqui senador Mourão, senador Irineu, também senador Luiz Carlos Reis, senador Espiridião Amin, senador Cajuru, senadora Leila, senador Marcos Pontes, prefeitos, Jairo Jorge, com ele todos os prefeitos, nossa equipe de governo, deputados que estão aqui presentes, senhoras e senhores, para buscar ser bastante objetivo, né? Acho que está muito claro que a gente ainda está passando pelo momento de emergência e resposta. Hoje é um dia que claramente demonstra isso, né? Chove ainda bastante aqui no Rio Grande do Sul, pois ainda em nível elevado no Guaíba, nos canais, nos rios sendo afetados e ainda com muito impacto junto aos municípios. E situação que se estende ao longo desse longo mês de maio que nós estamos enfrentando aqui no Estado, nas diversas regiões. Como é que você mede a extensão de uma catástrofe? É difícil, né, estabelecer qual é o parâmetro para isso. Outros episódios, outros eventos climáticos no Brasil terão vitimado mais pessoas, como o caso de deslizamentos no Rio de Janeiro, por exemplo, onde houve, num determinado momento, 900 mortes. Aqui nós estamos com pouco mais de 160, ainda muitos desaparecidos. Infelizmente, esse número tende a aumentar, portanto, mas acreditamos, né, ficará ainda distante daquele número. Mas a extensão do impacto aqui no Rio Grande do Sul é o que torna esta, possivelmente, o evento climático mais catastrófico pela extensão. O centro do estado e municípios ao redor de Santa Maria, né, como na Quarta Colônia, por exemplo, muito impactados. Depois, na região dos vales, Vale do Taquari, Vale do Caí, Vale do Paranhana também muito afetados, Vale do Rio Pardo também muito afetado, aquela região dos vales, estou indo do centro do estado aqui para a região metropolitana, a Serra Gaúcha, com muitos deslizamentos, né, vitimando pessoas, comprometendo a logística também para escoamento de produção na Serra Gaúcha, tanto de produção primária quanto mesmo da indústria. E aqui na região metropolitana o atingimento a municípios muito populosos, bairros inteiros, como no caso aqui de Canoas, de Porto Alegre, São Leopoldo, Guaíba, uma cidade inteira como Eldorado do Sul, além dos outros municípios muito impactados, e a região sul do estado também, pelas águas da Lagoa dos Patos, invadindo Pelotas, São Lourenço do Sul, São José do Norte, Rio Grande, atingindo, portanto, um número de domicílios, de unidades, residências e também de indústria, condomínios logísticos, comércios, muito grande no estado.
Então, acho que é importante assim, recapitular isso para poder lembrar que a extensão desse impacto torna extremamente complexo o impacto na vida das pessoas. Além das vidas perdidas, que nós lamentamos cada uma delas, a economia muito impactada. O aeroporto de Porto Alegre sem funcionar, as estradas, o aeroporto de Caxias pode ser uma alternativa para a Serra Gaúcha, mas, por exemplo, a ponte na BR-116 em Nova Petrópolis, comprometida, afeta o trânsito de turistas pelo aeroporto de Caxias do Sul a cidades como Gramado e Canela. Tudo isso faz com que a gente projete um grande impacto em termos de emprego e renda vinculado ao turismo, né? Fora todas, como eu disse, as indústrias, produção primária e comércio que foi atingido. De tal sorte que nós estamos atuando em várias frentes. Aqui quero destacar que temos tido bom diálogo com o governo federal, com os diversos ministérios, com o próprio presidente da República, o presidente Lula. Algumas iniciativas já foram tomadas, inclusive com a chancela do Congresso Nacional, mas nós vamos precisar de mais. Eu preciso salientar isso aqui. Nós estamos atuando naturalmente no abrigamento e no acolhimento das pessoas, assistência humanitária, que é crítico, né? Um momento de desastre como esse, se atua sobre a resposta imediata, com os salvamentos, resgates. Muitas vidas foram salvas e poupadas, podem ter absoluta certeza disso. É claro que a gente lamenta o número grande de perdas de vidas, mas muitos municípios que tiveram eventos climáticos críticos no ano passado, por exemplo, não tiveram nenhuma morte neste ano, porque um sistema de alertas, planos de contingência foram colocados em prática. Para dar um exemplo a vocês, o governo do estado criou um programa de transferência de valores direto aos municípios, fundo a fundo da Defesa Civil. A gente acredita que tem que desburocratizar ao máximo o repasse de recursos, com o menos possível de planos de trabalho e projetos, enfim, tem que colocar o dinheiro na ponta lá para o prefeito poder resolver, né? Ele vai precisar gastar muito com máquinas, com óleo diesel, com alocação de equipamentos, compra de material, enfim. Se a gente impuser para ele planos de trabalho e projetos, enfim, para serem apresentados, a gente burocratiza e demora essa resposta lá na ponta. Então, a gente já criou uma ferramenta de transferência fundo a fundo da Defesa Civil do Estado para a Defesa Civil Municipal. A gente colocou apenas uma exigência mais importante, que é o município tem que apresentar o seu plano de contingência, né, como uma forma de estimular os municípios a se prepararem para desastres. E a gente conseguiu com isso passar, senador Paim, de 78 municípios com planos de contingência para cerca de 300 municípios com planos de contingência atualizados, né, e cadastrados junto à nossa Defesa Civil. Fez diferença agora, se evitou certamente muitas mortes nos municípios que já tinham sido muito afetados. Então, resposta, salvamentos, atendimento, né, às pessoas, o abrigamento, o acolhimento, que é crítico também nesse momento. A gente chegou a ter 80 mil, temos agora ao redor de 70 mil pessoas abrigadas em abrigos públicos e da sociedade civil, e vamos repassando recursos e com as doações que recebemos, buscando ajudar essas pessoas e famílias. Estamos criando novos programas além de aluguel social, estadia solidária para reduzir o número de pessoas nos abrigos, sempre que possível, encaminhando para moradias, seja para aluguel social ou por estadia, que é irem para a casa de alguém, uma família que possa acolher, e a gente paga, né, por isso, recursos do governo do estado, recursos do município. Estamos convidando a União também, o governo federal, a se somar nesse esforço e colocar também um valor para podermos ajudar a ter mais adesão nesse programa de estadia solidária. Então, abrigamento, moradia temporária, até que se resolvam as moradias definitivas, que por mais que haja boa vontade, que está manifestada tanto pelo governo federal quanto pelo governo do estado. Aliás, eu estava agora no Vale do Taquari dando ordem de início para 500 moradias novas, emergencialmente, já naquela localidade, com métodos construtivos rápidos, de blocos de concreto, em até 4 meses estarem prontas. Nós contratamos já 2.500 moradias, estamos encaminhando a contratação para mais 2.500 moradias, com os recursos do governo do estado, para a construção rápida, mas mesmo assim levam alguns meses até erguê-las. Então a gente está buscando essas soluções temporárias até que tenhamos as moradias definitivas. E o governo federal apresenta também, via Minha Casa Minha Vida, soluções como compra de imóveis, compra assistida, e o estoque de imóveis que esteja disponível para colocar rapidamente. Mas mesmo assim há uma burocracia, nós todos sabemos como é que é, mesmo quando um privado quer comprar, tem uma burocracia a ser atendida junto a cartórios aqui e ali. Naturalmente esse envolvimento do poder público não vai ser
da noite para o dia que essas casas estarão disponíveis, então a gente tem essa preocupação com os abrigamentos. E, naturalmente, vem, depois disso, uma série de outras iniciativas que vão envolver a necessidade de fôlego para os municípios e para o Estado. Então, quando o governo federal encaminhou a suspensão da dívida, do pagamento da dívida, foi uma medida muito importante. Nós desejávamos que fosse com a quitação da dívida. Não se viabilizou isso, mas foi um passo importante, né, a suspensão para dar fôlego ao Estado. Mas tem um ponto aqui que eu gostaria de destacar. O próprio ministro Haddad, quando esteve aqui com o presidente Lula, salientou essa suspensão da dívida, e é o que está, inclusive, ajustado, para reforçar a capacidade de investimentos do Estado. Tanto é que o não pagamento da dívida tem que ser colocado o valor correspondente numa conta de um fundo de reconstrução, que nós entendemos como perfeitamente adequado. Só tem um componente que é importante aqui agregar. Eu estou em contato com o ministro Haddad, que compreende esse ponto também. Espero que a gente possa endereçar essa ação e que vai passar pelo Congresso. Se não houver recomposição da receita para o Estado, que será fortemente afetada por conta do impacto na economia, o não pagamento da dívida não será sequer capaz de suportar a perda da arrecadação do Estado. Ou seja, se a gente quer realmente fazer com que a suspensão da dívida se transforme em investimentos, nós precisamos, de outro lado, ter a compensação da perda da arrecadação. Nós estamos projetando, temos um estudo já bastante consistente, feito nessas últimas semanas, com análise do comportamento da arrecadação, a própria Receita Federal com os seus dados, o que nós estudamos de impacto, desde Brumadinho até o Katrina, enfim, a expectativa de impacto até o final deste ano é de uma perda para o Estado, aqui compreendendo a arrecadação Estado, da qual parte é dos municípios, 25%, parte é do Fundeb, portanto da educação, uma perda de 11 bilhões e meio de reais na arrecadação do Rio Grande do Sul nesses próximos meses. Esse mês mesmo a gente deve perder cerca de 60% da arrecadação do Estado. Então, se nós não tivermos compensação pelas perdas, o não pagamento da dívida, como eu disse, não será sequer suficiente para compensar o que a gente vai perder de arrecadação. Nesse sentido, né, o governo federal já fez um gesto importante aí de encaminhar uma medida provisória de parcela extra de fundo de participação aos municípios, mas não será ainda o suficiente em relação às perdas que nós teremos. Na pandemia, houve um movimento por parte da União de reposição, de recomposição das perdas havidas nos estados por conta da pandemia, que forçou, né, fechamento de atividades, interrupção de atividades, e houve um ajuste entre governo e Congresso para um aporte junto aos estados, que consequentemente também deveriam repassar aos municípios pelas perdas naquele período em 2020. Então, o que nós estamos pedindo, né, é que se faça o mesmo mecanismo, para que a gente possa manter com as receitas que tínhamos projetados, os serviços, né, e os diversos investimentos ordinários do Estado, e que a suspensão da dívida se converta, então, no investimento extraordinário que nós vamos precisar fazer para a recuperação do Estado, né? Acho que todos já leram as reportagens sobre outros eventos climáticos em outros lugares do mundo, e é pacífico o volume imenso de muitos bilhões que serão envolvidos para a recuperação de infraestrutura, de moradia, de serviços afetados numa situação como a que a gente está vivenciando aqui no Rio Grande do Sul. Então, esse é um dos pontos. Eu vou, inclusive, transformar isso tudo, senador Paim, como num expediente que vamos entregar aos senadores para que fique registrado isso que nós estamos aqui falando. É muito importante que se viabilize esta compensação, da qual, né, também serão compensados os municípios nas arrecadações de ICMS para a manutenção dos serviços junto às suas cidades. E, naturalmente, assim, vamos ter o que o Estado deixará de pagar da dívida como efetivamente disponível para um fundo de reconstrução e resiliência, né? Não apenas para reconstruir, mas para construir as estruturas que vão dar capacidade de resiliência às nossas cidades, seja estrutura para as defesas civis, seja os diques de proteção, dragagens de rios, tudo feito naturalmente com o acompanhamento ambiental, né, de impacto ambiental, para que a gente possa defender sem atacar a natureza, né, mas sim usando a natureza como aliada importante da forma adequada e célere como nós precisamos. E um outro ponto que eu gostaria de aproveitar aqui, essa audiência dos senadores,
é a nossa preocupação em relação ao apoio à economia, né, que está muito afetada desde já e vai ainda ser muito impactada ao longo dos próximos meses. Também acho que assim a experiência da pandemia nos traz muitos ensinamentos, só que agora a gente precisa disso tudo muito mais rápido. É como se nós tivéssemos pulado do dia 1 da pandemia, em que o primeiro caso aconteceu no Brasil, para o dia pior, né? A pandemia ela teve essa característica. O primeiro caso, o segundo caso, vai adaptando, vai ajustando, organiza. Serviços essenciais não param, continua adequado aqui e ali, vai, né, ajustando a convivência com a pandemia ao longo dos meses. Agora aqui não, aqui é de uma hora para outra, né, um impacto, como se tivéssemos pulado para o pior momento da pandemia, sem ter tempo de preparar nada e perdendo os ativos, né, que estão impactados. As indústrias foram destruídas, centros logísticos comprometidos, comércio afetado, infraestrutura que permite escoamento da produção, a chegada dos insumos impactado. Então, esse impacto econômico vai ser muito duro imediatamente. Se demorarmos muito a implementar um programa de apoio à manutenção de emprego e renda, as demissões vão ser inevitáveis. Então, é urgente que se implemente uma medida para a manutenção de emprego e renda aqui no Rio Grande do Sul, como teve também na pandemia, como eu disse, traz um ensinamento, lá havia o chamado benefício emergencial de manutenção de emprego e renda, que é o BEM, que era chamado, né? Num caminho mais desburocratizado, onde um acordo entre empregado e empregador, de redução de jornada, o empregador paga a parcela correspondente à jornada que ele vai efetivamente cumprir e o governo paga a outra parte, até o limite do seguro-desemprego, enfim. Tem ali já uma ferramenta ajustada que nós entendemos pode se implementar rapidamente aqui e nós pedimos que isso se implemente com celeridade antes que essas demissões comecem a acontecer e já vão sobrecarregar o governo na forma de demissões, mas aí muito mais complexas depois de lidarmos, na forma do seguro-desemprego, né? Se essas demissões acontecerem, o governo vai também ser chamado a desembolsar na forma de seguro-desemprego, então a gente está pedindo que se acelere uma medida de apoio aos setores econômicos, além, naturalmente, né, de garantirmos acessos às linhas de crédito aos diversos setores que foram impactados. Então, assim, nas várias frentes a gente está atuando, né, nas questões de infraestrutura e logística, via DENIT nas estradas federais, o DAER nas estradas estaduais, as concessionárias de rodovias que operam cada uma das rodovias. Boa parte da nossa logística a gente espera ter emergencialmente reparada aí nas primeiras semanas de junho. Ainda teremos problemas pontualmente em pontes aqui e ali. Temos tido muito apoio das Forças Armadas também, quero salientar isso, tanto no resgate quanto no apoio agora para a limpeza, manutenção, arrumação das cidades, nas pontes e nas questões logísticas extraordinárias que estão se implementando com o apoio das Forças Armadas, mas nós vamos ter ainda essa sobrecarga de necessidades do poder público em nível estadual e municipal, demandas extraordinárias e receitas caindo. Esse é o grande sufoco que nós temos aí pela frente. No momento que a gente está vivendo ainda a emergência, pessoas ainda estão fora de casa, estamos falando sobre assistência humanitária, moradia, que são os temas que mais nos preocupam, é até desconfortável ter que falar sobre, né, pedir apoio financeiro aqui e ali, mas é a realidade que a gente já enxerga no presente e que vai se agravar nas próximas semanas. Se demorarmos muito a termos soluções para isso, nós vamos ter mais problemas e mais dificuldades nessa etapa de reconstrução. Então, essas demandas são de conhecimento também do governo, do Poder Executivo, mas eu trago aqui aos senadores para que a gente possa ter o apoio dos senhores e das senhoras para a gente conseguir encaminhar compensação pelas perdas fiscais. A União é o ente federativo que tem a capacidade de emitir dívida e suportar momentos como esse. Os entes subnacionais não têm essa capacidade, né? O governo do Estado e prefeitura não emitem dívida, então a gente não tem capacidade de suportar um momento excepcional. É a União que tem essa capacidade, por isso a União precisa entrar com esse socorro, como fez na pandemia e pedimos que faça agora, assim como também para manutenção do emprego e renda é crítico que a gente tenha este apoio. Eu quero lembrar apenas, para concluir, senador Paim, que o Rio Grande do Sul já é um estado que tem desafios anteriores a essa crise, né? O desafio fiscal antigo que temos por conta do déficit previdenciário, de dívidas contraídas ao longo da história, e um desafio demográfico que vai se agravar.
né, porque é o estado que tem um perfil demográfico mais envelhecido na população, é o estado que tem a maior população idosa no Brasil, a maior idade média no Brasil, que já se revelava um desafio para o Estado do ponto de vista de perspectiva futura para crescimento econômico, porque se você tem menos população jovem entrando no mercado de trabalho, isso afeta o nosso desempenho econômico. Então a gente já tinha um desafio, né, de atração e retenção de talentos. Se nós não tivermos as ajudas potentes na hora certa, essa situação se agrava com mais dificuldade para o Estado poder atrair e reter talentos aqui. Então nós apelamos aqui aos nossos senadores para que, já percebemos a sensibilidade, o apoio, sou muito grato pela vinda de vocês aqui, mas apelamos aos nossos senadores para que a gente consiga não apenas viabilizar as ações que são necessárias, mas viabilizar com urgência esses apoios para que o Estado tenha fôlego, né, não fique de freio de mão puxado, porque é isso, se a gente não tiver reposição das receitas, se a gente não tiver os apoios necessários agora, a gente vai ficar com freio de mão puxado e aí vai ser muito difícil ter a retomada, e isso vai dificultar essa missão de atrair e reter as pessoas aqui para o Estado e vai gerar problemas críticos para um futuro de médio e longo prazo, que depois vai se tornar muito mais difícil de reverter. Então, muito obrigado, contamos com os senhores e com as senhoras. O Rio Grande do Sul está demonstrando o valor da sua gente, mas também dando a oportunidade para o Brasil inteiro mostrar o valor dos brasileiros que estão nos apoiando, e somos gratos a todos os apoios que estão vindo de todos os estados, né, de toda a gente, de toda a iniciativa privada, dos movimentos sociais, em tantas frentes que nos apoiam aqui no Rio Grande do Sul. Muito obrigado. A nossa intenção aqui, para fluir bem o nosso diálogo com o governador, com as autoridades presentes, eu encaminharia da seguinte forma. O prefeito Jair Jorge faria uma fala e, em seguida, eu abro para todos os senadores. O relator, que é o senador Hamilton Mourão, para o nosso vice, que é o Irineu, e o Luiz Carlos Reis, e, naturalmente, cada um dos senadores que estão nessa missão. Então, prefeito Jair Jorge, com a palavra. Obrigado, senador Paim, senador Mourão, senador Irineu, senador Reis, também aqui o senador Marcos Pontes, senadora Leila, senador Cajuru, meu colega jornalista, querido senador Esperidião Amin, uma honra para nós recebê-los, claro, num momento tão triste para todos nós, mas é uma honra recebê-los aqui na cidade de Canoas. Queria, em nome do Brigadeiro Danques, saudar toda a Força Aérea. A base aérea tem 80 anos. A nossa cidade nasceu com a aviação militar. O primeiro campo de aviação militar foi construído em 1937. Nossa cidade nasceu em 1939. A nossa história deve muito à Força Aérea Brasileira, que ajudou a construir o que Canoas é. E hoje ela nos abriga, ela nos protege. Quero aqui fazer meu agradecimento ao carinho, ao senhor, ao comandante Romanelli, que é aqui da base aérea, nesse momento de dor da nossa cidade. Eu já falei em números, falei para os senhores, eu queria dar talvez a dimensão mais humana, né? Nós vivemos uma grande tristeza, né, nesse momento. As pessoas perderam tudo. São pessoas que a gente conhece, eu mesmo nasci no bairro Branco, e muitas pessoas que hoje estão em abrigos são pessoas que eu conheço desde criança e que me conhecem desde criança. E essas pessoas tinham muito pouco, mas o pouco que elas tinham, elas perderam. E perderam tudo, nada vai ser recuperado. São os móveis, os eletrodomésticos, as roupas. A maioria das pessoas saiu com a roupa do corpo. E meu querido governador, e o senhor que esteve ao nosso lado, eu queria aqui, eu tenho feito isso e procuro fazer isso, porque no momento mais difícil, quando os diques romperam, na madrugada, eu liguei, a primeira pessoa que eu liguei foi o governador Eduardo Leite. E ele, desde aquele momento, foi nosso parceiro, nos apoiou, nós precisávamos evacuar centenas de pessoas. E eu quero fazer aqui de público também um agradecimento ao senhor. O senhor está sendo tão atacado, e os prefeitos estão aqui, o Valmir, os demais prefeitos estão aqui, nós estamos sendo o Ricardo, vice-prefeito de Porto Alegre, os prefeitos, o governador,
presidente, enfim, quem está no governo, os senhores sabem, tem sempre esse desafio, e nós sabemos os nossos desafios, nossas responsabilidades. Mas a gente, desde aquela madrugada trágica de 4 de maio, a gente viveu esse drama, está vivendo os senhores, a senhora, os senadores e senadoras estiveram lá num abrigo e podem ver a dimensão, né, das pessoas, a tristeza. Vocês repararam que as pessoas estão deitadas, né? As pessoas estão desanimadas, prostradas, céticas, desencantadas. E é preciso uma resposta. O que eu peço aos senhores, os senhores que respondem por essa instituição que acompanha a evolução do Brasil, a democracia brasileira, que é o Senado, essa instituição tão respeitada, que os senhores nos ajudem nesse processo de reconstrução, porque o que aconteceu aqui ela é de algo totalmente diferente do que já aconteceu no Brasil em outros momentos, pela sua extensão, pela sua gravidade. Uma parede de 5 metros de altura de água, invadindo 70 mil casas, é esse o resultado. Eu havia lhe falado, senador Paim, nós temos já o dado agora atualizado, são 75.528 pessoas que pediram auxílio reconstrução. São 75.528 famílias, porque é só a família que pode pedir, porque ele tem que ter os CPFs dos responsáveis, né? Então, isso mostra a dimensão. Então, nós precisamos do apoio, porque ainda nós estamos diante... A catástrofe ela não encerrou, é isso que eu gostaria de falar. O evento extremo não encerrou. É diferente, talvez, de outros momentos, né, governador, em que a situação aconteceu, a enchente veio e foi... Não, ainda nós estamos no evento. Eu queria dar um dado muito importante para os senhores, para a senhora, senadora, senadores. Hoje, choveu aqui na nossa cidade 75 milímetros, isso é 70, a média do mês inteiro é 110 milímetros. Então, hoje choveu 75%, né, do mês inteiro em algumas horas. Nós estamos falando da madrugada. Nós estamos falando nesse período em que os senhores chegaram aqui, vocês chegaram, talvez um pouco antes. Então, ainda estamos no evento extremo. Ainda não cessou o evento extremo. Essa água ela está comprometendo todo o trabalho que o governo, o Estado, a Prefeitura, os voluntários estão fazendo. Eu sou muito grato aos voluntários, porque foram mais de 10 mil voluntários que nos ajudaram a salvar vidas, a abrigar as pessoas, salvar os animais. Nós temos hoje, né, mais de 9 mil animais sob a guarda, sem tutores, que estão sob a guarda do poder público e de ONGs, né, que nos ajudam muito, né, os voluntários. Então, é essa dimensão que eu queria colocar. Então, nós precisamos de um auxílio-reforma. Tenho insistido com o governo federal, acredito que isso vai acontecer, porque não basta o auxílio reconstrução 5.100. As pessoas vão precisar de 20, 30, 40 mil, não sei o valor, mas para reconstruir, deputado Carlos Gomes, o senhor que é secretário de Habitação, é preciso isso, efetivamente. Sem esse auxílio, não vamos reconstruir a cidade. É preciso, sim, que as prefeituras, em parceria com o governo do Estado, recomponham a sua infraestrutura, equipamentos de saúde e educação. Nós não temos condições de fazer isso. É preciso também, senador Marcos Pontes, o senhor que é um cientista, que haja capacidade da engenharia de proteger a nossa região com diques mais potentes, aprender com as experiências que ocorreram, como é o caso, né, de New Orleans, com Katrina, de proteger, buscar saídas, soluções. Tenho certeza, senador Heinz, tem estudos, tem projetos, senador Paim, senador Hamilton Mourão, e vamos trabalhar para isso. Os senhores podem nos ajudar, né? Nós temos também a dificuldade, veja, com tudo isso que está acontecendo, aí nós vamos perder Canoas, perde 179 milhões de ICMS, né, governador? O senhor vai perder, nós também vamos perder, o governo, quer dizer, era o dinheiro que nós tínhamos para fazer o ordinário, o trivial, o que já estava comprometido. Imagina, hoje nós temos gastos extraordinários. 91 milhões para limpar a cidade, nós estamos locando hoje 31 motores, isso dá mais de 6 milhões. Nós estamos fechando os diques, isso vai dar em torno de 11 milhões. São gastos extraordinários que a Prefeitura não tem recursos. Mas nós não podemos recuar, nós temos que fazer. Com a certeza de que nós temos os senadores e senadores do nosso lado, que nós temos o Senado do nosso lado, a Câmara, os deputados, nós vamos ter, né, o Brasil do nosso lado. Esse é o apelo que eu faço para a gente possa reconstruir, né, nosso Estado, reconstruir a nossa Canoas, essa cidade que é jovem, né? Nós completamos agora, dia 27 de junho, 85 anos, né? Mas eu tenho certeza que o nosso povo é um povo valoroso, trabalhador, vai resistir e nós vamos reconstruir a nossa cidade nesse momento tão difícil para todos nós. Muito obrigado.
Olha, eu tenho orientação aqui da assessoria, né? E nós temos que encaminhar para o plenário. O governador tem compromisso 15h30, mas eu conversei um pouco com ele, ele vai tentar ficar um pouco mais conosco pela importância desse momento. E eu faria da seguinte forma, se os senadores e senadoras concordarem. Cada um teria 5 minutos para fazer uma pergunta ou expor o seu ponto de vista, e depois a palavra volta para o governador. Independente de quem está na mesa ou no plenário, a ordem vocês escolhem. Nós todos senadores somos da mesma comissão. Então, de pronto, eu pergunto quem é o senador que gostaria primeiro de usar a palavra. O relator, eu entendi isso, que ele também, no fim, ele fala. Ok. Então, tá. O que eles estão pedindo aqui da assessoria é que todos os senadores falem do púlpito por causa da TV. Senadora Leila, com a palavra. Senador Espiridion Amin, senador Reis. Cajuru. Já está tudo tomado nota, então. Eu vou ser rápida aqui. Primeiramente, eu cumprimento a todos e a todas que estão presentes, em nome da figura do governador, né, Eduardo Leite, o prefeito também, Jairo Jorge, que nos recebeu muito bem, Força Aérea, quero agradecer demais o trabalho de toda a equipe que transportou a nossa comitiva, né, aqui para o Estado, a Ilana, que é a nossa diretora, né, do Senado, enfim, meus colegas senadores. Governador, assim, deixando muito claro, o Senado Federal ele tem se debruçado desde que aconteceu essa catástrofe, porque hoje uma coisa é você ver por imagens, ver pela televisão, ouvir por relatos ou fotos, outra coisa é você estar aqui presente. Nós ficamos algumas horas aqui e, de fato, foi para todos nós muito impactante o que está acontecendo com o Estado, com os nossos irmãos gaúchos aqui, Estado do Rio Grande do Sul. Então, assim, falo em nome da liderança da bancada feminina no Senado, que nós iremos trabalhar arduamente, trazendo, né, eu acho que, nesse momento, a gente tem que ver o que de fato é prioridade. É difícil até pensar em prioridades, né, governador, com tantas dificuldades, com esse cenário todo. Mas eu tenho uma preocupação, porque nós estamos falando de recursos, né? É difícil também perguntar para você agora qual seria o plano para reorganizar as cidades, para reconstruir as cidades, reconstruir melhor, porque não adianta só reconstruir. Chegar lá, dar o dinheiro e reconstruir a casa no mesmo lugar. O Espiridião estava até falando isso. Nós temos que reconstruir melhor. Né? Nós temos que dar estrutura a essas casas, essas construções, para saberem lidar com os efeitos das emergências climáticas, né? Porque isso é uma realidade não só no Rio Grande do Sul, como no país inteiro. Então, nós vamos ter que investir, e eu falo isso para o governo federal, para o governo e para nós no Senado, que isso aconteceu aqui, no Rio Grande do Sul, mas o Brasil já está enfrentando os efeitos das emergências climáticas, da ação das mudanças climáticas, na região centro-oeste, com as queimadas no Pantanal, desmatamento na Amazônia, enfim. Então, isso é uma realidade. E eu pergunto para você, o que você pensa em termos de reorganização, do como começar? O que é prioritário hoje para que a gente, de fato, se debruce dentro do Senado? O Jairo falou muito do auxílio construção, né? Auxílio construção para reconstruir as casas. Mas a gente tem que pensar nos diques, porque se vier uma outra chuva tão impactante, tão mais... A gente sabe o dia da manhã, daqui a um mês, a gente reconstrói as casas, vamos pensar no auxílio, vamos reconstruir as casas. Mas o que nós temos, de fato, pensar nesse primeiro momento, além, claro, de cuidar das pessoas, de acolher as pessoas, de mostrar às pessoas que o Estado, né, a União, o Estado, né, os chefes dos executivos da União, do Estado, dos municípios, estão com essa população. Eu pergunto, em termos de planejamento, de plano mesmo, o que o Rio Grande do Sul pensa para tentar conter e mitigar o impacto da emergência climática que simplesmente destruiu o Estado. E, olha, é muito impactante para nós aqui. Eu, assim, como mãe, como mulher,
Acho que isso pesa mais ainda, porque penso nas gaúchas, e estava conversando com algumas preocupadas que os filhos estão sem escola, os maridos estão sem empregos, e você vê realmente aquele olhar desiludido. Então, nós não podemos deixar de lado tudo que nós vivemos aqui, amigos. Falo para os senadores. É uma pena, né, Espiridião, que nem todos nós deveríamos ter aqui um representante de cada bancada do estado, de cada estado. Seria muito interessante, mas, enfim, isso não foi possível, até porque a comissão não dispõe de todos ali. Mas seria muito interessante para quando a gente ir para o debate, nós não entrarmos novamente em certos discursos, né, que é fake news, é isso, aquilo. Não. Foi importantíssimo estar aqui. Então, governador, é mais nesse sentido de saber o que você pensa em termos de futuro. Com relação à liberação dos recursos, obviamente, nós vamos trabalhar com o governo federal e o Senado, mas assim, o Estado do Rio Grande do Sul precisa pensar urgentemente no futuro, né? Como tratar essa emergência climática, tudo que está acontecendo com o seu Estado, para que a gente possa te ajudar. Obrigada. Isso. Senador Galeno, meus cumprimentos. Conversei aqui com o senador. Os senadores falam e depois ele faz uma fala no final, ok? Então, senador Marcos Pontes. Depois, na sequência, senador Espiridião, senador Cajuru, Reis, Irineu e Mourão. Bom, boa tarde a todos. Mas nós queria dar os parabéns ao governador, prefeito, em nome do prefeito aqui, todos os prefeitos, secretários que têm se dedicado para resolver essa situação emergencial. Parabenizar também a todas as forças de trabalho, defesa civil, bombeiros, polícias, as forças armadas, né? Eu me sinto muito em casa aqui na Força Aérea, né? Na minha Força Aérea aqui também. E dizer o seguinte, até fiz umas anotações aqui durante as conversas, também não pode esquecer os nossos voluntários, todos aqueles no Brasil que têm ajudado com suas contribuições, mandando aqui para o Rio Grande do Sul, né, com a esperança de ajudar, e eu tenho certeza que isso vai ser muito, muito importante nesse momento. Eu vejo que o objetivo nosso, em modo geral, é muito claro. Nós queremos ajudar, a gente precisa saber como ajudar, de que forma muito específica, né, como o prefeito falou. Eu trabalho com engenharia, eu gosto das coisas muito, muito simples e colocadas em posição objetiva. Então, de que forma a gente pode ajudar ali dentro do Senado e em outras partes que a gente possa ter qualquer tipo de interferência positiva para poder ajudar o Estado. Nós estamos aqui para ajudar. Conte, é como se fosse tem aqui um grupo de pessoas que estão a seu serviço. É isso que é a ideia. Nós encontramos com as pessoas nos abrigos, e a gente vê ali no rosto de cada um aquela sensação de eu preciso sair daqui, o que eu vou fazer, como a Leila falou, como é que vai ser a minha vida daqui para frente. E isso, a gente tem que manter sempre isso em mente, não pode se esquecer disso, porque a tendência, acontece um acidente, eu trabalhei 30 anos fazendo investigação e prevenção de acidentes aeronáuticos, acontece o acidente, tem toda a comoção e depois passa um tempo, se esquece daquilo lá. Então, os problemas permanecem, voltam. O CENIPA junto. Então, primeiro ponto, infraestrutura, recuperação da infraestrutura. Isso é extremamente importante e o mais rápido possível. A infraestrutura das cidades, a infraestrutura das empresas, dos setores críticos, como energia, água, comunicação. Nós temos nossos provedores também que precisam voltar ao trabalho. Sem dúvida nenhuma, isso precisa ser feito e a gente precisa de um plano para fazer isso, mas um plano prático, que a gente coloque em prática o mais rápido possível. Recuperação econômica do Estado. Isso é essencial. Isso é essencial, a gente precisa de recursos e também de ferramentas para que esses recursos cheguem rápido, né, cheguem nos pontos que precisam chegar, a manutenção dos empregos, usar as experiências que nós tivemos durante a pandemia, né, para colocar essas mesmas ferramentas aqui a serviço o mais rápido possível, né, para que nós possamos trazer as empresas produzindo novamente e sem perder os empregos. Um ponto importante também é a lição aprendida, as lições aprendidas. Eu até falei com o prefeito rapidamente ali,
durante esse primeiro momento, que a gente está muito preocupado com a emergência em si, é difícil, mas é importante ter alguém que esteja anotando tudo aquilo que funcionou, tudo que não funcionou, as dificuldades, as coisas que precisaram e não chegaram, porque tudo isso aí é importante para a gente criar depois esse plano de contingência que vai ser utilizado nas outras situações, que nós vamos ter outras situações. Isso é, eu estou me sentindo aqui no esquadrão, falando como se fosse segurança de voo, a gente fala assim, olha, esse não vai ser o último acidente, vão ter outros acidentes. E a gente precisa estar mais preparado para os outros acidentes. Aliás, eu queria parabenizar o governador, os prefeitos da cidade, por já falar de plano de contingência antes. É uma coisa extremamente importante para os nossos municípios, que eles possam ter esses planos de contingência e que possam colocar na prática isso aí. Plano de prevenção, preparação, resposta, plano de recuperação depois. E, olha, simplesmente para ressaltar novamente, nós estamos aqui para ajudar. Eu tinha aquela esperança de chegar aqui hoje, pousar com o céu. Já pousei muitas vezes aqui em Canoas, né? Servi em Santa Maria, morei 5 anos lá, meu filho nasceu em Santa Maria, vinha para cá, passava 2 meses aqui, fazendo tiro aéreo a partir de Canoas aqui. E eu esperava chegar aqui e ver o céu brilhando, né? Um sol brilhando. Não foi isso que a gente viu, né? Toda essa situação parece um pós-guerra com chuva, tempo nublado. Eu imagino as pessoas que estão ali no abrigo, como é que eles se sentem vendo isso. Mas uma certeza a gente tem, né? E isso é garantido pela própria astrofísica, vamos chamar assim. O sol continua a brilhar lá em cima e ele vai abrir e vai brilhar. E a gente tem que ajudar essas pessoas a perceberem isso. Ninguém está sozinho. Obrigado. Muito bem, que o sol volte a brilhar para todos. Muito bem, senador Marcos Pontes. Por gentileza, senador Espiridião. É muito difícil, mas eu vou procurar me cingir ao tempo. Por isso, uma saudação ao governador e ao prefeito, e também ao prefeito de Sapucaí, que estava ali ao meu lado e à direita, e a demais prefeitos e autoridades aqui presentes. Aos que falaram, o governador e ao prefeito de Canoas, eu quero aplaudir pela objetividade. Por isso, vou procurar ser objetivo também. Nosso presidente Paulo Paim, senadores Reins e Mourão, Ireneu, Leila, Cajuru e Marcos Pontes. Uma saudação às Forças Armadas através da aeronáutica. Isso é extensivo às forças de segurança, da defesa civil, que estão sendo requisitadas e vão continuar a ser. Então, como palavra de ânimo e de estímulo. A aeronáutica, porque nós estamos na casa da aeronáutica. Eu fiz nessas visitas que nós fizemos aqui, as 2 visitas, eu fiz uma viagem de 41 anos. Por isso que eu venho trazer aqui, são 3 observações e um compromisso. O compromisso não é individual, nem é da comissão. Eu estou convencido que é do Congresso Nacional e do povo brasileiro de contribuir com persistência, como disse agora o nosso senador Marcos Pontes, para que o povo do Rio Grande do Sul, que tem energia, que tem valor e tem valores, promova a reconstrução. Vai contar com a nossa torcida e com a nossa atuação. 3 coisas. O governador falou, quando eu cheguei, que tinha conversado com o prefeito de Blumenau. No 36º ou 37º dia da enchente, nós tivemos o 6º repique, em 83. E uma noite de luar assistiu a mais uma inundação, porque estava chovendo em Rio do Sul, nas cabeceiras, como se diz. A última inundação foi sob a luz do luar. Ou seja, as ironias de uma enchente exigem muito espírito, ânimo, alma. Então, nós temos que nos escorar, como diz o Evangelho, né? Suportai-vos uns aos outros nos 2 sentidos da palavra. Escorai-vos e aturai-vos. Nós temos que ter esse ânimo.
Segunda observação. Não basta reconstruir ou reformar. Eu aprendi com um catarinense de Mondaí, lá no nosso abrigo, porque eu perguntei para ele, chamei o Paulo Paim para escutar. Você quer reconstruir a sua casa? A mesma casa? Não. Eu não quero. Porque eu moro aqui há 36 anos, mas sei que ali não dá. Ou se cria um outro sistema, um outro dispositivo de segurança, ou vai ter que ter uma reconstrução melhor. Nós ainda vamos achar um verbo só que consiga dizer isso, né? Construir de novo melhor. Muito comprido. Temos que achar um gênio aí que consiga dizer isso numa palavra só. Reconstruir, ou seja, fazer de novo melhor. Melhor no sentido pleno da palavra. E eu acho que o Rio Grande do Sul eu já li alguma coisa sobre isso. Tenho certeza de que o Rio Grande do Sul vai liderar inovações. Perfeitas não, mas inovações. Um salto adiante de qualidade. Tenho certeza disso. E a terceira questão é de natureza econômico, financeira e social. Nós conseguimos, governador, graças aos dirigentes de sindicatos de trabalhadores e de empresários, construir um pacto de não demissão. Não demissão imotivada na iniciativa privada por 6 meses. Não posso deixar de mencionar que o então presidente da Fiesc, meu saudoso amigo Bernardo Wolfgang Werner, foi o líder disso, mais do que o governador até. Porque para conversar com o empresário tem que ter um idioma próprio, que eu não tinha. E os microempresários, que tanto podem dar o maior desespero, quanto podem dar a maior e mais efetiva e rápida esperança. Pacto de não demissão. Aproveitando as experiências, como o governador falou, da pandemia, e enriquecendo-as. E, finalmente, insisto nisso. Não foi divisão, mas nós tivemos proposta para quitar a dívida do Rio Grande do Sul. E eu votei a favor. Não votei para embaraçar o governo federal, não. Votei porque é pouco. E vou extradular o tempo. Porque, pelo que eu sei, os 11 bilhões que estão liberados de pagamento da dívida do Rio Grande em um ano, mais ou menos isso, são agravados por 12 de juros. Então, a conta que o governador fez é mais complicada ainda. Estou errado? Estou trocando para IPCA, na verdade, só a correção, mas mesmo assim vai ser deputado na conta depois. Ou seja, mas em termos de capacidade de endividamento, o credor não vai te dar colher de chá. Porque a dívida vai ser postergada. É preciso que haja um rebate, e eu falo isso com a autoridade de quem foi o relator da Lei Complementar 156, que está em vigor. E concluo dizendo, faça uma pesquisa. Temos aqui grandes especialistas em dívida pública, no Rio Grande do Sul. A cidade de São Paulo foi a mais beneficiada, porque é a que pagava o maior juro. Então, acho que contribuir de maneira federativa para que isso aconteça, ou seja, resolver correta e federativamente a questão financeira para permitir que essa reconstrução melhor possa acontecer. Esse é o nosso compromisso e tenho certeza que não apenas com a comissão, mas com o Congresso, o Rio Grande do Sul pode contar. Esse foi o senador Espiridião Amin, que entrou num tema delicado para todos nós. Eu quero só dizer que, quando foi feito o acordo da dívida, e foi um acordo, senadores e senadoras e convidados, que uniu o governo federal, pelo que eu entendi, o acordo foi o possível que foi construído, com o governo estadual, com a ampla maioria do segmento da sociedade, e foi o possível para ser construído. Todos nós queremos, e eu também quero, eu tenho um projeto de 2015,
que manda recalcular toda a dívida do Rio Grande. O presidente Rodrigo Pacheco, ele está fazendo um movimento, e eu sei que esse movimento tem também o seu apoio, para que haja renegociação da dívida de todos os estados. Claro que o nosso caso é um caso especial, e nós estamos trabalhando para isso. Eu fui relator do projeto. Para mim, seria muito mais fácil no projeto dizer, olha, anistia total e restrita a todos os estados que enfrentam calamidade pública. Seria mais fácil. Mas seria um oportunismo de minha parte, e eu nunca vou fazer isso. O que eu fiz foi dizer, olha, houve um acordo, não é o que nós queríamos, não é o que Vossa Excelência queria, não é nem o que o governo Lula queria. Tanto é que, na conversa que nós estamos tendo, provavelmente poderá ter a ampliação desse debate daqui a 3 anos. Perfeito, sem problema nenhum. É o possível, mas não é o que nós gostaríamos todos nós. Eu falo isso, inclusive, em nome dos deputados federais. E a proposta foi rejeitada lá. E veio o projeto pronto para o Senado e nós caminhamos nesse sentido. Mas pode crer, o Rio Grande, se for para aprovar um projeto, eu, positivamente, governador, eu vou buscar o projeto de 2015, que foi feito, inclusive, com o apoio, sabe de quem? Do PSB. Zanetti foi o grande construtor dessa proposta. Ele levou ao Congresso para mim. Tem espaço para discutir, sim, temos 3 anos agora. Agora não paga nada, é juros zero. Vai congelar pelo menos por 3 anos. E se tiver que congelar por mais 6, vamos trabalhar. E se vamos trabalhar até que realmente nós consigamos fazer que o Rio Grande não tenha uma dívida que deve dar em torno de 100 bilhões de reais, né? Mais ou menos isso. Mas vamos em frente. Eu tinha comprometido comigo mesmo que eu não ia falar muito, Adãozinho. O presidente, quem está presidindo os trabalhos tem que presidir. Ah, bom, viu? Fez eu falar. De suma importância. Senador Cajuru, com a palavra. Bom, primeiro, Deus e saúde às gaúchas, aos gaúchos. Eu amo frases. O mundo pertence aos otimistas. Os pessimistas são meros espectadores. O Rio Grande do Sul pode ter otimismo em função de ter um governador, e quem conhece Cajuru, aqui, prefeito Jairo Jorge, meu irmão, foi um cajuruzinho como radialista, né? Quem conhece Cajuru, eu sou bocudo mesmo. Eu meto pau na maioria dos governadores do Brasil. Um monte de babaca, idiota, falso. Se quiser aqui, eu dou um monte de nome. Aí você tem o quê no Rio Grande do Sul? Para mim, um dos 2 melhores governadores do Brasil. Ele e o Ronaldo Caiado de Goiás, que se chama Eduardo Leite. Então, a sensatez dele, a dedicação dele, que ele tem demonstrado, mostra o seu preparo, a sua competência. Ele é tão bom de serviço que ele consegue fazer um homem que xinga todo mundo e que não gosta de ninguém, gostar dele. Meu irmão, pai José Luiz da Atena, é apaixonado pelo Eduardo Leite. E agora estão juntos no mesmo partido. Pode? Então, Rio Grande do Sul, tenha certeza de que esse estado voltará a ser feliz. Eu quero rapidamente dizer que no primeiro dia, Paulo Paim se lembra, nós 2 disputamos todo dia ali, cabeça a cabeça, como um jockey, quem fala primeiro na tribuna. E ele sempre foi o primeiro. Depois que o Cajuru apareceu, ele começou a apanhar todo dia de mim. Né? Mas é uma brincadeira. A gente troca, cada dia um e tal. Aí eu falei, Paim, você vai ficar aqui? Vou te acompanhar. Eu subi na tribuna e falei, gente, o primeiro ato meu, eu gostaria que todos os parlamentares fizessem o mesmo. Não custa nada. Nós temos, em média, 100 milhões de emendas por ano. Pelo menos esse foi o meu caso. Cada senador aqui tem o que recebeu para esse ano. Eu falei, se a gente passar, tipo garçom, 10% da nossa emenda, 10 milhões cada um, nós vamos mandar para o Rio Grande do Sul, para o governador, os prefeitos todos que estão aqui, para os gaúchos e as gaúchas, mais de 800 milhões por ano. Esse ano, outro ano, outro ano. Isso só os 81 senadores.
Se os 513 deputados passarem 10% de suas emendas, imaginem quanto que nós vamos chegar exatamente para esse primeiro problema grave para mim, que é a reconstrução. Os meus 10 milhões, eu já prometi publicamente, na semana que vem já tenho eles, e deixei a cargo do Mourão e do Paim a decisão do que eles querem fazer com esse dinheiro. Mourão já me disse a decisão dele. Ele também preocupa com habitação, com reconstrução. Paim tem também as suas prioridades. Portanto, eu estou fazendo a minha parte e acho que todos poderiam fazer isso. Não custaria absolutamente nada. Os estados iriam compreender. No meu caso, os goianos compreenderam. Eu pensei que eu ia tomar pancada pra caramba lá com essa notícia e não tomei. Pelo contrário, eu fui elogiado, inclusive. Então, não custaria nada o Congresso Nacional dar esse exemplo. Outros vereadores que hoje têm também direito a emendas no Brasil inteiro poderiam fazer o mesmo. Então, seria, pela primeira vez, a classe política dando uma demonstração significativa de apoio a um Estado tão sofrido e com uma catástrofe jamais ocorrida na sua história. Do outro lado, eu estou fazendo, o governador Eduardo Leite, a minha parte. O Paim e o Mourão sabem, porque eu mandei a prestação de contas para eles. Nos Estados Unidos, um empresário chamado Roberto, que é de São Paulo, meu amigo do tempo que eu trabalhava com o Silvio Santos, e ele foi diretor do SBT, ele está numa cidade próxima de Nova York, Connecticut. Tem mais de 1 milhão de brasileiros lá. Mais de 1 milhão. Mas só brasileiro bem de vida. Não tem brasileiro mal de vida lá, não. Eles fizeram, mais de 300 toneladas estão chegando, estão mandando máquinas, motores, inclusive a cidade de Bento Gonçalves, que me ligou, precisando de máquina, cada máquina custa R$300 mil. Esses empresários fizeram lá, voluntariamente, um trabalho. O mesmo eu fiz em Portugal, com uma gaúcha que é aqui de Canoas, se chama Andressa, mora em Lisboa. O outro, Cristiano, um paulista, amigo meu, que foi jornalista comigo, e hoje um empresário bem-sucedido, em Porto. E eles e outros voluntários em Portugal conseguiram mais de 300 toneladas de fraldas, material higiênico, cobertores, roupas de inverno para crianças, para adultos. E eu consegui, e agradeço aqui publicamente aos ministros Silvio Costa Filho, Portos e Aeroportos, e José Múcio, da Defesa. Ambos fizeram uma videoconferência comigo de 1h30 com Portugal e com os Estados Unidos e arrumaram o transporte. A Latam foi buscar em Portugal. Não sei se já chegou aqui, está para chegar ou já chegou. A dos Estados Unidos chega na semana que vem. Também consegui com esses 2 ministros. Então, acho que todos nós aqui estamos fazendo a nossa parte. Aqui só tem senador que eu respeito. Esse senador aqui é minha irmã há 30 anos. E os demais senadores estão com o mesmo espírito. Eu só não sei se na Câmara a gente terá todo esse espírito de todos eles para que eles demonstrem ao Rio Grande do Sul que a questão é financeira, e se é financeira, a gente precisa cortar na nossa própria carne, porque nós temos muito dinheiro em emenda, e repito, não custa nada 10% do valor anual do que cada um recebe em milhões nos seus estados. Agradecidíssimo, a minha parte eu fiz de coração, sem demagogia, em nome de Deus e em nome de minha mãe, que foi a mulher mais solidária que eu conheci na minha vida. Tudo bem, senador Cajuru. Há uma campanha lá no Congresso de que cada parlamentar dê no mínimo 1 milhão em emendas parlamentares. Então, ninguém está dando nada para ninguém. É o dinheiro público, é o orçamento. É apenas deslocando, paga. Quando o Cajuru fala 10 milhões, dá a impressão que ele deu 10 milhões para nós. É para nós mandar. E esses 10 milhões, eu já... Esses 10 milhões, eu já peço que remeta diretamente para o governo do Estado. Os 10 milhões das emendas que você me falou, pode remeter para o governo do Estado. Isso, para o fundo. É para onde eu pretendo remeter as minhas emendas também. O senador Cajuru já falou, muito bem, como sempre, com elegância. Senador Reis, por favor. Luiz Carlos Reis. Bom, boa tarde. Cumprimentar aqui o nosso senador Paim, que está liderando essa comitiva, pelo Rio Grande do Sul. Senador Mourão, Irineu, que está na ativa. Espiridião Amin,
Cajuru, nossa dama Leila e Marcos Pontes. Prazer estar com vocês, governador, que vieram aqui ao Estado para mostrar a solidariedade dessa comissão especial que o Senado criou e o Paim está liderando essa comissão. Também aqui aos prefeitos, ao Volmir, né, que é um prefeito que está conosco aqui, Jairo Jorge, que é o anfitrião, delegado João Paulo de Cachoeirinha, Pedro Rippel de Rolante, o Ricardo Gomes, está aqui também de Porto Alegre, e cumprimentar aqui ao Coronel Dang e também ao Romanelli, em nome do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, pelo que vocês estão fazendo para se somar às forças do Rio Grande do Sul. Né? Então, a Brigada Militar, bombeiros, além dos voluntários que estão fazendo toda essa empreitada para ajudar o nosso Estado. Obrigado. O Cajuru falava, Esperidião, na emenda dele, o Mourão, hoje o Irineu e o Paim já estão fazendo, nós fizemos a nossa parte. Mas a bancada progressista, o governador já está colocando em torno de 30 milhões. Eu falava com o Covatti hoje, uma região que não tem estudo, é o estudo da bacia do Taquariantas. Então, parte desse recurso vai ser destinado para esse estudo, para custear o estudo do Taquariantas, que é a região mais atingida do ano passado e agora de novo que atingiu. Senadora Leila, a questão do repique, o Jairo falava que passou em tal ponto dos diques. Governador, há umas 2 semanas eu procurei um engenheiro aqui, Oscar Escher, aqui de Canoas, que foi presidente da Metroplan. Conversei também com o Busato, que era secretário naquela época, Paim. O governador era o Tarso Genro, que iniciaram um processo, a presidente era a Dilma, de obras necessárias à contenção. Se somar o que já existia em Porto Alegre e nessa região também. Infelizmente, esse processo, Carlos Gomes, demorou muito tempo, mas agora, nessa última semana, a gente trabalhou com as 4 empresas que foram contratadas, né, que é a Magma Engenharia, STE, Encorp e Eng Plus, que tem, Valmir, estudos do Rio Caí, pega lá Montenegro, São Sebastião, que é naquela região, tem estudos aqui também do Rio dos Sinos, que pega Novo Hamburgo, Rolante, lá prefeito Rippel, pega São Leopoldo, a região bastante atingida, que nós vemos ele hoje em Leila, e também do Rio Gravataí, do Rio Arroio Feijó, e temos também aqui o Rio dos Sinos, toda essa região. E o prefeito Melo e o Ricardo Gomes estão fazendo agora, governador com o professor Tucci, uma revisão de todo o processo de Porto Alegre. Dos mais de 70 quilômetros de dique e as mais de 20 casas de bombas que tem ali. Esse pessoal mais ou menos orçou para nós quanto custa. Trabalharam tudo com a cota de 41. Agora, Marcos Pontes, estão atualizando para a cota de 2024. Tem que fazer essa atualização, é possível fazer isso. Evita, Jairo, o que tu falaste naquele canto que invadiu esses bairros que você afetou aqui, praticamente a metade de Canoas, que é uma cidade, terceira maior cidade do Estado. Então, é extremamente importante. Então, esse aí, governador, o pleito que a gente deixaria para ser encaminhado do Senado, dos deputados federais e do governo do Estado. Aquele dia que o ministro Rui Costa esteve aí, conversei com ele, ele passa um paper para nós que nós estamos dispostos a ajudar. Eu já havia falado na segunda-feira passada com o ministro Jader Filho, que também pediu esse material, porque esse processo está no Ministério das Cidades. Lá que tem recursos, é só atualizar o contrato com as empresas e atualizar orçamentos, e ajustando a cota de 2024. Então, esse é o processo que a gente queria fazer em nome da bancada federal, do Senado e da Câmara, e também dos prefeitos. Eu vou me atualizando valores dessa questão, e aí já solicitar o que é necessário para nós buscarmos recursos conjuntamente. Essa é a proposta que eu deixo aqui. Obrigado. Senador Luiz Carlos Reis, eu passo a palavra de imediato ao senador Irineu. Boa tarde a todos. Uma saudação toda especial ao governador, ao prefeito, aos colegas senadores, os 3 gaúchos, mais o Marcos Pontes, a Leila, o Cajuru, Espiridião, o meu amigo prefeito Volmir,
ao vice-prefeito de Porto Alegre, já saiu, ao nosso deputado Carlos Gomes, parente do nosso vice-prefeito, né? Os dois são Gomes. Em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar o governador pela explanação que fez, pela exposição de motivos muito correta, no meu entender, e demonstra que conhece a situação. Assim como o prefeito Jairo Jorge, de quem nós já fomos colegas atrás, né? Fizemos campanha junto para governador, o Heinz era candidato a governador e você lá em Santiago fizemos um debate, eu era o coordenador da campanha. Mas aqui se falou muita coisa dos problemas, não vou precisar repeti-los. Nós precisamos caminhar para soluções, né? E a primeira delas foi, no momento da chuva e tal, a busca e a salvação das pessoas. Isso já foi comentado, acho que esse momento já praticamente passou, e vem o momento seguinte. E o prefeito Jorge falou que vem mais chuva aí. Aqui deu 70. Eu liguei em casa, meio-dia, e eu moro em Tapera, que é a cabeceira do Jacuí, já tinha dado 90 ao meio-dia hoje. Então, não sei se não vem mais água lá de cima. Nós temos que, na verdade, recuperar a economia. Eu entrei com vários projetos, né, lá no Senado, já foi dito aqui, não vou repeti-los, né, mas um deles é uma emenda que é importante, o senador Paim deverá fazer a relatoria, que são 500 milhões só para hospitais filantrópicos, né, e esse recurso poderá sair rapidamente, até porque o Estado do Rio Grande do Sul está em calamidade pública. E quando está em calamidade pública, muitas coisas extrapolam o limite dos orçamentos. Isso o pessoal todo sabe aí. Então, às vezes, não precisa respeitar esse limite, até porque é uma situação emergencial. Uma outra questão que nós levantamos é o dinheiro do fundo partidário, que eram 4.900. Eu entrei com uma proposição para nós deixar apenas 2.700, que era o valor inicial, contando a inflação da eleição anterior. E os 2.200 que nós pedimos para ser liberado é o que foi acrescentado no orçamento, né? Então, se os parlamentares votarem e a pressão popular ajudar, eu tenho a convicção absoluta que esse recurso poderá ser incrementado, repassando em forma de FPM e FPE, prefeito, para cada município. É dinheiro direto na veia, e esse dinheiro está disponível, porque é para as eleições que são logo ali na frente. Exatamente, o FPE de acordo para o Estado e o FPM para os municípios, né? Então, nós precisamos agilizar esse processo para poder avançar. Também entramos com medida lá, e já foi adotada, que é para que as pessoas não percam o emprego, né? Que possam continuar recebendo, é um assunto que já se falou aqui. Mas se falou bastante no problema do comércio e da indústria. O pessoal já comentou aqui bastante. Mas eu não ouvi ninguém falar a palavra agricultura, tá? E eu, lá num evento lá que aconteceu no Rio de Janeiro, eu disse que eu era o senador do agro, substituindo temporariamente o nosso senador Luiz Carlos Heinz. Eu sou agricultor há 53, 54 anos, embora paralelo a isso eu sempre tenha exercido a função política. O campo sofreu tanto quanto a cidade nas regiões onde foi afetado. E nas regiões onde não deu muita água, a fertilidade do solo também se foi. Se perdeu muita lavoura de soja, se perdeu muita lavoura de arroz e, principalmente, as pequenas culturas na beira dos rios, do Vale do Taquari todo e aonde a água está descendo agora. Isto vai encarecer os produtos alimentícios já agora e logo ali na frente, e não só no Rio Grande do Sul, no país inteiro, porque tem mercadoria daqui que abastece outros mercados brasileiros. Então, também nesse segmento precisa incrementar. E eu fiz vários projetos, várias proposições, para que se abra linhas de crédito de financiamento para o agricultor, pequeno agricultor, o médio agricultor nas regiões atingidas, possa recuperar a sua propriedade. Tem muitos que também perderam as casas, galpão, máquina, terra, produto colhido, alguns armazéns estouraram, outros perderam produto na lavoura que não conseguiram colher. Vão ter problema de pagar as contas remanescentes e não vão ter recursos para tocar os negócios daqui para frente. E corremos um sério risco de muita gente abandonar o campo.
E aí a situação complica mais ainda. Então é um fator essencial, governador, nós ficarmos também dando atenção para esse segmento, que é o primário. E todos nós estamos aqui e vivemos no mundo porque tem agricultura. Se não tivesse agricultura, nós não éramos seres humanos. Nós precisamos de manhã, no café, precisamos no almoço, precisamos na janta do agricultor, que produz o alimento, que produz a roupa e assim por diante. Então, lá é o primário, a indústria também é setor primário que faz a transformação e o comércio que faz a transferência de um produto para o outro. Mas o primário é o essencial. Então, eu venho com essa proposição e já tenho trabalhado muito nesse sentido, nos projetos todos que foram encaminhados neste período que eu estou lá, nesse sentido. Muitas coisas já foram atendidas, mas precisa mais, até porque, para encerrar, você falou aqui do Katrina, que foi aquele evento que aconteceu nos Estados Unidos, que foi muito grave, mas foi uma cidade. E lá levaram para corrigir o que foi perdido nos Estados Unidos. A diferença da economia americana e a brasileira não tem comparação, mas levou-se 10 anos para a reconstrução. 10 anos, Cajuru. Nós temos aqui 78 cidades em calamidade e mais 300 e tantas, 400 em situação de calamidade. Será que nós recuperamos em 10 anos ou em 15 anos? Então precisa, e o Brasil está ajudando, e eu quero aqui, já que está sendo transmitido pela TV Senado, agradecer a todo o Brasil, ao Brasil agrícola, ao Brasil das cidades, enfim, de toda parte que veio alimentos, veio recursos, veio dinheiro, muitos PIX o pessoal fez para entidades que estão arrecadando recursos, e o Brasil é o Brasil do bem. O Brasil está ajudando o Rio Grande. Assim como no passado o Rio Grande ajudou o Brasil, nós temos muito gaúcho nesse Brasil lá fora, agora é a vez daqueles gaúchos, dos familiares e dos demais brasileiros, nos ajudar a nos reerguer. Obrigado. Senador Irineu, nossos cumprimentos. E de imediato, correndo contra o tempo, o senador Mourão, o relator desta comissão. Bem, meu boa tarde a todos. Presidente Paim, o relator tem que ser eficiente e rápido. Governador, muito obrigado pela explanação que o senhor colocou aqui para a gente. Prefeito Jairo Jorge, Volmir, o Ricardo Gomes teve que sair aí, algum problema. Secretários aqui presentes, meus colegas senadores, brigadeiro Dang. Acho que são dois aspectos aqui. Houve um rinoceronte negro aqui no Rio Grande do Sul. Diferente da pandemia. A pandemia afetou emprego, afetou perda de arrecadação, teve tudo isso. Mas não teve perda de bens. Não teve cerceamento à livre circulação das estradas, pontes, nada disso aconteceu. Então nós já temos hoje, não é, medidas que foram tomadas naquele momento e que podem ser replicadas. E eu acho, viu, Paim, que o governo não pode ter vergonha de copiar o que foi feito e deu certo. Essa é a questão. Copiar o bom. O que é bom a gente copia. Não é? Copia e executa. Agora tem uma outra coisa que não havia, que é, propriamente dita, a questão da reconstrução. Que isso não era necessário na pandemia. E é isso que nós temos que nos debruçar. Tudo isso com uma palavra que o governador colocou no final da explanação dele. Urgência. Esse é o ponto. Não podemos esperar. A gente tem que tocar esse barco para andar e a nossa tarefa dentro do Senado, dentro do Congresso, é criar as condições, facilitar o trabalho do governo federal, do governo estadual e dos governos municipais. Só isso aí, presidente. De imediato, volta a palavra para o governador Eduardo Leite. Bom, também buscando ser objetivo aqui, agradeço mais uma vez a atenção aqui do Senado da República e vou repassar aqui, anotei as abordagens dos senadores. A senadora Leila estava trazendo sobre a questão de como recomeçar, o plano de reconstrução e o plano de resiliência, que é a questão de reconstruir melhor. A gente vai ter que ser aqui práticos, eficientes, mas também com a consciência de que a gente precisa planejar e projetar uma reconstrução
melhor, mas ao mesmo tempo não dá para fazer as pessoas esperar aí 1 ano, 2 anos, 3 anos que a gente vai fazer um plano, né? As pessoas querem a sua vida retomando imediatamente. E esse é o grande desafio. Nós estamos buscando aqui, constituímos uma Secretaria da Reconstrução Gaúcha, estabelecemos um fundo, que é o Fundo da Reconstrução, o Fundo Rio Grande, do Plano Rio Grande. Eu tenho falado que o Estado precisa de um plano de pós-guerra, até comparei com o Plano Marshall. Eu digo, bom, mas naturalmente o Plano Marshall, com esse nome, não se aplica para nós. Então, o Plano Rio Grande, um plano de Estado, não do governo, um plano para todos, né? E isso significa nós estabelecemos, a partir de um fundo deste plano, já associo aqui as manifestações que foram feitas em relação à disponibilização de recursos de senadores, deputados, das emendas, e de todos aqueles que quiserem contribuir. É justamente um caminho também para que nós possamos, com transparência, colocar esses recursos para poder prestar contas também do uso desses recursos. Então, um fundo constituído para dar o devido crédito a quem está aportando nesse fundo e a devida transparência sobre o uso deste fundo também, que é fundamental. A gente precisa movimentar recursos multibilionários. A preocupação deste governo, pode ter certeza, também é sobre a transparência e o controle do recurso público. Então, nós temos que abreviar a burocracia, tem que ser rápido, mas tem que ser transparente, claro, né, sobre onde esse recurso está indo também. Pode ter certeza que é a nossa preocupação. E aí entram nesse plano de resiliência ações que vão se relacionar, de um lado, à mitigação da contribuição às mudanças climáticas e, naturalmente, vamos ter que reforçar muitas ações que já estão em curso, mas que vão precisar ser reforçadas. Vou dar um exemplo. O nosso governo está concluindo uma contratação de estudos para a transição justa, que são estudos que vão dar as diretrizes de novas vocações econômicas e novos usos possíveis, ambientalmente corretos, para as regiões que vivem da cadeia produtiva do carvão, por exemplo. O Rio Grande do Sul tem comunidades aqui, cidades que tem, onde há exploração de carvão, que nós sabemos cientificamente tem a sua contribuição às mudanças climáticas, mas não estamos falando aqui sobre as grandes empresas, os grandes empresários, está falando sobre as pessoas, assalariados, trabalhadores que vivem dessa economia e que precisam ter alternativa, porque não adianta a gente simplesmente proibir determinado tipo de produção e de economia e não oferecer alternativa. O grande caminho, né, o segredo para a gente poder estimular o planeta e as nossas comunidades a terem soluções sustentáveis, ambientalmente corretas, é poder nós darmos também sentido econômico a essa transição. Isso é o conceito da transição justa, né? Se nós não dermos sentido econômico para mudarem, né, o caminho na forma como extraem a sua renda, como produzem, como trabalham, enfim, é uma ilusão achar que a gente vai conseguir resolver isso. Então, mitigação envolve agricultura de baixo carbono, planos de manejo que ajudem a reduzir emissões na agricultura. Tem uma série de iniciativas que podem ser e devem ser empreendidas, já estamos empreendendo algumas, vamos ter que dar muito mais fôlego e energia nessas contribuições de mitigação. Mas também aquelas de proteção de cidades. Aí estamos falando aqui sobre, olha, planos de resiliência que envolvam diques, desassoreamento de rios, né, espaços para os rios. Nós estamos procurando estudos e também consultorias que vão ser contratadas com expertise para poder dar suporte ao governo. E constituímos no nosso Plano Rio Grande um comitê técnico-científico com especialistas e academia para dar suporte nas decisões do governo. São muitas as soluções que são apresentadas, né? A imprensa faz a cobertura das tantas soluções apresentadas no mundo. Como que elas se aplicam a nós? Qual é a que é razoável? Qual é a que nós devemos apostar, né? E que é viável economicamente e que melhor se aplica para as nossas condições? Não é o governador sozinho que vai ter que dizer isso, nem somente a sua equipe de governo. Nós estamos estabelecendo um comitê técnico, científico, com academia, com participação de especialistas, para orientar, né, criticar, sugerir, apontar os caminhos para esses planos, olhando as cidades mais afetadas, nas regiões mais críticas do Estado. Então, pode ter certeza, né, nós vamos ter esse cuidado, está na nossa diretriz, para que essa reconstrução seja feita de uma forma melhor. O senador Marcos Pontes estava falando sobre a questão da condição de recuperação econômica e alguns pontos são críticos. Vou dar um exemplo também prático aqui. Aeroporto de Porto Alegre.
Tá? O aeroporto Salgado Filho. Esta base aérea, agradeço aqui a Aeronáutica, as Forças Armadas, mais uma vez, estão fazendo uma operação emergencial para se transformar também em ponto de, num aeroporto para a aviação civil, mas ainda com uma condição muito limitada do que a gente precisa, né? O aeroporto de Porto Alegre, nós estamos apelando ao governo federal que faça rapidamente o reequilíbrio cautelar da concessão do aeroporto. Por quê? Porque a concessionária, como outros aeroportos no Brasil concedidos à iniciativa privada, já tem, né, a necessidade de receber o reequilíbrio da pandemia por conta da queda do número de passageiros, que impactou a demanda, e na alocação dos riscos no processo de concessão, quando extrapola algum nível de demanda, de impacto, o governo compartilha, né, esses riscos. Então, tem já uma previsão de receber o reequilíbrio da pandemia, que não recebeu até agora. E agora vai ter, novamente, uma necessidade de fazer fortes investimentos que não estavam previstos e que vai envolver a necessidade de reequilíbrio. Quanto mais tempo demorar para se ajustar esse reequilíbrio entre poder concedente, União e o concessionário, mais a concessionária vai ficar com o freio de mão puxado para poder fazer os investimentos que vão ser também milionários para recuperar o aeroporto. E aí mais tempo a gente vai ficar sem o aeroporto. O ministro Vital do Rego, do Tribunal de Contas da União, esteve aqui no Rio Grande do Sul e ele mesmo manifestou: existem caminhos para um reequilíbrio cautelar, que é, né, um valor que possa ser apurado rapidamente, incontroverso, e que já se faça esse reequilíbrio para poder dar velocidade na recuperação do aeroporto. Até onde nós sabemos, não há precedente no Brasil de uma capital, de um estado, ficar tanto tempo sem o aeroporto como nós ficaremos aqui. Isso vai ter um impacto muito forte na economia do Rio Grande do Sul, para diversas finalidades e muito especialmente para o turismo. Então, estamos pedindo, né, que isso se acelere nesse reequilíbrio cautelar, para que, mesmo que sejam muitos meses, que sejam menos meses possíveis aí na reabertura do aeroporto. E, claro, crédito subsidiado, e aí aqui na questão do crédito subsidiado o governo já fez alguns anúncios, mas a gente tem insistido, é importante também, além, né, de ter a disponibilidade financeira, ter a facilidade do acesso por diversas formas. Por exemplo, né, é importante que quem já tinha acessado o Pronamp antes e que não poderia ter acesso agora, possa ter acesso. Acho que isso até já foi endereçado pelo governo para fazer a justa referência. Mas ainda está em curso, não sei se está bem resolvido, outras instituições financeiras poderem operar. Por enquanto só estão os bancos públicos federais, né, e a gente pede que cooperativas de crédito, que o Banco do Estado também possam ser operadores dessas linhas, porque eles têm uma capilaridade que ajuda a chegar rápido em quem está precisando na ponta. Então, são várias medidas. Sim, um limite superior para o acesso também a essas linhas. Enfim, tem uma série de questões que ainda estão sendo resolvidas, que a gente precisa também com urgência, como aqui foi falado. A experiência aprendida também para o futuro, pode ter certeza, é algo que eu cobro aqui. A gente já tinha, né, acumulado essa experiência pelo episódio do Vale Taquari ano passado. Eu digo para a minha equipe, tudo isso tem que virar cartilhas e orientações e manuais. Já estávamos produzindo o ano passado, agora com essa também, tudo eu digo para a equipe, vai registrando cada problema, tem que fazer um diário de bordo aqui, para que a gente possa transformar tudo isso em orientação, manual, procedimentos, protocolos que têm que ser observados para o futuro. Então, disso tudo que está acontecendo aqui, pode ter certeza, vai sair, né, um material denso e organizado para orientações em relação a episódios futuros. Agradeço aqui ao senador Amin, que trouxe as lições de Blumenau, e trouxe também a questão da dívida, que depois o senador Paim aqui ainda deu mais uma contribuição na sua fala. Mas eu vou reforçar aqui o seguinte: conversamos, dialogamos, buscávamos o caminho da quitação. O ministro Haddad reportou que o veículo, né, a ferramenta dívida é mais delicada para fazer esse tipo de ajuste. Eu compreendo, tem questões, assim, como é que se diz, me faltou a palavra agora, mas riscos de credibilidade, enfim, mexer a dívida como canal para fazer esse apoio ao Estado é mais delicada de ser manejada. É por isso mesmo, então, que na impossibilidade de fazer a quitação da dívida, nós estamos, então, pedindo que se faça o aporte com recursos ao Estado.
Então, como eu mostrei a vocês aqui, eu estou com os ofícios que eu vou deixar explicando isso aos senadores. O governo está sendo aqui atendido com o não pagamento da dívida por 36 meses, no montante que vai ser de cerca de 11 bilhões e alguma coisa de não pagamento da dívida, mas que vai ser incorporado ao estoque da dívida futuro do Estado, corrigido pelo IPCA. Não haverá incidência de juros sobre esse montante, mas vai ser postergado e vai ser corrigido pelo IPCA. Mas nós estamos apurando pelos nossos dados, e a Receita Federal pode ver isso. Então, o governo federal tem a capacidade, via Ministério da Fazenda, a Secretaria da Receita, observar que efetivamente estamos sofrendo um impacto na arrecadação do Estado que vai só neste ano chegar a mais de 11 bilhões e meio, em 7 meses pela frente. Então, o que nós estamos pedindo aqui ao governo federal é o seguinte: bom, já que pela dívida a gente não conseguiu transformar aquilo em quitação, e talvez mesmo a quitação não nos ajudaria, porque no curto prazo a gente vai precisar de reposição, e se a União não pode fazer movimentos na dívida, então que a União faça, como fez na pandemia, o aporte ao Estado para compensar as perdas que nós temos. E insisto, se não, o desejo que a União expressou, né, com o presidente Lula, com o ministro Haddad, que é fazer com que o não pagamento da dívida se converta em capacidade fiscal para o Estado investir, não vai ser capaz de promover os investimentos na medida em que nós vamos estar simplesmente amortecendo o impacto das nossas perdas de arrecadação. Desculpa. Não vai mudar a classificação. Sim, não, exatamente. Então, eu preciso fazer com o seguinte: vamos deixar de pagar a dívida, ok? Tudo que nós pagaríamos da dívida, a gente vai, na verdade, aportar num fundo de reconstrução. Só que, do outro lado, eu vou estar ficando incapaz de pagar as minhas contas básicas do mês, porque eu estou perdendo uma arrecadação que é fundamental para pagar salários, para pagar as despesas ordinárias do Estado. Então, eu preciso que a União me reponha, e é isso que está nessa carta, através de aportes, né? E a União é que tem essa capacidade, e neste caso, ao contrário da dívida, não envolve nenhum tipo de risco de credibilidade né, perante acreedores do país e tudo mais. Eu agradeço os elogios que o senador Cajuru aqui me dirigiu, e também a questão do repasse das emendas que foi falado sobre o fundo, acho que é importante esclarecer. Tem um fundo, então, constituído, o Fundo do Plano Rio Grande. Todos os deputados e senadores que quiserem destinar recurso ao Estado, nós temos este fundo como canal para fazer a destinação, onde haverá a transparência para podermos mostrar para a população quem está destinando e para quem fez a destinação também como está sendo aplicado este recurso, o que é para mim um grande valor também. O senador Heinz falou sobre os processos para os diques de contenção. Nós estamos, né, desde que foi viabilizado esse convênio com a União, ainda em 2013, o Estado fez contratações, enfim, ficou concluídos os estudos ambientais e a RIMA, enfim, para 2 deles, que são para Eldorado e do Arroio Feijó e Gravataí, se eu não me engano, pega Alvorada aqui, e nós estamos em condições de avançar agora para fazer uma contratação integrada. Então, que vai envolver no projeto e execução, inclusive na etapa do projeto, na contratação integrada, a revisão sobre as cotas, né, que o anteprojeto tenha trazido em função de nós termos agora uma superação da pior enchente anterior, que era de 41. E o senador Irineu trouxe o tema do FPM e do FPE. O governo federal trouxe uma medida provisória que está no Senado, deve ser designado o relator em breve, para uma cota extra de FPM, de Fundo de Participação dos Municípios. O senador Irineu trouxe a questão sobre fazer também para o Estado, que é importante, sem dúvida nenhuma, tudo vem muito bem-vindo, só que, na verdade, o FPE para o Estado do Rio Grande do Sul ele é menos relevante, por isso que eu insisto na solução via compensação das perdas do ICMS. Inclusive, esta medida provisória pode ser um canal, via emendas, para viabilizar essa compensação que nós estamos pleiteando. Então, a medida provisória está dando uma cota extra aos municípios de FPM. Se eu não me engano, ela está prevendo essa cota extra para os municípios em situação de calamidade. Eu acho que precisa ser mais do que uma parcela e acho que precisa ser mais do que os municípios em calamidade, porque os outros...
porque os outros vão ser atingidos indiretamente também, né, pelas perdas de arrecadação. Pode não ter tido a calamidade do desastre, mas vai ter um impacto na arrecadação que vai dificultar a prestação de serviços aos estados. E entendemos que essa medida provisória no Senado pode ser um canal para a gente poder ajustar a compensação essa que nós estamos pedindo da arrecadação que vamos ter perdido. E concordo também com os temas trazidos aqui pela agricultura, que foi muito impactada, tanto porque solo, né, as lavouras foram impactadas, o solo ficou também comprometido. Nós vamos ter que fazer forte programa de recuperação de solos para recuperar a fertilidade, e vamos também ter muita demanda nas estradas rurais. Eu fui lá a Caxias do Sul, sobrevoei, e o número de estradas, né, rurais afetadas por deslizamentos é absurdo. Um município que tem muita produção de hortifruti granjeiros que estão com dificuldades de serem escoados por conta do impacto nas estradas. E, por fim, o senador Mourão trouxe o tema da urgência, que, para mim, é o que eu gostaria de encerrar minha manifestação salientando. Tudo que nós discutimos aqui é muito importante, mas uma coisa é certa, vai durar muito tempo a recuperação, nós vamos precisar ter fôlego financeiro, e isso tem que ser alcançado com urgência ao Estado, porque senão a gente fica, como eu disse, com o freio de mão puxado, né, porque temos incerteza sobre as capacidades fiscais, e a situação vai se deteriorando. O emprego que, né, deixar de existir, a população que deixar de olhar um horizonte de recuperação imediatamente, tudo isso vai ter impactos muito mais difíceis de serem revertidos futuramente. Então, agradeço a atenção e peço a todos esse senso de urgência para que a gente possa ter rapidamente as ações em curso na moradia, na reconstrução da logística, no apoio à manutenção do emprego e renda, no crédito, tanto para empreendedores na indústria, grandes, médios, pequenos, comerciantes, agricultura, e o fôlego também para o poder público poder cumprir a sua parte com os investimentos que nos serão demandados, e a compensação, naturalmente, pelo que nós tenhamos perdido de arrecadação e que vamos perder de arrecadação, que vai ser muito necessário, porque a gente está expandindo os serviços. Eu tive que contratar mais policiais, pagar horas extras, convocar de férias, né? Estamos expandindo serviços por conta da necessidade urgente. Vamos ter que contratar mais professores, substituir professores que foram afetados e que vão ter que ser afastados da sala de aula, contratar professores emergencialmente. Eu estou tendo que contratar redes de apoio psicológico, tanto na equipe de saúde quanto nas equipes da educação. Os servidores foram afetados, muitos, então nós vamos ter também um custo adicional de serviços, como eu disse, de outro lado, de investimentos para a reconstrução, e de outro lado o Estado vai ter uma forte queda de arrecadação. Nós precisamos muito, muito desse apoio. Não é um apoio ao governo, é um apoio ao Estado, né, através do governo, para que a gente possa cumprir a missão nesses próximos anos de reconstrução. Muito obrigado ao Senado, muito obrigado a cada um dos senadores. Eu queria aqui, rapidamente, indo para o encerramento, em primeiro lugar, agradecer ao governador Eduardo Leite. Ele tinha outras agendas. Me disse que está adiando as agendas para ficar até o último minuto conosco aqui nesse momento tão triste, tão grave para o Rio Grande, e que tem encontrado a solidariedade em todo o povo brasileiro. Como alguém me disse, né, Paim, nós somos todos gaúchos, nós somos todos Rio Grande. Pode ter certeza que nós vamos caminhar junto. E nesse momento de caminhar para o encerramento, eu queria fazer uma homenagem a uma cidadã gaúcha que está aqui no plenário no momento. Quietinha, ela é a diretora do Senado, que é a Ilana. Ela está fazendo um trabalho que merece aqui todo o nosso apoio, nossas considerações. São toneladas e toneladas de alimentos. E hoje, ali no Sindicato de Canoas, da Jamanta descarregou brinquedo para as crianças. A Leila viu, né? Ela mesma estava ali. Quando ela falou ali, caminhando ali no meio, olha, estamos descarregando brinquedos. A alegria das crianças era um brinquedo simples. Por isso, Ilana, eu não podia deixar de fazer o belo trabalho que está fazendo. A Liga do Bem, que ela coordena,
que são toneladas que já vieram e outras estão vindo para o Rio Grande do Sul. Não é só para Canoas. Canoas tem um caminhão ou outro, né, Jorge? Que venha mais um pouco, se puder, né? Mas está vindo, sei que vai para Santa Maria. Santa Maria semana passada. É um gesto lindo, que isso simboliza os milhões de brasileiros que estão fazendo isso, inclusive no exterior, de diversos países estão dando a sua colaboração. Então, ao encerrar aqui esse momento, a Leila parece que é uma parte. Não, pode fazer. Ou a parte é regimental. Pode falar. Claro. Isso. Estava no meu encerramento. Aqui no encerramento, nós íamos fazer esse pedido, governador, se você pudesse, se não puder entrar, se não puder estar lá pessoalmente, nem que for por videoconferência, isso, vai ser dia segunda-feira, às 10 horas da manhã, com a participação de inúmeros convidados. É a crise climática do Rio Grande do Sul. É a crise do Rio Grande do Sul. É a situação que nós estamos passando e está tendo o apoio lá de inúmeros parlamentares, cientistas políticos do tema, naturalmente, né? Para não fazer um debate que seja a realidade. Queremos falar do que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Esse é o objetivo. Esperamos que seja um grande evento que venha ajudar o povo gaúcho nesse momento tão difícil. Permito que eu diga isso, meu governador. Às vezes dizem que o Rio Grande do Sul é o estado mais racista do Brasil. Eu tenho 40 anos de vida pública, sou um cidadão negro, 4 de federal e 3 de senador. Então, essa história não é bem assim. E o Rio Grande do Sul e o Brasil estão entendendo isso. Tanto que a solidariedade lá no plenário não é nem da situação ou da oposição, é de todos os senadores e senadoras se prontificando. Eu não vou dizer o nome aqui. Um senador de oposição me procurou que ele quer fazer a campanha de 1 milhão. 1 milhão de emendas parlamentares, né? Que cada parlamentar, são 503 deputados, 81 senadores, mas 513 deputados e 81 senadores. Se cada um der 1 milhão, o senhor não vai ficar chateado, né? Se cada um der 1 milhão, não vai ficar chateado. Pode ser pouco. Tem gente que pode dar 10, dá 10. Eu não tenho problema nenhum de dizer que todas as minhas emendas, olha que dá mais ou menos 90 milhões. 90 milhões é para o Rio Grande, vai ser. E eu não quero só dar esse ano, quero dar o ano que vem também, ver como é que vão fazer para se venha para o Rio Grande. Mas eu não quero aqui falar só de um ou de outro ato. Quero falar da grandeza da solidariedade a nível nacional e internacional e dos voluntários. Eu vi como é a caminhada dos voluntários. Eu vi gente de lancha, pegando a nossa gente sofrida em cima do telhado de uma casa. Eu vi meninos ricos que não precisariam estar lá, de jet ski, que estavam lá tirando os meninos, homens e mulheres, em cima das casas. Eu vi o pescador com o seu remo avançando rio adentro para salvar pessoas. Então, é um encontro de raça, de religiões, de classe, de todo o segmento da sociedade, em solidariedade ao povo gaúcho. Quero agradecer muito à Aeronáutica Brasileira. A Aeronáutica Brasileira que nos recebeu ontem lá no QG para nos mostrar o que está fazendo. Não precisavam mostrar para nós, mas mostraram como foi uma forma de abraçar o Rio Grande. A Marinha, ao Exército, a Polícia Militar, os bombeiros, todos os segmentos que me deram aqui, que eu gostaria até de citar, mas todos os policiais da Polícia Rodoviária Federal que ficaram à nossa disposição hoje. Foram 11, da Brigada Militar, 6. Enfim, um aparato enorme, mostrando boa vontade, estamos com vocês. O abraço que eu recebi de cada um de vocês, que nós recebemos, todos nós recebemos. Em vez de nós, como alguém já disse, eu vou repetir, trazermos um abraço forte, a gente recebia um abraço mais forte deles ainda. Estamos juntos, vai dar certo. Enfim, quero agradecer muito aos senadores. Todos os senadores da comissão vieram
junto para o Rio Grande. Todos. O senador Irineu, o senador Hamilton Mourão, o senador Esperidião Amin, o senador astronauta Marcos Pontes, a senadora Leila Barra, o senador Cajuru, o senador Luiz Carlos Rocha. Ninguém se negou. Não importa se é daqui ou não é daqui. Poderia dizer, olha, tem uma agenda fora. Não, todos estão aqui comprometidos em ajudar a reconstruir o Rio Grande do Sul. Nós vamos reconstruir isso junto, pode ter certeza. Não vai ter divergência nenhuma ideológica ou partidária que vai nos empurrar para um lado ou para o outro. Primeiro lugar é o povo gaúcho. As outras coisas a gente defende e discute no momento adequado, que entender, cada um puxando para o lado que bem entender. Mas, nesse momento, é solidariedade, gratidão, reconstruir, vida longa ao povo gaúcho, vida longa ao povo brasileiro. Está encerrada a nossa reunião. Um abraço a todos. Você estava acompanhando a audiência pública da Comissão Temporária Externa do Rio Grande do Sul, direto aqui de Canoas. Nós viemos aqui para Canoas para fazer uma visita, percorrer vários lugares aqui. Fomos a um hospital de campanha em São Leopoldo, fomos a um abrigo que está recolhendo pessoas, abrigo de pessoas e de animais, e também de recolhimento de donativos aqui em Canoas. E agora, no fim do dia, os senadores da Comissão Temporária Externa do Rio Grande do Sul fizeram uma audiência pública com a presença do governador do estado, Eduardo Leite. Eduardo Leite veio aqui para dizer aos senadores quais são as prioridades agora para a reconstrução do estado, a situação que o estado está enfrentando e quais são as prioridades do governo para a reconstrução. Os senadores pediram muito para que ele falasse quais são as prioridades para que os senadores possam voltar para Brasília ainda hoje e que possam começar a criar essa urgência e fazer projetos para as prioridades que o Rio Grande do Sul está vivendo. Segundo o governador Eduardo Leite, esse foi o maior desastre climático do país em extensão do desastre. E ele falou muito sobre a situação da dívida do Estado, que chega a 100 bilhões de reais. O governo federal suspendeu a dívida, mas o governador Eduardo Leite falou muito que essa suspensão não é suficiente para o que o Estado vai precisar. Ele disse que a expectativa de impacto até o fim do ano é uma perda de 11 bilhões e meio na arrecadação do Estado e que só esse mês o Rio Grande do Sul deve perder cerca de 60% na sua arrecadação. Então, ele gostaria que a dispensa. E como o governo não pode fazer isso legalmente, juridicamente, não pode fazer a suspensão da dívida, que possa fazer um aporte de recursos, porque o impacto na arrecadação realmente é muito grande. Então, ele pediu várias medidas de urgência, que os senadores podem voltar agora para Brasília para ajudar na reconstrução do Estado. O senador Hamilton Mourão, que é o relator da Comissão Temporária Externa do Rio Grande do Sul, falou que volta agora com várias propostas e que tudo é muito urgente, que a situação do Rio Grande do Sul é muito urgente, que as medidas sejam tomadas com a maior urgência possível. O senador Cajuru também, que faz parte da comissão, sugeriu que cada senador doasse 10 milhões de reais das suas emendas para o Rio Grande do Sul, que só isso no Senado daria mais de 800 milhões de reais num ano, que seriam muito úteis aqui para reconstruir o Estado. Eu vou conversar com o presidente da comissão, que é o senador Paulo Paim. Senador, qual a sua conclusão dessa audiência pública aqui com o governador? O governador falou bastante das prioridades do Estado. Foi mais que produtiva. Tanto o governador Eduardo Leite como o prefeito Jairo Jorge de Canoas colocaram as suas preocupações, que essa crise é uma crise longa, um desastre climático como esse, acho que não tem comparação sequer a nível internacional.
Notícias falsas, fake news, direita, esquerda, tecnologia, democracia. Ninguém traz de volta o racismo se essa visão racista não estiver embutida nas pessoas. Temos lá a publicação e como que se tira essa publicação de lá? Se elas não moderarem, aquilo lá é tomado de spam, pornografia e propaganda. É inviável. Em discussão. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Baseado nessa, para colocar com urgência na pauta deles aquela ajuda emergencial, o auxílio para a construção das casas é fundamental. Teremos que construir aqui milhares de casas, um lugar para o outro. As pessoas não têm, nesse momento, dinheiro para comprar o gás, não tem dinheiro para mandar reinstalar ou arrumar a luz, a água, que foi corroída pela força das águas. Aonde vão morar, aonde vão caminhar, aonde vão trabalhar. Tem o problema também do emprego, né? São milhares e milhares de pessoas desempregadas nesse período, porque as fábricas também ficaram debaixo da água. Então, é um processo de reconstrução do estado do Rio Grande do Sul. Então, vamos ter uma parceria muito grande entre todos nós. Uns falaram dos DIC para evitar novos procedimentos, né? Como foi o caso aqui de São Leopoldo. Aqui em Canoas, o Jairo Jorge, por exemplo, falou que é fundamental a reconstrução de casas e que essas casas estejam rapidamente qualquer casa para construção ainda vai 3, 4 meses. E nesse período eles ficam aonde? Nos centros onde eles estão instalados nesse momento, no ginásio, num colégio. Então precisa uma ajuda também para esse pessoal ficar nesse período até que possam retornar para suas casas, os filhos possam voltar para as aulas e eles possam retornar para o trabalho. Então é gigantesco. Aqueles que vieram aqui e viram pessoalmente o que está acontecendo, saem daqui com um compromisso muito grande, mas muito grande mesmo, de cada vez mais ajudar o nosso querido povo do Rio Grande do Sul. É muito trabalho aqui na volta, né, senador? O governador falou muito sobre a dívida, já que não houve o perdão da dívida, mas a suspensão, que ele precisaria de aportes do governo federal. Ele foi muito diplomático e eu fico aqui meus cumprimentos ao governador, que ele disse que, de fato, o que foi conseguido nesse momento, eu fui relator do projeto, foi de nós conseguirmos os 3 anos. Por 3 anos não se paga nada da dívida, não se paga nada. Agora, o que ele explica, bom, é não encaminhar para lá, que eles não tenham que mandar 11 bilhões todo ano para Brasília, né, para pagamento da dívida, mas que haja um outro reporte, como foi feito no tempo da pandemia, para sustentar a falta de produção, a falta de arrecadação aqui no Estado, porque as empresas também estão debaixo d'água e cai toda a arrecadação do Estado. Ele me deu, inclusive, um documento nesse sentido, que eu vou tentar que esse documento, chegando nas mãos do ministro Haddad, ele seja analisado, visto com carinho, para ver qual é a proposta possível para o momento. Mas pode ter certeza que o governo do presidente Lula está comprometido. Digo isso porque eu estou lá, conheço, sou da base do governo, está comprometido a ajudar o Rio Grande. Já ajudou bastante, mas há de ajudar muito mais. Certo, senador, muito obrigada, parabéns pelo trabalho aqui. Valeu, eu que agradeço aí a oportunidade e vocês que vieram de tão longe para estar aqui conosco. Certo. Obrigada, senador. Eu vou conversar com a senadora Leila agora, que acaba de ser eleita líder da bancada feminina no Senado. A senhora lembrou muito das mulheres, falou muito da situação das gaúchas. É verdade. Assim, andando pelas instalações, alojamentos que nós fomos na visita anterior, eu conversando com algumas mães, da preocupação delas com relação aos filhos, a questão da estrutura. A maioria daquelas famílias que estavam ali tinham acabado de perder suas casas, sonhos despedaçados, né, despedaçados, aliás, e a preocupação com a educação dos filhos. Muitos ali estão em uma faixa etária já, que frequentam escola, e agora não tem muito o que fazer. Na verdade, essa maior preocupação, você vê, está chovendo ainda,
ainda, e você percebe que a preocupação delas falando comigo, senadora, aí, ó, a chuva continua, a chuva persiste. Então, essa angústia é muito grande. Você não tem como a gente ainda ver o tamanho, a gente sabe que é gigante, né, o que aconteceu aqui realmente no estado do Rio Grande do Sul. Mas a gente só vai ter mesmo uma real situação, né, do que de fato aconteceu, os estragos de fato, só depois que a chuva parar, né, e nós estamos no inverno, isso é que é o mais preocupante. A senhora perguntou ao governador quais são as prioridades. Ele respondeu e eu queria saber o que a senhora volta agora para Brasília. Quais são as prioridades, na sua opinião? Eu acho que como presidente da Comissão de Meio Ambiente, nós vamos nos debruçar, né, em pautas que envolvam essa questão da mitigação, que envolva essa questão das cidades resilientes. Nós realmente vamos ter que pensar o futuro, porque essa tragédia aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, mas eu salientei muito na fala também que já estamos tendo queimadas, né, seca, né, severa na região centro-oeste, seca também no Amazonas, enfim. O próprio Rio Grande do Sul teve seca, teve enchente, então isso é uma realidade. As mudanças climáticas, a emergência climática, ela realmente chegou para ficar e a gente vai ter que se adaptar. E como se adaptar? Buscando dentro da própria CMA um debate sério, transparente, menos ideológico, mais técnico, científico, com relação ao que está acontecendo com o mundo e principalmente com o Brasil. Para que não aconteça de novo, é o que nós pretendemos. Muito obrigada, senadora. Bom trabalho. Senador Cajuru, venha conversar aqui com a TV Senado. Senador, o senhor fez uma proposta que cada parlamentar doasse um certo valor em emendas para ajudar o Rio Grande do Sul. Como foi? Bom, eu no primeiro dia que subi à tribuna do Senado Federal, fiz esse desafio aos 80 senadores e aos 513 deputados federais que não aceitam cortar em suas próprias carnes absolutamente nada, como economia de gastos e tudo mais, que esse não era um caso de cortar na própria carne, era de salvar carnes, salvar vidas. O que acontece aqui no Rio Grande do Sul é muito grave e a TV Senado foi muito feliz de ter vindo aqui e os senadores que estão aqui saem tendo uma outra noção, porque nós vimos quais são realmente as prioridades. Eu me preocupei demais e passou a ser prioridade para mim a questão da reconstrução das casas. Você viu, você acompanhou, é muita gente que perdeu casa de 20 mil reais, casa de 30 mil reais. Então, a minha missão seria o quê? Cada parlamentar que tem em média, no mínimo, 50 milhões de emendas por ano, eu esse ano tive 100, portanto, eu abri mão de 10 milhões, não fui criticado no meu estado, pelo contrário, fui elogiado. Se cada parlamentar fizesse isso, só do Senado nós teríamos 810 milhões para o Rio Grande do Sul investir na reconstrução de casas. Esse é o primeiro item, entre tantos outros. Se cada deputado fizer o mesmo, ou 10 ou 5, os 513, nós teríamos praticamente o dobro do fundo eleitoral das eleições desse ano, que eu propus para abrir mão de 50%, mas ninguém aceitou. Eu tomei pancada de todo mundo. Então, isso não custa nada, isso é o mínimo que você pode fazer e todas as pessoas nos seus estados vão ter a alegria de te cumprimentar. E saibam de uma coisa importante também, vocês aí do outro lado, em todo o Brasil, pela TV Senado. O povo gaúcho é um povo muito grato, né? A gente via o abraço deles em cada um, o agradecimento deles em cada um de nós, senadores, os 7 que vieram aqui, de 81, 7 estiveram aqui. Isso para nós é a demonstração de que vale a pena você ser solidário com quem nunca vai esquecer da sua atuação, do seu gesto, e você vai estar agradando a sua consciência, porque o que acontece aqui amanhã vai acontecer no seu estado. E certamente o seu estado vai precisar da solidariedade de outros. Então, concluindo, classe política, dê um exemplo, faça alguma coisa dos milhões que você tem de emendas, muitas delas não de forma generalizada, porque tem muita gente séria, tanto no Senado como na Câmara, principalmente no Senado, onde eu vivo. Mas tem tantos milhões que vocês desperdiçam, que vocês mandam, e esse dinheiro, esses valores são desviados, eu sei porque
porque eu já acompanhei isso pessoalmente, como jornalista que também sou. Então, por favor, não custa nada a gente fazer essa nossa parte. O governador criou um fundo para receber essas doações de parlamentares e fez questão de dizer aqui para nós que ele prestará contas de centavo por centavo que cada parlamentar decidir e destinar ao Rio Grande do Sul. A minha parte eu farei, graças a Deus, e dormirei bem. Vamos aguardar as adesões, então, né, senador? Vamos aguardar, ou então aquele que não tiver esse coração, pode ter certeza que eu vou falar mal dele a vida inteira. Obrigada, senador. Bom trabalho para o senhor. Lembrando que na próxima segunda-feira, dia 27, o Senado vai fazer uma sessão de debates temáticos sobre o que está acontecendo, sobre a tragédia aqui climática no Rio Grande do Sul. Você acompanhou, então, a transmissão ao vivo da audiência pública da Comissão Temporária Externa do Rio Grande do Sul, com os senadores e o governador do estado, Eduardo Leite. Nós voltamos às 19h30 com mais informações no nosso jornal Senado Notícias. Uma boa noite a todos. A TV Senado exibe uma programação especial em homenagem ao cineasta Tony Venturi. Senadoc Especial, nesta sexta, a partir das 9h30 da noite. Eu percebi que tem uma discussão sendo feita a nível global, mas que ela não chega nas comunidades, que ela não chega nas favelas. E mal chega no sul global. O mundo está discutindo o futuro do planeta, sendo que muitas pessoas estão ficando de fora dessa discussão. Eu via um monte de gente do norte global, majoritariamente homens brancos, héteros, cisgêneros, ricos, que não entendem os desafios climáticos do sul global, que não entende o que é ser uma mulher preta, uma mulher indígena, apresentando soluções de como resolver a crise climática. Aquilo me gerou uma revolta tão grande. E aí, quando eu volto pro Brasil, quando eu volto pra minha comunidade, eu decido comunicar a crise climática. Eu decido fazer alguma coisa para engajar as pessoas do meu território e mostrar que a gente pode ser parte da solução, sim. Porque outras pessoas que não vivem a nossa realidade, que não entendem os nossos desafios, estão prototipando soluções que não são eficazes. Agora é lei. Foi aprovada a escola em tempo integral. Com isso, é permitido à União financiar as matrículas nas escolas de educação básica por meio de transferência de recursos para estados e municípios. Para isso, o aluno terá que ficar na escola ou em atividades curriculares por tempo igual ou superior a 7 horas diárias ou a 35 horas semanais. O Senado votou, agora é lei. A essência da democracia deve ser esta: solucionar disputas e fazer a divergência pacificamente. E que os três poderes, juntos, podem construir e devem construir o que é o pilar da democracia. Democracia é essa que exige convivência pacífica entre todos, mesmo com divergência de ideias. Entendemos que a democracia, mais do que um regime político, é um modo de vida. A democracia é o único regime que pode permitir o convívio das pessoas que discordam. E discordar é saudável. O conteúdo que nos ensina a Constituição é que a democracia deve ser defendida. A democracia é o melhor terreno para plantar e colher direitos. TV Senado. Democracia todo dia. Declaro aberta a 11ª reunião da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Informática do Senado Federal,
da segunda sessão legislativa ordinária da 57ª legislatura. A presente reunião se destina à realização da segunda audiência pública para discutir a proteção regulatória do dossiê de testes PRDT para produtos farmacêuticos destinados a uso humano, em cumprimento aos requerimentos número 27, 28, 31, 32, 34 e 37 de 2023 da CCT. O público interessado em participar dessa audiência pública poderá enviar perguntas ou comentários pelo endereço www.senado.leg.br/e-cidadania ou ligar para 0800 061 2211. 0800 061 2211. E o site www.senado.leg.br/e-cidadania. Encontra-se presente no plenário da comissão. E já peço para ocupar aqui a mesa. Miguel de Carvalho, que é coordenador-geral de Propriedade Intelectual do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviço, MIDIC. Renato Porto, presidente executivo da Associação da Indústria Farmacêutica e Pesquisa, Interfarma. Tudo bem? Certinho. Marcela Vieira, assessora regional de Advocacy para a América Latina da Organização de Médicos Sem Fronteiras. Representante de Francisco Viegas, que é assessor político e inovação de saúde da Organização Médica Sem Fronteiras. Tudo bem, Marcelo? Certinho. Convido também Tiago de Moraes Vicente, presidente executivo da Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos Genéricos e Biosimilares, progenéricos. Bom, jovem. Encontre-se também presente por meio de sistema de videoconferência a Jussanã Cristina de Abreu, chefe do posto de gestão de qualidade de propriedade intelectual da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, da Anvisa, e Ricardo Lobato Torres, professor do Departamento de Economia da Universidade Federal do Paraná, representante de Renato de Castro Garcia, presidente da Associação Brasileira de Economia Industrial e Inovação, ABIN. Agradeço, então, a presença. Bem, essa é a segunda audiência. Estamos trabalhando para a aprovação do projeto de lei. E importante, né? Nós temos já aqui algumas participações, mas continua aberto aí o site e o telefone para as perguntas e considerações, né? Cada convidado poderá fazer uso da palavra. Vou colocar 8 minutos inicialmente. E após a exposição dos convidados, nós vamos passar para os inscritos, os senadores, senadoras. E eu já vou fazer aqui algumas perguntas, ler algumas perguntas que já chegaram, porque aí, se estiver no meio da fala, responder já ajuda. A Gabriela de Minas Gerais pergunta: quais são os principais objetivos da proteção regulatória do dossiê de testes na regulamentação de produtos farmacêuticos? Carolina de Pernambuco: em meio a inúmeras informações falsas que nos permeiam, como proceder no quesito transparência diante das pessoas leigas sobre o dossiê? Larissa do Rio de Janeiro: como as inovações tecnológicas como a biotecnologia e a inteligência artificial podem influenciar no PRDT? O Júnior do Amazonas: quais são os principais desafios enfrentados pelas autoridades regulatórias na implementação e fiscalização do PRDT? E a Luana de São Paulo: qual é a duração da PRDT? Quais são as principais implicações para a indústria farmacêutica e para os consumidores? E a Ana, aqui do Distrito Federal: a burocracia da PRDT pode impactar negativamente o desenvolvimento de medicamentos e prejudicar a saúde pública? Então, na medida das apresentações, quem puder já responder essas perguntas, está ótimo. Eu vou passar imediatamente já, então, para o Renato Porto, que é o presidente executivo da Associação das Indústrias Farmacêuticas de Pesquisa, Interfarma. Com a palavra, Renato. Obrigado, presidente, senador Exalcir, pela oportunidade de debatermos um assunto extremamente técnico e um assunto que, de fato, hoje temos muitas confusões de entendimentos conceituais. Então, a minha apresentação
vai se circunscrever exatamente a isso, para, de fato, muito objetivamente, claramente, mostrar conceitos, para que esse Parlamento, o Senado e todos nós tenhamos oportunidade de debater o que vier pela frente, projetos de leis e outros temas de uma maneira clara, de uma maneira efetiva em relação às proteções que um produto pode ter. Então, a minha apresentação começa o que está por trás do seu medicamento. Como ele chega, a gente tem hoje uma larga utilização, o sistema brasileiro de tanto quem produz medicamento, como o próprio Sistema Único de Saúde, que comporta uma faceta privada e uma faceta pública, dão de fato um atendimento muito oportuno e muito adequado ao brasileiro. Mas muitas vezes, muitos de nós não somos especialistas e não conhecemos de fato o que está por trás desse processo. Bom, aqui um quadro, senador, que mostra qual é o percurso de fato que se leva para se chegar a um medicamento. Então, nós estamos falando de um processo de pesquisa que pode levar 6 anos, leva em média 6 anos. Nós estamos falando de dezenas de milhares de componentes que são estudados para que se chegue de fato a uma possibilidade de passar do âmbito de uma pesquisa aberta que os desenvolvedores fazem para uma pesquisa restrita de um medicamento. Então, ali nessa apresentação, quando a gente vê ali algumas pipetas, se não estou enganado, ou tubos de ensaio, a partir dali é onde a gente tem de fato um componente que pode ter uma eficácia como medicamento, pode ser levado a estudos como medicamento. Então, quando você vê aquela pílula, você está observando ali um candidato a medicamento. E aí nós ainda percorremos todo um caminho para se fazer a pesquisa com esse próprio medicamento, que leva-se mais 6 ou 7 anos. Então, nós estamos falando de um processo que, para se chegar, de fato, a uma molécula ativa, presidente, nós levamos 12 anos. A partir desses 12 anos, a partir desse caminho, a gente tem, sim, um outro passo. Por isso, a divisão ali em 3 grandes passos. Um passo que é aguardar, de fato, que esse medicamento comprove a sua eficácia e segurança. Quando a gente apresenta um dossiê, e todas as empresas que têm medicamentos registrados no Brasil fazem isso para a Anvisa, todo aquele processo anterior já foi vencido, em diferentes estilos ou em diferentes formas de provar. Para a indústria de inovação radical, isso é feito através de uma pesquisa clínica demorada, estudos clínicos randomizados, duplos cegos, alguns com poucos pacientes, o que dificulta, outros com muitos pacientes, o que também dificulta esse processo. Então, nós temos ao final disso um medicamento inovador disponível à população. Ali tem um asteriscozinho, porque ainda tem um passo que está fora desse processo, que é o passo de registro de aprovação de preço do produto no Brasil. O Brasil tem preço regulado, quase todos os países do mundo têm preço regulado. Bom, esse processo envolveu, na nossa avaliação, mais de 1.000 pessoas. Ele levou de 12 a 15 anos e ele custou entre 1,3 a 1,6 bilhões de dólares. É claro que a gente não faz comparações e eu tenho que ser muito racional e as pessoas às vezes me perguntam, mas Renato, cada medicamento custa 1,6? Não, significa o estudo de dezenas de milhares de moléculas que no final uma vira um projeto de fato com absoluto sucesso e o produto vai para a população e para os pacientes. Aqui, presidente, um outro passo muito importante é que a patente, e eu vou falar desses 2 conceitos, tanto da patente quanto do dossiê de proteção, a proteção do dossiê de teste, a patente é uma troca justa. É importante que a gente diga isso para que a gente não desqualifique ou não demonize um instrumento que é utilizado no mundo inteiro para recompensar
alguém que é um inventor, que colocou a sua cabeça, o seu tempo, às vezes de vários cientistas, para desenvolver algo para a sociedade. Ela é justa e ela tem um limite, tanto temporal quanto de conteúdo. A patente não é para tudo, ela é extremamente restrita. O Brasil tem, de fato, um escritório de patente também reconhecido globalmente, que faz uma avaliação muito qualificada desse processo. E talvez, senador Exalci, esse seja um dos processos de maior dificuldade de análise dentro do INPI. Por isso também é o processo hoje que demora mais tempo de avaliação do INPI. Ela também tem uma proteção temporária, uma proteção de 20 anos. E quanto a isso, não se discute. A patente ela é de 20 anos. Não há nenhum projeto, nenhuma ideia, nenhuma fala global de se modificar esse tempo de patente. Patente é de 20 anos. E é assim que a gente deve trabalhar. Um acordo feito pelos países, centenas de países, de que esse é o modelo de proteção que nós temos no mundo. A proteção regulatória dos dados de teste, eu vou já qualificar, não aumenta o tempo de vida de uma patente e nem bloqueia o mercado por mais tempo. Um medicamento, presidente, ele tem centenas de patentes hoje. Não é um produto não tem simplesmente uma patente. Terapias mais avançadas hoje têm centenas de patentes. Patentes que muitas vezes, ou que na maioria das vezes, não são de propriedade dos laboratórios farmacêuticos. São de propriedade de cientistas, de startups, de centros de pesquisas globais e nacionais que fazem isso. Então, um medicamento, por outro lado, um medicamento tem um único dossiê de pesquisa, que contempla uma série de informações. E essa série de informações, essa sim, o PRDT busca proteger quem é o detentor daquela autorização de comercialização do produto. Tanto é assim que são órgãos diferentes que utilizam e que regulamentam e que dão autorização para esses dois instrumentos de proteção. Quem dá a patente é o INPI, Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. Quem dará proteção ou quem dá proteção aos dossiês de teste é a Anvisa, porque ali está um outro grande diferencial do processo farmacêutico, presidente. Quando a maioria dos produtos, quando é autorizado por meio do INPI ou quando tem-se uma patente autorizada, eu vou concluir, presidente, quando a patente ela é autorizada, ela imediatamente esse produto pode ir para o mercado. Medicamentos, não. Você deposita uma patente e ainda corre um tempo para que os órgãos regulatórios no mundo, não é só o Brasil, tenham a capacidade ou digam, este produto pode ser utilizado, no nosso caso, pela população brasileira. E é por isso que se deve proteger também esse outro lado. Tanto é assim que nós temos, e a demonstração está aí na tela também por fim, produtos com diferentes titulares. Ou seja, produtos brasileiros, onde a titularidade da patente é de uma universidade, a Universidade de São Paulo, e produtos que são comercialmente, o direito ao exercício da exclusividade comercial é de uma empresa farmacêutica, obviamente. Aqui um quadro, presidente, eu já estou encerrando, onde a gente tenta simplificar, dizer claramente que a proteção do dossiê de teste, regulatório do dossiê de teste, não tem nada de diferente, não tem nada de longe do que os outros países do mundo fazem. E o destaque está ali demonstrado, países como Chile, Colômbia, Costa Rica, México, Peru. Não é só países desenvolvidos ou países que desenvolvem tecnologia de uma maneira mais eficiente, e é isso que a gente quer mudar, presidente, trazer para o Brasil o desenvolvimento tecnológico, trazer para o Brasil a capacidade de cientistas e as pessoas que desenvolvem confiarem nesse processo ao longo de muitos anos para que isso aconteça, para que os cientistas brasileiros tenham a segurança dessa proteção.
Muito obrigado, presidente. Estou inteiramente à disposição. Curiosidade aqui, esse prazo do PRDT é após os 20 anos? Não. A última fala minha, respondendo às perguntas, o prazo do dossiê de proteção, a gente pede uma média daqueles países do mundo, é o que a gente defende, de 5 anos. E esse dossiê de proteção, ele é computado a partir do momento que ele é depositado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Porque ali é o momento onde a gente apresenta todo o pacote de informação, toda a receita, vamos simplificar para falar comum, toda a receita desse bolo a gente apresenta para a Anvisa e a partir dali ela daria uma proteção de 5 anos. Não tem patente no Brasil, presidente, de medicamentos com menos de 5 anos. Então, a gente tem um delay muito grande, um atraso muito grande no Brasil em relação aos países do mundo, mas os medicamentos têm no Brasil uma proteção de cerca de 8 anos, 10 anos, do exercício exclusivo. Para você fazer um genérico, você precisa ter você vai utilizar um teste chamado de bioequivalência, vários testes, mas esse é o mais importante e o Dr. Tiago pode também nos esclarecer. Você faz uma comparação com base nesse teste. Esse teste comprova de que a utilização de um produto de inovação, referência, e a utilização de um produto genérico na população real, no paciente, tem o mesmo efeito. E aí a Agência Nacional de Vigilância Sanitária precisa aprovar essa comparação. E aí é onde se tem a proteção do dossiê, nos 5 primeiros anos de depósito. Envolve a pesquisa dos pacientes, os cobaias, vamos dizer assim, chamados. O PRDT, o dossiê que é apresentado para a Anvisa contempla tudo o que foi feito para provar a eficácia, inclusive as pesquisas clínicas, os estudos clínicos. E os genéricos utilizam essa mesma pesquisa ou eles têm uma pesquisa própria? Os genéricos têm uma pesquisa própria. O estudo central para isso é o estudo de bioequivalência, onde eles comparam nos seres vivos a utilização desses dois produtos. O produto que foi registrado e que foi feito com base num teste de estudo clínico, randomizado, duplo cego, e o produto que está sendo utilizado como medicamento genérico. A demanda que foi questionada comigo aqui é que quem é que quer ter acesso para não ter que fazer de novo a pesquisa? Como é que é isso? Quem tem acesso, todas as empresas, as indústrias farmacêuticas que fazem cópias, produtos que não são de inovação radical, novos insumos, novas terapias, essas empresas fazem estudos clínicos chamados bioequivalência. E eles precisam comparar esses produtos. Aí é que está, de fato, a necessidade ou a proteção que a agência pode dar de, nos 5 primeiros anos, se você quer desenvolver esse produto, você faria um estudo clínico novamente e não um estudo de bioequivalência. Porque foi aprovado recentemente com os animais. Com os animais foi liberado isso. Dossiê de proteção tem no Brasil aprovado, não recentemente, acho que, se não estou me confundindo, em 2002, presidente, já tem uma autorização legal para proteção de dossiê para medicamentos veterinários e para pesticidas. Então, o Brasil não teve em nenhum momento nenhum prejuízo no desenvolvimento desses produtos. Tem, inclusive, uma indústria muito forte de fabricação de pesticidas e de medicamentos veterinários. Então, o que a gente compara é que essa proteção que a gente pede à Anvisa e que a gente defende, em nenhum momento dificulta a entrada desses produtos, até porque esse tempo de 5 anos ele é computado dentro de um processo de patente que é mais de 5 anos. Então, portanto, em nada isso prejudicaria. O que não se pode fazer é, de fato, a partir do momento que você apresenta um dossiê na Anvisa, imediatamente se começar estudos para que sejam feitas comparações entre um produto que foi desenvolvido que é a reivindicação de alguns segmentos. Que é a reivindicação de alguns. De ter acesso à pesquisa de imediato lá. De ter a possibilidade... Para não ter que fazer novamente a mesma coisa, é isso? De ter a possibilidade de comparar esses dois dossiês. Para não ter que fazer a pesquisa clínica, que é essa pesquisa que eu tentei demonstrar, que leva 12 anos e que envolve tantos pacientes. Bem, passo em seguida, então, a palavra ao Miguel de Carvalho, que é o coordenador-geral de Propriedade Intelectual do Ministério do MDIC. Muito obrigado, senador Exalci. Agradeço o convite ao MDIC para participar dessa audiência pública. Consideramos que é uma oportunidade interessante de discussão. O MDIC não se furta a esse debate, a gente tem participado e analisado essa questão há algum tempo e, como eu vou apresentar aqui em seguida, mais uma vez considero muito relevante a discussão aqui no Senado. Vocês podem projetar minha apresentação, por favor? Enquanto não entra, só para aproveitar aqui que eu assisti à audiência da semana passada, eu acho que ainda é necessário um esclarecimento sobre
a interface entre patentes e PRDT, né? São dois mecanismos de proteção diferentes. A patente, ela vai como o Renato explicou, a patente ela vai proteger a invenção e o PRDT ele protege os dados dos dossiês de testes de ensaios clínicos apresentados à Anvisa para aprovação da comercialização do medicamento. Então, mas o que acontece é que pode haver uma sobreposição entre os tempos de proteção da patente de 20 anos e do PRDT. E isso, em alguns casos, pode levar a uma proteção efetiva além dos 20 anos da patente daquele produto. Existe um desafio de se correlacionar todas as patentes existentes aos medicamentos aprovados. Esse é um desafio regulatório aí de monitoramento, mapeamento de patentes e medicamentos que existe, e é muito difícil fazer essa avaliação de impacto, de fato, aí, quanto tempo se pode haver uma proteção efetiva estendida, caso seja adotada uma PRDT. Os países geralmente têm dificuldade quando se vem diante dessa avaliação. Pode passar para o próximo slide, por favor. Tá aqui. Obrigado, Renato. Eu vou voltar um pouco aqui na origem da discussão, tá? A origem dessa discussão ela vem do Acordo TRIPS, do artigo 39.3, que é um artigo sobre proteção de informações confidenciais contra o seu uso desleal. O artigo 39.3 tem alguns termos relevantes ali na consideração. Ele dispõe que os membros da OMC que exijam a apresentação de resultados de teste ou outros dados não divulgados, cuja elaboração envolva esforço considerável como condição para aprovar a comercialização de produtos farmacêuticos ou de produtos agrícolas, químicos que utilizem novas entidades químicas, protegerão esses dados contra seu uso comercial desleal. É daqui que surge toda a discussão sobre a necessidade de PRDT nos diferentes países membros da OMC, tá? Como a gente pode ver por essa redação, não existe nenhuma previsão legal no acordo TRIPS de que os países devem proteger exclusivamente esses dados de ensaios clínicos por 5, por 8, por 10, por 12 anos, qualquer que seja. Está previsto que eles devem ser protegidos. E o nosso entendimento aqui é que a prática do Brasil ela está conforme a previsão de TRIPS, porque a Anvisa confere um tratamento confidencial a esses dados. A Jussanã vai falar com mais propriedade do que eu, representando a Anvisa em seguida. Mas eu acho que é importante destacar isso, tá? E é por isso que os países que adotam o PRT, eles a adotam de forma diferente. Não há uma padronização, harmonização no tipo de PRDT adotada entre os países que têm esse mecanismo. Como eu falei, o MIDIC já tem discutido e avaliado essa questão há algum tempo em função de negociações comerciais, principalmente com a União Europeia e com o EFTA, que é uma outra comunidade, um acordo regional comercial que existe na Europa, né? Em 2016 e 2017, a gente realizou workshops com representantes da indústria farmacêutica nacional e multinacional e especialistas no tema para debater o assunto. E depois nós realizamos a contratação de um estudo via recursos do PNUD, que foi o estudo apresentado pela doutora Júlia Paranho semana passada, da UFRJ, para subsidiar o governo brasileiro nessas negociações internacionais sobre esse tema, porque existia uma carência de dados que precisava ser suprida. E o PRDT é uma demanda de países desenvolvidos quando se engajam em negociações comerciais com o Brasil. Foi uma demanda da União Europeia, do EFTA e tende a ser de outros países. Em resposta ao estudo que foi feito pela UFRJ, contratado por nós, foi realizado aí a partir de demanda da Interpharma, um estudo realizado pela Copenhagen Economics. Foi. E aqui eu trago, como o Renato trouxe também, um benchmark internacional, né? A gente tem alguns países que realmente adotam esse mecanismo do PRDT. São principalmente os países de renda média alta. Originalmente, isso surgiu nos Estados Unidos com a lei Hatch-Waxman, em 1984, que é uma legislação
que prevê os testes de bioequivalência para registro de medicamentos genéricos e, em contrapartida, criou esse mecanismo de PRDT nos Estados Unidos. A partir disso, isso se expandiu para outros países do mundo, principalmente países com renda maior do que o Brasil. Quando a gente tem isso em outros países menos desenvolvidos, como Colômbia, México, Chile, ou os países ali do Caribe, geralmente isso foi adotado por via de negociação comercial. E a gente tem alguns países vários países que não adotam PRDT ainda. Brasil é um deles, Índia, Argentina, África do Sul são apenas alguns que a gente tem aqui nesse quadro. O Brasil não adota? O Brasil hoje não tem PRDT. A gente não confere um período de exclusividade de dados, nem de mercado para ensaios clínicos apresentados à Anvisa para fins de registro de medicamentos. A gente confere um tratamento confidencial aos dados que são apresentados. E aí eu fiz esse quadrinho aqui para comparar os resultados e conclusões achados aí de cada um dos estudos, do que foi realizado pela UFRJ e do que foi realizado pela Copenhagen Economics. Quanto à disponibilidade de medicamentos inovadores no país, o estudo nacional ele identifica que não há um impacto, não haveria mais medicamentos disponíveis se adotado o PRDT, e o estudo da Copenhagen aponta que aumentaria a disponibilidade de medicamentos inovadores no país se adotado um PRDT. Quanto a gastos com saúde, principalmente aí a gastos com saúde pública pelo SUS, né? Em função de impacto no preço dos medicamentos se adotado o PRDT. O estudo da UFRJ indica que haveria um aumento desses gastos públicos com saúde, e o estudo da Copenhagen Econômica indica que no longo prazo não haveria um impacto. Sobre a entrada de medicamentos genéricos no mercado, o estudo da UFRJ indica que, se adotada a PRDT, haveria um atraso na entrada de medicamentos genéricos, e o estudo da Copenhagen indica que não haveria um impacto. Sobre disponibilidade de medicamentos genéricos no mercado, da mesma forma, derivado do anterior, a UFRJ indica que diminuiria a disponibilidade de medicamentos genéricos em caso de adoção de PRDT, e a Copenhagen indica o contrário, que aumentaria a disponibilidade de medicamentos genéricos no mercado, porque os genéricos eles derivam da introdução de medicamentos inovadores no mercado. Uma vez que você tem mais medicamentos inovadores, você tem mais a possibilidade de ter medicamentos genéricos. Quanto à realização de pesquisas clínicas no país, o estudo da UFRJ não avaliou essa questão, e o estudo da Copenhagen aponta que poderia haver um aumento da realização de pesquisas clínicas no país caso adotada a PRDT. E aí, trazendo um pouco aqui do que aconteceu já no GIP. O GIP é o Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual, é um colegiado do governo federal presidido pelo MIDIC, que conta com outros 12 ministérios. E a gente, nos últimos 2 anos, realizou diálogos técnicos para discutir questões de atualização, necessidade de atualização da legislação de propriedade intelectual. O PRDT não foi objeto dessas discussões, mas em 2023, em agosto do ano passado, a Interpharma propôs a organização de um grupo técnico no GIP para discutir o tema. A Secretaria Executiva do GIP se posicionou da seguinte forma: foi entendido que o tema não se restringe a aspectos de propriedade intelectual e, por isso, não deveria ser discutido exclusivamente no GIP, mas deveria ser discutido em conjunto com outros colegiados, como o G6. O Ministério da Saúde é parte do GIP e eles estão cientes dessa manifestação e dessa interface entre os temas, entre propriedade intelectual e política de saúde. E é isso que eu tinha para responder, para apresentar, e fico à disposição, senador. Eu vou passar na sequência, mas é só para me entender melhor aqui, que isso aí tem meio confuso. Para desenvolver, como foi falado ali, um medicamento, você tem todo o período de pesquisa, não é? Gasta 6 anos, pesquisa, depois você tem toda essa parte do PRDT, também, de fazer pesquisa utilizando já no ser humano, né, tal, que também tudo isso tem custo, não é isso? E depois vem a autorização da Anvisa e tal. A Anvisa assegura o segredo do PRDT. Quer dizer, só tem acesso, ninguém tem acesso a isso, só a Anvisa. A Anvisa trata os dados o dossiê de testes de forma confidencial, eles não divulgam. Sim, mas se eu tiver um concorrente que quer fazer um medicamento, ele tem acesso a isso ou não? Como o Renato explicou, eu não sou especialista no assunto, acho que o Renato e a Jussana podem explicar melhor que eu. Eles têm acesso ao resultado, e a partir disso eles fazem testes de bioequivalência para alcançar o mesmo resultado nos testes. Chegou na hora boa. Doutor Iriano, chegando aqui vai ser bom que ele pode esclarecer um monte de coisa.
Doutor Irã, nosso senador, médico, inclusive. Você entendeu, né? Então, eu digo assim, né, com relação ao medicamento de animais, hoje a empresa desenvolve o medicamento, faz o PRDT e tal, e qualquer um vai lá e pode copiar, ter acesso a esses testes que foram feitos, sem precisar fazer os testes? Se me permite... Só para me entender aqui, porque eu sou meio leigo nesse... Vou tentar classificar aqui. Existem dois tipos de produtos no cenário farmacêutico. Os produtos que são... Por exemplo, eu quero fazer um genérico, pronto, você vai igual fazer um genérico. O outro lá. Pronto, você vai fazer o genérico utiliza, ele vai fazer tudo novamente ou ele vai lá e pega essas informações hoje? Ele não pega as informações, mas ele faz um estudo que é muito mais simples do que o estudo de pesquisa clínica. E aí depois, não estudo de pesquisa clínica, porque todos são pesquisa clínica. Esse estudo que ele faz, que é muito mais simples, a Anvisa, no caso do medicamento, ele compara os resultados e diz, o resultado que um medicamento cópia tem é o mesmo resultado para o ser humano que o medicamento de inovação teve. Essa comparação é que não poderia ser feita nos primeiros 5 anos pela defesa que nós fazemos. Então a Anvisa diria... Mas hoje é feito, hoje tem. Hoje pode ser feito a qualquer momento, porque não existe PRDT no Brasil. Então hoje, a partir do momento que uma indústria farmacêutica inovadora apresentou um dossiê para a Anvisa, uma indústria de medicamentos cópias pode utilizar engenharias reversas e tudo mais, fazer um produto genérico e começar a comparar estudos para ter a prova de que esse produto... De pronto, né? Sem aguardar aquele tempo... Sem aguardar o tempo de 5 anos, que é o que se faz com medicamento veterinário e pesticidas. Tá bom, só para a gente entender um pouquinho, porque é um assunto meio complexo, né? Então... A Jussanã está ok, gente? Tá. Vou passar então agora a chefe de posto da gestão de qualidade para o intelectual da Anvisa, Jussanã Cristina de Abreu, de forma remota. Bom dia. Bom dia. Agradeço pelo convite. Em nome da Anvisa, cumprimento todos os presentes e com o objetivo de contribuir para o debate, eu vou projetar uma apresentação, pedir ao suporte dessa comissão, para poder guiar minha fala, que está organizada em 3 tópicos. O primeiro tópico que eu acho bem relevante a gente esclarecer é o atual sistema que protege os dados regulatórios de teste no Brasil. Pode avançar, por favor, para mais um slide. Foi falado já pelo Miguel, isso. Pode deixar aí. Foi falado pelo Miguel um pouco da questão fundamental no âmbito dos acordos internacionais sobre a proteção da informação sigilosa no âmbito industrial. Especificamente, a gente com foco aqui nos medicamentos de uso humano. O TRIPS, ele estabeleceu que os países membros deveriam adotar medidas, né, no caso desses dados de teste, para protegê-los de divulgação contra a concorrência desleal. E a gente avança para o próximo slide. E como que se materializou aqui no nosso país? Isso acontece na LPI. Por favor, poderia passar o slide? A Lei de Propriedade Industrial, a 9279 de 96, no seu capítulo que trata dos crimes contra a concorrência desleal, ela estabelece, né, que é condição de passível de penalidades a exploração e a divulgação dos dados sigilosos. E, além disso, ela inclui, em seu parágrafo 2º, uma possibilidade desse uso governamental do dado apresentado para fins de registro para autorizar a comercialização do produto quando necessário para proteger o público. A gente pode avançar mais um pouco, que também é importante esclarecer que nem todo dado ou informação que é submetido nesse dossiê de registro, né, são apresentados muitos testes e provas, eles não devem ser entendidos como um segredo industrial. Tá? O acordo TRIPS, ele traz e disciplina os requisitos que permitem identificar qual informação é aquela informação considerada
passível de proteção contra a concorrência desleal, que ela seja secreta, tenha um valor comercial e que também tenha sido objeto de precauções pelo detentor dessa empresa. E também aquela informação que tenha sido submetida a uma autoridade reguladora para fins de comercialização do seu produto. Em síntese, nesse primeiro bloco de informações, a gente precisa entender que o Brasil, nesse sentido, ele não tem uma prática no âmbito regulatório de divulgar a informação apresentada dos medicamentos. Essa informação ela é mantida em sigilo. Então, esses dados não são franqueados a um terceiro interessado em reproduzir esse medicamento como uma alternativa terapêutica de categoria genérica ou similar. Né? Não há uma livre cópia desses dados. Essa hipótese tem que ser afastada no contexto que está se pensando em modificar o atual sistema. Nosso sistema não permite esse franqueamento das informações. Agora, num segundo momento, é importante também a gente trazer algumas reflexões em relação a requisitos para registro de medicamentos. A nossa lei 6360 de 76, ela definiu os medicamentos que são regulados aqui no nosso país, e nós temos os medicamentos genéricos e similares e de referência. Cada uma dessas categorias de medicamentos, elas possuem suas características técnicas e demandam necessidades de provas e documentos a serem apresentados junto à Anvisa que se diferenciam. Dentro desse contexto infralegal, além de vários outros regulamentos, destacam-se a RDC 753, de 2022, e a RDC 55, de 2010. Essas duas normas, elas fazem toda a baliza em relação ao registro dos medicamentos sintéticos e semissintéticos e quanto aos medicamentos biológicos no âmbito do nosso país. Importante destacar também que, para a comprovação da segurança e eficácia de medicamentos, né, no caso dos medicamentos novos, já foi apresentado pelo Renato, todo o fluxo de informacional que precisa ser gerado para garantir a sua segurança. E dentro desse contexto, destaca-se também os dados clínicos e não clínicos dos medicamentos. Em geral, o desenvolvimento clínico ele se dá a partir de uma pesquisa, e essa pesquisa, todo esse desenvolvimento demanda a necessidade de ter um registro prévio dessas informações junto a bases de dados especializadas. Esses protocolos, até por uma questão de transparência, uma boa parte desses dados que são gerados, eles já são passíveis de acesso para qualquer interessado, inclusive para uma empresa competidora que busca fazer uma versão genérica ou similar. E esse procedimento de publicação dessas informações do protocolo de estudo, ele garante um papel muito importante no contexto da informação e da comunicação em saúde, tanto para os profissionais como para os pacientes. E é parte de uma transparência que é preconizada já a nível internacional, até porque há uma preocupação de afastar todo o viés de publicação que pode acontecer quando, no decorrer de uma pesquisa, alguns dados desfavoráveis possam surgir. Deve-se garantir que tanto o dado favorável ou o dado não favorável ele seja publicizado. No plano agora do aspecto dos medicamentos genéricos, como foi falado, a intercambiabilidade é a palavra-chave. A intercambiabilidade, ele é o parâmetro, né? Ele trata-se de um parâmetro que ele vai garantir, né? A partir da sua avaliação, você vai conseguir aferir se é possível a substituição desse dito medicamento de referência, e que na maioria das vezes é um medicamento novo,
se ele pode ser realmente trocado, tomar um pelo outro, pela população, pode ser seguro, eficaz. E 15 tudo segundos. isso é feito baseado numa comparação de testes in vitro e in vivo. Ou seja, a mensagem aqui, que é importante destacar, é que durante todo esse processo regulatório, a Anvisa ela não precisa voltar e ler o dossiê do medicamento de referência para definir se vai ou não aprovar um medicamento genérico. Atualmente, aqui, a Anvisa ela tem 11.304 registros vigentes de medicamentos no país. Poderia passar, por favor, as slides para o segundo bloco? E as solicitações de registro elas têm apresentado um crescimento de ordem de 100% comparado ao ano de 2017 e de 27% comparado ao ano de 2002. Então, o número de solicitações passou de 275 para 329 no ano de 2023. O percentual de aprovações também ele tem se mantido alto em termos dos pedidos de registro, mas a Anvisa apresenta desafios, né, no caso da mudança desse componente que hoje a gente tem aí, a forma que a gente regula isso no país. Porque nossa equipe operacional que trabalha na avaliação desses medicamentos, ela passa por uma redução de aproximadamente 30% em relação ao ano base de 2017, ao passo que o número de solicitação de registros aumentou em 100%. Os quadros que fazem essa avaliação demandam de uma formação específica. Somado a isso, a gente vislumbra também um aumento da carga regulatória em relação ao volume das solicitações, a complexidade dos pleitos e um potencial aumento também de litígios. O tempo de avaliação dos dossiês de registro também, eles podem sofrer acréscimo, especialmente se for permitido, a depender da legislação adotada, a geração dos dados próprios pelo produtor de genérico durante a vigência do PRDT nos moldes dos países internacionais que foram citados. E, além disso, na verdade, todo o cumprimento, né, dos prazos legais para registro sanitário, que hoje são definidos por lei, que hoje estamos com prazo máximo de 365 dias no rito ordinário e 120 dias para o rito prioritário, ele será comprometido, tem o potencial de ser comprometido se esse volume que hoje já apresenta uma tendência crescente, sem alteração do sistema de PRDT, acontecer. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para essa ilustre comissão. Nós temos um sistema, né, de PRDT, mas ele trabalha de uma forma diferente dos países líderes. Ela trabalha no âmbito da proteção à concorrência desleal, como foi preconizado no TRIPS. Não há necessidade de consulta aos dados regulatórios de testes de medicamentos de referência para concluir ou avaliar um dossiê de medicamento genérico. E, na hipótese dessa troca, né, substituição do atual sistema, deve-se ponderar também os impactos no plano regulatório, que pode gerar uma evidência concreta aí de interferência no acesso da população a medicamentos. Obrigada. Obrigado, Jussanã. Antes de passar para a próxima, só uma pergunta rápida do Renato. Renato, esse PRDC representa quantos por cento no custo do medicamento? Você tem ideia, não? Em termos percentuais? Cerca de 57% de tudo que é investido daquele valor de um medicamento para pesquisa e desenvolvimento. Então, esse pacote de dados ele contempla 57% do que se investe em um medicamento. Bem, vou passar a palavra a Marcela Vieira, assessora regional da Advocacy da América Latina, da Organização Médicos Sem Fronteiras. Senador, Marcela, até aqui. Senador Irã. Pois não. Isalci, bom dia a todos os convidados para essa audiência. E esse é um tema que é muito importante para o nosso país, porque ele vai impactar, a meu ver, eu estou envolvido muito com pesquisa clínica, agora
eu estou relatando um projeto de patentes e eu acho que ele vai impactar muito na questão de algo que foi uma conquista do povo brasileiro, que são os genéricos, né? E eu queria fazer 2 perguntas para o doutor Renato. Porque nós temos uma lei que versa sobre esse assunto em relação aos produtos veterinários. E essa lei, aparentemente, ela não tem muito sentido, porque não existe produto veterinário genérico no país, não é? E na sua visão, qual seria... O senhor está do outro lado do balcão, mas qual seria o impacto prático dessa discussão aqui, no sentido de que, a meu ver, isso atrasaria... Olha que nós acabamos de fazer um projeto de lei muito interessante para quem trata de inovações tecnológicas, inovações no âmbito da medicina, que foi o nosso projeto de lei que regulamentou esse setor que não era regulado por lei de pesquisas clínicas no nosso país. Por outro lado, eu acho que toda essa discussão é para gerar aqui não existe um projeto de lei nesse sentido, mas para que as grandes empresas nacionais que trabalham com genéricos, biosimilares, elas vão ter um atraso no lançamento desses medicamentos de pelo menos uns 5 anos. Então, eu queria saber assim, do Dr. Renato, qual seria a proposta da indústria farmacêutica internacional em relação a esse assunto. Porque hoje, quando se disponibiliza o dossiê de teste, as empresas nacionais elas já vêm trabalhando na formulação desses genéricos ou biosimilares que eles vão lançar no mercado depois de 20 anos. Eu acho que, se a gente estabelecer a disponibilidade disso depois dos 20 anos que estabelece a lei das patentes, eu acho que a gente vai ter um atraso e isso pode gerar desequilíbrio de preço, pode gerar um atraso no lançamento de genéricos no Brasil. Eu tenho um pensamento mais ou menos assim. Eu queria que o senhor me fizesse esclarecesse em relação... Até porque nós estamos fazendo uma audiência pública que eu pedi para a minha assessoria pesquisar aqui se já tem algum projeto de lei que versa desse assunto, mas não tem. Então, é por isso que eu queria que o senhor se o senhor puder me dar um esclarecimento em relação a isso, lhe agradeço. E dar um abraço em todos aqui que estão presentes nessa doutor Irã, só para saber, o doutor é médico também. Sim, especialista. Nós estamos sempre discutindo sobre pesquisa clínica, enfim. Renato é amigo antigo. Senador Irã, primeiro cumprimentá-lo por toda a busca por conhecimento em relação a esse processo de inovação, de incentivo ao ecossistema ecossistema farmacêutico brasileiro. O senhor está se tornando, além de um médico extremamente qualificado, e ontem no nosso evento você demonstrou de fato uma expertise e uma sensibilidade para o sistema brasileiro muito grande, quando deu um exemplo de um tipo de cegueira próprio do sistema brasileiro, e avança de fato em outro tema muito complexo, que é o dossiê de proteção. Primeiro, a gente precisa ter muita segurança de que patente protege quem inventa. Cientistas, o senhor é especialista, tem isso, e eu vou fazer uma fala para tentar esclarecer, porque senão fica muito difícil para a gente chegar só na conclusão. Patente protege o inventor. A proteção do dossiê protege aquele que apresenta o dossiê e vai ter o direito à comercialização daquele produto, seja uma inovação ou seja um produto cópia. O estudo que o Miguel apresentou da Copenhague muito rapidamente aqui mostra de fato que quanto mais rápido novos produtos inovadores, como a Jussana disse, produtos de referência chegarem ao Brasil, mais rápido chegará medicamentos genéricos. Portanto, a gente sai de um ambiente onde a gente tem
uma velocidade de internalização de produtos, inclusive cópias, porque essa sequência é alguém inova, depois alguém faz uma cópia. Então, quanto mais rápido eu trouxer a inovação, mais rápido vai vir uma cópia. Esse estudo da Copenhague mostra que o dossiê de proteção seria capaz de agilizar esse tempo em 85% das moléculas que estão no Brasil. O que significa dizer também que a cada um produto que se traz nessa velocidade, a gente aumentaria a entrada de mais 3,17 genéricos no mercado. Por quê? E por que a gente também tem que explicar? O dossiê de proteção, ela é uma segurança para quem vai trazer cada vez mais rápido para a Anvisa toda a receita do bolo. Hoje, não temos isso. Vários países do mundo têm. E quando a gente faz isso, e quando a indústria traz isso para a Anvisa, se esses tempos todos, senador Irã, e a gente está litigando no processo de melhoria do NPI, melhoria do processo da Anvisa, se esses tempos todos se ajustarem adequadamente, talvez, eu estava conversando aqui antes de começar a sessão, parte dessas discussões que nós temos aqui no Senado não existiriam, porque seria absolutamente normal. Você tem, de fato, que proteger os 5 primeiros anos de quem apresenta toda uma carga documental capaz de dizer para a Anvisa que era um requisito. Nem todos, na maioria dos produtos, não existe isso. Se você criar um novo produto que não seja regulado, ele entra no mercado imediatamente. Entrou, teve a patente registrada, aprovada, no outro dia você pode colocar esse produto no mercado. Depende meramente da produção desse produto. Medicamento não. Você protocola uma patente e vai discutir com vários outros órgãos. Esse tempo hoje está demorando 8 anos, mais 5 anos. Então, portanto, o dossiê de proteção não impactaria a produção de genérico. Pelo contrário, também o estudo da Copenhague traz esse dado. Diminui a médio e longo prazo o custo da saúde, porque você vai trazer, senador Exauci, mais produtos. Então, quanto mais cópias e mais genéricos tiver, que de fato é uma oportunidade de acesso à população, um produto que tem no máximo 65% do produto referência, quanto mais rápido isso acontecer, melhor será o sistema de atenção farmacêutica brasileiro. Depois de 20 anos, a gente vai aumentar esse prazo? Nunca, senador. Nunca, porque 20 anos é logicamente muito maior que 5. E esse dossiê ele é apresentado quase hoje. O Brasil tem a capacidade de ter hoje registros em primeira onda. O que significa dizer isso? Significa dizer que no momento em que um produto é apresentado nos Estados Unidos, na Europa, e toda a litigância que o senhor fez em vários processos como de pesquisa clínica, no momento que isso é feito, ele é apresentado aqui. Portanto, não há que se falar em nenhum momento em aumento desse prazo de 20 anos, porque esses prazos se cumularão. Você tem um prazo maior, que é o prazo da proteção patentária, e você teria um prazo menor, que é o prazo de proteção do dossiê de teste que é apresentado para a agência. Isso também senador Irã, uma contribuição e uma troca, como eu disse no início da minha apresentação, muito justa, seja para quem inventa, seja quem apresenta. O Estado exige que esse produto seja regulado e, portanto, uma série de dados. O Estado exige que seja apresentado uma série de informações para você ter patente e, por outro lado, o Estado, por outro lado, devolve alguns requisitos e algumas proteções, como é a proteção patentária e como é a proteção do dossiê. São instrumentos diferentes, esse é o primeiro passo para a gente não confundir os dois instrumentos. Então, tentei, senador Irã, não sei se fui exaustivo e consegui esclarecer todos os seus questionamentos. Muito obrigado, senador, mais uma vez pela preocupação com o sistema farmacêutico brasileiro e mundial. Eu até, senador Exauci, eu louvo aí o seu interesse pela matéria, porque eu acho que o Parlamento brasileiro ele tem que estudar muito sobre. É um assunto muito específico, né? É um assunto extremamente específico que ele se falou em NPI. Quando se entra com o registro no NPI, que ele diz de 5 a 8 anos, né, Renato? Quer dizer, a gente precisa, e eu já conversei com o vice-presidente Alckmin, a gente precisa também, ao lado de tudo isso, reestruturar o INPI, porque é uma estrutura completamente anacrônica para as demandas, para a velocidade com que a ciência avança. Então, eu já tive uma conversa com o presidente para que a gente possa fazer, já tem lá
tem aqui uma representante do Ministério, tem lá um projeto de se fazer um concurso para 120 servidores, né, qualificados. A gente tem que colocar inteligência artificial para funcionar lá, para assessorar, para nos ajudar nas análises, para otimizar as análises, mas eu acho que, por exemplo, nesse caso, eu acho que a indústria nacional ela vai ficar cerceada por exemplo, de conseguir matéria-prima para começar os estudos. Tem que haver um estudo, uma análise muito acurada disso, porque eu respeito muito a indústria. Eu acho que inovação fora do país não é só as grandes companhias que fazem, as universidades fazem, as grandes companhias compram inovações que são, nos seus estudos, nas suas avaliações, que têm uma possibilidade de serem altamente lucrativas e serem importantes para a humanidade, enfim. Mas também há uma compensação de perdas quando essas inovações que são adquiridas pelas empresas também não surtem grandes efeitos, porque os países ricos compensam quem faz pesquisa, e não é só em instituição privada. Então, eu acho que a discussão é grande e sempre procurei aqui, trabalhei muito para a gente fazer esse marco legal, para trazer investimento para cá, para trazer inovações, para fortalecer nossos centros de inovações, como existem centros de inovações no mundo e precisam existir aqui no Brasil, mas também a gente não pode deixar de também proteger a nossa indústria nacional, que é uma indústria que gera aí muitos empregos, que gera, que eu acho que faz inclusive um equilíbrio de preço no mercado, porque eu ainda não levantei uma questão nessa casa, que um dia eu vou levantar. Validade dos medicamentos. Aí eu vou incendiar as coisas aqui, porque as indústrias ganham muito na validação dos medicamentos. A minha velha e falecida mãe, se ela estava tomando um comprimido que vinha dentro de uma embalagem de alumínio que conserva muito, se vencesse o remédio hoje, amanhã ela não tomava mais o remédio, apesar de eu dizer para ela que aquele remédio tinha efeito terapêutico. Tudo. E assim são a maioria das pessoas. E se a gente for ver o efeito terapêutico de muitos medicamentos, a gente vai ver que tem medicamento que depois de 30 anos, senador Exalci, eles têm efeito terapêutico semelhante ao efeito de hoje. E as pessoas e as instituições jogam fora. Isso é uma coisa também que a gente precisa enfrentar. Muitas vezes vai para os nossos lagos e também contaminando aí. Mas, doutor Ian, só para esclarecer. Desculpa eu atrapalhar, eu vim só aqui. Não, só para esclarecer o seguinte, eu sou presidente da Frente Parlamentar de Ciência e Tecnologia desde quando ainda deputado. E pela formação, sou contador e auditor, então eu sou especialista em custo. Então, quando na pandemia, por exemplo, veio projeto querendo quebrar todas as patentes, ótimo, isso aí é maravilhoso, o custo vai lá embaixo. Só que, quando você quebra uma patente, você inibe que outras inovações, outros investidores vão fazer isso aqui. Então, esse é uma discussão exatamente para a gente poder... É um desafio para a gente poder parametrizar e equilibrar as coisas. Exatamente. E nós mudamos todo... Eu fui secretário 2 vezes de Ciência e Tecnologia. Então, a gente conseguiu colocar inovação na Constituição, mudar o marco regulatório de Ciência e Tecnologia. O gargalo foi exatamente o NPI, que é um gargalo antigo. O outro gargalo é na universidade, porque os pesquisadores, as universidades valorizam o plano de carreira pelos artigos científicos. Então, nós somos o 13º país em artigo científico, mas um dos últimos lá dos países em termos de transformar isso aqui em conhecimento, em produto, em serviço. Fazemos muito paper. Exatamente. Por isso que eles copiam muito nosso aqui. Mas eu quero parabenizar Vossa Excelência pela... Mas agradeço a colaboração de Vossa Excelência. Pública, e aqui nós estamos mais para aprender mesmo com a turma. Eu vou passar para a próxima aqui, mas eu vou pedir a você para presidente só um minutinho aqui, enquanto eu vou aqui do lado. Com todo prazer. Eu vou passar aqui, então, para o Tiago de Moraes Vicente, que é o presidente executivo da Associação Brasileira... não, a Marcela, porque eu já tiquei a Marcela aqui. A Marcela Vieira, que é assessora regional.
da Advocacy da América Latina e a Organização Médicos Sem Fronteiras. Bom dia a todas e todos aqui presentes e também aos participantes online. Em nome de Médicos Sem Fronteiras, eu agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui hoje para apresentar a nossa posição em relação ao tema de proteção regulatória de dossiê de testes. Eu queria começar minha fala também em solidariedade ao povo do Rio Grande do Sul. Inclusive, eu estou aqui substituindo meu colega, Francisco Viegas, que é de Pelotas, então não pôde estar aqui hoje presente por conta de toda a situação que está acontecendo lá. Então, enfim, para quem não sabe, Médicos Sem Fronteiras é uma organização internacional humanitária, que leva cuidado de saúde, principalmente para pessoas afetadas por graves crises humanitárias. Inclusive, a gente está dando apoio lá para a situação do Rio Grande do Sul também, e tem operações em mais de 75 países. E um dos grandes trabalhos, um dos grandes desafios que a gente enfrenta na prestação desse serviço médico é exatamente a questão do alto preço dos medicamentos. E isso a gente já tem estudos há muito tempo demonstrando que quando não tem concorrência, quando existe uma situação de exclusividade de mercado, que pode ser gerado aí por diferentes fatores, um deles sendo a patente, o outro sendo a exclusividade de dados que a gente está discutindo aqui hoje, isso evita que tenha concorrência e os preços dos medicamentos ficam muito altos. Então, historicamente, a MSF depende da existência de medicamentos genéricos e de qualidade para poder fornecer um tratamento adequado para as pessoas que atende, e por isso a gente tem, historicamente, se posicionado contra medidas que possam afetar a disponibilidade de medicamentos genéricos. Enfim, já foram várias coisas na apresentação, já foram faladas por pessoas que me precederam aqui hoje, e também na audiência realizada na semana passada, mas eu queria trazer aqui um esclarecimento. Senador, se o senhor puder ficar um minuto, é só porque eu acho que essa pergunta surgiu na semana passada e também o senhor tem voltado nela, essa questão, enfim, da questão dos princípios de ética em pesquisa em seres humanos. E aí, eu acho que na conclusão da audiência da semana passada com o senador Marcos Pontes, houve uma pequena confusão do que é que a gente fala que violaria o princípio de ética em pesquisa em seres humanos. Então, é evidente que a pesquisa em seres humanos em si, ela é toda regulada, e isso não é uma violação dos princípios de ética em pesquisa, porque ela segue todas as regulamentações existentes, mas o que seria, sim, uma violação é você obrigar os produtores de genérico a repetir ensaios clínicos que já têm os seus resultados conhecidos. Então, isso que foi colocado aqui, o medicamento original, ele realiza os ensaios clínicos para demonstrar dados de eficácia e segurança, e a partir dessa pesquisa clínica, esses dados já são conhecidos e já ficam disponibilizados na agência reguladora. Então, o medicamento genérico, ele tem que demonstrar que ele é intercambiável, pelos testes de bioequivalência, mas ele não precisa repetir esses ensaios todos de fase 1, fase 2, fase 3, ele tem que fazer um ensaio mais simples, só para demonstrar que é igual o medicamento de referência. Então, a partir do momento que a gente impede a agência reguladora de fazer o uso desses dados que já são, que já existem, já têm comprovados, e você obriga o medicamento genérico a realizar essas pesquisas todas novamente, você tem aí uma violação dos princípios de ética de pesquisa que é muito séria, exatamente porque você está submetendo os seres humanos a uma pesquisa totalmente desnecessária, porque o intuito é demonstrar algo que já se sabe. Então, enfim, todos esses ensaios clínicos, eles têm participantes que vão receber o tratamento, tem participantes que vão receber placebo, então a gente vai estar dando placebo para pessoas que, enfim, já se sabe que tem um medicamento que poderia funcionar. Então, sim, obrigar medicamentos genéricos a ter que repetir ensaios de pesquisa com seres humanos para comprovar o que já é reconhecido, o que já tem dados comprovando, isso é uma violação dos princípios éticos de pesquisas em seres humanos. Então, é importante que isso fique claro. Eu espero ter esclarecido esse ponto que ficou. Se me permite, presidente, concordo plenamente. É porque quando a gente olha da questão de custo, porque essa é a dificuldade, sim, como contador. Porque na medida que, por isso que eu perguntei ao Renato, quanto é que essa pesquisa está na composição do custo do medicamento? Ele disse, pelo que eu entendi, 57%.
Então, 57% do custo do medicamento é essa pesquisa. Se o concorrente, estou dizendo assim, se o concorrente vai fazer um produto similar para concorrer com ele, né, e simplesmente não vai fazer, quer dizer, vai fazer 57% mais barato, é evidente que a tendência é você inibir novos investimentos em pesquisa. Estou só dizendo assim, mas eu entendi, não tem lógica mesmo. Se já tem a pesquisa, né, não tem sentido fazer novamente. Mas a questão é de que haverá, evidente, uma compensação de alguma forma. Mas entendi perfeitamente, acho que você tem toda a razão. Não tem sentido fazer 2, 3 pesquisas da mesma forma, mas entendi perfeitamente. Obrigada. Doutora, agradeço, Vossa Excelência, continuar a audiência, porque hoje é aniversário da minha esposa, eu tenho que ter um almoço lá, eu tenho que chegar lá, senão depois eu vou ter problema. Transmito os parabéns em nome de todo o nosso auditório aqui. E, infelizmente, você não vai nos convidar para esse Converscote, mas dê um abraço nela. Então, evidente, eu vou chegar na questão dos custos depois, mas para deixar, enfim, claro que a gente está falando de questões de ordem absolutamente diferente, né? Uma coisa são custos financeiros, investimentos financeiros, e outra coisa é, enfim, princípios de ética que têm que ser seguidos para qualquer pesquisa com seres humanos que, enfim, não são cobaias, né? São participantes de pesquisa clínica que têm regras que devem ser seguidas e têm direitos a ser garantidos. Então, enfim, são ordens de valores diferentes que a gente está falando aqui. Então, dando seguimento, né? É para cá, né? Enfim, isso aqui também já foi falado várias vezes, então eu só vou deixar aqui fazer uma distinção, né? Quando a gente fala de proteção regulatória de dados de testes, a PRDT, existem diferentes formas de se proteger esses dados. Não existe uma forma única de se proteger esses dados, né? Já foi colocada que o Acordo TRIPS da OMC, sim, estabelece uma obrigação para os países membros de proteger os dados de teste não divulgados contra o uso comercial desleal. É só isso que o TRIPS fala. O TRIPS não fala em um direito de exclusividade sobre os dados. Aliás, essa questão de como que se daria essa forma de proteção dos dados, né? Se seria uma proteção, se seria uma exclusividade, tem diferentes países adotam diferentes modelos, isso foi negociado durante o acordo TRIPS, né? Não é que eles não sabiam dessa possibilidade, isso foi colocado como uma hipótese para ter a exclusividade, isso foi rejeitado pelos países no texto final. Inclusive, esse tema voltou de novo no âmbito da OMC, né? Na famosa reunião ministerial de Doha, em 2001, onde, de novo, foi colocado pelos países, foi reiterado que não há uma exigência da concessão de direitos exclusivos ao proprietário dos dados, apenas uma proteção contra o uso comercial desleal. E também ficou claro que o fato da autoridade nacional, como a Jussana da Anvisa aqui colocou, né, o fato que a autoridade nacional confie nos dados que ela já tem em sua posse para avaliar outros pedidos de registro de um medicamento com aquela mesma molécula, isso não implica um uso comercial injusto. Então, isso também já foi discutido extensivamente em fóruns internacionais e já está claro que não há uma exigência de direito de exclusividade e tampouco essa prática que é adotada para o registro de medicamentos genéricos, que faz referência a dados já em posse das agências reguladoras para aprovação de medicamento genérico, isso não configura uso comercial injusto. Então, é por isso que a gente vê aí que, na verdade, muitos países não adotam, né, exclusividade de dados, todos os países adotam alguma forma de proteção de dados, porque isso é uma obrigação dos países, mas a grande maioria dos países, inclusive membros da OMC, não adota a exclusividade de dados, né? Inclusive, só 16 países de renda média adotam esse tipo de proteção nessa forma, né, de exclusividade, e geralmente isso é decorrente de acordos comerciais com a União Europeia e os Estados Unidos, e são negociados fora do âmbito da OMC. Então, é importante também deixar esse ponto claro. Enfim, como já foi colocado aqui, então, na verdade, o Brasil já tem uma proteção de dados de teste, isso está na Lei de Propriedade Industrial, aí no artigo 195, então, a forma que o Brasil adota hoje já está dentro do que é obrigação internacional.
E a gente tem a exclusividade de dados para produtos farmacêuticos de uso veterinário, fertilizantes e agrotóxicos por um período de 10 anos, isso, como foi dito, é uma lei de 2002, e na época também se discutiu, né, a possibilidade de adotar essa exclusividade de dados para produtos farmacêuticos de uso humano. Isso também foi rejeitado exatamente pelo impacto que isso teria na política de genéricos, que, como foi colocado aqui pelo senador, é uma grande vitória da população brasileira, né? Enfim, mas existe aí, enfim, uma tentativa, já faz muito tempo que essa questão da exclusividade de dados está sendo debatida em território nacional por diferentes formas. Então, já houve um projeto de lei em discussão no Congresso, que, enfim, acabou sendo arquivado no âmbito maior da reforma da lei de patente. Enfim, não foi aprovado, mas já foi amplamente discutido. E a gente teve também algumas decisões em esfera judicial, algumas empresas farmacêuticas que entraram com ações judiciais pedindo aí que fosse estendido para produtos de uso humano essa exclusividade, né? Inclusive, isso levou à retirada de versões genéricas de medicamentos que já estavam em comercialização no país. Então, a gente vê um impacto aí, inclusive, que a gente já sentiu devido a essas decisões judiciais, que depois foram revertidas, mas que houve, de fato, uma retirada das versões genéricas que já estavam no mercado, né? Então, há, sim, um impacto grande na disponibilidade de medicamentos genéricos. Enfim, a gente já trouxe também as pessoas que participaram da audiência anterior, muitos estudos de impacto que demonstram o atraso na aprovação de medicamentos genéricos. Esse estudo que foi trazido hoje da Copenhagen, eu confesso que eu não sou familiarizada com ele, mas é o único estudo que eu já ouvi falar que fala o contrário, porque, na verdade, tem amplos estudos, e, enfim, eu posso disponibilizar depois o link para todos eles, que demonstram que há um atraso na aprovação de medicamentos genéricos, inclusive estudos, enfim, de impacto que são feitos para frente, né, para estudar o que eventualmente seria um cenário caso essa medida seja adotada, mas também estudos posteriores à adoção dessa medida. Então, aqui, como principais resultados, todos demonstram que houve um aumento dos preços nos medicamentos, houve um aumento das despesas farmacêuticas do setor público, houve uma disponibilidade reduzida de medicamentos genéricos e também não resultou em lançamento mais rápido de novos medicamentos no país. Isso é um estudo de impacto da Colômbia, que adotou exclusividade de dados por pressão, né, de acordos comerciais, e feito 10 anos depois, demonstrando que isso não aconteceu. Né, eu queria chamar a atenção aqui também a um estudo que eu participei também há uns anos atrás, em conjunto com a Fiocruz, com a Escola Nacional de Saúde Pública, que foi feito no âmbito do Tratado de Livre Comércio que estava em negociação entre a União Europeia e o Mercosul. Né? Na época, uma das propostas... Doutora, dá licença, o seu tempo expirou, eu vou lhe conceder mais um minuto. Tá, desculpa, eu vou avançar, mas só para falar que uma das propostas exatamente que estava em discussão era exatamente a questão da exclusividade de dados. A gente fez aqui diferentes cenários, né? Em muitos deles, sim, a exclusividade de dados acabaria gerando um período adicional em relação à proteção patentária. Então, também, enfim, essa questão de que a exclusividade de dados nunca vai ser além da proteção patentária não é exatamente assim que funciona, né? Se fosse assim, não haveria um interesse tão grande da indústria em solicitar uma exclusividade de mercado, porque já haveria uma exclusividade de mercado concedida pela patente. E, enfim, o impacto aí nos gastos públicos é da ordem de bilhões de reais, né? Então, é um impacto muito grande e também a gente demonstrou uma redução das vendas do medicamento por empresas nacionais. E esse estudo, inclusive, foi utilizado pelos negociadores do 15 tratado segundos. E acabou levando novamente à rejeição dessa proposta. Senador, se o senhor me permite, eu vou avançar, mas eu queria só mais um minutinho, eu vou concluir. Pois não, doutor. Eu também gostaria de chamar a atenção para um outro estudo, inclusive na União Europeia, que enfim, né, os países mais desenvolvidos e que acabam trazendo muito a pressão para que países em desenvolvimento adotam esse tipo de pressão, de medida. Eles estão atualmente passando também por um processo de avaliação e o impacto da revisão da legislação farmacêutica lá, e foi demonstrado que, enfim,
enfim, havia uma proposta para estender ainda mais o período de exclusividade de dados que eles têm, e foi demonstrado que 1 ano adicional de exclusividade de dados geraria um custo adicional para os sistemas de saúde da União Europeia de mais de 1 bilhão de euros por ano. Então, os países, inclusive da Europa, estão se posicionando contra qualquer aumento no tempo de exclusividade e também, enfim, revendo o tempo atual de exclusividade de dados. Né? Então, só para voltar aqui ao argumento que eu acho que ainda resta, e eu prometo que eu já estou concluindo, que é essa questão do investimento financeiro, né, que foi trazido aqui diferentes vezes. Então, enfim, é verdade que custa caro para desenvolver o medicamento, mas também é verdade que tem muita pouca transparência em relação ao quanto custa, de fato, para desenvolver o medicamento. Tem muitas estimativas que estão disponíveis na literatura e essas estimativas variam enormemente. Então, tem estudo que fala que com 40 milhões de dólares você consegue desenvolver o medicamento e outros falam que custa mais de 4 bilhões de dólares. E as metodologias de desenvolvimento desses estudos não são claras. Alguns incluem, por exemplo, custo de marketing dentro dos custos de P&D, outros incluem custos de capital, né? Então, quanto deixou de se ganhar por estar investido nisso e não investido em outras coisas. E, recentemente, a MSF também visando a contribuir aí para esse debate sobre transparência do custo de ensaios clínicos, divulgou os resultados detalhados do custo de um ensaio de fase 2, 3 para o medicamento de tuberculose, aí que custou na faixa de 34 milhões de euros, quando estimativas para esse tipo de ensaio variam entre 4 milhões e 135 milhões. Então, a gente vê aí que essas estimativas são muito amplas, não tem transparência, não é baseado em evidência. Então, o mínimo que a gente tem que demandar, se for seguir esse argumento de retorno de investimento, é que haja uma transparência, de fato, em quanto é que se investiu para o desenvolvimento daqueles medicamentos, né? E um outro ponto é realmente que não é só a indústria farmacêutica, não é só o detentor do registro final que investe recursos no desenvolvimento de um medicamento. Tem aí, historicamente, estudos comprovando que, enfim, muito da pesquisa básica vem de recursos públicos, né, de institutos públicos de pesquisa e universidade, mas também, cada vez mais, há estudos que demonstram que os recursos públicos também são muito grandes na fase dos estudos clínicos. Então, se no final vai ser uma empresa privada que é detentora desse registro, ela se beneficiou de muitos recursos públicos que foram colocados no caminho, né? Eu trago aí uma análise recente de ensaios clínicos realizados em todo o mundo, que demonstrou grande participação. A gente vê do lado esquerdo, né, a participação de atores não comerciais em ensaios clínicos, tanto quanto patrocinadores como financiadores, que na verdade são mais do que aqueles que fazem com fim lucrativo, né? Então, também é importante considerar que o investimento, e esse investimento todo que foi colocado, não é um investimento exclusivamente privado, não é um investimento exclusivo de quem vai deter a patente. Então, esse é meu último slide, é meu último ponto, e eu também gostaria de lembrar que a exclusividade dos dados, ela é automática, né? Ela é diferente da patente, por exemplo, que a patente, ela tem critérios para ser concedida, né? Você tem que demonstrar novidade, atividade inventiva, aplicação industrial. A exclusividade de dados, ela não requer nenhuma comprovação, ela simplesmente faz os dados, obtém uma exclusividade de mercado, não tem nenhum requisito. Então, você não tem que demonstrar que você tem a necessidade de recuperar os custos, você não tem que demonstrar o nível de investimento, então aí mais ou menos seria igual para todo mundo. E também um ponto importante é que normalmente ela não tem salvaguarda de saúde pública. Por exemplo, no caso da patente, a gente tem um instrumento da licença compulsória, quebra de patente, que poderia ser adotado em caso de relevante interesse público. No caso da exclusividade de dados, isso não tem. Então, também limita aí possibilidades de utilização desse conhecimento, inclusive para fins de interesse público. Então, enfim, eu gostaria só de concluir exatamente falando que a exclusividade de dados não é uma obrigação internacional. O Brasil já possui uma lei que protege os dados de teste contra o uso comercial desleal. A exclusividade de dados atrasa, sim, como tem vários e vários estudos comprovando a entrada de medicamentos genéricos, e aumenta o custo para o SUS e para os consumidores. Inclusive, tem muitas recomendações de organizações internacionais, da ONU, da OMS, do PNUD, enfim, contra a adoção desse tipo de medida, exatamente pelo impacto que isso tem no acesso a medicamentos e na garantia do direito à saúde. E exatamente a gente adotar uma medida baseada exclusivamente no interesse financeiro de uma indústria, e como visto aqui é uma indústria estrangeira nesse caso, né, a indústria nacional tem se posicionado contra essa medida, exatamente para proteger
eleger o investimento que se quer, a transparência se quer, a comprovação da necessidade disso, é um grave retrocesso na garantia do direito à saúde. Eu encerro aqui. Muito obrigada, senador. Muito obrigado até por conta de nós salvaguardarmos aqui o tempo dos próximos expositores. Eu vou passar agradecendo a sua exposição e vou passar em seguida a palavra ao Tiago de Moraes Vicente, que é presidente executivo da Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos Genéricos e Biosimilares Progenéricos, por 8 minutos. Senador Dr. Irã, em primeiro lugar, gostaria de agradecer muito a oportunidade, o convite e esse ensejo de poder tratar de alguns assuntos, inclusive alguns que eu acho que poderiam ter sido mais esclarecidos, como o caso dos medicamentos genéricos veterinários. Eu acho que a introdução aqui da nossa apresentação já diz tudo, já diz muito, até um complemento ao que a doutora Marcela disse, mas eu gostaria de passar para o próximo slide, por favor. Isso. Assim, bom, a nossa associação ela congrega os principais laboratórios que fabricam e distribuem medicamentos genéricos aqui no Brasil. E o dado, acho que mais importante dessa página é a gente falar dos 90%. Esses 90% das enfermidades conhecidas hoje podem ser tratadas por medicamentos genéricos. E isso aqui eu vou voltar a refletir aqui em uma coisa que pouco se falou, com exceção da doutora Marcela. No final do dia, o que a gente está tratando aqui são vidas, é a melhora na saúde, é a inclusão daqueles que têm menos recursos para poder ter acesso à saúde, é pensar no SUS, que é uma estrutura que precisa ser tratada com muito carinho, e quando a gente fala em muito carinho, é desonerá-lo, é tratar o SUS de uma forma com que ele seja cada vez menos onerado. Desde que surgiu a política de medicamentos genéricos, há 25 anos atrás, completados nesta segunda-feira, agora dia 20, que foi o dia do medicamento genérico, a economia já chega a 300 bilhões de reais. Esse número é muito significativo e eu vou voltar nele em alguns momentos. Deixa eu só... Desculpa, acho que o meu está em PDF. Isso, obrigado. Em relação a esse dado aqui, a gente fala aqui muito em números, mas eu quero ficar mais focado em falar em vidas e por que isso está sendo discutido hoje, né? Se você olhar para esse gráfico, em 1975 a participação da indústria nacional era de 17%. A partir ali do ano de 2000, 2001, com o início da política de medicamentos genéricos, a indústria nacional veio num crescente muito positivo, e esse crescente não é só em dando mais acesso, fornecendo mais ao SUS, disponibilizando medicamentos com uma eficácia idêntica ao medicamento original. Nesse esteio, a gente começa a observar alguns assuntos que nos preocupam, e preocupam muito a indústria. Primeiro, o excesso de judicialização, e agora, mais recentemente, a questão da proteção regulatória de dossiê de testes. A inovação, ela é dentro da... O que eu consigo enxergar muito claramente é que a inovação, quando se fala das empresas internacionais, ela ocorre no nosso país em 3 âmbitos. Ela é uma inovação mercadológica, ela procura vir para cá de forma a ampliar aqueles ganhos de uma inovação que foi feita no país de origem. Ela é uma inovação jurídica, porque muitas vezes você vê ações de uma criatividade imensa para você poder retirar um medicamento genérico que está sendo fornecido ao SUS, que está sendo fornecido à população, disponibilizado nas farmácias. E isso tudo faz com que hoje a gente perceba uma nova inovação, que é uma inovação legislativa, que é algo que nós não temos para medicamento de uso humano, que é o chamado PRDT. E o senador doutor Irã queria deixar muito claro, essa política, ela existe, ela está na Lei de Medicamentos Genéricos Veterinários, feita em 2014 ou 2015, pelo então deputado Benedito de Lira, filho do presidente Arthur Lira, pai do presidente Arthur Lira, e que fez uma ponderação muito interessante comigo. Ele falou: Tiago,
Até hoje não foi registrado um único medicamento genérico veterinário no nosso país. E a explicação é justamente essa. Nós temos, na Lei de Medicamento Genérico Veterinário, a proteção regulatória de dossiê de testes. Isso impediu com que houvesse um avanço nessa área também. No slide seguinte, por favor. No slide seguinte, a gente vê a questão da judicialização, que chamados processos de PTA, que é o Patent Adjustment Agreement, Patent Term Adjustment. Ele fala justamente aquilo que a gente está discutindo, que é um fortalecimento ao INPI, que vem sendo feito. Entendeu? Houve a aprovação do PLP na Câmara, o projeto PLP 148, que visa fazer a desvinculação do orçamento do INPI para que ele possa trabalhar com mais velocidade. E deixar muito claro uma coisa que eu deixei para o próprio presidente Júlio Moreira, quando ele me recebeu, foi minha primeira audiência como presidente da Progenéricos, que é: ninguém defende mais o direito patentário de 20 anos do que a Progenéricos. Isso é a base da nossa indústria. Isso dá a previsibilidade jurídica, isso dá a facilidade para que se calcule e veja quanto vai se precisar investir no medicamento para que ele possa, ao fim de 20 anos, sem um dia a mais, poder entrar no mercado. Essa é o que a gente está falando aqui no final do dia. E, de novo, falamos em vidas aqui. Se essas 39 ações que a gente está tratando aqui hoje fossem totalmente negadas, a gente já está falando de uma economia que gira para o SUS ultrapassando R$1 bilhão, e a gente está falando de 7,6 bilhões de reais para os brasileiros. E, por favor, pediria o próximo slide. Eu gostaria muito aqui de falar um mito que eu sempre acreditei, mas eu não conhecia, até me debruçar muito sobre o assunto. Aquela frase que está lá, o preço dos medicamentos ele não é determinado por seus custos de pesquisa. Ao contrário, ele é determinado por seu valor em prevenir e tratar doenças. Quem disse isso não sou eu. Eu vou evitar, até em decorrência do slide passado, em citar nomes, citar marcas, entendeu? Porque a indústria internacional ela tende a ser muito profícua em judicializar, e eu não quero ser também eu judicializado. Então, mas isso foi dito por um ex-CEO de uma empresa internacional. Ele diz claramente: não é o preço da pesquisa que vai valer, que vai fazer o custo, que vai determinar o custo final do medicamento. E aqui eu até gostaria de dizer também um pouco do que a doutora Marcela disse. Eu até acho que a gente até usou o mesmo exemplo da hepatite. Mas, assim, falar que isso está na mão só do privado, a pesquisa, é um pouco falacioso, eu não acredito, porque quando você pega de 1965 a 92, 15 de 21 medicamentos foram financiados com recursos federais. E os números vão se somando. Quando você pega que 28 dos 35 medicamentos baseados em descobertas científicas foram também feitas por pesquisas do setor público. Aqui a gente está falando muito do NIS, que é o National Institute of Health, NHI, National Institutes of Health, Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, que tem vários institutos coligados, dentre eles o Instituto Nacional do Câncer, que teve 50 descobertas num período de meio século passado, onde eram 50, dos 58, 50 vieram do setor público. É isso que a gente precisa ver. Para desenvolver a vacina, que a gente tanto fala, os Estados Unidos eles investiram 39 bilhões, não só para fazer as pesquisas, mas também para depois fazer as primeiras compras. Sem contar que a estrutura orçamentária que um país como os Estados Unidos tem permite que se façam coisas que nós hoje, infelizmente, não conseguimos. Todo investimento ele é voltado em créditos tributários. E quando a gente fala, por exemplo, aqui no caso do Sofosbuvir, da hepatite C, que acho que até a doutora Marcela havia comentado, uma empresa grande, uma grande corporação, ela adquiriu uma outra empresa por 11 bilhões de dólares. Quer dizer, ela não fez a pesquisa. A parte dela foi fazer a comercialização, o marketing, que o marketing é muito específico para esse tipo de produto. Eu não vou entrar em detalhes. Mas, a partir daí, o custo aumentou drasticamente.
O custo aumentou drasticamente. Hoje a gente tem esse mesmo medicamento genérico no Brasil por um preço muito mais conveniente, muito mais acessível e que, inclusive, dá uma economia para o SUS que ela é gigantesca. Isso é uma coisa que a gente sempre tem que falar. E quando a gente fala em inovação, em área de pesquisa, eu não consigo imaginar hoje, com o país que nós temos, com as dificuldades orçamentárias que nós temos hoje, a mudança ou a criação de um cluster de pesquisas inovadoras, radicais, que possam vir para cá, apesar de que a gente já tem indícios, apesar de que a gente já vê focos, entendeu? As empresas que hoje lá fora são grandes, um dia elas tiveram o tamanho da gente, entendeu? Lá fora elas são tão grandes que de eu tenho até o dado aqui, de 2003 a 2016, essas empresas receberam um total de 33 bilhões de dólares em multas. Isso equivale a 170 bilhões de reais. Todas elas continuam no mercado. Ou seja, o que foi pago em multa, apenas em multa, eu não estou nem falando em pesquisa, que são compradas, isso é quase que a metade de tudo aquilo que a gente já economizou com o medicamento genérico. Entendeu? Então é muito importante a gente ter esse parâmetro em voga, porque às vezes eu fico pensando se uma extensão de patente, por favor, o próximo. Aqui a gente está falando aqui do Data Protection, aqui colocando um pouco do que eu já falei nos outros slides e complementando o que os outros também já disseram. Toda a linha, a cadeia, o dominó negativo que causa a inserção dessa política num país como o nosso. E, por favor, vamos ali para o próximo. Aqui a gente tem um estudo que foi feito pelo IGBA, que é um instituto, que é a Progenéricos Internacional, vamos dizer assim, né? E aí eles fazem os cálculos com dados locais, ele mostra, por exemplo, assim, o caso do México é muito emblemático. Eles têm uma economia total, eles têm uma perda total ali de praticamente 1,7 bilhões de reais. O número de moléculas genéricas, de princípios ativos genéricos disponíveis no México é muito menor do que tem no Brasil. Lá eles adotam o PRDT também. E eu tenho mais um último slide, senadores, eu sei que meu tempo está acabando, mas eu gostaria, e esse aí é o que mostra exatamente aquilo que já foi muito falado aqui. Hoje é essa estrutura que é a estrutura saudável para o ecossistema brasileiro, que é o monopólio patentário que é concedido por lei, que nós respeitamos. São 20 anos e nem um dia mais. Após isso, as empresas podem fazer os seus medicamentos genéricos com benefício para toda a sociedade. Com o PRDT, isso aí pelo menos vai aumentar em 5 anos. É uma nova forma de se olhar a exclusividade. E para finalizar, eu queria falar um pouco daquele estudo que é muito citado, que é o estudo da Copenhagen Economics, que ele também foi feito. O estudo da Copenhagen Economics, o que está em circulação aqui, que serve para combater o estudo que foi feito pela OMS, pela UFRJ, ele foi feito pelo governo brasileiro, foi feito pelo OMS. O estudo que foi encomendado pela Copenhagen Economics, pela União Europeia, mostra algo diferente, que existe uma vasta literatura que estuda a relação entre os incentivos farmacêuticos, bem como os direitos de propriedade intelectual e o estímulo à inovação nacional. No entanto, os resultados são ambíguos. De novo, Copenhagen Economics. Por si só, a proteção da patente nacional não estimula a inovação nacional. Ou seja, as patentes farmacêuticas têm mais efeitos sobre a inovação quanto mais desenvolvido o país for. Nós, infelizmente, ainda não chegamos lá. Isso tudo, Copenhagen Economics. E eu não poderia deixar de dizer que o nível de acesso que o medicamento genérico promove, isso aqui eu tenho até a doutora Marcela, aqui do Médicos Sem Fronteiras, para poder me lastrear. Por exemplo, nós temos um associado meu, uma empresa brasileira, que vai ser uma empresa que vai extinguir uma doença que é global em países subdesenvolvidos, que é o buba. Tudo isso com doações, dada a capacidade de produção, dada a capacidade de acesso e dada a capacidade de fornecimento, não só local, como mundial. Ou seja, nós temos hoje uma empresa brasileira que está tornando extinta uma doença que hoje assola países subdesenvolvidos. Então, basicamente, espero ter respondido aqui a Ana de São Paulo, a Luana, a Larissa e a Gabriela, dizendo que, infelizmente, hoje, espero que daqui 50, 80 anos a gente seja um país diferente e a gente possa, sim, adotar uma política de proteção de dados que vá, sim, gerar mais inovação e centros de pesquisa no nosso país. E era isso que eu tinha para dizer. Obrigado, senador. Muito obrigado, Tiago. Passamos em seguida para
o Dr. Ricardo Lobato Torres, que é professor do Departamento de Economia da Universidade Federal do Paraná, representando a Associação Brasileira de Economia Industrial e Inovação, ABIN. Dr. Ricardo, por favor. Professor Ricardo. Bom dia, senador. Bom dia aos convidados, demais senadores. Vocês me ouvem bem? Sim. Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite à Associação Brasileira de Economia Industrial e Inovação. Então, em nome do professor Renato Garcia, professor da Unicamp, eu estou aqui como representante da ABIN. Então, a minha indicação ela foi feita pelo fato de eu fazer parte aí de uma rede de pesquisadores de nível nacional que tem se dedicado aí já há algumas décadas a estudar a indústria farmacêutica brasileira e também o complexo industrial da saúde no Brasil. Tá? Então, a discussão que eu vou trazer aqui para complementar as falas anteriores, ela é fruto de um trabalho que a gente realizou, eu em parceria com um colega da Universidade Federal do Paraná, o professor Hugo Carcanholo, que foi justamente fazer uma comparação desses dois principais estudos que têm sido citados aqui, que está circulando, né, no âmbito desse debate, que é um estudo que foi realizado lá pela UFRJ, liderado pela professora doutora Júlia Paranhos, e eu fiz parte dessa equipe também, e também a resposta, né, um estudo mais recente aí de 2023, que é esse que o Thiago acabou de citar, da Copenhagen Economics. Então, basicamente, a minha fala vai nesse sentido, com o propósito de demonstrar, basicamente, a diferença entre os estudos, mas, sobretudo, para colocar assim, quais são os principais argumentos favoráveis à implementação da proteção regulatória de dados e em que medida esses argumentos eles fazem ou não sentido para a realidade brasileira. Tá? Bom, antes de eu adentrar especificamente nesse assunto, tá? Os estudos que a gente tem feito já ao longo do tempo, basicamente conseguiu mapear duas principais dimensões dessa discussão. Tá? É claro que tem outras discussões, por exemplo, do âmbito da ética em pesquisa, que já foi mencionado anteriormente, mas basicamente assim, a gente tem uma dimensão jurídica, tá? Que, para não me estender muito na fala, né, que isso já foi apresentado nessa audiência na semana passada, mas basicamente no âmbito da ABIN, a gente tem entendimento que essas questões que estão colocadas aqui nesse slide, a resposta é negativa para todas elas. Ou seja, como já foi colocado, né, o artigo 39.3 do TRIPS, ele não implica na obrigação de o país conceder, né, um período de exclusividade no qual a agência regulatória pode confiar naqueles dados para aceitar os medicamentos genéricos. Tá? Então, isso, na verdade, não é necessário, não é obrigatório, e o Brasil atende o dispositivo por outros marcos legais que já foram citados. Tá? Também, o uso regulatório, ou seja, o fato de a Anvisa ter o dossiê de testes para autorizar o medicamento inovador, o medicamento original, não significa dizer que ela, de maneira indireta, está causando uma concorrência desleal a favor da indústria produtora de genéricos, porque, na verdade, como já foi colocado aqui, a própria empresa produtora de genéricos tem que apresentar o seu próprio dossiê. Ele é mais simplificado, né? Obviamente não há necessidade de repetir uma série de testes clínicos, mas, né, não há, do ponto de vista da interpretação da lei, uma concorrência desleal, muito menos uma divulgação, né, não autorizada dos dados de teste. E também, como já foi colocado aqui, acho que até na fala da Justiça isso ficou bem interessante, bem evidenciado, e nos grupos de trabalho que a gente tem circulado, isso tem sido demonstrado, que os dados, né, que estão no dossiê de teste, eles não são essenciais para aprovar um medicamento genérico, porque toda a informação relevante para aprovar um medicamento genérico já está contido no dossiê abreviado que é apresentado pela própria empresa produtora de genérico. Tá? Então, quando a gente pensa na possibilidade de implementar a proteção de dados no Brasil, a gente tem que analisar desde uma perspectiva econômica, e o primeiro ponto, né, que eu acho que isso é bastante importante, já foi discutido aqui, é balancear custos e benefícios, né, para a sociedade. Tá? E também tem algumas discussões que vão aparecendo, e eu vou tentar, nesse breve período de tempo aqui, esclarecer algumas coisas, uma diferença entre disponibilidade de medicamentos que são lançados em nível global, né, no país, e uma diferença em termos de acesso. Tá? Então, disponibilidade é uma coisa e acesso aos medicamentos é outra, que é mediada pelo preço do medicamento, tá? Pela oferta de concorrentes, que faz com que esse preço seja equilibrado e permita
seja do ponto de vista privado, a pessoa que vai à farmácia comprar um medicamento, pagar um preço mais acessível, ou mesmo intermediado aí por um sistema de compras públicas, como é o caso do nosso Sistema Único de Saúde. Tá? E também dá a entender, né, na narrativa favorável à implementação do dossiê de teste, que essa regulamentação ela é condição fundamental para promover mais inovação. Né? Mas, na verdade, a gente tem que qualificar um pouquinho o que se diz quando você fala do termo inovação, porque ele é um termo bastante genérico, né? Ou seja, ele pode ter várias conotações. E aí, nessa discussão, basicamente, me centrando nesses dois textos que eu mencionei, tem algumas conotações, e aí eu vou tentar esclarecer um pouquinho cada uma delas. Tá? Bom, com relação aos principais argumentos, eu listei 3 que estão lá no estudo da Copenhagen Economics, que, de certa forma, resume, acho que é um texto que resume bem tudo que tem sido apresentado nos textos e outras narrativas, né, que fazem a defesa da implementação da proteção dos dados de teste no Brasil. Então, a primeira ideia é que a concessão, né, desse direito ele vai fazer com que haja um aumento da disponibilidade de medicamentos inovadores no Brasil. Significa dizer que as empresas estrangeiras vão registrar esses medicamentos no Brasil, tá, numa quantidade maior, por conta dessa proteção. Tá? Bom, o raciocínio básico por trás disso é que esse tipo de proteção garante o retorno sobre investimento em P&D. Tá? Ou seja, esse é um elemento lógico. E aí, como já foi demonstrado, né, existe uma situação em que a patente, às vezes, ela não é suficiente para garantir esse retorno, porque o tempo entre o pedido de patente, quando se descobre uma nova molécula que tem um potencial terapêutico e a realização de todo o desenvolvimento tecnológico depois, as pesquisas e até a entrada no mercado, pode ser que o tempo entre uma coisa e outra demore. E quando ele entra efetivamente no mercado, ou falta pouco tempo para a patente expirar ou ela já expirou, certo? Então, isso significa dizer que o pleito, principalmente das empresas que lançam esse tipo de produto, é que haja uma extensão dessa exclusividade, dessa exploração comercial do medicamento, porque a patente já está acabando. Né? Ou seja, seria uma forma de compensar financeiramente os investimentos em P&D. Tá? Bom, como eu já vou mostrar mais adiante, esse tipo de argumento, basicamente assim, de relação de causa e efeito entre ter a regulação de dados e aumento da disponibilidade de medicamentos nos países que implementam esse tipo de coisa ou não, ele é questionável. Tá? Então, eu já vou mostrar alguns dados mais adiante para mostrar como esse argumento é fraco. Né? Esse argumento é fraco, ou seja, uma coisa não causa a outra necessariamente. Há outros fatores mais importantes, como o tamanho do mercado, o perfil epidemiológico de cada país, né? A existência ou não de um sistema público que garante compras de medicamentos, que vai determinar se a empresa ela vai disponibilizar esse produto inovador em um país ou em outro. Tá? O segundo argumento se refere ao fato de que, se houver a regulação de dados de teste, isso vai atrair 15 segundos para a realização de ensaios clínicos. Tá? Então, isso também é problemático no sentido que as evidências, inclusive as evidências produzidas pela própria Copenhagen Economics, elas são, na verdade, contraditórias, que fornece evidência contrária em relação a esse argumento. E, por fim, o último argumento é que essa regulação de dados implicaria aí em efeitos multiplicadores na economia. Tá? Então, basicamente, existe uma lógica na narrativa em que o fato de ter a proteção regulatória de dados implicaria em mais pesquisa e desenvolvimento no país, especificamente mais ensaios clínicos. Isso implicaria o aumento da produção local de novos medicamentos, e aí a gente teria um efeito de aumento de emprego e renda. Tá? Então, assim, falta base ainda teórica e evidência empírica para fazer a relação entre uma coisa e outra. Porque, na verdade, assim, o fato deles, ainda que a gente aceite que aumente, né, as pesquisas clínicas no país, nada garante que esses medicamentos novos serão produzidos nacionalmente. O que a gente tem observado do ponto de vista empírico é que cada vez mais a gente está importando não só um insumo farmacêutico ativo, como também o medicamento acabado. Né? Então, isso é um desafio, principalmente os medicamentos inovadores, que são, em grande medida, trazidos do exterior. Então, isso gera um efeito, esse efeito multiplicador na economia não acontece. Na verdade, ele gera renda para a produção local, né, para a produção, na verdade, em outras localidades que não no Brasil. Bom, eu já ouvi aqui que o meu tempo está acabando, tá? E eu quero mostrar, assim, algo que talvez
não ficou muito explorado, mas que é um elemento básico aqui da discussão, que é o seguinte. Esse dado que está lá no estudo da Copenhagen Economics, ele usa Taiwan como um exemplo de sucesso. Tá? Então, basicamente, existe um método estatístico feito lá que compara o que teria acontecido com Taiwan caso não tivesse adotado a proteção de dados de teste. Isso aconteceu no ano de 2016, 2017, e aí a linha contínua mostra que há um aumento, né, dos ensaios clínicos 15 por milhão segundos. de pessoas em relação ao que teria acontecido caso esse país não tivesse adotado. Né? Bom, por outro lado, quando a gente compara países mais próximos, que eu acho que esses são mais adequados de comparar, no caso do Chile, da Colômbia, do México, que já foi citado, a gente vê que... Doutor Ricardo, o senhor tem mais um minuto para encerrar, por favor. Obrigado. Mais um minuto eu encerro. Quando a gente olha para o caso do Chile, né, a gente vê que lá em 2005 foi implementado e a quantidade de ensaios clínicos que aconteceram de lá para cá, é um período de tempo mais longo, são inferiores àquilo que teria acontecido caso o Chile não tivesse adotado a produção de dados de teste. Né? Ou seja, há um conjunto de evidências que vem mostrando que não há uma relação de causa e efeito muito clara entre a concessão do benefício e de ter a proteção de dados de teste para as empresas inovadoras com relação à entrada desses medicamentos nos países e, sobretudo, com relação aos ensaios clínicos, que são a parte aí da pesquisa do desenvolvimento. Então, para encerrar minha fala, 15 segundos. quando a gente faz um balanço, né, a gente vê que a gente tem alguns benefícios que isso vai trazer. Bom, o benefício privado é um tempo maior de geração de lucros extraordinários para o inovador, né? Poderia ser justificado do ponto de vista do retorno sobre investimento. Por outro lado, né, a questão de maior disponibilidade de medicamentos, de maior investimento em pesquisa e desenvolvimento, isso é muito incerto, ou seja, não há evidência que comprove, né, que esses tipos de benefícios que poderiam ser socializados vão acontecer. Então, eles são incertos. Por outro lado, há custos sociais, que são o aumento das despesas com a aquisição de medicamentos, seja de maneira direta pelo paciente, ou seja de maneira indireta pelo sistema público de saúde, que vai aumentar. Então, isso já está bastante claro para quem tem estudado o assunto. E um outro elemento importante com relação às inovações é que muitas inovações que são feitas pelas empresas brasileiras, elas são inovações incrementais, ou seja, são melhorias de medicamentos já existentes, mas para que elas possam lançar essas novidades, né, aquele medicamento original ele não pode estar protegido. Então, à medida que a gente expande o tempo de proteção desses medicamentos originais, isso faz com que haja um retraso também nessa competência da indústria brasileira, que é lançar produtos, né, com inovação incremental no país. Bom, então, basicamente, assim, para eu concluir, o recado da ABI é que, neste momento, né, dado o nível de desenvolvimento do país, dado o processo de maturação da indústria nacional e da própria questão do acesso a medicamentos, não se recomenda a adoção, né, da proteção regulatória de dados no Brasil neste momento. Mais uma vez, eu agradeço a oportunidade e fico à disposição. Muito obrigado, doutor Ricardo Lobato. Eu quero aqui agradecer a todos os nossos expositores convidados, doutor Renato Porto, doutor Miguel Carvalho, Juscelã Cristina de Abreu, que fez a exposição remota, doutora Marcela, aqui no lado esquerdo, doutor Tiago Moraes e agora Ricardo Lobato. O senador da República agradece a presença de todos vocês e os esclarecimentos aqui expostos e que serão muito importantes para a formulação do convencimento dos senadores e senadoras por ocasião de um eventual projeto de lei que possa surgir nesse sentido nessa casa. Então, nada mais havendo a tratar, eu declaro encerrada a presente reunião. Uma boa tarde, Deus abençoe a todos. A TV Senado exibe uma programação especial em homenagem ao cineasta Tony Venturi. Senadoc Especial, nesta sexta, a partir das 9h30 da noite.
Comunico que esta Comissão de Esporte recebeu cópia do acordo número 798 de 2024, proferido pelo plenário do Tribunal de Contas da União, referente a relatório de levantamento com o objetivo de conhecer o funcionamento da Confederação Brasileira de Esporte Escolar, CBDE, suas principais ações e riscos subjacentes e assim contribuir para a definição da estratégia de controle sobre o desporto educacional. As cópias do acordo e de seus anexos já foram encaminhadas aos gabinetes dos senadores, membros desta comissão, e estão disponíveis na página da comissão. Antes de iniciarmos nossos trabalhos, submeto a deliberação do plenário a dispensa da leitura e aprovação da ata da 6ª reunião, realizada em 24 de abril de 2024. Senhoras senadoras e senhores senadores que aprovam, permaneçam como se encontram. A ata está aprovada e será publicado no Diário do Senado Federal. A presente reunião é destinada à deliberação de matérias e requerimentos apresentados à comissão. Item 1, projeto de lei número 1205 de 2024, terminativo, altera a lei número 14.597 de 14 de junho de 2023, Lei Geral do Esporte, para dispor sobre os subsistemas esportivos privados. Autoria, senadora Leila Barra, relatoria, senador Carlos Portinho. Relatório pela aprovação com 2 emendas de redação que apresenta. Observações? O senador Carlos Portinho apresentou hoje cumprimentação de voto. Concedo a palavra ao senador Carlos Portinho para a leitura do seu relatório. Senhor presidente, prazer estar aqui de volta a essa comissão e hoje aqui dando seguimento a acordos que foram feitos quando houve vetos à Lei Geral do Esporte. Lembro que fizemos um acordo para manter 3 vetos, um deles para a gente tratar nesse projeto de lei e outros 2, que é a cláusula penal desportiva e a questão do acidente do atleta acidentado, se vai para o INSS com estabilidade ou se vai receber o salário integral pelo clube sem estabilidade. Esses outros 2 pontos vão ser tratados num outro projeto que eu já pedi para a minha assessoria encaminhar para a sua assessoria, Cajuru, Leila, de todos daqui. O texto já está pronto e apenas esperando aí a avaliação de vocês, se quiserem antes, naturalmente, acrescentar. Esse aqui diz respeito ao sistema esportivo e as obrigações de quem compõe o sistema, porque na Lei Geral do Esporte dizia que o COB, o Comitê de Clubes e outros, eles interagiam com o sistema desportivo, mas não necessariamente, pelo texto da lei, dizia que eles integravam o sistema desportivo. Isso tem algumas consequências, inclusive na questão da sua administração interna desses órgãos, dos seus deveres, e nós acordamos por isso em manter o veto na Lei Geral do Esporte e trazer para um projeto autônomo um texto que ficasse mais claro em acordo com o comitê, com o COB, com os clubes e com a relatora Leila. E assim eu passo então a leitura do parecer do PL 1205 de 2024 dentro do escopo do acordo que foi celebrado. Presidente, considerando que o parecer foi previamente publicado, peço vênia para ir direto ao voto. Conforme disposto o regimento interno do Senado Federal, compete a essa comissão opinar sobre proposições que versem acerca de normas gerais sobre esporte e sobre o sistema esportivo e paraesportivo nacional e sua organização, caso esse do projeto em análise. Além disso, por ser a única comissão a manifestar sobre o tema, compete-lhe ainda a análise dos requisitos de constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade quanto a esses aspectos. O projeto não merece, então, reparos nesses aspectos.
De fato, a competência da União para dispor sobre o tema decorre do comando contíguo no artigo 24, número 9, da Carta Magna. Ademais, é legítima a iniciativa parlamentar, visto não incidir na espécie reserva de iniciativa. Igualmente adequada é a vinculação do tema por meio de lei ordinária, já que não há exigência constitucional de lei complementar ou outro veículo normativo para a disciplina do assunto. A matéria apresenta também técnica legislativa adequada em consonância com as determinações da Lei Complementar 95, de fevereiro de 1998. De todo modo, com relação a esse aspecto, propomos pequenos ajustes formais para aquilatar sua técnica legislativa. No mérito, igualmente, somos favoráveis à proposição. Ao vetar o artigo 29 da Lei Geral do Esporte e manter a Lei Pelé em vigor concomitantemente à Lei Geral do Esporte, o Poder Executivo proporcionou a existência de uma insegurança jurídica para as entidades esportivas recebedoras de recursos oriundos das loterias. Nas razões do veto, questionou-se a redação do dispositivo, que afirmava que as entidades esportivas interagiam com o Sinesp, que é o sistema esportivo, dando a entender que dele não faziam parte. O PL em análise busca justamente suprimir essa lacuna legislativa ou outra interpretação, deixando explícito que as entidades ali referidas são, sim, integrantes do Sistema Nacional Esportivo, do Sinesp, devendo, dessa forma, submeter-se a todas as determinações legais de boa gestão e transparência financeira. Além disso, ao propor a revogação de dispositivo da Lei Pelé que conflitam com a Lei Geral do Esporte, buscou-se evitar a duplicidade de regulamentação sobre o mesmo tema em dois diplomas normativos diversos, em nome de uma maior segurança jurídica e clareza legislativa e, naturalmente, porque a Lei Geral do Esporte é justamente a atualização da Lei Pelé. Nessa linha, também é importante deixar claro que o inteiro teor vigente da Lei Geral do Esporte não explicita o significado das siglas COB, CPB, CBC, CBCP, CBDE e CBDU, atualmente constantes dos artigos 3 e 14 da Lei Pelé, que passam a ser revogados pelo artigo 2º desse projeto-lei. Esse, inclusive, foi a minha complementação do voto para externar a denominação dessas siglas. Desta feita, impõe-se a melhor técnica legislativa em cumprimento ao disposto pelo artigo 11, número 2, letra E da Lei Complementar 95 de 1998, que tal explicitação do significado das siglas seja incluído na nova disposição do artigo 29A da Lei 14.597 de 2023, a Lei Geral do Esporte, que também será o primeiro dispositivo do diploma a referenciar tais entidades. Esclareço que, embora a explicitação de significado das siglas constantes nas alíneas A, B, C, D, F e G do inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 21 da Lei Geral do Esporte, o inteiro teor do artigo que tratava da instituição e composição do Conselho Nacional do Esporte foi vetado por razões diversas da explicitação desse significado das siglas. Dessa forma, apresentei, então, complementação do voto, na qual retifico a emenda de redação apresentada no relatório original, apresentando em seu lugar a emenda com os nomes a cada instituição a qual essa emenda corrige o problema apresentado. As mudanças propostas, assim, visam garantir que a legislação esportiva brasileira seja mais coesa, clara e eficaz na governança das entidades esportivas, especialmente aquelas que recebem significativos recursos públicos. A intenção é promover uma melhor fiscalização e utilização desses recursos, garantindo que eles sejam usados de forma responsável e transparente para desenvolver o esporte do país. Ante o exposto, o voto é pela aprovação do projeto de lei 1205 de 2024, com as seguintes emendas de redação. E eu vou ler, até para todos ficarem claros, o artigo 1º desse projeto, que é a emenda ao artigo 29A, fica assim. O Comitê Olímpico do Brasil, COB, o Comitê Paralímpico Brasileiro, CPB, o Comitê Brasileiro de Clubes, CBC, e o Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos, CBCP, integrantes do Sinesp, não que interagem com o Sinesp, integrantes do Sinesp, constituem subsistemas esportivos próprios com as pessoas jurídicas ou naturais que estejam em sua base nas áreas do movimento olímpico, paraolímpico e clubístico, conforme sua autorregulação.
Parágrafo 1º. O esporte escolar e o esporte universitário praticados por estudantes têm, respectivamente, a Confederação Brasileira de Desporto Escolar, CBDE, e a Confederação Brasileira do Desporto Universitário, CBDU, como constituintes dos próprios subsistemas integrantes do Cinesp na forma da sua autorregulação. Parágrafo 2º, compete às organizações referidas nesse artigo o planejamento das atividades de seus subsistemas específicos e, parágrafo 3º, por fim, outros subsistemas compostos de integrantes de outros movimentos ou esportes não representados pelas organizações de esporte nesse artigo também integram ou integrarão no futuro o Cinesp, incluído o subsistema formado pelas organizações sociais sem fins lucrativos que atuam nos níveis de formação esportiva e do esporte para a vida toda, que é a nomenclatura usada na legislação, na Lei Geral do Esporte. Então, assim, cumprido o acordo para a melhor técnica de redação do texto, para que fique claro, sem lacunas, sem outra interpretação, integram o Sistema Nacional Esportivo Cinesp, essas e outras que vierem a ser criadas naturalmente, e com isso pacifica-se eventual dúvida que gerou, de certo modo, um conflito. E eu quero aqui agradecer não só a minha equipe, que se debruçou sobre o projeto, da senadora Leila, senador Romário, senador Cajuru, senador Girão, mas especialmente agradecer também a participação do COB, do Comitê de Clubes, dentro desse acordo, para que chegássemos a esse texto. Então, pacificada a questão, com a aprovação desse texto, ele vai à Câmara, esperamos a aprovação mais rápida, e o veto lá na Lei Geral do Esporte fica mantido até a aprovação, naturalmente, desse texto que vai vigorar. Muito bem, senador. A matéria está em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, encerra a discussão. A votação será nominal. Em votação, o projeto de lei número 1205/2024 e as emendas nos termos do relatório apresentado. Os senadores que votam com o relator votam sim. Senhores senadores e senadoras já podem votar. Como é que eu faço aqui para votar? Eu não voto. O senhor não vota. Ah, é verdade.
Já deu, já. 6. Consulta se todos os senadores já votaram. Está encerrada a votação. Foi verificado. Seguinte resultado. 5 sim, 0 não e 0 abstenção. Aprovado o projeto com as emendas 1 e 2 da CESP, a matéria será encaminhada à Secretaria-Geral da Mesa para as providências cabíveis. Passa a presidente da reunião ao senador Jorge Cajuru. Presidente. Por quê? Presidente Romário. Passa a presidência da reunião ao senador Carlos Portinho para que eu possa fazer a leitura do relatório do próximo item da pauta. Presidente, pela ordem. Sim, senador. Plínio. Eu pergunto se o senhor vai ler o relatório, que eu vou pedir vista desse projeto. Agora ou depois do relatório? Eu acredito que eu tenho que ler. Ok. Já vou entrar no jogo perdido. Apesar dessa tabelinha, Cajuru, Romário, Romário, Cajuru, eu preciso Cajuru. Dá uma lida. Eu fui procurado por alguns amigos na academia, eu preciso dar uma lida, estou vendo aqui um artigo só. Quem sabe, sem querer ser pretensioso, a gente possa melhorar essa coisa. Eu vou dar uma lida, para a semana já está aqui com certeza. Eu tenho certeza, permita-me, presidente, histórico Romário, que você vai ler, que você vai refletir. Sim. E que você vai pensar como um homem público. Com certeza, Cajuru. Com certeza. Em quantidade, nós temos quantas academias, quantos personal trainings e alunos. A diferença é abissal. Não, eu então, na hora que você lê, você vai entender. Eu não vejo lei. Eu sei porque muita academia me procurou, entendeu? Eu vou dar um lida. O que me preocupa, principalmente, é que não tem nenhuma tarefa, nenhuma imposição, nenhuma regra para o professor. A academia arca com tudo, inclusive no dia que houver um assédio sexual, a academia que se acaba. Mas eu pode ter certeza de que não é para prejudicar. Eu jamais meteria nessa tabelinha Romário, Cajuru, Cajuru, Romário. Até porque, na minha vida de futebol, nunca joguei na defesa. Então, vamos lá. Pela ordem, senhor presidente. Lógico, presidente. Seu projeto foi muito bem aprovado anteriormente. Parabéns, senadora Leila. Obrigada, Plínio. Gente, mais uma vez pedir desculpas, eu acho que eu não preciso, né? Aliás, nem pedir desculpas, porque nosso dia a dia aqui, terça e quarta, é uma correria. Mas só agradecer ao presidente Romário, Portinho, como relator, nosso vice Cajuru e os que estão presentes aqui, Rodrigo e os senadores Rodrigo e Plínio, pela aprovação desse projeto, que a gente visa dar segurança jurídica e deixar muito claro aquelas entidades que são beneficiadas com os recursos da loteria, que elas fazem sim parte, mesmo sendo subsistema do Cinesp, né, que é o Sistema Nacional do Esporte. Então, eu quero agradecer, né, a compreensão, o apoio de todos os colegas, é fundamental que a gente tenha essa preocupação com a gestão e a transparência dessas entidades que recebem esses recursos. Todos sabem que sempre foi uma bandeira minha aqui, senador Romário teve a CPI do futebol, a gente sabe da nossa luta no setor esportivo, não generalizando, porque nós sabemos que não podemos também colocar todo mundo no mesmo saco, mas é um avanço importante para a nossa lei geral e eu agradeço aí o apoio e a participação de vocês. Obrigada, Portinho, obrigada, Romário, Cajuru e a todos. Muito bom, senadora Leila. E, como eu disse, foi cumprido o acordo que a gente fez. Você contextualizou, né? Exatamente. Perfeito, obrigada. Então, vamos para o item 2, projeto de lei número 4717 de 2020, não terminativo. Ele altera a lei 9.696, de 1º de setembro de 98, que dispõe sobre a regulamentação da profissão de educação física e cria os respectivos Conselho Federal e Conselho Regional de Educação Física para assegurar, no caso da proposta, ao profissional de educação física que presta serviços personalizados, personal trainer, livre acesso sem ônus à unidade de promoção de saúde física, academia e similares, nos horários de atendimento aos seus alunos regularmente matriculados nessas unidades. A autoria do senador Jorge Cajuru, a relatoria do senador Romário, o relatório é pela aprovação.
observando que a matéria será apreciada pela Comissão de Assuntos Sociais e lá em decisão terminativa. Antes de passar a palavra ao relator, quero aqui fazer o registro da presença das nossas educadoras físicas do CREF, viu, Romário? Todas vieram acompanhar, certamente também com interesse nesse projeto. Sejam bem-vindas. Agora a palavra ao relator Romário, senador Romário. Sejam bem-vindas, professoras. Bem, eu vou direto à análise, presidente. Não havendo vício materiais de inconstitucionalidade a apontar, não observamos vícios relacionados à constitucionalidade da matéria. Tampouco identificamos falha da natureza regimental quanto à juridicidade. A matéria está em consonância com o ordenamento jurídico nacional, inclusive do que concerne à técnica legislativa. No que tange ao mérito, o projeto de lei merece apoio. A proposta isenta os personal trainers da taxa adicionais cobradas pelas academias, reconhecendo o valor que esses profissionais adicionam ao negócio, promovendo uma prática esportiva mais acessível e de maior qualidade. Trará, portanto, benefícios substanciais ao setor de fitness. Ao eliminar as referidas taxas, as academias e outros estabelecimentos similares se tornam mais atrativos para os praticantes de atividade física, incentivando assim a prática esportiva. Além disso, a presença mais constante e acessível de personal trainer tende a elevar a qualidade do treinamento, já que o acompanhamento especializado e personalizado aumenta a eficácia e a segurança dos exercícios realizados. Outro benefício direto dessa isenção consiste na redução dos custos para o cliente. Sem a necessidade de repassar as taxas cobradas pela academia, os personal trainers poderão oferecer seus serviços para preços mais competitivos, tornando o acompanhamento personalizado mais acessível. Assim, mais pessoas são atraídas para as academias. A qualidade do treinamento aumenta e os estabelecimentos se beneficiam de maior fluxo de clientes e da valorização da sua oferta de serviços. Portanto, a aprovação do PL 4.617 de 2020 se apresenta como uma medida estratégica que beneficia todos os envolvidos, alunos, treinadores e estabelecimentos, reforçando o setor de fitness como um espaço de bem-estar à saúde. O voto ante o exposto, o voto é pela aprovação do projeto de lei número 4.617 de 2020. Deixa eu fazer um parênteses aqui, como registrei a presença, queria dizer os nomes da conselheira Heloísa Vilela, que presente, diretora-presidente do CREF 1, Mulher, Rio de Janeiro, e as gestoras Mariana Junqueira, Roberta Rainha, Tatiana Sargentino e Natasha Roquedei, nossas educadoras que muito fazem pelo esporte, pela saúde. Presidente Poutinho, me permite pela ordem? Lógico. Só para justificar, eu queria muito votar no projeto da Leila, mas o meu aplicativo não funcionou. Mas agora eu estou aqui para votar nos próximos projetos. Não sei se pode registrar o voto pela falha do aplicativo. Está registrado em ata, senador Paim. O seu voto é muito importante. Obrigado, senador Poutinho. Presidente, se me der a palavra. Pela ordem, senador Plínio Valério, em discussão. Primeiro, Leila, devo dizer que isso aí é confete. Eu sou suplente e vim para votar, viu? E foi o voto que deu quórum. Então, portanto, não acredite muito nesse pessoal, não, viu? Cajuru, que é o autor, Romário, que é o relator, eu estou pedindo para dar uma olhada, porque é salutar tudo isso que você justificou, né, incentiva, participa. A minha preocupação, eu tenho amigos, donos de academia, eu nem frequento academia, o que é um erro meu, eu só caminho e jogo. Me preocupa quando um desses professores cometer algum deslize, que não vai poder ser punido, que a academia lá não pode punir, não tem vínculo nenhum com ele. Então, vou tentar encontrar uma forma para isso, Romário, porque vamos supor, vamos exagerar, Cajuru, vamos exagerar aqui. Um desses comete assédio sexual, por exemplo. A academia vai para a cucuia, porque vai ser a manchete da academia, e ele não vai ser punido com nada, por qual é o vínculo que ele tem, e onde ele tem, como ele vai ser. Então, é só por isso. E como eu disse, jamais ousaria desafiar uma dobradinha como a de vocês, Cajuru e Romário. Só para isso, devolvo logo no começo da semana, tá bom? Obrigado. Muito bem, senador. O senador Rodrigo Cunha para discutir. Presidente, primeiro destacar a maneira meritória que esse projeto se apresenta. O relatório do senador Romário foi muito feliz ao falar que todos ganham nessa relação. É bom para aquele sedentário que busca um esporte e que sabe que um profissional ao lado, isso o qualifica e cria estímulo
é bom, acredito eu, para a própria academia, que vai ter mais pessoas querendo fazer e continuando a academia, porque alguém que se matricula na academia sem a orientação correta acaba desistindo mais cedo ou mais tarde. Para o Conselho de Educação Física, e aqui eles estão presentes, eu tenho certeza que é algo para ser comemorado, e quero destacar o seguinte: até a profissão de professor, personal trainer, o próprio Conselho tem uma fiscalização muito forte, porque algumas outras pessoas que não têm a certificação acabam se passando por personal trainer, porque tem, ou até atleta mesmo, que tem uma habilidade e que teve um conhecimento, e com uma situação como essa, as academias, e a preocupação do senador Plínio é essa, vão ter mais um ator ao seu lado para fiscalizar, que é o Conselho, né, que é responsável pela qualidade daqueles profissionais que ali estão. Eu estou aqui realmente comemorando, porque eu tenho certeza que é um novo passo que é dado, é uma possibilidade que se dá para qualificar o treinamento, que muitas vezes é de maneira individual, amadora, sem conhecimento técnico, apenas em algumas academias, com um laudo inicial para verificar se tem saúde ou não, mas não tem alguém acompanhando. E nós sabemos que um exercício feito de maneira errada acaba prejudicando mais do que ajudando. Então, eu acredito, até pegando um pouco da discussão saudável com o meu amigo Plínio, quando ele traz algum caso específico, olha, se tiver um caso de assédio dentro da academia, o nome da academia é que vai para o noticiário, de fato. Mas, mesmo assim, se tiver um profissional lá, ele pagando para estar lá, e tiver um assédio, vai continuar estando o nome da academia. Então, não é isso que vai identificar a responsabilidade. Eu acho que o dever de cuidado tem que acontecer, mas um passo como esse, na minha visão, só acrescenta trazendo o conselho para dentro das academias para fiscalizar esses personagens trainers. Pela ordem, senhor presidente. Lógico. Senadora Leila, por favor, é muito discussão. rápido, só dando um complemento, né? Muitas vezes o personal, ele faz um trabalho individualizado. Quando a gente tem o profissional da academia, ele não consegue acompanhar todos os alunos que estão naquela academia. E nem todos têm o mesmo tipo de treinamento, né? Tem, às vezes, algumas especificidades que tem que ser respeitadas. E o personal trainer, ele vai muito também nessa direção. Eu, por exemplo, eu tenho uma prótese no quadril e eu preciso de um treinamento diferenciado. Então, a pessoa que me acompanha, ela está na academia junto comigo, justamente porque eu não faço o treinamento que existe, de repente, de forma até protocolar, para a própria academia com alguns alunos. Então, entendendo que faz parte do nosso regimento o pedido de vista, mas já fazendo um apelo ao senador Plínio para que ele, claro, traga a solução e reveja a sua posição, e dando os parabéns ao senador Romário pela relatoria, porque, de fato, é uma proposição muito, muito meritória, e que a gente sabe que é muito importante. O personal trainer, nem todos ganham bem, e ainda tem que pagar, né? Está acompanhando, sei lá, 10 alunos, 5 alunos, corre para uma academia, vai para outra, quer dizer, é muito desgastante. E só está naquele estabelecimento para orientar o aluno, nada mais, não utiliza nada. Ter que pagar ainda um percentual, realmente a gente deveria estar revendo isso, e que bom que é sob a relatoria do senador Romário. Parabéns. Obrigado. Muito bom. Em discussão, senador Cajuru. Querido Portinho, eu queria primeiro antecipar aqui e trazer a notícia em primeira mão de que o presidente Lula aguarda este projeto chegar em suas mãos e já declarou que ele vai sancioná-lo. Ele gostou, aplaudiu, e aproveitando que o nosso querido amigo, o senador Plínio, tão querido por nós, falou da dobradinha bem feita entre Romário e eu, realmente eu sou o autor, ele o relator desse projeto, e nós combinamos em tudo, mas que fique bem claro, Plínio, para que não haja dúvida, porque senão você vai me sacanear lá no plenário, essa nossa dobradinha Pelé-Coutinho, entre Romário e Cajuru, é evidente que eu sou o Coutinho. Muito bom. Alguém mais para discutir? Só para reforçar também a autoria do meu irmão Cajuru, porque senão não vai ter briga dele com o Plínio, mas vai ter comigo, porque eu não citei. Te amo, Cajuru. Presidente Portinho, só para encerrar tão rápido, porque eu vejo ali assim, é uma vantagem para todo mundo, mas não tem nenhuma regra, não tem nenhuma imposição, não tem. Eu preciso saber
Como é que chega lá na academia? Se inscreve, se tem alguma coisa, algum documento, alguma coisa que oficialize. Quer dizer, a gente precisa só priorizar, né? Nesse aspecto só. Mas estará aqui na semana sem nenhum problema. Quem sabe até do mesmo jeito que está e sem nenhuma sugestão. Tá bom? Se me permite, senador Plínio, o projeto muito meritório, sem dúvida alguma, mas eu também compreendo a sua preocupação. Inclusive, acho que até deve ter a preocupação trabalhista também. Porque podem ter certeza, como advogado também trabalhista do esporte, vão ter personal trainer que vão entrar contra a academia dizendo que estava lá todo dia trabalhando, né? Então, assim, como o que a gente quer é estimular a participação do profissional, porque isso aumenta a saúde, né? Ou pelo menos evita riscos de lesão numa academia, né? Além de melhorar a performance. E como está sendo, na verdade, está sendo cedido o espaço físico apenas, talvez uma ressalva de que a mera cessão do espaço físico não acarreta a responsabilidade